que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de ir além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. A Cidade Maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O câncer de mama ainda é a maior causa de morte por câncer em mulheres. Nós vamos conversar agora sobre os avanços nos tratamentos e na prevenção, na luta contra o câncer, com o mastologista Luiz Ayrton Santos Júnior, presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA. Olá, doutor Luiz Ayrton, seja muito bem-vindo. Obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania Mulher. O prazer é todo nosso, até pelo título do programa, que quer dizer muito do que fazemos nessa instituição. A FEMAMA é a principal federação de ONGs, que reúne ONGs do mundo inteiro. Ela está no nosso país, ela representa quase 80 instituições de pacientes, de pessoas engajadas na causa, imbuída desse espírito de cidadania, em querer construir um mundo que pudesse garantir leis que possam permitir que as mulheres, através disso, tenham um acesso adequado, tenham um tratamento adequado e assim a gente impactar nos números de cura. Em razão de uma doença tão crescente, tão presente na mulher brasileira, ela também é muito curável. Depende muito mais do que estamos fazendo. Então, a FEMAMA tem esse papel de através dessa cidadania, promover a sensibilização de gestores, sensibilização na construção de leis, né, que possam dar exatamente um retorno em cima de números, em cima do maior número de mulheres curadas. O câncer de mama, a incidência dele é mais ou menos semelhante no mundo todo, né? Mas, infelizmente, apesar da gente saber dizer, né, que quando detectado precocemente, em certas condições, ele é um dos tipos de câncer mais curáveis, mas as condições não são iguais para todas, né? O que acontece? O câncer, de certo modo, é uma doença desafiadora, porque ele é inerente ao nosso organismo, né? Nós temos câncer, mas nosso organismo consegue debelar esse câncer que provavelmente nasce no nosso corpo. Ele também é uma doença do trabalho, nós temos casos de adoecimento por câncer. Vou dar um exemplo, testículo, câncer de testículo é muito comum em pessoas trabalhadoras de chaminés, por exemplo. Ele também é uma doença de cunho venéreo. Nós temos o HPV como um vírus capaz de produzir o câncer numa mulher. O próprio câncer de colo de útero, e por ter relação com um vírus, é uma doença que vai acabar.
porque as meninas brasileiras elas estão sendo exatamente utilizando as vacinas contra o câncer de colo de útero, e essa é uma doença que nós não vamos ter notícia desse tipo de câncer no futuro. E o câncer de próstata, por exemplo, é um câncer que a gente diz inexorável. É tipo, não tem como não ter. Então, a gente tem que aprender a lidar de como amenizar o câncer de próstata, como produzir elementos na vida de um indivíduo que possa garantir que esse câncer seja mais insidioso, mais lento e que não leve à morte em paciente tão jovem. Mas quando o senhor fala não tem como não ter, quer dizer que é esperado, todo mundo vai ter? Praticamente todo homem tem câncer de próstata desde os 40 anos. Ele não é identificado, ele só vai se manifestar por volta dos 70. Então, eu estou falando isso como uma forma da gente procurar entender o que é o câncer. Então, o câncer tem essas características, daí ele ser desafiador no tratamento. Já o câncer de mama, nós não sabemos a causa, o que releva um câncer de mama. Mas ele é crescente no mundo todo, cada vez mais e mais mulheres. Se a gente acompanha os números que o INCA nos fornece a cada ano o número de câncer de mama aumenta no Brasil e no mundo todo. Nós temos uma pequena diferença na mortalidade. Então, os países desenvolvidos, eles têm uma queda no número de pessoas que morrem. No nosso país, não. A quantidade de mulheres que morrem de câncer de mama continua crescendo também, que era onde está a nossa maior dificuldade. Talvez seja o acesso que não está perfeito, ou aquela mulher não conseguiu o tratamento correto como a gente deseja, drogas novas são introduzidas. Então, tudo isso é uma dinâmica da evolução da doença que é colocada como uma barreira para todos nós. Então, a gente tem que entender esses fenômenos e procurar amenizá-los. Uma das causas, precisamos ter o diagnóstico precoce. Se a mulher, e ela hoje está muito mais sensível a isso, né? Os gestores também estão muito mais sensíveis, né? O próprio movimento Outubro Rosa, que sensibiliza a sociedade como um todo, é um movimento vitorioso. Veja que o ano todo está pintado. Nós temos agora o janeiro branco, setembro amarelo, né? Novembro azul, exatamente porque o movimento Outubro Rosa ele chegou a nossas casas, né? E isso impactou. No mês de outubro nós temos o maior número de mamografia no país e isso começamos a entender que mesmo a doença crescente, nós temos muito mais mulheres curadas hoje do que no passado. Que bom, né? Agora, quando a gente vê esses números que estão aumentando, que não param de aumentar, isso é realmente assim, é um maior número de casos ou é justamente o diagnóstico que está melhorando e está pegando mais casos precocemente, estão sendo identificados? Acho que as duas coisas impactam, né? Nós vivemos hoje num meio ambiente contaminado, nós temos vários produtos que nos expõem a risco, é preciso a gente compreender alguns outros fenômenos curiosos, por exemplo, um aumento do número costumo dizer usantes, né? Os corantes, os acidulantes, todos eles estão relacionados ao aumento do número de câncer. Fumaça é um problema também que está relacionado, seja que fumaça for. É triste imaginar que o cigarro já era bem reconhecido como um grande causador de câncer e nos é apresentado um cigarro eletrônico, que depois a gente percebe que ele desenvolve um tipo de doença muito mais grave do que um câncer. Então, o que se tem em mente é fugir da fumaça, seja da poluição, seja da queimada, de tudo que se produz fumaça, estabelece um risco também. O plástico ainda é um vilão. Nós precisamos ter uma reflexão melhor sobre o uso do plástico. Eu desafio a qualquer brasileiro que esteja numa estrada, aquela estrada limpa, andando, pare seu carro. Quando você parar o carro, você vai ficar diante, na periferia daquela estrada, de uma série de produtos que não estão bem acondicionados. É garrafa plástico, é tampa de garrafa, é canudo. Para que canudo? Nós não deveríamos estar usando canudo de plástico nunca. Nós temos a opção de um canudo de papelão que pode ser bem adequado. E então a gente usa alguns produtos que não são bons. Eu teria que incluir aí também alguns agrotóxicos,
Nós conhecemos agrotóxicos que causam leucemias em crianças. Então, esses produtos do meio ambiente impactam numa prevenção primária. Né? É preciso educar, é preciso manter uma vigilância sobre o uso desses produtos. Não vejo necessariamente a necessidade de abolir o plástico. O plástico ele é útil à nossa vida, mas nós podemos usá-lo de modo adequado, né? De modo racional, evitando uma exposição desnecessária. Conduzir ele bem também. Se você joga um plástico na rua, um animal come esse plástico e depois você come esse animal. Então, nós não sabemos até que ponto isso está impactando na nossa saúde e adoecimento, não sabemos. Mas, por outro lado, as medidas de controle, o aumento de uma medicina mais individualizada, né? Você dá àquela mulher entender o tipo de tumor que ela tem, por uma série de exames que são possíveis hoje, e identificar o tipo de câncer e tratar usando exatamente as drogas que vão impactar naquele caso. Então, isso é real no nosso tempo. Então, nós temos que apresentar isso e sentir exatamente que esse caminho permitiu um maior número de curas. Temos muito mais gente curada hoje do que no passado. E aí, mas sempre começa essa detecção, como o senhor até citou, né, em Outubro Rosa, o número de mamografias que aumenta, começa com a mamografia. Esse é o principal exame de detecção. Todos os mastologistas brasileiros, todas as pessoas que têm o engajamento na causa do câncer de mama, sabem que a mamografia é essencial para um bom diagnóstico. Mas é preciso entender uma diferença entre o rastreamento e aquele exame que a mulher faz todo ano, que ela vai por si só procurar um médico. No rastreamento propriamente dito, há uma necessidade de um cadastro. Então, essa mulher é submetida àquele exame anualmente e ali vai se acompanhando a evolução da sua estrutura mamária para ver se há um risco maior e assim detectar um tumor no começo. Como uma mulher que se submete a um controle anual, que já é um bem seguro, ela vai ser submetida à avaliação do seu profissional, que vai julgar se essa é uma mama de mais risco, baseado na qualidade da mama, baseado na história familiar, em algumas histórias de câncer na própria família. Então, vai juntando esses fatores para classificar essa mulher de maior risco ou não. Então, essa é a otimização do que a gente pode aplicar hoje. A mamografia, existe a lei que necessariamente exige que os gestores tenham uma cobertura mamográfica de 60% nas mulheres acima de 50 anos. Essa lei nem sempre é cumprida, mas nós melhoramos na cobertura nos últimos anos. A gente vê claramente que a cobertura mamográfica no país melhorou. Mas aí está um outro problema. Muitos estados ou muitos municípios começaram a jogar as mulheres em caminhões de mamografia que fazem o exame, muitas vezes não entregam o exame para a paciente, dão apenas o laudo, e às vezes entregam o laudo, o exame, e ela fica com aquele exame sem saber o que fazer. Não há também uma vigilância de qualidade no exame. Isso também nos preocupa, porque você tem a sensação de que a cobertura mamográfica está adequada, mas o resultado final não está correspondendo. Então, cada situação a gente tem que analisar cada caso. O ideal era realmente fazer um exame de boa qualidade e permitir avançar no segmento de controle com essas pacientes. E como seria então esse segmento, assim, depois da mamografia, né, assim, numa circunstância ideal, depois vem o quê? De fato, o ideal não é começar por uma mamografia. Você tem mulheres que têm uma baixa possibilidade de ter um câncer de mama e elas podem também ser não necessariamente submetidas à mamografia todos os anos. Podem ser dispensadas dessa... Quem fará isso? O especialista, um mastologista. Ele reconhece na mama o nível de risco que aquela mama tem, ele pode definir esse segmento individualmente. Isso mesmo dentro daquela faixa etária ali em que é recomendável fazer regularmente. Veja que as sociedades médicas que a FEMAMA tem comemorado esse ano, o governo se tornou sensível quando ele baixa para 40 anos o período da mulher fazer mamografia. Quando não havia isso, nós estávamos excluindo 25% dos casos de câncer de mama, porque as mulheres elas entendem, não estou na idade, eu só vou fazer com 50, e ali a gente perdeu com certeza algum diagnóstico precoce. E nós avançamos nos últimos meses com
possibilidade de fazer a partir dos 40 anos. Então, essa talvez uma faixa de segurança a partir dos 40 anos, fazer exatamente esse diagnóstico utilizando os recursos de mamografia, ultrassom e o olhar do médico, né? O médico vai olhar a qualidade da pele, as drenagens linfáticas, a consistência de abaulamentos, vários sinais indiretos que são importantes para definir um controle. Então, quando você tem isso numa situação ótima, você está adequadamente envolvida na possibilidade de um diagnóstico precoce, portanto, escapar de uma doença como essa. Agora, e essas novas descobertas, novas técnicas que são faladas, né? O mapeamento genético para identificar uma chance de aparecer um câncer, né? Muito antes de aparecerem esses sintomas. O exame de genética ele era muito bem focado naquelas mulheres que tinham risco familiar. Então, era um exame caro, estava restrito a um grupo muito pequeno. A grande cirurgia da Angelina Jolie impactou, hoje a gente chama até cirurgia da Angelina Jolie, tal qual a mídia abordou essa situação. Então, essas mulheres, elas se beneficiam realmente quando elas têm um exame de genética positivo, que é preciso entender que o gene é um gene supressor. Quando eu no início eu lhe falo, o câncer ele é inerente a nós, e nós conseguimos matar se ele por acaso aparecer, o que de fato acontece é que a gente herda do pai ou da mãe a incapacidade de matar esse câncer quando ele aparece. E daí o exame de genética identifica que se nós temos essa incapacidade, a partir daí medidas têm que ser tomadas. Uma opção seria cirúrgica, outra opção terapêutica, existe droga que lhe expõe a uma segurança. Então, esse exame de genética é uma das bandeiras de luta atual da FEMAMA. Nós estamos já há quase 6 anos para que o exame de genética possa ser introduzido no tratamento, no diagnóstico e no prognóstico das mulheres. Ele é muito útil. O preço dele melhorou, ele é mais barato, mas o impacto dele é enorme. Esse projeto já passou na Câmara, está ainda agora já no Senado, ainda sem relatoria. Estamos atentos para que a gente possa avançar, porque um detalhe importante, a mulher brasileira que tem dinheiro ou que ela tem plano de saúde, ela consegue fazer o exame de genética hoje já muito fácil. Mas aquela que usa o sistema de SUS, o tão querido SUS, ela ainda está à margem disso, porque nós não avançamos para incluir esse exame dentro do SUS. Então, eu estou falando de 75 milhões de pessoas que estão sem condições de ter esse diagnóstico. E então, a nossa luta é que isso avance e que a gente possa convencer o governo o quão é importante que ele seja incluído no rol de exames para o combate ao câncer. Ele vai ser muito útil e eu acho que nós vamos ser felizes, com fé em Deus. E com certeza, assim, sendo incluído no SUS, como o senhor explicou, né? Vai depender do médico responsável ali, que vai avaliar todas as variáveis, se é o caso de fazer esse exame, que nem sempre é, né? Ele que vai fazer. Alguns estados brasileiros já avançaram. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o Piauí, Goiás, para citar algum deles, eles já têm leis estaduais, mas isso tem que ser uma luta nacional. A disponibilidade desse exame vai permitir quebrar, digamos assim, uma exclusão que acontece entre as mulheres, né? O câncer de mama ele é interessante porque ele faz a gente compreender como ele é discriminatório, porque ele atinge a todos, mas nem todas as mulheres estão tendo a mesma chance de diagnóstico. E a individualização do tratamento, né? Essas novas drogas que você fala, elas vão exatamente permitir otimizar o tratamento, alcançando cura mais fácil. Nós nunca, nesse país, tivemos tantas pessoas de 90 a 100 anos de idade. É a primeira vez que a medicina está aprendendo o que é viver dos 90 aos 100. Então, nós estamos avançando no número, na expectativa de vida, e essas pessoas que chegaram ali, elas passaram por momentos que foram suficientes para transpor essas barreiras, né? Então, uma mulher que está à margem da possibilidade de fazer exames como esse, ela não vai chegar a essa idade. E então, qual é a nossa dívida?
que temos para com essas mulheres é enorme. Então, temos que garantir que esse exame esteja presente no nosso dia a dia. Agora, com relação ao câncer, assim, essas idosas, essas pessoas de mais de 90 anos, posso estar enganada, mas pelo que eu entendi, assim, o risco de câncer delas já está menor, ou não? Elas ainda estão... Vamos entender o contrário. Elas deveriam ter um risco menor de ter câncer, mas qualquer lesão na mama de uma mulher idosa, ela tem uma alta probabilidade de ser um câncer. Por outro lado, curiosamente, a gente vê que estão sendo muito mais fáceis de curar. A maioria delas respondem a tratamentos medicamentosos, então você vê claramente que a lesão aparece, com um comprimido ela vai embora, e aí você não submeteu a uma cirurgia, você não levou a amputação, você não submeteu a tratamentos tão, digamos assim, relativamente puxados, como são a quimioterapia e outros. Então, tem esses segredinhos que ainda estamos aprendendo com essa idade, né? Mas que a gente nos sentimos mais seguros em tratar uma mulher mais idosa, exatamente porque ela responde melhor a esses tratamentos. E as ferramentas e medicamentos disponíveis atualmente, técnicas, elas realmente conseguem curar os casos de câncer que aparecem? Nós avançamos. Isso você está me falando uma coisa que me fez lembrar a luta que a FEMAMA teve para a introdução de uma droga, trastuzumab, por exemplo, onde 25% das mulheres que tinham câncer de mama precisavam tomar esse medicamento. E eu me lembro até que eu sofri essa angústia como médico, vários outros médicos sofreram. A gente tinha aquele diagnóstico naquele caso daquela paciente e a gente sabia o que fazer, porque aquela senhora, ela precisa usar esse remédio não era incluído no rol de tratamentos. E uma vez vencemos essa barreira, ele passou a ser incluído, a gente começou a ver as mulheres curadas, principalmente aquelas que são triplo negativo, a gente começou a ver curas. Então, aquela mulher do passado, que eu tinha um certo medo como médico, em como conduzir, né? A angústia era tanta que a gente não sabia, nem se dizia para ela que ela precisava dessa droga, ali era extremamente cara. E hoje não, a gente sabe que todas têm acesso e isso representa vitória. Então, quantas mulheres estão salvas exatamente porque essa droga foi introduzida? É claro, a cada ano novas descobertas, novas drogas, cruzamento entre drogas, permitindo que a gente avance na cura, e isso tem custos. Então, existe a Conitec, que faz um trabalho sério dentro do Ministério, a gente tem toda a consideração com ela sobre isso, e a gente percebe que é necessário o país manter essa vigilância. E ele tem feito essa vigilância para que a gente não possa, aliás, a gente só possa garantir realmente medicações que sejam eficazes para o tratamento. Doutor Luiz Ayrton, se o senhor quiser deixar um recado de despedida para quem nos assiste, a perspectiva é boa, o futuro é de esperança? Eu acho que sim. A gente tem encontrado, digamos assim, com muita alegria, mulheres que estão no poder hoje, talvez elas sintam mais essa causa de perto, parlamentares, sejam deputadas, sejam senadoras, mais sensíveis ao que nós estamos falando. E a gente acredita que por elas vai passar a possibilidade da gente avançar em todas essas últimas lutas que a FEMAMA vem instituindo no nosso país, com certeza, sabendo que estamos ganhando com isso. Tem custo? Tem, mas nós podemos realmente adaptar esse custo a alguns outros valores. O SUS é o nosso maior cartão de visita. Todo brasileiro deve orgulhar de ter um SUS. E a gente sabe que precisa ter mais financiamento, precisa ter mais dinheiro, precisa, com isso, avançar literalmente e permitir que exatamente qualquer brasileira ou qualquer brasileiro que utilize do SUS possa utilizar com segurança, de estar sendo bem tratado. Eu sou muito esperançoso. Eu vejo que nós estamos avançando. E aqui eu aproveito para parabenizar todas as ONGs, Brasil afora, que estão entendendo a nossa causa, que estão acolhendo esse trabalho para que a gente possa avançar. Eu tenho certeza que estamos no rumo certo.
Que ótimo. E qual que é o papel do Senado e do Congresso nesse momento? Eu acho que a questão que mais tem impactado é exatamente esse projeto de leis que envolve o teste genético. Se a gente conseguir ainda esse ano, a gente se sente muito satisfeito, porque assim a gente vai poder participar e vai garantir isso tudo que eu estou falando. Mas é claro, a cada ano novas ideias são colocadas na pauta, novos desafios são colocados. Estamos atentos exatamente para isso, porque como a gente faz um olhar nos 20 anos da nossa instituição, como mudou tudo, né? Há 20 anos atrás a gente tinha menos câncer, mas a gente tinha muito mais morte. E o olhar também ele tem que ser regionalizado. Existem realidades no Nordeste, realidade no Norte, realidade no Sul do Brasil, em relação ao tempo de chegar ao tratamento, né? Tempo ou a qualidade desses exames. Então, esses ajustes são sempre necessários, né? E a vigilância que fazemos também. Outros projetos, como o projeto de navegação, é um outro que é também uma cerejinha do bolo nosso. A gente acha que com a navegação, e para explicar melhor isso, é exatamente alguém que tem experiência em conduzir uma pessoa com um diagnóstico, ela vai facilitar ganhar tempo em relação ao tratamento. Porque muitas pessoas, elas têm o diagnóstico e ficam, não sei o que fazer, o que passo eu devo dar. Então, um navegador, alguém que vai remar com essa pessoa, a gente otimiza no tempo e rapidamente ela consegue usar o tempo a favor do tratamento e da cura. Então, são esses parâmetros por aí. Dr. Luiz Ayrton, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania. Ok, o prazer é todo nosso. Espero que a gente tenha despertado uma consciência sobre essa problemática que é real a todos nós. Muitíssimo obrigado. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível na nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. Como quitar as dívidas e organizar as finanças? Por que tantas famílias brasileiras estão endividadas? Quais as consequências para o comércio e para a economia do país? Como começar a renegociação das dívidas? O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, e a professora e economista Carla Bene respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 9h. Sempre soube que as circunstâncias da morte de Yara, em agosto de 1971 em Salvador, permaneceram obscuras e que a versão de suicídio dada pelos militares era altamente questionável. Eu nunca consegui me esquecer de uma foto muito triste, com meus avós reconhecendo o corpo de Yara no IML de Salvador, só um mês depois de sua morte. Isso porque, durante esse período, o corpo dela ficou escondido em uma gaveta do IML, sendo usado como uma espécie de isca para atrair Lamarca. Só depois da morte dele é que a morte de Yara pôde ser divulgada. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta. A Cidade Maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado.
Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você sabe o que é equidade de gênero e como isso afeta a sua vida? Tá na hora de aprender, hein? Nosso tema de hoje atravessa todas as áreas da vida pública e privada. Vamos falar sobre equidade de gênero. Nos últimos anos, o Brasil tem avançado, mas ainda enfrenta desigualdades profundas entre homens e mulheres. Isso reflete em diversas áreas da vida. No trabalho, na renda, na saúde, nas representações políticas. E para conversar sobre o que o país tem feito e o que ainda precisa fazer, nós recebemos Marcela Timóteo, auditora do TCU e coordenadora do Comitê Técnico de Equidade, Diversidade e Inclusão. Marcela, obrigada pela sua presença, bem-vinda no nosso programa. Obrigada, Vanessa, obrigada, Emerson, prazer estar aqui com vocês e com a Ana Carolina. Vamos bater um papo aí, vai ser muito bacana. E a gente recebe também a cientista política, mestre em ciências sociais e representante interina da ONU Mulheres, Ana Carolina Querino. Bem-vinda. Olá, um grande prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Prazer é todo nosso, né, Emerson? A gente conversou um pouco, a gente estava pensando em começar falando sobre a diferença entre equidade e igualdade. Acho que é um ponto de partida bom para a gente começar. E aí, queria perguntar para vocês o que significa falar em equidade de gênero. Quem quiser. Quem quiser, deixa eu começar aqui, Ana complementa, né? Então, Vanessa, Emerson, quando a gente fala de igualdade, a gente está falando de tratar todas as pessoas da mesma maneira, independente da sua condição, dos recursos, você oferecer condições, recursos da mesma maneira para todas as pessoas. Quando a gente está falando de equidade, a gente está falando em tratar as pessoas considerando as suas diferenças, as suas necessidades, as suas especificidades. Porque pessoas e grupos partem de pontos diferentes. Se você tratar todo mundo da mesma maneira,
com igualdade, nem sempre você vai estar dando as mesmas oportunidades para todas as pessoas. Toda aquela premissa inicial de que as mulheres teriam seus papéis atrelados à esfera privada e os homens à esfera pública, fizeram com que as mulheres carregassem uma responsabilidade diferenciada pelos cuidados, pelas tarefas domésticas, e isso limita o tempo que essa mulher tem disponível para estar se qualificando e para estar se dedicando a atividades públicas. E isso tem várias outras consequências, né, que a gente experimenta até hoje. Por isso que a gente fala de equidade. O Brasil ocupa hoje um dos piores lugares na questão da diferença salarial entre homens e mulheres, né? Eu tenho aqui uma estatística de cerca de 20% a menos, né? De acordo com o relatório aqui de transparência salarial. Vocês são mulheres que ocupam situações, postos de destaque. É complicado? Houve desafios a serem superados para serem mulheres e poderem ocupar cargos de destaque? Você é auditora, você representa a ONU Mulheres. Uhum. Como é que é essa experiência, um pouquinho dessa experiência pessoal nessa luta? Do caminho, da trajetória e do que é a experiência em si? Exato. Uhum. Bom, acho que dá para falar sobre os dois, né, Marcela? Porque um dos pontos que é importante destacar também, que mesmo entre as mulheres, nós temos as nossas diferenças. Então, eu estou hoje como representante interina do Escritório da ONU Mulheres no Brasil, e talvez seja a primeira mulher negra brasileira a ocupar um posto como esse de representação. Porque, além do desafio de ser mulher, e chegar, né, assim, ir atravessando, progredindo na carreira, tem também o fato de ser uma mulher negra. Então, não só as oportunidades que surgem, já até escutei uma vez que eu só teria a possibilidade de ocupar um posto de liderança se eu me dedicasse ao tema de gênero e raça. Se fosse outro tema, eu não teria essa possibilidade. Isso eu escutei de uma pessoa que aparentemente tinha né, um bem-querer, mas esse bem-querer ele vem, né, atravessado com essas questões sociais. De fato, ok, estou aqui, ocupando essa posição, trabalhando com igualdade e equidade de gênero e raça, mas tem essas questões, né? Qual o perfil que a pessoa deveria ter para ocupar um posto como esse? E sendo uma mulher negra nesse espaço, também já passei por diversas situações que eu chego nos lugares com uma assessora. Quem está me recebendo recebe a assessora como se fosse a autoridade. Sim, inverte os papéis. Inverte. Já cheguei em vários lugares de carro, né, para passar ali nos primeiros bloqueios, digamos assim, né, do controle para acesso, em que olharam e perguntaram onde estava a autoridade dentro do carro. Então, assim, várias situações pequenas, mas muito simbólicas do que é ser uma mulher negra numa posição de liderança. Isso para não falar de quais são os desafios que muitas vezes nós temos internos mesmo, né? Porque esses desafios não são apenas relacionados com quem está fora. Tem uma diferença no tratamento, tem uma diferença no respeito, sabe? Então, tudo isso eu posso falar assim de experiência pessoal, que tem várias microagressões e microviolências e assédios que estão relacionados, não só pensando o assédio como um assédio de cima para baixo, mas um assédio que está também ali, que vem de baixo para cima, sim, sabe? Ao questionar a sua qualificação, ao questionar por que você que está ali naquele lugar. Então, tem vários relatos e experiências que eu poderia ficar aqui conversando. Sim, dando exemplos. E compartilhando. E nesse sentido, Ana, é extremamente importante a gente
a gente construir, a gente ter políticas públicas voltadas a partir desse olhar da equidade de gênero. E então queria que vocês falassem um pouquinho dessa importância, da importância das políticas públicas no avanço, nas conquistas que a gente tem hoje. Perfeito, Vanessa. A importância da gente ter essa perspectiva da equidade de gênero nas políticas públicas é para a gente ter políticas públicas mais efetivas. A equidade, ela é uma dimensão da efetividade de políticas públicas. E ninguém questiona quando você diz que a política pública deve ser efetiva, deve entregar os seus resultados, né? Mas, se você não tem uma perspectiva de equidade, como que você vai tratar determinados grupos dentro daquela política que têm necessidades diferenciadas? Né? E aí a gente tem N exemplos, assim, se você pega uma política de saúde, de prevenção de doenças cardiovasculares, por exemplo, os sintomas de um infarto numa mulher são totalmente diferentes de um homem. Se a formação dos médicos, da política, se quem está planejando aquilo ali não tem um olhar voltado e conhece a realidade das mulheres, como que essa política vai ser efetiva? Quando você está lá, o TCU fez isso há muitos anos, uma auditoria dos mamógrafos, da política de mamografia e tal. E eu lembrei de um outro exemplo, né? Do câncer de mama. O câncer de mama nas mulheres negras, ele se manifesta de uma maneira diferente. Elas são mais afetadas, são mais afetadas pelo tipo mais grave de câncer e o índice de mortalidade é 3 vezes maior entre as mulheres negras. Sim, esses 2 exemplos que a Marcela trouxe são muito interessantes porque eles refletem como é central, porque a gente tem políticas para as mulheres, que são aquelas políticas que diretamente visam promover a igualdade e a equidade de gênero, e a gente tem as políticas com perspectiva de gênero e raça, que é justamente esse detalhe fino que a Marcela trouxe em relação, por exemplo, à questão cardiovascular, né? Eu lembro que quando a gente, em ONU Mulheres, estava realizando uma análise a partir dos dados que vieram do retrato da desigualdade de gênero e raça, tem lá, né, usando os dados do IBGE, tem lá várias áreas, vários temas, e no tema da saúde a gente sempre destacava o câncer de mama, porque aparentemente aparentemente não, o exame é simples. Muitas vezes ele começa com o exame de toque. Com autoexame. Exato. E aí a gente buscava problematizar a qualidade do atendimento e da atenção médica para mulheres brancas e mulheres negras. E como essa qualidade era o que falhava, porque muitas vezes as consultas eram mais curtas, não se realizava esse exame de toque, não se prescrevia a mamografia, né, assim, com uma rotina, ou quando prescrevia, muitas mulheres não têm condições de fazer, né, com frequência. E isso acaba resultando numa mortalidade maior e além dessa diferença do tipo de câncer que se manifesta. Então a gente sempre colocava isso como um exemplo muito claro do que é o racismo institucional. E quando a gente fala de racismo institucional, quando a gente fala de tolerância institucional à violência contra as mulheres, a gente quer falar de uma modalidade que é justamente a falha das instituições em endereçar esses problemas. Porque se você tem uma política, se você tem uma norma explicitando e detalhando esses temas, com certeza você tem uma... Mais fácil de dar um encaminhamento. Exatamente. Você tem ali... Exatamente. Então, a importância das políticas para as mulheres, com uma perspectiva interseccional, vai também nessa direção, sabe? De endereçar as diferentes formas em que esse fenômeno se manifesta, seja na qualidade da atenção, seja atendendo a um problema específico, né, que é enfrentado pelas mulheres, seja incluindo essa perspectiva em outras políticas que são igualmente relevantes. Sim. E aparentemente neutras. Quando você fala da política macroeconômica, falam, não, macroeconomia pega os agregados, mas esses agregados, eles impactam diretamente a vida das pessoas. Então, como não ter ali uma perspectiva de gênero? Quando fala de orçamento, né, Marcela? O orçamento sensível a gênero também, né? Quando a gente diz muito que a análise das políticas públicas, ela precisa incorporar a lente de gênero. O que isso significa? Que sempre que você olhar para uma política pública, pode ter um viés
viés de gênero ali. E a gente precisa estar atento para isso, né? Coisas que às vezes não são óbvias. Esses dias eu vi um estudo que ele mapeava, fazia um desenho do movimento das crianças numa quadra de escola. E você vê como os meninos ocupam aquilo e as meninas ficam totalmente na marginal. Qual que é o impacto por fora da quadra? É política de esporte, é política de saúde, de como as meninas abandonam o esporte muito mais cedo, né? Se for política de transporte público, né? As necessidades das mulheres são muito diferenciadas ali no dia a dia. Enfim, a lente de gênero pode ser aplicada em qualquer política pública. E Ana, em relação a todas essas questões, eu queria que você falasse um pouquinho do papel e da contribuição da ONU Mulheres nas discussões e nas iniciativas voltadas para a equidade. Bom, esse é a nossa razão de existir, né? Inclusive, nascemos com um desenho que é um desenho bastante diferente das outras agências da ONU, justamente por esse componente, né? Porque nascemos a partir da junção de outras 4 instituições que tratavam do tema de gênero no sistema ONU. Então, tinha a Unifem, que era quem tinha o escritório aqui no Brasil desde 92, e tinha maior presença nos países. Tinha um centro de formação e pesquisas, e 2 instâncias que estavam no âmbito do secretariado das Nações Unidas. Um escritóriozinho pequeno de assessoria e outro que cuidava dos temas intergovernamentais. Então, nós nascemos com desenho só para dar conta dessa dinâmica e da complexidade do tema, né? Então, um desenho que está relacionado com a implementação de projetos e apoio aos Estados-membros, um desenho com uma responsabilidade normativa, então, de organizar os fóruns intergovernamentais, como é a CSW, né, a Comissão sobre o Status das Mulheres, que tem como principal responsabilidade acompanhar a Declaração e a Plataforma de Pequim, que a Marcela comentou aqui, que esse ano completou 30 anos, e também como que as agendas da ONU, elas incorporam esse tema de gênero, né? Então, por exemplo, os ODS, a Agenda 2030, foi em função de todo o trabalho que a ONU Mulheres realizou previamente, seja produzindo documentos técnicos, seja engajando com lideranças dos Estados-membros e sociedade civil, seja, enfim, provendo ali as assessorias, um trabalho de advocacy mesmo, que a gente tem hoje o ODS 5 e o tema de gênero transversalizado nos outros ODS, porque a partir das lições aprendidas dos ODMs, a gente viu que não era suficiente ter um objetivo para o tema, que ele tinha que estar em todos os outros. Essa lente que a Marcela falou. Pontuou. Então, de ter as metas desagregadas e de ter os indicadores desagregados também. Então, a gente faz esse acompanhamento da agenda de gênero nos ODS, não só o ODS 5. E também de coordenação interagencial, porque só uma instituição não dá conta. O TCU, inclusive, elaborou um relatório de revisão de políticas públicas para a equidade de gênero e direitos das mulheres, né? Esse relatório ele tem 7 eixos temáticos, né, buscando alcançar essa equidade, né? E dá para a gente destacar o que esse relatório, o que essa revisão encontrou de mais destacado nas nossas políticas públicas? Então, Emerson, esse relatório ele foi a contribuição do TCU para os 30 anos da plataforma de Pequim, né? Que foi um grande marco internacional de consolidação dos direitos das mulheres, de promoção da igualdade de gênero. E ele é um trabalho que ele consolidou aí conceitos, as legislações nacionais e internacionais relativas a gênero, toda a parte orçamentária, ele pega aí desde o PPA de 2012 e vem trazendo as evoluções, inclusive no último Agenda Transversal
das mulheres. Ele consolida também as fiscalizações que o TCU já fez para cada um desses temas. Ele não é um relatório de fiscalização, ele é um documento técnico, mas que eu gosto muito de consultar esse documento sempre que eu preciso, qualquer tempo, porque ele vai passar por saúde e direitos reprodutivos, por educação, por autonomia econômica. Um referencial. Um referencial. E dentre as conclusões, eu destacaria assim, a importância, o que o relatório traz, né, da importância, por ser uma política absolutamente transversal, de você ter uma governança multinível forte, central e multinível forte, porque essas políticas também são executadas ali, vai ser no nível de estados, de municípios, né? E da importância de ter um órgão central, que hoje é o Ministério das Mulheres, né, que articula essa política, né, porque já tivemos idas e vindas aí nesse movimento de ter um órgão central. Fazer essa transversalidade que você comentou antes. Exatamente, porque as políticas não são executadas pelo Ministério das Mulheres. A maioria, inclusive as mais caras, quando você vai pensar, por exemplo, em saúde, educação, segurança pública, questões relativas à violência baseada em gênero, né? Então o relatório traz isso, reforça a importância desse organismo central como método de governança e também coloca a importância, voltando mais uma vez no ponto da interseccionalidade, da gente ter mecanismos institucionalizados de coleta de dados para além do gênero, né? Que todas as políticas tragam dados de raça, de deficiência, de classe, enfim, de todos esses pontos para que esses subgrupos aí, ou essas inter-relações, né, de marcadores sociais, para que esses grupos de mulheres também possam ser atendidos nas suas necessidades. E muitas vezes os dados não estão disponíveis, não existem, né? Isso acho que é uma contribuição que o TCU pode fazer também, que ele traz nesse relatório como conclusão. Eu gostaria de perguntar para as nossas convidadas um termo que ainda não apareceu aqui na nossa conversa, mas que eu tenho a impressão que ele é importante para a gente compreender a dificuldade da equidade, que é o machismo. O machismo estrutural na nossa sociedade, em grande parte do mundo, ainda, vamos dizer assim, padece com isso, né? O quão atrapalha, e se a gente já está vencendo isso, se já temos algum sinal de melhor, ou se ainda temos que remar muito nessa luta para tentar desconstruir essa... Acho que é um modo de ver o mundo, né? Então, Emerson, nos dias que eu tô desanimada, eu penso em 20 anos atrás. Era pior. Era pior. Era pior. Quando eu estava na universidade, eu cursei administração pública. Quando eu estava na universidade, entre aspas, piadas machistas, né? Não tinham nenhum pudor. Não era absolutamente normal, era tudo assim. Eu vejo as meninas hoje que estão na universidade, elas não aceitam o que a gente naturalizava naquela época. Então, acho que está sim tendo uma mudança cultural. Quando eu estava na universidade, eu fiz administração pública. Eu não tive uma matéria que falava de desigualdade de gênero e raça. Há 20 anos atrás, estou fazendo 20 anos que eu me formei. Hoje, isso está totalmente incorporado nos currículos. A gente fala muito mais sobre o assunto. Fala mais sobre equidade, sobre equidade. O assunto ganhou visibilidade. Ganhou muita visibilidade. E os homens, eu acho que eles estão tomando consciência também, sabe? Porque eu acho que estão tentando, acho que uma boa parte, lógico, estão tomando consciência. E eu acho que o clique é quando os homens percebem que o machismo é ruim para eles também. Sim. Quando a gente fala de indicadores com perspectiva de gênero, a gente pode pegar alguns que a gente vê que os homens estão numa situação muito pior. Quando você vai para questões de saúde mental, os homens se suicidam 4 vezes mais que as mulheres no Brasil. Eu não sabia disso, gente. Sim. São estereótipos que também aprisionam os homens ali, que tornam as coisas muitas vezes difíceis, toda a parte de expressão de emoções e tal. Então, eu acho que tem que ser a luta pela igualdade de gênero, o homem tem que fazer parte, bem como a luta contra o racismo, as pessoas brancas têm que estar engajadas, porque não foram as pessoas negras que inventaram o racismo, não foram as mulheres que inventaram o machismo, né? A gente precisa perceber os benefícios para a sociedade como um todo, eu acredito, assim, sabe? Legal. Sim, porque é um tema relacional, né? Essa consciência, ela é diferente hoje, mas também temos as reações.
Então, por isso, a gente tem que ter aí um cuidado e um caminho a percorrer que ainda é um caminho longo. Então, hoje é mais fácil falar, por um lado, mas, por outro, tem algumas ferramentas que potencializam o encontro e a disseminação de mensagens de ódio. Sim, verdade. Então, super importante. a gente tem que falar muito sobre como os espaços digitais eles estão também servindo para reorganizar uma narrativa que potencializa a violência contra as mulheres e potencializa a discriminação, sabe? Por isso até que esse foi o tema que escolhemos para os 16, 21 dias, né, aqui no Brasil, de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A gente precisa falar de violência digital. É lamentável que algumas pessoas tenham ganhado dinheiro espalhando misoginia, espalhando ódio. Exatamente, porque acaba engajando, né? Acaba engajando. Sim, e muitas vezes também entre os adolescentes, né, que não têm ainda maturidade para analisar aquela mensagem, problematizar. E isso tem disseminado. Que ali é uma mensagem na rede social, mas isso é a base. É a base. No longo prazo dos feminicídios que a gente está vendo hoje, da violência baseada em gênero no seu... Acaba sendo uma semente. A misoginia disfarçada de meme, às vezes, pode estar plantando aqui um feminicídio lá na frente. Com certeza. Porque o homem, eu tenho a impressão que o homem de hoje, ele tem dificuldade de entender essa nova mulher, essa mulher muito mais engajada, muito mais inteligente, e que não aceita qualquer coisa, né? Que não aceita piadas sem sentido. E ele... O homem quer, eu imagino que o homem deseja acompanhar isso, mas nem sempre consegue. E isso acaba talvez gerando algum tipo de ressentimento, né? Sim. Uma coisa triste. E o fato de poder tratar as mulheres como objetos, sabe? Como submissas. Isso já não tem espaço para isso mais, sabe? Então isso gera uma relação muito, muito violenta. E é por isso também que a gente trabalha muito com masculinidades, né? Com papel e como desconstruir as masculinidades patriarcais, assim, que a gente chama. Porque é isso, né? O machismo é basicamente um tipo de masculinidade, uma expressão da masculinidade que está embasada no patriarcalismo. E por meio do movimento Eles por Elas. A gente não é que para os homens falarem pelas mulheres, eu acho que isso tem aí uma má compreensão do termo, mas de ter os homens como aliados na sua própria transformação individual e usando muitas vezes o seu papel de espaço de poder e liderança para adotar medidas para transformar a realidade existente. A gente está caminhando para o final. Eu queria saber se vocês têm alguma consideração final. Considerações finais para as nossas convidadas. Alguma questão que a gente não abordou? Olha, o roteiro para promover essa transformação para um mundo mais equânime, né? Um mundo onde todas as pessoas possam ser quem elas são, esse roteiro já existe. A gente tem a CEDAW, que é a Convenção para a Eliminação de toda forma de discriminação contra as mulheres. A gente tem a Plataforma de Ação de Pequim, que tem 30 anos, mas ainda é um roteiro visionário para informar a elaboração e o monitoramento de políticas públicas. A gente tem os ODS, Agenda 2030. Então, o roteiro está aí. A gente precisa de que as pessoas conheçam e que assumam essa tarefa, sabe? Queiram melhorar. Um mundo melhor é possível. Um mundo mais desenvolvido, sabe? E aí isso desde do nosso dia a dia, do tratamento com os nossos filhos e filhas, nosso ambiente de trabalho, não é tabu, vamos falar sobre essas questões, né? Não é proibido, não é algo para não se falar, igual a gente está conversando aqui, o diálogo de uma maneira franca, sem preconceitos, sem estereótipos, assim a gente pode construir. E aquelas pessoas que estão em posições de poder têm uma responsabilidade maior. E a gente precisa cobrá-las, né? E estar ali pronto para atuar junto.
É isso. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Muito obrigada, Ana. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. O nosso programa Diálogos com o TCU de hoje fica por aqui, mas se você quiser saber mais sobre gestão pública, sobre as ações do TCU, acesse os nossos canais oficiais e continue acompanhando os próximos episódios do Diálogos com o TCU. Como quitar as dívidas e organizar as finanças? Por que tantas famílias brasileiras estão endividadas? Quais as consequências para o comércio e para a economia do país? Como começar a renegociação das dívidas? O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, e a professora e economista Carla Bene respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 9h da manhã. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. A Cidade Maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Dívidas. O que fazer para evitá-las e como pagar? Cartão de crédito, boleto bancário, financiamento do carro, aluguel, contas de água, luz, telefone, internet, prestação da casa, mensalidade escolar, plano de saúde, o salário acaba antes do fim do mês. E aí vem o perigo, a inadimplência, que leva muita gente a pegar empréstimos para pagar as dívidas. É o começo do pesadelo chamado bola de neve. Dívidas sobre dívidas que podem comprometer as finanças das famílias por anos ou até por uma vida inteira. No Senado Live de hoje, vocês terão uma aula sobre endividamento, educação financeira. Vocês vão entender os perigos do crédito fácil, como quitar dívidas, organizar contas, fazer poupança e se proteger do comprometimento da sua renda. A economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene, e o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fábio Bentes, responderão às perguntas enviadas por vocês que participam do Senado Live pelo portal E-Cidadania e pelas nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no TikTok, no YouTube, no Facebook, no X e no Quai. E a jornalista Cibele Nunes está com vocês nas nossas redes para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. E agora começamos a nossa conversa
Professora Carla, senhor Fábio Bentes, Cibele Nunes, bom dia mais uma vez a vocês. Obrigado pela participação em nosso programa. O assunto mexeu com muita gente durante a semana, tanto nas nossas redes sociais quanto no portal E-Cidadania. E eu vou começar aqui fazendo pedindo um esclarecimento para os dois convidados, para a gente primeiro separar dois conceitos importantes: dívida e inadimplência. Eu vou começar pela professora Carla. Professora, explica para a gente a diferença entre dívida e inadimplência, quando um é bom, o que é ruim. Por favor, a palavra está com a senhora. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cibele, Fábio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa primeira questão ela é muito importante, porque vamos imaginar que você vai fazer um curso. Você vai fazer um curso, uma pós-graduação, uma faculdade, você vai estudar e você vai dividir isso em 12 vezes. Você está com uma dívida, você é um endividado. Isso não significa uma coisa ruim, isso significa que você vai pagar essas prestações no dia do vencimento. Se as prestações vencerem e você não paga, aí sim você se torna um inadimplente. E este inadimplente pode ou não estar, por exemplo, com o famoso nome sujo no Serasa. Então, endividamento é uma coisa e inadimplemento é outra coisa. Precisamos separar isso, porque nós estamos com um volume de endividados muito alto, que é isso que está aparecendo na mídia todos os dias, e a gente precisa focar um pouco na inadimplência. Aí sim é o grande problema. Agora eu passando a palavra para o senhor Fábio Bentes, que representa aqui a Confederação Nacional do Comércio, que traz para nós todos os anos uma pesquisa bastante importante, trazendo esses dados sobre o endividamento das famílias e também o índice de inadimplência. Senhor Fábio, houve uma estabilização no índice de inadimplência, ele vem crescendo junto com o endividamento. Como é que está essa situação? E também, claro, o senhor pode completar a explicação que a professora Carla trouxe aqui para os nossos espectadores e espectadoras. Bom dia, professora Carla, Cibele, Marcelo e todos que nos assistem. É um prazer falar com vocês nessa manhã. De fato, a professora colocou muito bem os conceitos, a importância da gente separar o conceito de endividamento do conceito de inadimplência. O endividamento, ele é uma condição necessária para aquecer a economia em diversos setores. Imagina o que seria do setor, por exemplo, do varejo automotivo, do setor imobiliário, de todos aqueles estabelecimentos comerciais que vendem bens de consumo durável, se a gente não tivesse o crédito. Então, o crédito em si não é algo, ou a dívida em si, né, a concessão do crédito, não é algo negativo, muito pelo contrário, isso ajuda a movimentar a economia. A gente começa a ter alguma preocupação quando a gente percebe um excesso de endividamento. Ou seja, hoje, pela pesquisa da CNC, a gente tem mais de 80%, um recorde, de famílias endividadas. Só acende uma luz amarela, né? Será que esse grau de endividamento é sustentável? E quando a gente se debruça sobre o tema, esmiuça essa informação, a gente percebe que a inadimplência tem crescido também. Ela não se encontra no patamar recorde, isso aconteceu no final do ano passado, começou a diminuir e depois começou a subir de novo. Esse é um indício de que algo está desequilibrado no mercado de crédito. Quando você tenta equilibrar dívida com orçamento, há um desequilíbrio. Então, os dados da CNC e outras instituições também têm suas informações, o próprio Banco Central tem muitos dados sobre isso, mostram a mesma coisa. De fato, o brasileiro, as famílias brasileiras, pisaram no acelerador em dívidas ao longo do ano passado, no momento em que a taxa de juros estava lá em cima, ela ainda está muito alta. E nesse cenário, mesmo o mercado de trabalho apresentando dinamismo, né, como tem apresentado nos últimos meses, a gente percebe sim uma dificuldade do brasileiro, das famílias brasileiras em honrar os compromissos financeiros, as dívidas contraídas. E aí que aparece a inadimplência. Hoje, 30% aproximadamente das famílias brasileiras têm dívidas em atraso, algo com que a gente deve se preocupar sim. E 30% das famílias brasileiras sem dormir direito, muitas vezes por conta desse atraso. A gente vai falar um pouco sobre planejamento financeiro aqui, educação financeira também durante a entrevista, mas antes nós vamos agora com a participação da Cibele Nunes, trazendo
informações sobre as redes sociais. Cibele Nunes, vem de enquete ou de pergunta? O que vamos agora? Vamos de enquete e pergunta, Marcelo. Então vamos lá. Nós começamos a semana perguntando para as pessoas se elas acham que o poder de compra diminuiu nos últimos anos. E aí a maioria do nosso público que respondeu à enquete, 92%, acham que sim, é um número muito grande, né? E aí eu trouxe uma pergunta da Roberta, do Rio de Janeiro, para a professora Carla. Ela diz o seguinte: como é que faz para dar o primeiro passo nessa quebra de ciclo da dívida para quem já começa o mês no vermelho, ou seja, para quem já começa o mês com a renda totalmente comprometida? Qual que é o primeiro passo? Bom, Roberta, querida, muitas vezes a dívida ou o endividamento de uma família, ele é muito mais comportamental do que propriamente uma questão da renda total da família. Então, a minha recomendação para a Roberta e para todo mundo, primeiro, é uma reunião com todos que moram embaixo do mesmo teto, porque todos precisam ter os mesmos objetivos. Não adianta um querer economizar e o outro querer gastar. Primeiro ponto é a conversa. Dinheiro é um tabu no Brasil e nós precisamos tirar isso. Todos precisam conversar sobre dinheiro. Um outro dado interessante é que a maioria dos pais fala um pouco ou quase nada sobre dinheiro com os filhos. Então, isso também é importante. E outra coisa, Roberta, todo mundo tem em casa um pedaço de papel e uma caneta. Você vai colocar numa folha de papel todas as prestações que você já tem para os próximos meses. E você vai colocar na geladeira, para que você veja sempre, todo mundo que está na sua casa veja sempre. Vocês têm que ter objetivos em comum. Então, antes de pensar em planilhas e coisas muito complicadas, às vezes, o ótimo é inimigo do bom. E um papel com uma caneta e uma boa conversa na casa, eu acho que isso vai ser um excelente começo para você. Bom, e nada melhor do que economistas, né, para responder perguntas como essa. E vem outra também aqui no mesmo caminho. Eu vou passar essa pergunta para o nosso economista-chefe da CNC. O Haroldo, do Paraná, ele faz uma pergunta, ele diz: por que as empresas estimulam crédito fácil e depois culpam o consumidor pela inadimplência? Bom, vamos, né, ponderar aqui a pergunta do nosso internauta, mas seguindo também com essa mesma pergunta da Roberta, que quer saber sobre os caminhos para melhorar a situação financeira da família. Professor. Bom, de fato é uma situação bastante importante essa iniciativa que a professora Carla propôs, porque debaixo do mesmo teto, mesmo aqueles que não têm renda, eles contribuem para o equilíbrio orçamentário da família, né? Quer dizer, você pega hoje o IPCA, né, que é o Índice de Preços de Inflação no Brasil, além de combustíveis, a energia elétrica consome uma fatia muito grande, né, do orçamento das famílias brasileiras. E é uma questão, inicialmente, parece simples, porque é equilibrar despesas e receitas, mas é uma questão complexa por conta desse componente comportamental. É muito mais confortável, agradável a gente imaginar que a gente deva atender todos os nossos desejos, todas as nossas demandas, né? Todos nós temos, independente da faixa de renda. O grande problema é que a economia é a ciência da escassez, né? Os recursos, eles são limitados, eles não estão disponíveis em abundância. O brasileiro sabe melhor do que muitos outros países que o dinheiro é um desses recursos, né? E qual o problema aqui no Brasil em relação a outros países? É que em pouquíssimos lugares no mundo um orçamento desequilibrado é tão penalizado quanto é aqui no Brasil. Por quê? Os juros aqui são altíssimos. E aí eu entro na pergunta do Haroldo, né, e concordo com ele quanto a esse preço da facilidade do crédito. Sabe quanto que é os juros do cartão de crédito, do rotativo? Dados do Banco Central, não são nem dados nossos. 435% ao ano, na média. Isso significa que se eu rolar uma dívida no cartão de crédito, ela vai dobrar uma dívida, digamos, de R$1.000, vai virar R$2.000 em 5 meses. Imagina o impacto que isso tem no orçamento. Que atividade econômica remunera o capital com essa velocidade? Não existe. Então, a gente vai falar um pouco sobre o desenrolo, algumas medidas que podem ser tomadas
Mas essa mudança de comportamento é fundamental. Aliás, não por acaso, segundo a versão do Desenrola, fala-se em educação financeira. Preciso preparar os nossos jovens, as nossas crianças, para uma realidade econômica de um país que é viciado em taxas muito elevadas. Isso afeta o dia a dia das pessoas, a saúde das pessoas, o equilíbrio familiar frequentemente. Então, mais do que tudo, mais do que saber em que aplicar, em que gastar, é mudar o comportamento, é ter noção de que a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada, do que a gente tem como receita de forma recorrente. E uma hora a bomba estoura. E é isso que a gente está vendo nos números aí. Então, as instituições financeiras, elas oferecem esse crédito fácil para o consumidor, só que isso tem um preço. E esse preço é o preço do dinheiro, que são as taxas de juros altíssimas que a gente tem no Brasil. E cada vez mais o crédito fácil vem surgindo, né? Ontem mesmo, preparando a entrevista, chega um e-mail para mim, e esse e-mail era de uma operadora de telefonia, não vou falar o nome da operadora aqui, uma operadora de telefonia me oferecendo crédito de até 50 mil reais para eu tomar um empréstimo. Eu fiz uma simulação rápida. Se eu fizesse aquele empréstimo e pagasse no máximo de prestações, eu teria pago no final 115 mil. Pega 50, devolve 115. Então, as pessoas têm que ter cuidado com essa questão do parcelamento, que às vezes parece que cabe no bolso, mas você precisa calcular o total que você vai pagar para ter uma ideia. Agora, o professor falou sobre o Desenrola, e esse é um ponto importante, falar sobre essas políticas públicas. O Josias, da Bahia, perguntou: o Desenrola foca em famílias inadimplentes. Não seria interessante ter uma modalidade para evitar o inadimplemento antes de ele ocorrer? Agora, complementando com a pergunta aqui do Josias, que mandou uma pergunta para a gente da Bahia, professora Carla, eu queria que a senhora falasse sobre esse programa Desenrola. Já tivemos um primeiro programa. Os impactos são positivos? Como é que a senhora avalia esse programa e o que a senhora tem a dizer sobre ele para as pessoas que talvez estejam aí prontos para receber um novo Desenrola, que é o que o governo tem falado que deve lançar uma semana depois da gravação dessa nossa entrevista aqui pelo início de maio? Bom, eu vou pegar só um pontinho do Fábio e fazer um complemento, que é o seguinte. Nós tínhamos, no artigo 192 da Constituição Federal de 88, havia um limite de cobrança de juros, era 12% real, ou seja, você pegava a inflação do país e nenhuma instituição financeira poderia cobrar mais do que 12% de juros ao ano. E isto foi retirado totalmente da Constituição em 2003. Então, essa é a gênese do grande problema, porque a gente só chega nos 435% ao ano de taxa de juros no rotativo do cartão de crédito, como o Fábio falou, porque isso foi retirado lá atrás. Então, a pressão do sistema financeiro conseguiu retirar esse artigo da Constituição. Então, é importante lembrar isso. Então, os bancos, eles cobram literalmente o que eles querem. Para você conseguir provar que eles estão fazendo cobranças abusivas, você tem que entrar no sistema judiciário, que é outra complicação. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente pega o Desenrola número 1, ele teve mais ou menos, que foi em 2023, ele teve mais ou menos 50% do resultado esperado. Eu, particularmente, esperava um resultado melhor. Onde que aconteceu o grande problema? A dificuldade da população em entender como ele funcionava, porque ele tinha que ser feito pelo aplicativo do gov.br e não é todo mundo que tem essa facilidade e esse acesso. Lá dentro havia um curso, inclusive, de educação financeira embutido, porque quando você acessava, você tinha que fazer esse curso de educação financeira. Então, para esses 50% que conseguiram renegociar suas dívidas, foi um alívio, porque quando a gente tem uma família endividada ou inadimplente, que é o caso principal, o inadimplente, ele não dorme à noite. E o dinheiro serve para te dar sossego, não para infernizar a sua vida. Então, esse grupo que conseguiu resolver foi importante, mas o outro que não conseguiu ser atingido, esse foi o grande problema. E agora, quando a gente discute um novo Desenrola,
nós precisamos tomar cuidado com o planejamento, porque para você entrar num programa desse, você tem que ter aquela primeira folha com a caneta, com a consciência do quanto que você pode pagar por mês dessa prestação, porque é muito frustrante no meio do processo você não conseguir pagar. Então, minha primeira recomendação para quem vai entrar nesse novo desenrola, que ainda vai ser anunciado, é antes sentar, respirar e fazer uma conta básica para saber se consegue realizar aqueles pagamentos ou entrar nesse programa sabendo quanto que você consegue por mês. Essa é a primeira recomendação. E um pontinho, Cibele, rápido, naquela sua enquete primeira, que as pessoas, 92% estão imaginando que o custo de vida está maior e tudo, isto é uma realidade do mundo inteiro pós-pandemia. Bom, e falando em Cibele, a Cibele agora traz mais uma enquete. A gente vai trazer uma enquete com pergunta para o nosso economista-chefe, Fábio Bentes. Vamos lá, Cibele, com você. Nós perguntamos para as pessoas qual é o responsável, o maior vilão pelo endividamento do brasileiro hoje. E a maioria do nosso público que respondeu à enquete, 74%, acha que são os juros do cartão de crédito e do cheque especial. E aí eu vou trazer uma pergunta agora do Eduardo de Roraima sobre o cartão de crédito, né, que é o grande vilão aí para a maioria das pessoas. Como é que faz para sair do rotativo depois que já entrou? O ideal é não entrar, mas depois que já entrou, como é que se organiza para sair? Pois é, aí o esforço é enorme, Sibeli, para sair de uma dívida que rola uma taxa de juros exorbitante, como essa do cartão de crédito. Aliás, na nossa pesquisa, o cartão de crédito é o grande vilão, não só do endividamento, mas principalmente da inadimplência. Aliás, dado do Banco Central, sabia que metade do crédito no rotativo do cartão se encontra inadimplente nesse momento? Imagina uma inadimplência de 50%, é muita coisa. E aí a gente fica naquela questão, o que vem primeiro, né? A inadimplência por causa dos juros ou os juros por conta da inadimplência? Porque as instituições financeiras alegam que o juro é elevado por conta da inadimplência, né? Aí quando a gente sabe que na prática o que ocorre é o contrário. E aí a gente mergulha na enquete, na pergunta, com a seguinte recomendação. Parte dela, Sibeli, você até já adiantou, que é evitar esse crédito fácil, né? Todos nós, é um experimento fácil. A gente vai no centro de uma grande cidade brasileira, a gente vê lá no poste, dinheiro fácil, crédito fácil, ali não aparece a taxa de juros, né? É uma desinformação. Você tenta vender a facilidade e cria a dificuldade para o consumidor. Então, é algo comportamental, é pensar que a taxa de juros é um preço. Da mesma forma que a gente pesquisa o preço de um sapato, do alimento, de um telefone celular na internet, quando a gente vai tomar crédito, a gente tem que olhar o preço do dinheiro. E existem modalidades a taxa de juros é muito menor do que a do cartão de crédito. Só que o cartão de crédito é muito fácil. Cheque especial apareceu na enquete aí também. É aquele crédito fácil. E o que é fácil no mercado de crédito acaba sendo mais caro, especialmente num país como o nosso, onde o nível de educação financeira é muito baixo. Então, para quem já entrou no cartão de crédito, na dívida do cartão de crédito, é tentar trocar essa dívida. Está inadimplente? Entra num programa de negociação, troca por uma dívida mais barata, porque esse montante, essa rolagem, tende a ficar menos pesada, especialmente se essa dívida estiver rolando no rotativo do cartão de crédito. Então, uma forma que você tem, primeiro, de se proteger é evitar aquele hábito terrível, né, de pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito. Isso é um tiro no pé, né? O cartão de crédito, aliás, ele pode ser usado favoravelmente, né, por parte do consumidor. Quer dizer, você consegue manejar os seus recursos, administrar os seus recursos ao longo do mês e casar pagamento da fatura perto do salário, mas qualquer economista, aliás, não precisa nem ser economista, né? Vai dar como regra de bolso, uma regra bastante segura para o brasileiro. Antes de você começar a gastar o seu salário no mês, muda de postura, tenta reservar 5%, 10% da sua renda. Por que isso é importante? Porque evita o superendividamento e dá poder de barganha para você na hora que você vai comprar um produto no comércio, na hora que você vai consumir um serviço. Quando você está com dinheiro à vista,
Quem nunca passou por isso? Olha, eu te dou um desconto. Isso ajuda a proteger o seu dinheiro, repito, especialmente no país que cobra a segunda maior taxa de juro real do mundo, que é o Brasil. Então, isso é importante para o mundo inteiro. Se é importante para o mundo inteiro, aqui é fundamental para manter o orçamento equilibrado e evitar situações como essa que o nosso espectador colocou. Isso passa pela questão da educação financeira e o crédito fácil, a gente sempre, às vezes, vale a pena recorrer a alguns ditos populares, né? Então, assim, nada vem de graça, né? Não existe almoço grátis, né? Ou, como diria Chico Buarque, nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça, né? Agora, vamos falar, seguindo nesse mesmo caminho, o economista, o senhor Fábio Bentes já falou um pouco aqui sobre essa questão de planejamento. Ao invés de começar o seu salário gastando, né, consumindo, faz ali uma reserva. Primeiro paga as contas do mês, aquelas contas que você tem que pagar, energia, o aluguel, plano de saúde. Primeiro tira essas despesas que já estão fazendo parte do seu dia a dia, do seu mês, já faz parte do seu salário. Aí depois saber o quanto se pode consumir. Professora, educação financeira. Várias pessoas mandaram mensagem para a gente. Matheus, do Rio de Janeiro, Davi, do Amazonas, Natália, do Pará, Rosiclei, de São Paulo. Eu vou pegar aqui a do Matheus, porque serão 4 perguntas. Acredito que o papel do planejamento financeiro deveria ser mais difundido na mídia e uma disciplina obrigatória no ensino fundamental. Tem projeto de lei aqui no Senado, tem projeto de lei no Senado para que a educação financeira faça parte do currículo escolar, inclusive do ensino básico. Professora, seguindo essa pergunta ali, como é que a pessoa faz para não entrar no rotativo, para sair do rotativo? Vamos falar um pouco de educação financeira, de planejamento, que a senhora traz aqui para nossos ouvintes e ouvintes. Bom, é importante a gente lembrar que se eu não tive aula de educação financeira na escola, se você também não teve, é porque nós tínhamos um processo inflacionário no país antes do Plano Real. O Plano Real começou em 1994, já fizemos aí 32 anos de Plano Real. Nós chegamos a ter 2.500% de inflação num ano. 2.500% de inflação no ano. Isso você não tem como ensinar absolutamente nada, nem professor para ensinar nada nessa realidade. Então, hoje em dia, nós já temos a disciplina de matemática financeira em várias escolas para pensar o planejamento. Algumas entram como matéria eletiva. Então, é importante que você também pesquise na escola do seu filho, porque isso são para escolas públicas e privadas, se eles já implementaram isso de dar aula de matemática financeira, mas é mais direcionado para educação financeira. Esse conceito de educação financeira é muito importante. A criança tem que aprender desde cedo que aquela luz que ela sai do quarto e deixa acesa tem um custo para isso. E isso pode ajudar a família como um todo. Então, essa é uma explicação um pouquinho para a gente entender, né, por que nós não tivemos e agora isso já tem. A estabilidade monetária nossa faz toda a diferença. Então, essa é a primeira questão para a gente entender. Outra coisa, a gente precisa procurar sempre ajuda, procurar. Nós temos vários locais e várias instituições que organizam essa questão da educação financeira, que podem te dar orientações, onde você pode estudar a respeito, né? Eu só faria uma recomendação, tomar um pouco de cuidado com esses influencers de YouTube aí da vida, que acabam vendendo um monte de coisa. Você não precisa disso. A gente precisa ter um entendimento melhor da diferença entre as nossas necessidades e os nossos desejos. Como muito bem disse o Fábio, desejo todo mundo tem, nós temos vários, mas essa é a grande diferença. E a gente precisa também tirar um pouco da influência da mídia, principalmente das redes sociais. Hoje em dia, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, você tem na sua palma da mão um algoritmo com um bombardeio de consumo dizendo, aponta o QR Code, arrasta para cima, clica aqui, compre agora. Então, esse é um bombardeio, isso não existia
há 20 anos atrás. Nós não tínhamos essa realidade. Hoje em dia você tem influencers dizendo que se você não parcelar, você não consegue ter nada na vida. Então, assim, nós precisamos fazer uma separação mental, inclusive, das redes sociais, porque elas contaminam a vida, como se você tivesse que passar a tua vida para ter um status específico completamente diferente da sua realidade. Só que, no fundo, quem vai perder o sono é quem está inadimplente, tentando, muitas vezes, alcançar algo que é inatingível. Então, eu acho que essas considerações, elas são muito importantes. Cibele, que está sempre com as redes aí, eu acho que ela também tem esse complemento, mas a gente precisa começar a separar a fantasia da rede social, que ela vem de fragmentos de vidas perfeitas, com a nossa realidade. E nós vamos dar sequência aqui a essa conversa sobre educação financeira. Vamos falar sobre isso também, continuar falando um pouco sobre isso com o economista Fábio Bentes. Nós vamos fazer um breve encerramento aqui na TV, mas continuamos nas redes sociais. Então, você que acompanha a gente pelo YouTube, TikTok, pelo Quai, pelo Facebook, pelo X, continuem com a gente, porque o assunto vai continuar e agora a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão da educação financeira, que é tão importante para resolver esse problema de endividamento e principalmente de inadimplência, porque ninguém merece perder o sono por falta de dinheiro. A Cidade Maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O governo de Pernambuco autorizou em dezembro o início das obras do Arco Viário Metropolitano, que vai ligar a BR-232 em Moreno à BR-101 no Cabo de Santo Agostinho. O investimento promete deslocamentos mais rápidos, encurtando distâncias. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa obra, além de moradia, saneamento, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado de hoje é o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco. Bem-vindo, senador. Muito obrigado. Estamos aqui para conversar sobre os grandes projetos de Pernambuco. Senador, como eu disse na abertura do programa, foi autorizado no ano passado o trecho sul do Arco Metropolitano. São aproximadamente 25 quilômetros e um investimento de mais de 630 milhões de reais. Como que o senhor acredita que essa obra vai impactar na qualidade de vida de quem vive e de quem trabalha na região metropolitana de Recife? A região metropolitana do Recife cresce de uma forma
em termos de progressão geométrica. São muitas as atividades econômicas que têm se instalado nesse território. E, portanto, nós que temos uma vocação logística, nós estamos recepcionando essas grandes empresas, mas com gargalos. Hoje, a grande ligação entre o norte e o sul de Pernambuco, dentro do território metropolitano, é a BR-101. A BR-101, não só no Recife, mas em outros estados, ela foi engolida, no bom sentido, pela área urbana da cidade. Então, essas vias, que eram vias de grande porte e vias mais destinadas à questão logística de transporte de carga, terminou se transformando em vias urbanas e até, eu diria, em vias locais. Nós temos o Porto de Suape, no litoral sul de Pernambuco, e nós temos grandes empresas como a Fiat Chrysler no norte. Eu diria, a maior indústria do grupo Fiat Chrysler no país. E isso, naturalmente, faz exigir que nós tenhamos uma capacidade logística para fazer com que aquilo que e que nós temos eficiência de produzir nas indústrias, nas plantas, nós possamos fazer com que esses produtos possam escoar com mais facilidade dentro do processo de intermodalidade. E essa via metropolitana, ela vem responder a essa necessidade. Então, a governadora Raquel Lira, ela, ao fazer, inclusive, eu diria, essa obra, que é um sonho acalentado já por muitos, ela vem a atender a uma situação, inclusive, já instalada. Nós temos problemas muito graves nos deslocamentos na BR-101, sul e norte. E aí, essa obra, que é uma obra extremamente estruturadora, eu diria, inclusive, que é a obra mais estruturadora em termos de estrada, de recapacitação da nossa malha viária, depois da duplicação e restauração da BR-232 entre Recife, Caruaru e São Caetano, na espinha dorsal do estado. Ela vai nos servir como uma estrada transversal. Nós temos vias radiais e vias perimetrais. Eu diria que esse arco tem uma vocação de ser a quinta via perimetral da cidade, que um dia a BR-101 pôde exercer essa atividade e até hoje exerce. Quando esse arco estiver pronto, nós teremos uma nova condição de logística, de eficiência, de escoar a produção, quer do litoral norte, quer do litoral sul. Porque é importante lembrar que Suape não só recepciona os produtos, Suape também recebe via cabotagem um volume imenso de produtos que precisa distribuir para a região Nordeste. E a partir disso, nós teremos uma via que vai irrigar, facilitar e permitir que nós tenhamos mais eficiência nessa área de transporte, nessa área de fazer com que o que está sendo produzido possa sair e os insumos que precisam chegar possam também serem bem recepcionados a tempo e hora nas plantas industriais. O senhor mencionou Suape, mencionou também eficiência no escoamento de produção. O Porto de Suape recebeu o primeiro terminal de contêineres 100% eletrificado da América Latina. A gente tem mais informações aqui na tela a respeito. Então, ele amplia a capacidade logística em mais de 50%,
um investimento inicial acima de 2 bilhões de reais, equipamentos elétricos, só de equipamentos elétricos, 241 milhões, e operação desse terminal prevista para o segundo semestre desse ano já, senador. Qual o impacto desse terminal 100% elétrico, primeiro da América Latina, para o seu estado de Pernambuco? É muito importante. Suape está completando esse ano 48 anos. É um porto natural. Eu tive a oportunidade, enquanto secretário de Estado, de fazer os berços internos, porque Suape só funcionava mais como porto externo. E nós conseguimos fazer com que fosse instalado o porto interno de Suape. A partir daí, Suape pôde receber mais grandes empreendimentos. E nós temos, na verdade, um porto industrial, porque nós temos um polo industrial que está distribuído não só nas proximidades mais chegadas de Suape, como em alguns municípios vizinhos. Suape está a 800 quilômetros das principais capitais do Nordeste e a 8 horas das grandes rotas de navios. Suape bate todos os anos recordes na área de containers. E o que é que acontece? Quando nós temos um equipamento mais eficiente, nós terminamos por fazer com que o tempo do navio ancorado no porto, ele seja menor. O navio, na verdade, o tempo dele é remunerado em dólar. Quando nós temos a capacidade de fazer com que haja mais eficiência e segurança, nós vamos ter uma condição de crescimento do volume de containers e de outros produtos que chegam e saem de Suape. É um grande ganho. Suape, mais uma vez, inova. Suape é um modelo de porto para outros portos do país e que vem crescendo muito. Nós temos grandes empresas chegando em Suape, nós temos uma refinaria de petróleo em Suape, nós temos grandes empresas de outros setores que estão dentro do território de Suape, como falei, até mesmo atravessando a fronteira de Suape. Portanto, nós temos uma condição de uma infraestrutura fabulosa. E Suape vai receber mais adiante a ligação com a Transnordestina, que é exatamente uma ferrovia que ligará o seu porto ao porto de Pecém e ao nordeste do Piauí e do Maranhão, fazendo com que nós tenhamos uma capacidade de logística, claro, com intermodalidades, nós estamos falando de cabotagem, do transporte ferroviário, do transporte rodoviário, fazendo com que Suape tenha um grande e fabuloso salto, eu diria nem só no país, mas eu diria no mundo, em termos de porto, de exportação e importação de mercadoria e de distribuição para todo o Nordeste. Senador, ainda em logística, rodovias, eficiência do Estado, em fevereiro foi publicado o edital de licitação de um viaduto na altura do quilômetro 84 da BR-101, que é o chamado viaduto da Vitarella, um dos trechos mais complexos em termos de rodovias no país. Como que o senhor vem atuando para realizar esse projeto? Esse projeto ele é de suma importância. O que é que nós temos basicamente nesse projeto? Ele está na BR-101 Sul, na saída para o porto de Suape. E quando a BR-101 ela foi duplicada e até foi mudado um pouco o seu roteiro, o seu desenho, nós ficamos com um gargalo, que foi piorando ano a ano em função de novas indústrias e até do crescimento dos veículos que circulam. Para se ter uma ideia, nós temos hoje em Pernambuco cerca de 17 mil veículos novos matriculados, de diferentes perfis. Fora
aqueles veículos que chegam, os que já estão lá instalados, a frota instalada, e os que chegam de outros estados para fazer com que a logística possa ocorrer. Este é um local de grande conflito na área de circulação, criando acidentes e deseconomias de toda a natureza. Portanto, a partir deste viaduto, cuja licitação já ocorreu, já tem uma vencedora, uma empresa vencedora, e já tem um recurso garantido, nós possamos, antes de terminar o primeiro semestre, ter a condição de dar ordem de serviço. Foi muito interessante essa obra, porque foi uma obra em que nós tivemos a participação de muitos agentes. O empresariado pernambucano pagou o projeto de engenharia, fez a doação deste projeto ao DENIT, o DENIT recepcionou esses projetos e, a partir daí, fez a análise de aprovação dentro, claro, de seu caderno de exigências, e, a partir disso, a licitação já ocorreu e, com isso, está sendo analisadas as propostas, o recurso está garantido e nós vamos ter esse viaduto, se Deus quiser, pronto para atender uma situação, como falei na nossa conversa anterior, numa situação já instalada. Senador, o senhor contribuiu para a liberação de uma operação de crédito que financia o programa Promorar no Recife. É um programa de requalificação urbana que atende principalmente áreas de vulnerabilidade. Quais têm sido os resultados desse investimento? O Recife é um território difícil. É um território roubado ao mar, por sua parte, com muitos aterros. Um território também que recebeu muita gente sem um planejamento. Eram pessoas que vinham de outros estados, do ponto de vista histórico, de quadras passadas, para tentar uma vida nova nesse território. É um território que tem 99 canais, é muito segregado. Então, o Recife, ele tinha a necessidade de performar, porque ao tempo em que ele é muito baixo, ele está, por causa dos aterros, um pouco acima do nível do mar, mas quando a maré sobe, nós temos problemas nas áreas de restinga, enfim, a gente tem algumas inundações, e também existe um maciço arrodeando a cidade. Essas pessoas que chegaram aqui, elas foram se localizando de uma forma muito improvisada. E aí ficou um passivo muito grande. E esses recursos do qual eu fui relator, o empréstimo do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, eu fui relator e consegui aprovar, ele veio exatamente para cuidar dessa parte urbana, não só de habitação, como também de encostas, como também de galerias pluviais, enfim. É um projeto assim muito ousado para a cidade, exatamente para vir a socorrer uma situação e um passivo que está lá há muitos e muitos anos. Esse recurso foi um recurso que a Prefeitura do Recife já recepcionou, já recebeu e vem desenvolvendo obras dentro desse escopo que eu falei. Extremamente importante, não irá quitar todas as nossas necessidades na cidade do Recife, mas, com certeza, é um grande avanço. Outra proposta de relatoria do senhor foi o pedido de empréstimo aprovado pelo Senado no ano passado de 90 milhões de dólares junto ao BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, para financiar obras de saneamento, principalmente em zonas rurais de Pernambuco. Como que tem sido o resultado dessa proposta? Pernambuco tem no seu agreste, na região agrestina, o território onde nós temos o pior balanço hídrico do país. O solo não tem bacia sedimentar, ele é só cristalino. Nós não encontramos água quando perfuramos poços. Então, nós temos uma solução, que é a solução possível, que é a chamada transposição de bacias. É quando a gente
vai buscar água em algumas bacias hidrográficas e faz com que essas águas, através de adutoras, possam servir a este território. Eu fui relator, aprovei esse projeto, esse financiamento, mas também aprovei um outro projeto de grande magnitude, que foi para a Companhia de Abastecimento do Estado, em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Por quê? Porque lá nós temos problemas de abastecimento d'água. Quando nós falamos de abastecimento d'água, a gente tem a produção, a gente tem o tratamento, a gente tem a remessa da água tratada e nós temos o ciclo da distribuição da água. Então, é um ciclo longo. Às vezes você resolve a chegada da água, você tem as reservas, mas você não tem a capacidade de tratá-las devidamente. Feito o tratamento, se nós, vamos dizer, conquistamos essa condição, em seguida, a adutora de água tratada sai em direção às cidades, mas encontra um grande desafio, que é a distribuição dessa água nos bairros da cidade. Então, muitas vezes você tem a água, você tem o tratamento da água, você chega próximo à cidade, mas de repente a água não está na torneira. Esses recursos foram recursos exatamente para permitir que esta cadeia pudesse ser mais eficiente. A governadora Raquel Lira, ela fez um ato extremamente ousado, sofisticado, mas extremamente acertado, porque ela promoveu uma licitação com parceiros privados e de grande sucesso, recentemente, em que a responsabilidade com a reserva da água, com o tratamento da água, fica sob os cuidados do Estado de Pernambuco, portanto a companhia continua pública, mas a questão da distribuição, chegar na ponta com a água, fica uma responsabilidade do parceiro privado. Então, com isso, nós vamos ter um investimento em torno de 20 bilhões de reais, que fará com que as pessoas que hoje passam por racionamento e também tenham dificuldade até mesmo de receber regularmente a água, seja até pior do que o racionamento, possa ter a regularização do abastecimento desse bem tão precioso para as vidas humanas. Então, essa operação de 90 milhões de dólares teria sido um pontapé inicial ou uma complementação desse valor maior que o senhor mencionou? É porque, na verdade, são situações diferentes. Você tem a área rural e tem a área urbana. Então, esses investimentos que falei por último, eles estavam destinados mais à área urbana, mas a questão rural precisava ser atendida. E esse financiamento foi exatamente para chegar a essas áreas rurais. E é uma coisa que o governo de Pernambuco está desenvolvendo de forma objetiva, clara e já com grandes resultados. Outros municípios beneficiados com investimentos de recursos internacionais, mais especificamente do Banco de Desenvolvimento da América Latina, e também que o senhor teve participação, são Camaragibe e Olinda. Conta pra gente sobre esses municípios beneficiados. São municípios vizinhos da cidade do Recife e são municípios muito sofridos, que têm uma população com a faixa de renda muito baixa. E essas pessoas são desafortunados com relação à questão da infraestrutura. Quando, por exemplo, nós temos pluviometrias muito altas, quando nós temos a combinação da pluviometria com a maré alta, então nós temos muitas dificuldades, porque essas pessoas elas foram chegando, e eu diria até se amontoando em regiões muito acidentadas, e isso faz com que elas fiquem muito vulneráveis. Então nós acompanhamos junto ao Ministério do Planejamento, a habilitação do município de Camaragibe
que já foi habilitada, que já recebeu a autorização do empréstimo. O processo hoje está na Procuradoria da Fazenda Nacional e no Tesouro Nacional, para que possa ir à Casa Civil da Presidência da República, para que a autorização do aval da União, porque é um empréstimo internacional, possa ser autorizado pelo Senado e certamente eu serei o relator. Eu fui o relator de todas as operações de crédito solicitadas, quer pelo governo de Pernambuco, quer por municípios como Camaragibe e como Olinda. Senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da TV Alep, TV Assembleia Legislativa de Pernambuco. Vamos à tela. Senador, Pernambuco tem uma marca triste, tem uma estatística triste referente à violência contra as mulheres. Eu queria saber como é que o mandato do senhor atua e como é que essa casa, o Senado, atua no sentido de fortalecer as políticas públicas para enfrentar essa questão do feminicídio e das diversas violências contra a mulher. Aimone, eu acho que é uma pergunta extremamente importante. Isso nós vamos identificar nas grandes regiões urbanas do país. Isso não é uma situação só do Recife. Isso é uma questão de uma política pública, é uma cultura que precisa ser desenvolvida com relação ao todo do país, mas Pernambuco faz a sua parte. Inclusive porque nós temos uma governadora mulher, que tem uma sensibilidade muito grande exatamente nessa questão do feminicídio. Então, ela tem estabelecido programas muito eficazes com relação a isso. Vai desde a questão de coibir de forma intimidativa, porque o efetivo da Polícia Militar cresceu de uma forma muito significativa, né? Muito forte. Nós temos aí mais de 2.000 novos policiais nas ruas e existem centros onde se faz o monitoramento dessa questão da violência contra a mulher. Então, a governadora, ela vem focando, até porque, como falei há pouco, está na pele. Ela, como mulher, ela tem a perfeita compreensão dessa violência, que ela não é só física. Essa violência tem um efeito moral muito grande. E é uma violência que, muitas vezes, contamina a família. E, portanto, ela tem tido um foco muito grande nisso. Agora, é importante colocar que é preciso uma política pública, porque os governadores sozinhos que estão voltados a esse tipo de problema e estão encontrando saídas para coibir que isso ocorra, precisam estar atendidos por uma política nacional que possa, vamos dizer, lastrear este trabalho que está sendo feito, porque não é só em Pernambuco, isso você encontra em todos os estados do país. Então é preciso muita responsabilidade de nós termos um planejamento e uma política pública muito voltada pelo governo federal. Nós estamos, inclusive, apreciando uma parte de uma proposta que saiu da Câmara agora e está chegando no Senado, em que nós precisamos aprovar para que o presidente da República venha sancionar. Senador Fernando Dueire, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu agradeço muito a oportunidade e aproveito para abraçar a todos que estão nessa grande audiência que tem a TV Senado. Obrigado. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo. A cidade maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho.
Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e, ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então, hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de ir além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente! Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você já sentiu que o seu celular parece estar lendo o seu pensamento? Antes mesmo de pesquisar, ele já mostra algo do seu interesse. Ou já se perguntou por que certas notícias parecem perseguir você na rede social?
por trás de cada clique existe uma lógica invisível que molda o que vemos, o que compramos e até em quem votamos. Hoje vamos entender o que está por trás dos algoritmos e também dos aplicativos de inteligência artificial. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o serviço oficial de combate à desinformação do Senado. E hoje a gente recebe o antropólogo e professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, Davi Nemer. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao Cidadania. Olá, Sara, é um prazer imenso estar aqui com você. Professor, vamos começar, entendendo o que é o algoritmo e como é que eles são programados, como é que eles são atualizados, que a gente fica assim, muita gente fala algoritmo, 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 né? Tem como a gente saber o que o algoritmo decide, que a gente vai ver aqui no nosso feed? Olha, Sara, o algoritmo, ele é um conjunto de regras e instruções que orienta decisões automatizadas, né? Por exemplo, são as decisões e as regras que vão decidir o que vai aparecer no seu feed. É um código que determina exatamente como que um software, um programa de computador, uma rede social vai se comportar. Eles são programados pelos cientistas da computação, engenheiros, mas hoje muitos também são treinados com grandes volumes de dados. Tudo que a gente produz de dados nas redes sociais ajuda também a treinar, a orientar esse conjunto de regras. Ou seja, não segue mais só regras fixas, eles aprendem padrões. E sobre ser uma caixa preta, sim, porque a gente só sabe o que entra nesses algoritmos e o que sai. A gente nunca sabe exatamente o que acontece ali dentro. E isso não é uma regra em geral. As empresas, às vezes, decidem em torná-las opacas justamente por se entender que o algoritmo, por ser o coração ali de uma rede social, da empresa, a parte mais importante, então querem proteger como se fosse um segredo de negócio, Então, isso é muito feito, às vezes, por complexidade técnica, quanto também por decisões das empresas. Tá certo, professor. Mas, assim, o que a gente percebe? O algoritmo nem sempre está entregando para a gente ali um conteúdo verídico, uma boa postagem, A gente percebe que muitas vezes ele está entregando o que desperta a nossa raiva, a nossa fúria, Eu fico brava ali quando eu vejo aquela postagem e parece que quanto mais aquilo ali desperta uma raiva, um ódio, sabe? Uma frustração, parece que mais ele vai entregar esse tipo de conteúdo. A lógica é para a gente continuar na rede social, é isso? É isso, as plataformas são estruturadas para maximizar tempo de tela e interação. E o que mais gera isso tende a ser conteúdos emocionais, polarizador ou controverso. Não necessariamente algo verdadeiro ou de qualidade, E, infelizmente, dentro desse entendimento de conteúdo que gera uma comoção, que tende a ser emocional, o que mais prende é o emocional negativo. Por isso que conteúdos que geram raiva, ansiedade, o que tendem o que é priorizado pelos algoritmos para mostrar no feed de todo mundo, sabendo que isso é o que a gente vai interagir, seja curtindo, seja comentando, protestando ali ou compartilhando com uma outra pessoa. Então, essencialmente, não quer dizer que o algoritmo queira mentir, mas ele amplifica aquilo que a plataforma melhor tem, de melhor dentro dessa lógica, ou seja, que é para amplificar o engajamento. E, infelizmente, a mentira é algo que engaja bastante. Certamente, professor. O senhor falou da questão emocional, E uma das táticas que a gente tem da desinformação é justamente aqueles conteúdos que mexem com a nossa emoção.
principalmente com a raiva, né? Com a fúria, com aquela indignação, com aquela revolta ali, né, professor? Mas isso vale, pessoal, né? O professor pode explicar melhor para tudo, assim. Primeiro, o pão com ovo faz mal. Agora o ovo faz mal. Agora não faz mais mal. O pão francês fazia mal. Aí não faz mal. Aí é Coca-Cola sem açúcar, é refrigerante com açúcar. Então, assim, se você bem perceber, não é só para assunto político, né? É para qualquer coisa. Você caminha para o time que gosta e o time que não gosta, né, professor? E isso não é uma novidade tampouco das redes sociais, né? Isso a gente vê muito em jornais impressos, em livros, tudo que carrega informação vai se ter essa estratégia para que se venda mais jornal, se venda mais livros, se venda mais, né, conteúdo. E as redes sociais, novamente, elas não são diferentes, elas vão priorizar esse tipo de conteúdo justamente para otimizar o que a gente chama da economia da atenção, ou seja, ao se ter o conteúdo que as pessoas vão mais engajar, novamente, que vai gerar essa comoção negativa, já que é da natureza humana engajar com esse tipo de conteúdo, mais tempo a gente vai passar nessa plataforma. E aí a empresa que é dona dessa plataforma, que geralmente são as Big Techs, a Big Tech vai chegar e falar, olha, vai chegar para o anunciante, se você anunciar na minha plataforma, você vai ser visto por X número de pessoas, porque a minha plataforma prende essas pessoas ao máximo ali. Então, sua marca vai ser vista por muita gente por muito tempo. Então, é essa a grande economia da atenção que tanto se fala, que as redes sociais tentam otimizar ao máximo, ou seja, prender a gente justamente para que a gente possa consumir os anúncios, porque esses anúncios são feitos por empresas que vão pagar as redes sociais, as zonas das redes sociais, para ter sua marca ali exposta. Então, essa é a grande dinâmica dessa economia da atenção. Então, o algoritmo, infelizmente, vai priorizar conteúdos que não são necessariamente verdadeiros, saudáveis, né? Pelo contrário, tentem amplificar mais desinformação, mais informação que a gente chama de junk food, né? De informação fast food que não faz bem, justamente porque é o que prende a nossa atenção. E ao prender, a gente vai ver o anúncio e de repente consumir ali. Então, é preciso quebrar esse ciclo, né? Mas aí, diante, né, desse desafio, o algoritmo primeiro me mostra o que me frustra, o que me revolta, mas ao mesmo tempo ele também pode estar me mostrando um viés, um preconceito, algo ali que, assim, de quem está programando, né? Como que é isso? Sim, não existe neutralidade em nenhuma tecnologia. Isso é uma questão que já foi muito debatida no campo da antropologia da tecnologia, no campo da ciência, tecnologia e sociedade, ou seja, não existe uma tecnologia, uma rede social que seja neutra. Os algoritmos, ou seja, como a gente explicou, nessas regras que vão ditar como cada rede social se comporta, esses algoritmos carregam os vieses dos dados com que foram treinados, né, e das decisões humanas envolvidas ali no seu desenvolvimento, no seu design. Então, se a sociedade ela é desigual, os dados que são produzidos por essa sociedade, eles vão refletir essa desigualdade. E o sistema tende a reproduzir e até mesmo intensificar essas desigualdades. Mas aí falando em desigualdade, porque o senhor, né, o senhor tem estudos, né, a tecnologia do oprimido, o senhor tem estudado, tem esse foco de como que a tecnologia, como é que ela é usada ali nas periferias, por exemplo, né? E depois de tanto estudar e ir a campo, o senhor percebe o quê? Ele está elevando ou ele está oprimindo ainda mais? Ele está dando oportunidades, ele está dando prosperidade ou ele acaba oprimindo mais, né? Olha só, é possível ver trabalhando de tudo.
Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. Passamos à lista de oradores. Convido para ocupar a tribuna o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Por 20 minutos, senador. Muitíssimo obrigado, minha querida irmã, senadora Damares Alves, do Distrito Federal. Obrigado pela sua disponibilidade em ter vindo aqui nessa sexta-feira, a sua pontualidade de sempre. Eu queria também agradecer ao presidente desta casa, presidente Davi Alcolumbre, pela cortesia de abrir uma sessão, de autorizar essa abertura dessa sessão. Sexta-feira não estávamos tendo essa oportunidade e eu conversei com ele, ele autorizou. Quero agradecer ao Danilo também, nosso secretário-geral da mesa. Senhora presidente, quando a senhora foi em Fortaleza, a senhora já foi várias vezes, né? E antes mesmo de ser a brilhante senadora do Distrito Federal e do Brasil, que a senhora o é, mas a senhora foi algumas vezes por movimentos da vida, da paz. Nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos lá na Terra da Luz. E essa capital nacional da vida, que vai ser um dia, ela está sob ataque. Hoje, a cidade amanheceu, a capital, que fez 300 anos, na segunda-feira, agora, inclusive o plenário do Senado fez uma homenagem lindíssima aqui. A gente foi surpreendido com granadas, nuvem de fumaça, casas atingidas com o Comando Vermelho usando drone para ataques em Fortaleza. Drone. Não, a gente assiste com muita preocupação o que está acontecendo no mundo, né? Essa questão aí da guerra, tanto um pouco mais antiga, preocupante. A senhora, inclusive, foi lá visitar a Ucrânia, essa questão da Rússia com a Ucrânia. Agora, no Oriente Médio, Estados Unidos, Israel, contra o Irã. Toda essa preocupação que a gente está tendo e vendo a tecnologia de drone para lá, drone para cá, e a gente fica assim, aqui o crime organizado, aqui pertinho, na capital tricentenária de Fortaleza, usando drone também, granada. Olha a que ponto nós chegamos. 3 suspeitos foram presos em flagrante, sendo um homem e 2 mulheres. Uma das capturadas foi solta em audiência de custódia, para variar, né? Então, você tem aqui telhados quebrados, estilhaços no quintal de casa. Moradores de diversos bairros de Fortaleza se depararam com essa cena nos últimos dias, após sofrerem diretamente consequência dos ataques da facção criminosa. As ações tinham como alvo territórios em que ainda são controlados por outro grupo criminoso, um grupo rival, que eu não vou falar o nome para não dar propaganda, não devia nem ter falado o primeiro. Mas os bairros atingidos são Passaré, que fica perto do Castelão, ali, o bairro do Castelão, onde tem um estádio de Copa do Mundo, José de Alencar, Curió e Barroso. Então, nós tivemos drones sendo usados nesses bairros aí com bombas. Gente, é grave essa situação da Terra da Luz. E a gente vê, senadora Damares, assim, eu espero muita sabedoria do meu povo, porque a gente vê os discursos aí de políticos dizendo que vão salvar o Ceará, que tem que se unir para salvar o Ceará. Esses mesmos políticos que estão há décadas, que colocaram o PT no Ceará, que agora querem se juntar com políticos profissionais da direita, que se dizem de direita, vamos falar assim,
conservadores que se dizem, para salvar o Ceará. Vai enganar quem? Salvar o quê? Todo mundo viu no passado recente os piscinões que se tinha aí de pessoas nos corredores, nos hospitais de Fortaleza, no Hospital Geral. Vem falar de salvar? Pô, usa a tua palavra então. Eu fico muito assim, estarrecido com essa hipocrisia, sabe? Pensa que vai enganar a população. Tem gente que não vai ser enganado nisso não, tá? Mas, senhora presidente, me parece que a semana passada, a semana que vem, que vamos ter um feriado do dia 21 de abril, inclusive é aniversário da sua cidade, da nossa capital federal, nós não vamos ter sessão durante toda a semana, né? Nem sessões aqui no plenário, não vamos ter sessões nem de votação e nem sessão de discurso. Então, eu vou aproveitar os minutos que me faltam. Discursos que eu faria na semana que vem, eu vou fazer agora. Porque o Brasil está precisando, cada vez mais, que a gente entregue a verdade para o cidadão de bem. Os valores estão invertidos, todo mundo está vendo. Mas nós estamos aqui, e pouca gente sabe disso, através do voto popular, eu pelo Ceará, a senhora pelo Distrito Federal, muitos colegas aqui dos outros estados e tudo, mas nós estamos aqui eleitos diretamente pelo povo para fazer leis, para fiscalizar o executivo. E estamos encontrando dificuldades para fazer o nosso trabalho. Cada vez mais nós estamos sendo, quando eu digo nós, a Casa Revisora da República, o Senado, que eu tenho muita honra de estar aqui, com todos esses problemas, com a omissão que a gente vê de atitudes. O Brasil não era para estar passando por esse caos, por essa insegurança jurídica. Tudo a gente está vendo por omissão do Senado. O pessoal gosta de colocar a culpa no STF, mas primeiro tem que entender que o STF só está fazendo o que está fazendo, mandando e desmandando, rasgando a Constituição. Alguns ministros, a instituição é muito importante, é fundamental para a nossa democracia, eu não tenho dúvida, é um pilar. Mas alguns ministros só fazem o que fazem, só abusam por causa dessa casa que não se manifesta, porque a solução está aqui, segundo a Constituição Federal, que é o afastamento de ministros em eventuais crimes de responsabilidade. É o Senado Federal que pode investigar e afastar. Agora, você que está nos assistindo, nos ouvindo nessa sexta-feira, 17 de abril de 2026, você tem noção de quanto é que ganha um senador da República? Líquido. Ele ganha R$33 mil. Nós ganhamos R$33 mil. É um salário maravilhoso, não é? É. Fora isso, tem uma estrutura fantástica de assessoria, de verba de gabinete, de carro com motorista, de apartamento funcional, de plano de saúde vitalício. Tudo isso pago por você. Você precisa saber isso. É transparência. Está lá no portal, inclusive, mas muita gente não vai atrás de saber. Não quero nem entrar nessa questão. Eu quero apenas dizer que a gente não está podendo exercer aqui mais as nossas prerrogativas. Aí fica a pergunta. Ou a gente se levanta para podermos exercer plenamente o nosso mandato, ou para o que adianta estar aqui, você pagando o custo? Não é uma pergunta lógica isso? Eu quero dizer isso para que a população tome consciência que até senador da República, já tivemos um que estava com a tornozeleira eletrônica. Ah, você acha que foi por roubo? Por corrupção? Não. Não. Foi por denúncias contra ministro do Supremo. Foi exatamente retaliação. Agora, essa semana, que se encerra daqui a amanhã, né? Nós temos um outro senador, Alessandro Vieira, sendo, aí sim, atacado.
não é mais nem ameaçado, ele já foi acuado. Quer dizer, você só é acuado quando você aceita. Ele não, ele está resistindo, e tem o meu apoio. Mas é importante que toda a casa abraçasse. Por mais que a gente possa ter divergências políticas e ideológicas do senador, mas ele tem o direito. O ataque não foi a ele, eu peço desculpa, não foi. Foi à casa. Foi a nossa imunidade para fazer o trabalho que você merece, para não ter medo de colocar o que tem que colocar. Nós estamos em tempos de censura, de perseguição. Todo mundo está vendo, presos políticos em pleno século XXI no Brasil. Já dizia o patrono dessa casa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Contra ela não há quem recorrer. O Rui Barbosa, nordestino como eu. Mas o senador Alessandro recebeu uma representação do ministro Gilmar Mendes, pelo relatório que ele fez, um trabalho legislativo que ele fez na CPI do crime organizado. Gente, se a gente não pode trabalhar, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se o Senado não vai defender, mas não é só a advocacia do Senado, não. Eu acho que são todos, começar pelo presidente da casa, que eu falei, inclusive, para ele aqui, publicamente, o senhor tem que dar uma manifestação firme, em defesa da casa, porque é mais um ataque. Não é crítica, não, porque hoje em dia se muda tudo, né? Quando você critica alguém, a pessoa, os líderes hoje, os poderosos de plantão, eles dizem que estão sendo atacados quando você critica. Mas ataque mesmo, com todas as letras, foi o que aconteceu com o senador Alessandro, foi o que aconteceu com essa casa essa semana. Ameaçando de cassar o mandato dele, por fazer um relatório técnico dentro das convicções dele. Ele foi eleito pelo povo de Sergipe, gente, sua terra. Vale ressaltar, mais uma vez, um dos artigos mais sucintos, objetivos e contundentes da Constituição, que não abre quaisquer brechas para possíveis interpretações, gente. É o artigo 53. Sabe o que é que tem nele? Da nossa Constituição. Abro aspas. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Fecho aspas. Dá para você ter outra derivação disso aqui? Gente, se isso está acontecendo com o senador da República, está sendo ameaçado porque ele trabalha, pelo trabalho dele, pelo que ele fala. Tu imagina você, brasileiro que está nos ouvindo. Olha como a nossa democracia ruiu. É inacreditável, mas o senador Vieira foi atacado e ameaçado duplamente por 2 ministros do Supremo com um processo por abuso de autoridade e outro sobre inegibilidade. Qual o crime cometido pelo senador? Simplesmente cumpriu sua prerrogativa constitucional, apresentando o relatório final da CPI do crime organizado. E ele julgou, como relator, que deveria indiciar ministros do Supremo, 3 ministros, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, e mais o Paulo Gonet. Ora bolas, esse é o trabalho dele, ele chegou a essa conclusão. Relatório assim, um calhamaço, cruzando dados, é o trabalho dele. Quer fazer o trabalho dele? Tira a toga e vem para cá. Agora, antes tem que passar pela aprovação popular. Vai pedir voto, como ele pediu. Senhora presidente, isso é gravíssimo. Representa um ataque a todos os parlamentares do Congresso Nacional. Nunca ocorreu nada parecido em 136 anos de história republicana. Eu não sei aonde esse fundo do poço pode chegar mais. Eu acho que não dá para chegar mais. Não dá, chegou no limite, no fundo, não bate mais, é concreto. E a gente precisa entregar a verdade para você. A farta jurisprudência no próprio STF, no sentido de garantir a plenitude da imunidade parlamentar. Mas eu voltarei a essa séria questão mais na frente, porque antes é importante entender o que é que está por trás do tamanho desatino
por parte de alguns ministros da nossa corte. Depois da explosão do gravíssimo escândalo do Banco Master, ficou escancarada a responsabilidade do Senado por nunca ter admitido a abertura do processo de impeachment de algum ministro do STF. Precisamos aqui lembrar que continua vigorando uma decisão cautelar, senadora Damares, de dezembro do ano passado, do ministro Gilmar Mendes ao julgar de forma monocrática as ADPFs 1259 e 1260. Ambas visam uma nova interpretação sobre a Lei 10.079 de 1950. Essa lei do impeachment tem vigorado, sem nenhuma proposta de alteração, há quase 80 anos. E foi efetivamente testada na prática com a conclusão dos impeachments de 2 presidentes da República. Quer os nomes deles? Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. A ADPF 1259 foi proposta pelo Partido Solidariedade, que vem funcionando como um pequeno satélite em torno do PT. A 1260, essa ADPF, foi proposta pela AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, uma instituição bastante corporativa. Numa única canetada, Gilmar Mendes retirou a legitimidade garantida pela Constituição de qualquer cidadão poder apresentar um pedido de impeachment de ministro do STF, limitando essa prerrogativa exclusivamente à PGR. Aliás, coincidentemente, o PGR foi sócio de Gilmar Mendes. E eu disse isso lá na sabatina. E votei contra Paulo Gonet publicamente, como eu faço em todos os ministros, e deixo claro. Inclusive, vou votar contra a indicação de Jorge Messias. Já falei isso e falei os motivos. E na véspera, aqui, porque a gente vai ter uma sessão na véspera, eu vou também explicitar o porquê. Mas o ministro Gilmar Mendes, depois dessa canetada que eu acabei de falar, e fica assim, muito explícito para mim, na minha interpretação, de que é uma autoblindagem, autoproteção. Ele tem pedido de impeachment aqui e vai receber outros, pela quantidade de coisas que está fazendo. Mas ele acabou recuando depois de uma forte repercussão negativa, tanto aqui no Congresso Nacional, como na sociedade. Você, brasileiro, que se manifestou, parabéns a você, brasileiro. Está vendo como vale a pena se manifestar? Seja na rua, seja na rede social, seja no seu condomínio, seja no seu trabalho, seja com a sua família. Chegou aqui e o ministro voltou atrás, ele recuou desse ataque dele direto à cidadania, mas ele manteve, atenção Brasil, pouca gente está percebendo, ele manteve a alteração do número mínimo de votos exigidos para dar abertura ao processo no Senado, que sempre foi de maioria simples. Ele alterou e continua valendo o que ele fez. Ele alterou o quórum para 2/3, que é exatamente o quórum previsto na própria Constituição para a condenação final pelo Senado, ou seja, afastamento, esquece. Está inviabilizando os afastamentos. Essa é a decisão mais absurda, porque afronta explicitamente o artigo 47 da Constituição Federal, que afirma, abro aspas, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa serão tomadas por maioria simples dos votos. Ou seja, reforça que apenas a própria Constituição pode prever ressalva a uma regra geral que ela mesma criou. Olha aí a contradição, a incoerência para se proteger. O Constituinte de 1988 abriu a exceção apenas para presidente da República, vice e ministros de Estado. Só nesse caso é exigido o quórum de 2/3 dos deputados federais para admitir a acusação e enviar o processo para julgamento pelo Senado.
Na visão dos constituintes de 88, há uma diferença gigantesca entre cargo eleito pelo voto popular e com o mandato definido e o de ministro do Supremo Tribunal, que são 11 membros indicados pelo presidente da República, sabatinados pelo Senado e com cargo vitalício. Só através de uma PEC é que seria possível tamanha mudança. E, para isso, a Constituição previa um quórum qualificado de 3/5 dos votos dos parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, e ainda temos 2 turnos de votação. Portanto, senhora presidente, essa decisão casuística de Gilmar Mendes é mais uma tentativa grosseira de ampliar a blindagem ao STF, transformando numa casa de intocáveis, ferindo de morte um dos maiores princípios de qualquer república, abro aspas, o equilíbrio e independência entre os poderes, com a existência de pesos e contrapesos. Mais uma vez, fica aqui o alerta para os gravíssimos riscos da instauração no Brasil da pior das ditaduras, a do Poder Judiciário. Alerta dado há 100 anos, como eu falei há pouco, pelo Rui Barbosa, que foi senador. A imagem do STF perante a sociedade nunca foi tão ruim. Despencou o nível de confiança do tribunal. Historicamente, sempre foram muito poucos os pedidos de impeachment, mas na atual legislatura foram batidos todos os recordes. Tem aqui no gabinete, aqui na mesa da presidência do Senado, mais de 80 pedidos. Só o ministro Alexandre de Moraes recebeu 50 deles, assinados por juristas, deputados, senadores e apoiados por milhões de cidadãos brasileiros. Apesar de tudo isso, o Senado continua covardemente omisso. O Senado também está muito mal perante a sociedade. É claro, não faz nada em relação a isso, deixa, assiste de camarote o bonde passar, visto como cúmplice da impunidade dos poderosos, dessa farra dos intocáveis. Só nos resta, nesse momento, pelo menos uma atitude digna, instalar imediatamente a CPI ou a CPMI do Banco Master, apoiada por 53 senadores da República. Mas antes de voltar e ressaltar a gravidade dos ataques sofridos pelo senador Alessandro Vieira, por parte dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, eu queria, senadora Damares, que a senhora saudasse aqui, e eu fico feliz de ver a galeria do Senado repleta de cidadãos brasileiros. Muito obrigado pela presença de vocês. Senadora Damares, presidente aqui e senadora pelo Distrito Federal, vai fazer uma saudação a vocês. Inclusive, eu já ia lhe interromper, senador, porque eu estou vendo crianças na galeria e eu quero desejar boas-vindas a todos os senhores que estão conosco hoje no plenário. O plenário está vazio, vocês já observaram, 2 senadores hoje apenas. Na quinta-feira, os senadores começam a voltar para suas casas e é uma semana, nós estamos num período atípico, porque é um período preparatório, pré-campanha. Então, nós estamos neste momento. E semana que vem vai ser um feriado prolongado. Então, todo mundo fez agendas nos seus estados a partir de hoje. Mas sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Quem está presidindo a mesa hoje é uma senadora do Distrito Federal e vocês tiveram a alegria de ver a senadora mais bonita do Brasil presidindo a mesa hoje. Nós hoje somos 16 senadoras, nunca tivemos tantas senadoras aqui na casa, somos 16 senadoras, temos uma bancada aguerrida e é uma alegria recebê-los na nossa casa, sejam todos bem-vindos, especialmente as crianças, sejam bem-vindos a essa casa parlamentar, essa casa legislativa, que Deus abençoe todos vocês. Senador Girão. Amém, amém. Senhora presidente, é importante demais a gente salientar a CPI do crime organizado, como ela foi exitosa, mesmo com muitas sabotagens, boicotes. Ela vinha fazendo um excelente trabalho investigativo. Mesmo assim, a presidência dessa casa impediu a sua necessária prorrogação.
porque tinha as assinaturas dos senadores, mas o presidente resolveu não prorrogar. E essa CPI, ela conseguiu ter um final ainda pior do que a CPMI do roubo dos aposentados, do INSS. Porque era uma tragédia anunciada da CPMI, que a maioria dos membros, o governo Lula, ocupou ali, né, a sua tropa de choque do PT, ocupou a maioria, a base do Lula, a maioria das cadeiras. Mas já era previsto a votação do relatório final. Essa da CPI do crime organizado, a mudança de membros, a troca de cadeiras, a dança de cadeiras, ela se deu, sabe quando? Na hora da votação. Que vergonha. O relatório final foi derrotado numa vergonhosa manobra, substituindo 2 senadores que estavam presentes desde o início, por 2 senadores que sequer apareceram nunca, só na hora de votar. Eu acho que votaram até de... Não chegaram nem a sentar na cadeira, votaram até remotamente. Foi isso que aconteceu. Senadores atendendo os interesses do governo Lula. Esse relatório, elaborado pelo senador Alessandro, corajosamente pedia o indiciamento, como eu falei aqui, de 3 ministros do Supremo e o PGR. Como eles não aceitam críticas, querem estar acima da lei, Gilmar Mendes ameaçou entrar, e já entrou, com ação por abuso de poder contra o senador, e Toffoli ameaçou com a inegibilidade. A CPI cumpriu com o seu dever constitucional, na medida em que foram constatados fortíssimos indícios da participação, né, como colocou no relatório o senador Alessandro Vieira, pedindo mais investigações, mas ele viu elos ali da REAG, com inclusive PCC, que investiu em resort, que é da família de ministro, que tinha esposa ganhando aí 129 milhões, recebeu já 80 milhões de reais. Gente, é dinheiro demais. Para quê? Isso, em qualquer país do mundo sério, minimamente sério, já estariam afastados esses ministros por conflito de interesse. Mas não. A partir desse momento, a gente viu essas ameaças, ataques a esta casa que está fazendo o seu trabalho. Pelo menos uma parte dos senadores enfrentando os poderosos de plantão. Mas as intimidações já vêm ocorrendo há alguns anos, senhora presidente, e eu já me encaminho para o final. Começou com a cassação do deputado Daniel Silveira, aqui, deputado federal. Em seguida, a perseguição ao senador Marcos Duval, que ficou até com tornozeleira eletrônica, sem passaporte. O ministro teve a audácia de dar 50 milhões da cabeça dele, 50 milhões de reais de multa. O cara ficou com a conta menos 50 milhões, que ele não tinha nada. O senador Roberto Rocha, que hoje está sendo julgado. Hoje, foi senador aqui nessa casa, e ele está sendo julgado, inclusive, por um ministro que é adversário político dele, que hoje é ministro do Supremo, e que está votando. Gente, perderam completamente o pudor. Só porque ele está em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado, é isso? É surreal, senador Isalci, o que nós estamos vendo aqui no Brasil. Os deputados federais Eduardo Bolsonaro, longe do seu país. Perseguição. Carla Zambelli, nós fomos na Itália, eu, senadora Damares, senador Magno Malta, senador Flávio Bolsonaro. E o delegado Ramagem, deputado federal, o que aconteceu? Olha, aquela imagem ontem tocou profundamente meu coração, ele sendo recebido pela família. E aqui no Brasil, a Polícia Federal está fazendo fake news. Que é isso? A que ponto nós chegamos? Eu sei, Polícia Federal não é um diretor da Polícia Federal. É uma corporação valente, é uma corporação respeitada, acreditada pela maioria dos brasileiros. E eu rendo minhas homenagens tanto à Polícia Federal, que fiz uma PEC
para garantir a sua independência, a sua autonomia, que eu já consegui a assinatura suficiente, mas não é colocada em pauta. Desde 2020 eu entrei com essa proposta para mudar a Constituição, para garantir mais força ainda à Polícia Federal, que cumpre um excelente trabalho no Banco Master, no INSS, nessa roubalheira. Mas o que a gente viu com o delegado Ramagem, um adido lá, perseguindo, já não basta a AGU ter contratado, senadora Damares, por milhões de dólares, escritórios de advocacia na Argentina, nos Estados Unidos, na Itália, para caçar brasileiros. Isso nunca aconteceu na nossa história, isso nunca foi prioridade, nem no tempo que a turma da esquerda, que hoje está no poder, que não quer anistia, mas recebeu anistia, eles não querem anistia de quem praticou os atos do 8 de janeiro sem pegar em arma nenhuma, sem ter o direito à defesa, ao contraditório, sem ter a dupla jurisdição, sendo julgado por aquele ministro Alexandre de Moraes que se diz vítima. Tudo errado no processo, eles não querem anistia. Mas essa turma que está no poder hoje teve anistia, gente. Olha o cúmulo da falta de compaixão. Eles querem para eles, ganharam, mas para os outros eles não querem. Falta de empatia, não é a palavra que eles gostam, empatia? Falta de empatia, falta de gratidão, inclusive, porque eles pegaram em armas, eles mataram gente, eles explodiram bancos, eles explodiram aeroporto, eles sequestraram embaixadores e tiveram anistia. Presidente, eu até me emociono quando falo disso, pela dor das pessoas. Eu sei que a senhora tem visitado na Papuda senhores, senhoras idosas. A senhora me der mais 2 minutos, eu me comprometo a terminar. Eu sei que a senhora tem feito esse trabalho humano pela Comissão de Direitos Humanos, depois de um longo e tenebroso inverno, que nós aprovamos até um requerimento meu para que a CDH fosse aos presídios do Brasil, e a senhora está vendo a tragédia que é. Eu queria ver um poderoso desse de plantão e conversar com um brasileiro desse que está sendo injustiçado, uma injustiça suprema. Mas eu volto aqui. Esse mesmo diretor da Polícia Federal é o que estava com o ministro do Supremo, com o PGR, tomando uísque, tal de bacalhau, é isso? Bacalau, sei lá o que é. 3 milhões de reais a degustação de um uísque desse. Como é que pode? É aceitável numa república isso? Ou era para ser imediatamente afastado? Olha, senhora presidente, alguns ministros se julgam intocáveis, acima de qualquer suspeita, e não toleram críticas legítimas. Estão acima da lei. Nem Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, escapou. Depois dele fazer duras críticas aos desvios do Supremo, de alguns ministros, Gilmar Mendes ironizou, se referindo ao julgamento de um processo do governo de Minas Gerais. O Zema respondeu dizendo, sabe o quê? Olha a categoria. Abro aspas. Ministro, suas decisões sobre Minas Gerais seguiram a Constituição ou não? Se sim, ambos cumprimos com o nosso dever. Se não, o ministro deveria renunciar. Claro! Ele vai querer um favor? Ele vai querer dizer que foi um favor aquilo, cumprir a Constituição? 1 minuto só para dar a frase final. É inaceitável, senhora presidente, que o Senado permaneça inerte e subserviente a tantos abusos cometidos por ministros da Suprema Corte. A resposta mínima diante desses ataques é a admissão do primeiro processo de impeachment de um ministro do STF, antes que seja tarde demais e se torne irreversível a ditadura da toga no Brasil. Eu encerro com esse trecho histórico do discurso feito pelo deputado Ulisses Guimarães em 1988. Abro aspas. Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir a Constituição, jamais. Afrontá-la, nunca. O traidor da Constituição é o traidor da pátria. Que Deus abençoe o Brasil, o final de semana de todos os brasileiros, que tenhamos aí
dias melhores para o Brasil. E que sejam bem-vindas as crianças que estão agora enchendo aqui a galeria do Senado Federal. Muita paz. Obrigada, senador Girão. Belo discurso, causa indignação, tristeza, revolta, mas o senhor também nos trouxe esperança nessa manhã. Senador Girão, eu solicitaria que o senhor presidisse, que eu faça a minha fala. A gente tem o senador Isalci também, e a gente está com uma sessão lá na Câmara, que a gente também está querendo participar lá. Você já esteve lá, Isalci? Já esteve. Então, eu vou fazer a minha fala para correr lá, mas sem antes, senador Girão, deixar de registrar que está entrando aqui na galeria. Olha que coisa mais linda. TV Senado mostra isso. Está entrando aqui os alunos do ensino fundamental do Colégio Atenas Quartzo, de Cristalina, Goiás. Acordaram cedo para chegar aqui. Sejam bem-vindos, crianças. Ai, que coisa linda, Girão. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Aqui é a casa que a gente faz leis. Aqui é a casa que a gente protege as crianças também, tá? Vocês viram que aqui é tudo azul. Nosso plenário é azul. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui na frente tem uma bandeira do Brasil aqui, ó, bem azul, em alto relevo, viu que lindo? Então, sejam bem-vindos ao Senado Federal. Eu sou senadora Damares, eu sou a senadora mais bonita do Brasil, tem 16 senadoras, eu sou a mais bonita do Brasil. Eu sou a senadora que trabalha muito pelas crianças. Esse aqui é o senador Isalci, aqui do Distrito Federal. Ele é professor também, ele é gente boa. E esse aqui é o senador Girão, lá do Ceará. Esse aqui é bravo, viu, gente? Muito bravo, muito bravo. Mas sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Aproveitem bastante o passeio em Brasília hoje. E depois que vier ao Senado, não sei se já vão à Câmara, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Passa a palavra ao senador Girão, a presidência ao senador Girão. Com a palavra, a nossa querida irmã, senadora de causas nobres, uma referência para mim na política, dando as boas-vindas, mais uma vez, às crianças que estão, os alunos do ensino fundamental do Colégio Atenas Quartzo, aqui de Cristalina. Eu passo a palavra para a senadora Damares Alves, do Distrito Federal. Bom dia, presidente. De novo, cumprimentando esses alunos lindos. Presidente, eu venho à tribuna com 3 assuntos diferentes. Essa semana foi tanta briga aqui no Senado, tanta confusão. Foi uma semana tão atípica e uma briga porque estávamos querendo investigar o crime organizado e não conseguimos, e virou toda a confusão. E por conta de toda a briga no Senado Federal e muitas matérias, muitas autoridades também sendo sabatinadas, muita votação de escolha de autoridades, o Senado esqueceu de falar que dia 14 foi um dia muito especial no Brasil. E um dia que a gente não pode esquecer. Esse ano a gente acabou não fazendo grandes eventos no Senado para falar desse tema, mas é uma lei que nós aprovamos em 2024 e que a gente não pode esquecer, que é a Lei 14.936, é a lei que instituiu o Dia Nacional de Prevenção ao Afogamento Infantil. E o Dia Nacional é o dia 14 de abril. Atenção, professores, 14 de abril é o Dia Nacional de Prevenção ao Afogamento Infantil. E é o dia que a gente comemora e a gente tem um olhar especial para esta lei que recebeu o nome de Lei Susan Delgado. Quem foi Susan? Uma linda menina que, infelizmente, morreu afogada em casa, na piscina da casa, senadores. E este pai, que mora fora do Brasil, mas que é um brasileiro, começou a ficar incomodado com o número de crianças que morrem afogadas no Brasil.
E aí nós temos os seguintes dados. É a segunda maior causa de morte infantil no Brasil. Gente, como que pode? E essa é a única morte evitável. Porque a gente não tem, às vezes, como evitar um câncer, a gente não tem como evitar doenças crônicas, a gente, às vezes, não tem como evitar um acidente na estrada, mas a gente tem como trabalhar para evitar o afogamento infantil. Senador Girão e senador Isalci, são 4 mortes por dia de criança no Brasil por afogamento infantil. E detalhe, todo mundo fala assim, mas é um país com muitas praias, é um país com muitos rios. Detalhe, a maioria dos afogamentos acontecem dentro de casa, senador Girão. Piscinas domésticas. E nós também temos afogamentos em casa que não são em piscina, mas, pasmem, em baldes de água, bacias com água, tanques. Temos até afogamento, pasme, senador, em vaso sanitário. Então, nós temos aqui uma realidade que nós vamos precisar conversar muito com a sociedade brasileira. Segunda maior causa de morte de criança, afogamento infantil. Então, nós instituímos essa lei para que a gente fizesse campanha no Brasil durante todo o dia, a semana do dia 14, mas esse ano a lei foi esquecida. No segundo ano da lei, a lei foi esquecida, mas nós vamos trabalhar muito para a gente fazer a prevenção do afogamento infantil. Claro, nós temos afogamento em praia e ela cresce muito, o afogamento em praia cresce muito, ele cresce muito em época de férias, feriado, final de semana. Temos afogamento em rios, em lagos, mas o que nos causa tristeza é que a maioria dos afogamentos acontecem em piscinas domésticas. O que acontece no Brasil, presidente? A gente até recebe um alvará para a construção de uma casa. E tem exigências para se construir uma casa. Eu construí uma casa e eu tinha uma piscina, nós éramos só adultos em casa. Não houve nenhuma exigência para a construção da minha piscina. Quando concederam o meu alvará, não exigiram que eu tivesse uma cerca em volta da piscina, uma proteção em volta da piscina. Nós fizemos depois, porque a gente estava recebendo amigos com crianças em casa. Mas não existe regramentos, e a gente já tentou fazer essa discussão aqui no Congresso, e a gente recebe a seguinte resposta: mas isso é uma coisa do município. Bom, se os municípios não estão exigindo, nós vamos ter que fazer uma discussão no Estatuto da Cidade. Nós vamos ter que fazer uma discussão para obrigar lá na ponta a proteção das piscinas, as piscinas domésticas. Então, para famílias do Brasil, vamos ter uma atenção a este tema. Nós temos uma deputada no Distrito Federal, a nossa aguerrida deputada Paula Belmonte, que ela teve um dos seus filhinhos que foi vítima do afogamento. Ela perdeu o seu filhinho no afogamento numa piscina em casa. E foi essa tragédia na vida da Paula que a trouxe para a política. A Paula hoje é uma referência no DF, foi deputada federal na proteção da infância. E quero aproveitar e mandar um abraço para o Alex, o pai de Susan. Porque exatamente essa semana, Girão, depois que ele conseguiu aprovar a lei nacional, ele já influenciou outras nações e ele está dentro da ONU lutando para que seja uma campanha mundial a prevenção ao afogamento infantil. Parabéns a esse brasileiro aguerrido que mora fora do país, mas está sempre aqui com a gente. Mas aí, senador Girão, nós também estamos com tanta confusão que estamos esquecendo de falar aqui no Senado que dia 19 de abril é um dia muito especial para o Brasil. É o Dia dos Povos Indígenas. E nós precisamos falar dele. Ontem a Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública linda, incrível. Nós não falamos de briga, de confusão. Ontem a gente celebrou
a vida das crianças indígenas no Brasil. Nós lotamos o plenário de crianças indígenas e eu sou muito suspeita para falar, mas as crianças indígenas são as crianças mais lindas que nós temos no Brasil. E aquele plenário onde estava repleto de crianças de vários povos, falando várias línguas. E aí eu preciso trazer esse chamamento ao Brasil. Nós não temos só o dia 19 de abril, para mim todos os dias são dia dos povos indígenas no Brasil. Mas eu tenho, nos últimos anos, visto as pessoas falarem pouco desse orgulho que nós temos que ter, de ter em solo brasileiro, presidente Girão, 391 povos diferentes. Sabe o que é isso? Vocês têm ideia de como isso é grande? Na nação brasileira, aqui no solo brasileiro, nós temos 391 povos indígenas diferentes um do outro. O Xavante não é igual ao Suruahá. O Camaiurá não é igual ao Ticuna, que não é igual ao Guarani. Inclusive, eles são diferentes na aparência. Quem não trabalha com povos indígenas, olha, acha que eles são todos iguais. Não são. São completamente diferentes. A forma de cortar o cabelo, a forma de colocar o brinco, a argola, a forma de colocar os adereços. Nós temos, por exemplo, os índios Suruahá, que eles colocam aquela tala, aquela varinha aqui no nariz. Nós temos os Yanomami, nós temos os índios Oé, que eles colocam um pedaço de bambu, e começa com um bambu pequenininho, quando a criança vai crescendo, e fica aquele bambu enorme aqui na área do queixo. Eles são diferentes, são lindos, são incríveis. E os nossos indígenas hoje no Brasil, eles são 1.690.000 indígenas no Brasil. Mas eles já foram milhões quando aqui chegamos em 1500. Hoje, os nossos indígenas são 391 povos diferentes, eles falam 295 línguas diferentes. Eu tenho um sonho de um dia a gente ter uma sessão aqui no plenário e cada indígena de um povo subir e dar bom dia na sua língua e a gente ouvir aqui no plenário um bom dia em 295 línguas diferentes. Vocês têm ideia da grandiosidade disso? Nós precisamos nos orgulhar. O Brasil é um dos países mais incríveis, com essa diversidade cultural incrível, linda. Nós precisamos ter orgulho de ter na nação brasileira, nesse exato momento, enquanto eu estou aqui na tribuna, tem pessoas falando em 295 línguas diferentes. Na cidade, na floresta, no campo, porque eles estão distribuídos por todos os lugares. Lembrando que 53% dos indígenas brasileiros já moram em áreas urbanas. 53% estão muito próximos de nós. Mas nós temos índios semi-isolados e índios isolados. Eu não sei se o Brasil sabe, mas nós temos povos que a gente ainda nunca fez contato. E a gente sabe que eles existem porque hoje nós temos instrumentos, tecnologia para detectar calor na floresta. Então, nós estamos acompanhando que tem um grupo, porque nós temos aparelhos que detectou que tem um grupo que se movimenta na floresta, mas em pleno 2026. Isso é incrível, gente. Nós ainda temos indígenas que nunca nos viram e que a gente nunca esteve com eles. Que nação extraordinária. Gente, esse Brasil é incrivelmente maravilhoso. Eu queria tanto que os brasileiros tivessem tanto orgulho disso. Tivessem tanto orgulho dessa nossa diversidade. Essa semana, nós aprovamos aqui no Senado, e foi uma alegria, a primeira universidade indígena. Ela vai ter a sede em Brasília, mas com campus em diversos lugares do Brasil, para que os indígenas possam estar num ambiente mais atrativo para eles. Sabe por quê? Não é fácil ser indígena e ir para uma escola, ir para uma universidade, por incrível que pareça. Os nossos indígenas enfrentam muitas dificuldades quando buscam as universidades, quando buscam as escolas.
Mas a universidade indígena que foi criada é inclusive para restaurar os saberes tradicionais. Ou vocês acham que eles não sabem curar as pessoas na aldeia? Eles têm plantas que nós precisamos começar a entender o potencial curativo de algumas plantas, terapêutica de algumas plantas. Eles têm muito a nos ensinar. Gente, sobreviver no meio da floresta, dormindo numa maloca, ouvindo o barulho das onças, cobra para tudo que é lado, com tanta diversidade que eles encontram na floresta. Sobreviver tem que ser muito bom. Os nossos indígenas têm muito a nos ensinar. Então, eu gostaria muito que o Brasil não esquecesse que dia 19 de abril é um dia para a gente estar celebrando a alegria de termos neste território 391 povos diferentes. E nós precisamos falar de proteção da criança indígena. E a Comissão de Direitos Humanos ontem fez a celebração discutindo a proteção da criança, mas eu quero informar, senador Isalci, senador Girão, que a Comissão de Direitos Humanos instituiu uma subcomissão Yanomami. Porque em 2023 assustaram o mundo que tinha genocidas no Brasil, matando os Yanomamis e que esses genocidas eram autoridades. E a pessoa mais acusada de ter matado os Yanomamis fui eu. E só quem convive comigo, quem faz parte da minha vida, sabe quão doloroso foi ser chamada de assassina de crianças Yanomami. Quem me conhece sabe que são mais de 40 anos me dedicando à proteção das crianças indígenas. E quem conhece meu trabalho sabe que eu nunca pude ir numa área Yanomami. Eu fui proibida durante 40 anos de entrar numa área Yanomami. Eu nunca estive com o povo Yanomami. Os Yanomamis que eu conheço são os que estão em área urbana e que eu tive acesso em área urbana, ou aqueles que vêm a Brasília. Mas eu tinha um sonho de conhecer a área Yanomami. E quando me tornei ministra de Estado, eu disse, agora eu vou. Mas a mim não foi dada a atribuição de cuidar da política indígena, foi tirado de mim, senador Girão. Um movimento da esquerda brasileira, não deixaram a FUNAI ficar lá no ministério que eu conduzia, porque eles diziam que eu era evangélica e que eu ia querer evangelizar os indígenas, então a FUNAI não podia ficar comigo. Mas também houve um movimento de outros grupos que têm outros interesses dentro desse Congresso Nacional, que dizia o seguinte, Damares não pode ficar com a FUNAI porque ela ama demasiadamente os indígenas. E se houver um conflito em qualquer área, a Damares vai se posicionar a favor dos indígenas. Então, haviam dois grupos que diziam Damares não pode cuidar dos indígenas como ministra. E esses dois grupos, de uma certa forma, se uniram. São grupos que não fazem diálogo, mas nesse momento se uniram e não deixaram que o Ministério de Direitos Humanos cuidasse dos povos indígenas. Mas em 23, de uma manobra sorrateira, como alguns grupos políticos no Brasil trabalham, foram na área Yanomami, fizeram imagens de crianças Yanomamis em desnutrição. E crianças Yanomamis, e registro de crianças Yanomamis que morreram, e algumas, inclusive, morreram durante o período de pandemia. E alguém era a assassina. E disseram que a assassina era eu. Não foi fácil. E fizeram imagens e mostraram para o mundo inteiro, e buscaram dinheiro no mundo inteiro, e foram bilhões de reais para salvar os Yanomamis que o governo anterior matou. Sabe o que aconteceu, presidente? Aonde está o dinheiro? Os relatórios apontam agora que sem pandemia e com todo o dinheiro que eles levaram para lá, já morreram mais crianças Yanomami que em todo o período de pandemia e que no governo anterior e que no governo anterior ao nosso. Hipocrisia, mentira, não é assim que a gente vai lidar com os problemas dos povos indígenas. A Comissão de Direitos Humanos aprovou uma diligência, estivemos lá, e pela primeira vez eu ia entrar no território,
Pensa no meu sonho, agora como presidente da CDH, mas na hora que a gente sobrevoou, por 2 vezes a gente não conseguiu pousar por uma questão climática. Porque lá é assim, gente. Se tiver uma criança morrendo e o helicóptero for buscar, mas não conseguir pousar por causa da chuva, a criança morre. Consegue entender as dificuldades que o povo Yanomami passa em território? Mas agora nós conseguimos constituir na CDH, presidente, uma subcomissão Yanomami permanente. E eu apresentei essa semana o plano de trabalho até 2030. Olha a ousadia. Um plano de trabalho até 2030, em que nós vamos acompanhar para onde foi o dinheiro destinado para os Yanomamis, como está a situação. Nós vamos acompanhar a situação do povo Yanomami. Dessa forma que o Senado está celebrando o dia 19 de abril. E encerro a minha fala, presidente, aproveitando que o senador Isalci está na mesa, para dizer que ontem Brasília acordou com uma notícia. Acordamos com a prisão do ex-presidente do BRB. E para alguns foi, assim, um alívio, porque agora ele estando recolhido, ele não vai interferir nas investigações, e estando recolhido, eu acho que os depoimentos mudam e ele vai entender que a Polícia Federal não está de brincadeira e que nós também aqui no Congresso Nacional não estamos de brincadeira, tá, senador? O presidente Paulo Roberto, do BRB, e depois da prisão dele, nós somos surpreendidos com uma outra notícia, que ele estava negociando 140 milhões de imóvel para poder facilitar a compra do Master pelo BRB. Propina está sendo investigado. É o que os jornais estão falando. Nós vamos ter que aguardar a apuração. Mas ontem eu vi as matérias jornalísticas e vi os apartamentos que ele foi visitar. Ele foi atrás de um apartamento que seria dado a ele num prédio considerado o prédio mais caro do Brasil, com aquelas piscinas infinitas lá na cobertura. Meu Deus do céu, quanto dinheiro, senador Girão! E isso que a Polícia Federal já descobriu. Só de imóveis, 140 milhões de reais. Ele queria avisar os advogados do presidente do BRB o seguinte: não esqueçam que o Instituto da Delação é concedida a quem chegar primeiro e com fatos novos. Se você quiser delatar depois do que a Polícia Federal já descobriu, não tem valor nenhum sua delação. Se quer o benefício da delação, corra e fale tudo que a Polícia Federal não descobriu ainda. E fale quem foram os comparsas e cúmplices, porque Brasília está revoltada. Desde maio de 25, senador Girão, e aqui eu faço justiça ao senador Isalci, meu parceiro. Maio de 25, nós acordamos um dia, e a gente descobre tudo pela imprensa. Acordamos um dia e fomos surpreendidos, os 3 senadores dessa casa, eu, Isalci e Leila, de que o BRB ia comprar o Master. Não fomos consultados, não fomos comunicados, não fomos chamados para conhecer o processo. Na hora que descobrimos, ficamos apavorados. Eu, Leila e Isalci, corremos no Banco Central, temos foto. Maio de 25, a gente conversando com o presidente Galípolo, o que é isso? Porque a gente não tinha quem perguntar. Tínhamos que perguntar diretamente ao Banco Central. É verdade que isso está acontecendo? Imediatamente a gente começou aqui dentro do Congresso Nacional uma série de ações. Não foi apenas uma reunião, foram várias. Depois nós fomos para a CPMI do INSS, não foi, Isalci? Atrás de buscar na CPMI do INSS a conexão de Master e BRB. E trabalhamos muito naquela CPMI. Tu estava lá, Girão. Requerimentos de quebra de sigilo, requerimentos de informações, convocações, trabalhamos meses naquela CPMI do INSS. Mas a gente também foi para um grupo de trabalho, eu, Isalci e Leila, lá na CAI, formado pelo senador Renan, um grupo de trabalho que já esteve em
todas as instituições públicas. E que estamos investigando tudo. A CPMI do INSS acabou, a do crime organizado acabou essa semana, mas a CAI não acabou, não. Atenção, corruptos do BRB, corruptos do Banco Master, se vocês tomaram champanhe quarta-feira, achando que tudo acabou, tem uma notícia para dar. Guarde a champanhe. A CAI vai continuar investigando, por meio de um grupo de trabalho. E sabe o que a gente fez quarta-feira de manhã, senador Girão? Já estou acabando. Numa manobra regimental muito bem pensada, eu, Isalci, Leila, a gente sabia que a CPI do crime organizado ia acabar de tarde. 10 da manhã, a gente apresentou um requerimento pedindo todo o compartilhamento de tudo que estava na CPI do crime organizado para a CAI. Então, em tempo hábil, porque a CPI não tinha acabado, tinha até às 3 da tarde. E, imediatamente, a Secretaria da CAI aprovou o requerimento, já mandou ofício para a CPI, para que todos os documentos sigilosos venham para a CAI. Claro que agora a gente está na mão da mesa diretora. Tem que ter uma decisão. Mas a gente não pode deixar aqueles documentos da CPI do crime organizado ir para arquivo. Tem muita coisa ali para a gente investigar. E vai ser na CAI. E Isalci está lá comigo, Leila está lá comigo. E nós não vamos nos acomodar diante de tudo que aconteceu no BRB. O BRB é do povo de Brasília. Gente, a indignação que tomou conta da cidade, já tinha uma indignação. Aí ontem, tu imagina, em toda feira que você vai, em todo lugar que você vai, o povo está indignado. Mas eu quero dizer para o povo de Brasília, os 3 senadores que estão nessa casa, nós podemos pagar um preço. É possível que a gente perca amigos, porque nessa teia, eles envolveram pessoas inocentes também. É possível que a gente tenha que investigar pessoas muito próximas da gente, mas nós não vamos nos omitir, Girão. Nós vamos continuar a investigação. Mas eu quero informar para os corruptos do BRB que, além da sacada de mestre que os senadores de Brasília tiveram quarta-feira, tudo legalmente, usando o regimento interno. Há uma outra situação que os jornalistas talvez não entenderam. Na Comissão de Fiscalização e Controle Financeiro do Senado, tem uma proposta de fiscalização a 1 de 2026, que foi apresentada regimentalmente e ninguém viu. E o presidente da comissão, valoroso Irã, de forma regimental e ninguém viu, me nomeou relatora. Sabe o que é essa proposta, Girão? Banco Master e BRB. Pronto! 2 instâncias dentro do Senado que continuarão investigando o Banco Master. E já apresentei meu plano de trabalho. Então, nós temos ainda, acabou a CPI, acabou a CPMI, mas não celebre, não, corruptos. Não! Aqui dentro dessa casa, ainda temos 2 instrumentos. E nessas 2 comissões, temos 2 senadores ousados, corajosos, que não vão se curvar. Na CAI, o senador Renan. E lá na Comissão de Transparência e Governança, o senador Irã. 2 instrumentos. Em um eu sou relatora e no outro eu sou membro. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Será, daqui até o final do ano, a meta dos nossos mandatos, meu, de Isalci e de Leila. Nós vamos dedicar cada minuto dos nossos mandatos. As nossas equipes técnicas estão se falando, nós estamos juntando os 3 gabinetes. Nós vamos investir nosso tempo, nossa vida, nós não precisamos pegar avião para ir embora na quinta, nós temos mais tempo que os colegas. Então, nós vamos trabalhar sábado, domingo, feriado, mas tanto na CAI, como na Comissão de Governança e Transparência, o assunto não vai morrer. Não celebrem corruptos. Nessa casa, tem senadores comprometidos com a verdade. E quero te convidar, Girão, acompanhe o nosso trabalho lá na comissão. Pede seu partido para te colocar lá com a gente. Vambora! A gente não vai se curvar. E que o ex-presidente do BRB,
curta bastante a cadeia enquanto estiver preso. E fale bastante com a polícia, se quiser amenizar a sua pena. Porque a pena dele, pelo que eu estou entendendo, vai ser alta, viu, Girão? Porque tem aqui uma série de crimes. Corrupção, lavagem de dinheiro, fraude bancária, crime contra o sistema financeiro, que a pena é alta, mas tem também associação ao crime organizado. Lamento, porque eu tive com esse homem umas 2 vezes. E eu vou encerrar dizendo que uma vez ele veio, queria ir no meu gabinete, pedir audiência, com todos os 3 senadores. E entrou no gabinete, porque ele conseguia transitar aqui na casa. E ele queria me convencer. Ai, se ele falar isso, eu vou ter problema, porque o Estado é laico. Mas eu já vou assumir meu erro. Posso assumir meu erro? Ele sentou na minha mesa e queria me convencer que era uma boa compra. Eu puxei a cadeira dele para perto da minha, assim. Do jeito doido que eu sou de vez em quando. Olhei no olho dele e disse assim: presidente, eu não quero ir para o inferno por tua causa. O senhor tem certeza que o senhor não vai para o inferno? Junho de 25. Ele se assustou porque ele achava que a minha conversa seria outra. Eu disse assim: presidente, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não cometo crime, não é só porque eu tenho medo da justiça, não. Eu não me envolvo em esquema, em historinhas, não é porque eu só tenho medo do crime, não. Porque se a gente comete um crime no Brasil, a gente tem defesa, advogado, a gente negocia pena, a gente faz delação premiada, tem 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª instância, tem tudo no Brasil, tem bons advogados. A gente pode ir adiante, e na minha idade a gente até pode negociar um benefício de pena, uma prisão domiciliar. Não é medo da justiça que eu tenho medo de ir para o inferno. Porque não tem negócio com Deus. Roubar do órfão e da viúva é pecado, não é só crime. Eu não vou para o inferno por sua causa. O senhor tem certeza que o senhor vai para o céu? Imagina se ele disser isso numa delação que a Damares chamou ele para falar de Bíblia. Chamou não, que ele foi lá para falar de Bíblia. Aí vão dizer que eu sou louca porque o Estado é laico, eu não posso falar de religião. Falei e disse para ele: o senhor não vai para o inferno? O senhor sabe o que é o inferno? Além da cadeia, o senhor vai para o inferno? Então, deixa eu mandar um recado para o presidente do BRB que está preso. Aproveita aí para confessar seus pecados ao Senhor Jesus. Você pode ficar anos na cadeia, mas o Senhor Jesus é misericordioso, ainda pode te dar o benefício da salvação. Chega de corrupção no DF. Isalci, parabéns por tudo que você está fazendo nessa área. Conta comigo. Atenção, corruptos, se vocês não estavam, disseram, inclusive, que a partir de ontem acabou o estoque de Rivotril em Brasília e de Zolpidem, que as pessoas que não estão conseguindo dormir, pode comprar os calmantes, porque nós vamos deixar vocês muitos dias sem conseguir dormir. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senadora Damares, parabéns. Discurso contundente. Muito bem. E eu tenho uma boa notícia para lhe dar, senadora Damares. Essa semana nós apresentamos um requerimento, senador Márcio Bittar apresentou um requerimento ao doutor Irã, presidente da CTFC, Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, e ele me designou como relator de um braço que vai investigar o INSS, que vai continuar investigando a roubalheira do INSS. Então, vou apresentar o plano de trabalho, já estamos trabalhando nisso, para a gente continuar, nós não vamos desistir, não. Podem enterrar quantas CPIs ou CPMIs os poderosos quiserem enterrar. A gente não vai desistir, a gente vai até o fim e vamos que vamos. Eu agradeço, senadora Damares Alves, quero aqui chamar à tribuna do plenário do Senado o bravo senador Isalci Lucas e... Enquanto o senador Isalci vai até a tribuna, eu quero cumprimentar o ministro, que aqui está, William Douglas. Muito obrigado pela sua presença, que ilumina aqui o nosso plenário. O senhor é muito querido e muito respeitado por todos os colegas senadores e por outras autoridades desse país. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe ao senhor. Senador Isalci Lucas, o senhor tem a palavra pelo prazo de 20 minutos com a tolerância da casa. Obrigado, presidente. Cumprimentar o senador Girão, nossa querida senadora Damares. Presidente, ontem eu lancei a minha pré-candidatura ao governo do Distrito Federal.
Sim, sou pré-candidato ao governo do DF. Algo natural, porque hoje todas as pesquisas me colocam em terceiro lugar, em empate técnico com os 2 primeiros colocados. O PL é o maior partido do Brasil e muito grande aqui em Brasília. Não faz sentido não ter candidatura própria. Hoje, nós estamos em um momento de completa indefinição no cenário eleitoral do DF. A governadora Celina Leão será julgada na Operação Draco, que pode torná-la inelegível. O ex-governador Arruda vai ser julgado pelo TSE e também pode ficar inelegível. Então, veja, nem os candidatos que estão postos têm certeza de suas candidaturas. Além disso, tem a delação do Vorcaro, que envolve efetivamente o Distrito Federal. E ninguém sabe o que vai sair dali, além da prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Roberto Costa, que foi indicação do PP, Partido Progressista, o mesmo partido da atual governadora Celina Leão. Então, nesse cenário, o PL precisa ter uma opção que o povo está precisando e pedindo, já que me colocou em terceiro lugar nas pesquisas. O fato é que o DF precisa de uma candidatura limpa, com passado inquestionável, para ter esperança de futuro. Hoje estamos atravessando uma tempestade e precisamos de um comandante com experiência, com credibilidade para vencer essa tempestade. Nós estamos na iminência de mais um governador do DF ser preso. Brasília precisa ter um candidato limpo, sem problemas, para reconstruir tudo que o DF já teve de qualidade de vida e conduzir a cidade para o futuro. O secretário de Fazenda aqui da atual governadora, Celina Leão, deu uma declaração de que o DF está com um rombo de 2,7 bilhões, que é o acumulado 2025 e 2026, no primeiro trimestre. A saúde está um caos. Falta remédio, falta médico, filas intermináveis. Na segurança pública, o Estado perdeu o controle. As facções estão invadindo o entorno do DF, causando terror e pânico à população. A SEB, que foi privatizada por este governo, está transformando o Brasil em um caos. Por onde você passa, as luzes ficam piscando, a escuridão toma conta, buracos estão espalhados por toda a cidade. Você não consegue andar aqui no Distrito Federal, sem cair em 3 ou 4 buracos, obras paradas, sem pagamento dos fornecedores. Qualquer cidadão poderia ficar muito tempo dando exemplos. O porquê o PL tem que ter uma candidatura própria em Brasília. Agora, sobre a Michele Bolsonaro, eu ainda não conversei com ela sobre a minha pré-candidatura, porque ainda não é o momento. Nem tudo. Tem tudo isso que eu falei antes de acontecer neste momento. Ela está mais afastada do PL para cuidar do nosso presidente, o nosso querido Jair Messias Bolsonaro, o maior e melhor presidente que o Brasil já teve. E essa certeza, está certa em fazer isso. Ela tem que cuidar realmente neste momento do presidente. No momento certo, que é perto das convenções, nós vamos sentar com ela para conversar sobre o PL nacional, sobre as candidaturas estaduais e sobre o Distrito Federal. Enquanto isso, eu, junto com o povo, vamos construir uma opção viável e real aqui para o Distrito Federal. Então, quero aqui deixar claro esse trabalho que nós estamos fazendo. Tem 90 dias aí de muita luta daqui para frente e nós vamos provar que realmente Brasília merece ter um candidato limpo, competente e com experiência. Mas, presidente, Brasília teve a sua independência parcial em 90, aliás, em 86. Em 86, nós criamos
a lei orgânica, houve eleição para deputado distrital, não teve eleição para governador. Governador só teve eleição em 90. Então, nós temos aqui de 90 até agora, 2022, nós tivemos na prática 6 governadores, que alguns foram reeleitos, 6. 4, contando agora com o governador, foram presos. Capital do Brasil, faz agora, aniversário, agora 21 de abril, uma cidade maravilhosa, uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade, que abrigou aqui todo mundo. Era um projeto que foi feito com ousadia, né? Todos falavam que era impossível, JK veio e fez. Então, sempre que parabenizar Niemeyer, Lúcio Costa, por essa ousadia, e parabenizar os candangos que aqui vieram, os pioneiros, e tem marca para todo lado, aqui no Senado, no Congresso Nacional, qualquer asfalto, a poeira vermelha, eu me lembro muito bem no início, cheguei aqui nos anos 70, cheguei em 70 aqui. Então, Brasília merece realmente e precisa voltar a ser uma referência nacional nas políticas públicas. Não tem sentido, nós temos o melhor orçamento do Brasil. O que falta nessa cidade é gestão, é pessoas comprometidas com a população. O governo existe para cuidar das pessoas. E, lamentavelmente, nos últimos anos, a gente percebe que o governador não gosta de gente, prepotente, arrogante. E agora, o escândalo do BRB. Ontem foi preso o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que, como foi dito aqui, não é, recebeu 6 imóveis de propina, no total de 146 milhões. Então, essa questão do BRB, Banco Master, é um escândalo, que nós estamos falando aqui em 146 milhões para o Paulo Henrique, mas não podemos esquecer do contrato da esposa do Alexandre de Moraes, que foi de 129 milhões, dos quais ela já recebeu 80 milhões. O Paulo Henrique Costa já tinha recebido mais de 70 milhões. Então, não tem sentido a gente continuar com este governo que está aí. Você lembra, senador Girão, lá atrás, Vossa Excelência participou comigo da Covid, da CPI da Covid. Naquele período, foi preso o secretário de Saúde do DF, Francisco, cujo advogado era o advogado do governador. Quem é o advogado do Paulo Henrique Costa? O mesmo advogado do governador. Então, eu disse isso na CPI do INSS. A maioria dos advogados que iriam acompanhando os depoentes não estava preocupado com o depoente, está preocupado é quem está por trás disso. Isso aconteceu, né, lá no INSS. Você lembra aquela empresária simples, não é, que poderia ter contado tudo, porque ela não tem nada com isso, o advogado não permitiu, porque iria comprometer o Careca ou outros do esquema. A mesma coisa agora. O advogado defendeu o Francisco, defendendo os interesses do governador, e agora, com certeza, o Paulo Henrique Costa também, não sei se ele vai, não é, sabendo disso, se vai continuar aceitando as orientações desse advogado, que é o advogado do governador, e está preocupado com o governador, não está preocupado com ele. Agora, de fato, nós estamos aí na iminência de ter, a semana que vem, no máximo agora no início de maio, a delação do Vorcaro. Vorcaro vai dizer tudo isso. Já está confirmado, houve a reunião na casa do Vorcaro com Alexandre de Moraes. Ligaram para o Paulo Henrique, o homem está aqui, venha para cá. E ele foi. E ali começou as operações da compra do BRB comprando o Master. A partir daí, com a interferência do ministro Alexandre de Moraes, não é? O que aconteceu na sequência? Vossa Excelência já esteve lá com o Anderson Torres, é amigo do Anderson Torres. O Anderson Torres, secretário de Segurança, não estava nem em Brasília no dia 8 de janeiro, estava nos Estados Unidos. Foi preso e condenado a 24 anos. Mas se você ler a sentença, Alexandre de Moraes colocou, olha, pior do que a situação do Anderson Torres, só a do governador Ibanez. Está escrito na sentença dele,
Ou seja, se o Anderson foi condenado a 24 anos, evidentemente que o governador Ibanez seria muito maior. Mas o que aconteceu na sequência? Primeiro, arquivaram o processo do Ibanez do 8 de janeiro. Acho que foi o único processo que foi arquivado, foi o dele. Será que é coincidência? Os 129 milhões, essa falcatrua do BRB de comprar o Master? Alguém precisa explicar isso, porque se não explicar, nos dá o direito de interpretar do jeito que a gente acha. E acho que teve, sim. Ninguém faz um contrato de 129 milhões para nada, ou para dar consultoria. Tem um fato muito determinado aí, muito determinante, que é, a meu ver hoje, o arquivamento do processo do governador. Então, nós não vamos encerrar, por mais que encerrar a CPMI, tanto do INSS quanto do crime organizado, nós não vamos aceitar não aprofundar nas investigações. Lá no INSS, quando chegamos realmente no Palácio do Planalto, quando chegamos no Lulinha, houve diversas blindagens da base de governo, e comemoraram, inclusive, quando a gente não conseguiu aprovar a convocação do Lulinha, a convocação da Roberta, que recebeu 300 mil por mês, direcionado ao Lulinha. Dito isso pelo sócio do Careca, depois foi confirmado na CPMI as viagens do Careca com o Lulinha para a Espanha, tudo pago pelo Careca. Na prática, ele é sócio do Careca. Então, quando a gente chegou nesse ponto, a gente viu, então, uma blindagem completa. Nós tivemos um rombo de mais de 6 bilhões no INSS, nos descontos associativos. Mas o rombo dos consignados era muito maior e a gente não conseguiu aprovar vários requerimentos de quebra de sigilo do sistema financeiro, dos bancos. Ouvimos um banco, o C6, que já tem processo de devolução de 300 milhões, são mais de 80 bancos, e não foi investigado, exatamente pela blindagem da base de governo. Pedimos a prorrogação, porque era necessário prorrogar para a gente avançar nos consignados, que é fato determinado da CPMI. O Supremo Tribunal Federal, disse claramente que prorrogação é problema do Senado, é problema do Congresso. Ora, se instalação é competência do Supremo, e ele tem que defender, porque a CPMI e CPI é um instrumento da minoria, toda vez que foi ao Senado, nos últimos anos, o Senado determinou, o Supremo determinou a abertura, a instalação da CPMI, toda vez que foi ao Supremo Tribunal Federal. Ora, quem pode instalar, poderia também prorrogar, é evidente, é óbvio, mas não houve prorrogação por quê? Porque chegamos na porta do Palácio do Planalto, chegamos no Banco Master, chegamos no irmão do Lula, o Frei Chico, que é o Sindinap, que sequer poderia ter acordo de cooperação assinado, porque ele era parente e a lei proíbe. A CONTAG, do mesmo jeito, que foram das duas instituições que mais roubaram dos aposentados e pensionistas, também não conseguimos convocar o presidente, que é irmão do secretário da Câmara Federal, também não poderia ter a assinatura do acordo de cooperação com o INSS. Agora veio o fim da CPI do crime organizado, que também chegou às portas, não é, principalmente do judiciário. Será que alguém, em sã consciência, poderia colocar que o Toffoli não tem nada com relação a ele na CPMI? Está claro, tá iaiá, o Banco Master financiou isso, os fundos de pensões da REAG, ligado ao PCC, está lá o ministro Alexandre de Moraes com este contrato, o que não é ilegal ter um contrato com a mulher dele. Agora, ele interferir na compra do BRB, nas reuniões do Banco Master, você
faz a ligação direta, não tem jeito. Então, tem que explicar. Aliás, o melhor era ter renunciado já há algum tempo. O Banco Master sempre financiou todas as reuniões, todos os eventos que aconteceram em Dubai, na Espanha, Nova York, Portugal. Sempre quem bancou esses eventos foi o Vorcaro. E aí, o ministro Gilmar, não aconteceu nada? Agora, o pior não é isso. O pior é que no pedido da prorrogação do INSS, os ministros, esses que citei, ameaçando o relator, senador Alessandro, pediu o indiciamento, não indiciou, porque CPI não indicia ninguém, pediu o indiciamento do ministro Toffoli, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar e do procurador Gonê. Ele pediu o indiciamento, com bases. Se você pegar o relatório da CPMI, os documentos da CPMI, está lá claro, existem documentos muito claros de que houve realmente envolvimento no Banco Master. E aí ameaçou o senador, dizendo que ele poderia inclusive ficar inelegível, que foi abuso de autoridade. Olha, parece que eles esqueceram a Constituição, esqueceram que tem regimento da casa. O que o senador Alessandro fez foi exatamente aquilo que está previsto na Constituição e também no regimento. O parlamentar tem realmente a liberdade de expressão. Se a gente não tivesse, isso dificultaria muito qualquer denúncia, qualquer investigação, qualquer coisa. Então, ele fez o que tinha que fazer. Então, cabe agora aos ministros, não é, se justificar, mostrar para a sociedade aquilo que está muito claro que houve. Mas não foi prorrogado. A CPMI do crime organizado, que ainda tinha muita coisa, tanto é que pediram a prorrogação e foi negado. Mas nós estamos na Comissão de Assuntos Econômicos, agora também na Comissão de Fiscalização, nós vamos continuar dando andamento a isso. Nós não podemos deixar essa questão do BRB aqui. Gente, como é que pode um investimento, um banco que tem auditores, consultores, advogados, fazer um investimento no Banco Master de 30 bilhões, sem checar se tem documento, se os documentos realmente são fidedignos, se tem garantias? Não. Mesmo com os alertas feitos pelos assessores, consultores e contadores, dizendo que tinha problema, eles continuaram investindo. E está aí o rombo. O prejuízo do Banco Master com relação ao BRB, o prejuízo do BRB é no mínimo, 15 bilhões. 15 bilhões. Depois faz o cálculo aí, o que daria para construir com 15 bilhões? Creche para todo mundo, hospital, escola. E aí simplesmente foi para o ralo. E aí a governadora diz que não sabe de nada, que não viu nada, que não participou de nada. Ela que sumiu mais de 6 meses o governo e que estava todo dia com o governador para baixo e para cima, que é do PP, do partido do senador Ciro Nogueira, que indicou lá atrás o Francisco, que indicou agora Paulo Henrique Costa. O PP faz de Brasília um grande negócio. O PP faz do DF um balcão de negócio. Nós não podemos aceitar o que está acontecendo já há algum tempo. Não é essa interferência do PP, que é o partido da governadora, não é? Transformar Brasília num balcão de negócio. Então, a população precisa estar atenta a isso. Eu tenho falado sempre, Geraldo, nas reuniões que faço, nas palestras, eu tenho dito, gente, voto não tem preço, voto tem consequência. Votou errado, votou na pessoa corrupta, na pessoa incompetente, você tem 4 anos aí de sofrimento. O que está acontecendo em Brasília? A saúde está um caos, cara. Ninguém fala da educação, mas a educação está pior, porque a educação mata a geração toda. Então, e falo também, olha, eu aqui, outro dia, para os empresários, eu disse para eles, os empresários, não sei se lá no Ceará também era assim, a maioria dos empresários não queria se envolver na política. Ah, não posso, não quero, isso pode prejudicar a minha empresa.
e aí deixaram a coisa correr frouxa. Então eu tenho dito, olha, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Alguém vai decidir por você. Então, principalmente aqui em Brasília, nós temos aqui uma população, não é, politizada, né, educada, precisa entender isso, porque é muito fácil. Você pega um cara que roubou aí alguns bilhões, chega na campanha, ele contrata lá 10 mil pessoas para trabalhar, 20 mil pessoas, para pagar com esse dinheiro que ele roubou. Aí ganha a eleição, vai embora, daqui a 4 anos ele volta de novo. Lógico que eu digo para os eleitores, olha, não é que eu não quero que vocês não trabalhem na campanha, pode trabalhar, pode receber o dinheiro de quem contratou você, mas na hora de votar, não é pelo pagamento de R$1.000 por mês, né, de 45 dias, que você vai, não é, votar no cara que vai prejudicar depois a cidade, né, o município ou aqui no Distrito Federal. Então, estamos chegando, 2026, Vossa Excelência sabe a importância de 2026, não só relacionado aos governantes, mas também aqui no Senado. Vossa Excelência sabe que hoje, se pautássemos aqui o impeachment, nós teríamos aí no máximo 26 votos. 26 de 81. Por quê? Porque grande parte deles tem rabo preso, tem processo na justiça. E você sabe, você estava na reunião de líderes quando um dos nossos senadores líderes aqui disse que um ministro ligou para ele na votação do fim das decisões monocráticas e disse, olha, fulano, se você votar essa matéria, seu processo entra na pauta. Votou contra. Então, um dos objetivos de 2026 é fazer maioria no Senado, porque tudo que está acontecendo de invasão das competências do Senado, do 8 de janeiro, essa narrativa que foi construída, tudo isso, não é, que aconteceu, realmente precisa, não é, ser corrigido. Por isso que nós vamos votar, Vossa Excelência também trabalhou nisso, né, no dia 30, de forma virtual, nós vamos votar o fim, a derrubada do veto da dosimetria. Quero, nesse momento, agradecer realmente o presidente Davi, que aceitou isso, não é, de marcar como item único o fim da dosimetria. Eu visitei lá agora, sempre, né? Estivemos já juntos isso, lá no Anderson Torres, lá no Silvinei, os coronéis que foram, inclusive, né, foram atingidos durante o 8 de janeiro, estão condenados, perderam o cargo, perderam o salário. Por mais que eles contribuíram durante mais de 30 anos, simplesmente o Alexandre pediu, né, e ele foi excluído da Polícia Militar. Perdeu o cargo e perdeu o salário. Quer dizer, como é que vai sobreviver a família? É o caso do Anderson Torres também, tiraram o salário dele. A esposa com 3 filhos lá, 3 filhas. E aí vai sobreviver de quê? O cara está preso, perdeu o salário. Cara, é muita injustiça e realmente a gente precisa corrigir isso. E o fim, a derrubada do veto, vai permitir que a maioria vá para casa, né, a grande maioria. Alguns vão para a prisão domiciliar, né? Só quem está beneficiado, mas não será prisão domiciliar, porque ele já está, inclusive, é o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Os demais que já cumpriram pena com a dosimetria, eles já podem ir para casa. Então, por isso que nós fizemos esse acordo de votar esse item único, porque o que estava emperrando a marcação da reunião do Congresso era exatamente a leitura da CPMI. Vossa Excelência sabe, talvez os nossos telespectadores não sabem, CPI depende do presidente, de autorizar, de instalar. Muitas vezes eles colocam 2, 3 na frente para dizer que tem outras prioridades. Agora, CPMI não. CPMI não depende de autorização do presidente. Abriu a reunião do Congresso, ele tem que ler, fazer a leitura. E por isso é que não marcaram. Mas fizemos este acordo, nós vamos votar a derrubada do veto e não vamos falar nessa sessão sobre isso, sobre a CPMI. Mas no dia seguinte, vamos continuar, como Vossa Excelência sempre faz, a cobrança insistentemente, né, na instalação da CPMI. E por incrível que pareça, Vossa Excelência sabe também, está lá com o ministro Nunes Marques, o pedido de instalação da CPI, da CPMI do Master.
E já tem jurisprudência no Senado, lá no Supremo. A instalação é obrigatório porque é um instrumento da minoria. Então, mas está lá há quanto tempo? Vai fazer quase um mês já. E não há despacho nisso. Então, presidente, parabéns Vossa Excelência também pela luta que Vossa Excelência faz aqui nesse Congresso Nacional, pessoa íntegra, competente e que toca na ferida e cobra cara a cara o que tem que acontecer aqui nessa casa. Então, agradeço aí a tolerância e a prorrogação do nosso tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido senador Isalci Lucas, que traz aqui faz um pronunciamento forte, sempre muito presente. Eu acho que é um dos senadores mais presentes dessa casa. E traz aqui a sua pré-candidatura ao governo do Estado, né? Anuncia para o Brasil, para Brasília, sua amada Brasília, esse anúncio que traz muita esperança. Eu tenho certeza que vai levar para muita gente uma esperança de um novo rumo para essa terra que é a capital do Brasil. Inclusive, eu acho que Brasília só está perdendo para o Rio de Janeiro em termos de governadores presos, né? Então, realmente precisamos ter novos ares aí e eu sou testemunha que o senhor é um trator para trabalhar, né? Assim, realmente eu vejo essa sua aqui dentro do plenário do Senado, dentro da instituição, o senhor é muito ativo sempre. Então, eu quero, nesse encerramento, desejar um ótimo final de semana, de muita luz, de muita paz, de muita harmonia, de muita confiança, de muita fé para você, brasileira, brasileiro que está nos acompanhando. Vamos terminar a sessão aqui em instantes. Na próxima semana não teremos nenhuma sessão, a não ser a de sexta-feira, que será do aniversário de Brasília, e que você possa, juntamente com a sua família, ter bons dias de muita... Quem é católico, quem é espírita, evangélico, é oração, você que ama esse Brasil, né? Oração de joelhos, se possível, porque a gente está acho que aquelas dores do parto. O Brasil está vivendo dores do parto. Vai nascer um novo Brasil. Toda esse lamaçal que a gente está vendo aí, protagonizado aí por várias autoridades, por empresários, por tudo, a gente está vendo aí uma nova Lava Jato surgindo com o Banco Master. Não vão ter como segurar, não vão ter, porque não dá para tapar o sol com a peneira e a hora que a luz chega, ela chega mesmo e vai acontecer coisas boas em nossa nação. Então, que Jesus, que está no comando de tudo, Ele conduza a sua vida, da sua família, do nosso país, que tem um destino de estar no topo do mundo. O Brasil é coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, eu tenho muita esperança mesmo que tudo vai dar certo, antes do que a gente imagina. Vamos continuar orando e agindo, sempre de forma pacífica, respeitosa, ordeira, educada, mas com firmeza, porque é isso que o Brasil precisa. Cumprida a finalidade desta sessão não deliberativa do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Muita paz a todos. A cidade maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Agora é lei.
O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A proposta de emenda à Constituição que prevê a aposentadoria especial para agentes de saúde de combate a endemias será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, está trabalhando no texto que veio da Câmara dos Deputados e é com ele que a gente conversa a partir de agora. Senador, obrigada pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Carla, o convite. Senador, como é que está aí a construção desse relatório? A gente tem visto aqui regularmente a presença dos agentes aqui nos corredores do Senado. Como é que está essa negociação? Bom, eu tenho uma posição clara e muito conhecida por todos no país, e em especial lá no Tocantins, de uma defesa incessante do trabalhador. Tanto que em matérias relevantes que já tivemos votado aqui no Senado e na Câmara, eu sempre me posicionei favorável ao direito dos nossos trabalhadores, quem quer que seja a categoria. Assim foi na reforma trabalhista, que eu me posicionei e votei contra a reforma trabalhista, como aconteceu também na reforma da Previdência, que eu me posicionei do lado dos nossos trabalhadores. E claro que, por coerência, agora na PEC 14 não seria diferente, né? Eu tenho uma posição também de defesa da valorização da categoria dos nossos agentes de saúde, que fazem um trabalho notável e reconhecido por todos nós no Brasil inteiro e em especial no meu estado, no Tocantins. E por isso eu tenho um grande respeito, uma grande admiração por essa categoria e por essas e outras razões nós estamos, na verdade, com a PEC 14 corrigindo uma injustiça histórica, né, de valorizar uma categoria, reconhecer um trabalho da categoria dos agentes de saúde, que são mais de 370 mil mulheres, homens, pais e mães de família. Só no Tocantins nós temos 7 mil profissionais e que prestam um grande serviço ao país. E, portanto, nós estamos, através da PEC 14, fazendo o reconhecimento desse trabalho, através de uma aposentadoria especial, uma luta histórica, né, de um setor que durante quase 3 meses trabalhou e aprovou na Câmara dos Deputados, sobre a relatoria do deputado Antônio Brito, que fez um grande trabalho na relatoria, e que esperava também por 3 meses a distribuição dessa PEC da mesa diretora pelo presidente Davi, agora a CCJ. Nós assumimos essa relatoria tem algo em torno de 2 semanas e estamos fazendo todo um trabalho, um diálogo, né, com o governo federal, defendendo sempre, né, a pauta e a agenda dos nossos agentes de saúde, dialogando também com os prefeitos, né, que tinham uma posição na Câmara contrária, né, a essa matéria e, portanto, nós estamos dentro de um diálogo, dentro do entendimento, estabelecendo um cronograma de trabalho para aprovarmos na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois essa matéria seguir ao plenário para ser apreciada e votada. O governo argumenta um grande impacto fiscal, né, se essa PEC for aprovada. Governo, estados, municípios, eles têm receio do impacto fiscal. É possível, senador, garantir direitos e manter as contas em dia? Olha, a gente tem que ter responsabilidade, né? Os estudos apontam que esse impacto seria algo em torno de 29 bilhões num prazo de 10 anos, né? Algo em torno de 2 bilhões e 900 bilhões ao ano. E isso é algo defensável, né? É algo responsável, né? Que cabe dentro do orçamento do governo federal e, portanto, nós precisamos, evidentemente, compatibilizar esse número dentro da LDO e depois da LOA para que isso seja absorvido dentro do orçamento da União. É exatamente esse o trabalho que nós estamos fazendo, junto com os técnicos do governo, junto com o Ministério da Economia, para que a gente possa aprovar essa matéria, mas com toda a responsabilidade que requer e exige um tema como esse. Como é que está o texto que veio da Câmara e o que o senhor pode aí mexer, o que o senhor pretende mexer ou se vai mexer? Olha, tem uma série de sugestões, né? A própria categoria dos nossos agentes de saúde, que a gente tem um diálogo permanente, apresentou algumas ideias que são boas, né, que a gente pode aperfeiçoar no texto aprovado na Câmara, como também tem um posicionamento da Confederação Nacional dos Municípios, que tem uma preocupação sobre o custo disso aos municípios, embora no texto da Câmara aprovado está expresso no texto
que é responsabilidade da União arcar com esses custos adicionais, como também há por parte do próprio governo federal também algumas ideias, algumas sugestões. Então, nós na posição de relator, nós precisamos fazer um filtro de tudo isso, como há também boas ideias vindo de senadoras e senadores, para que a gente possa aprovar um texto possível, né, no Senado, e que atenda a contento a categoria dos nossos agentes, porque o maior beneficiado e com todo o merecimento são os nossos 370 mil agentes de todo o Brasil. Tem algum ponto mais sensível? Olha, há alguns questionamentos em relação à regra de transição, sobre esse direito ele ser assegurado aos que estão hoje no exercício da profissão, os 370 mil, ou se isso deveria ser estendido também para os futuros agentes de saúde que venham a ser absorvidos. Então, há alguns detalhes que nós estamos dialogando e conversando com o governo, com a categoria e com os prefeitos, para que a gente consiga minimamente chegar num consenso. Senador, como é que está a conversa com o governo? Existe, assim, uma intenção, porque o governo não fala em veto, mas já se posicionou contra a proposta. Há um risco desse veto acontecer caso ela seja aprovada? Não é possível porque é uma emenda constitucional. Sim, né? A emenda constitucional ela é promulgada pelo Congresso Nacional. Mas mesmo que isso fosse possível, eu confesso que, reconhecendo a sensibilidade do presidente Lula, eu não vejo nenhuma possibilidade do presidente ficar contrário, né, a uma matéria tão importante para os nossos agentes. Pelo contrário, eu tenho a convicção que o presidente Lula apoia essa iniciativa. Mas a gente precisa, dentro do próprio governo, conciliar isso com o Ministério da Economia, que cuida do orçamento. Então, nós não podemos fazer nada de forma assodada, né, que possa representar um risco fiscal ou até um questionamento, né, futuro na Suprema Corte quanto à sua inconstitucionalidade. Então, nós precisamos ter muito cuidado para fazer realmente algo que seja defensável, seja justo com os nossos agentes de saúde e que o governo assuma essa responsabilidade também de arcar com esse custo adicional que haverá ao longo desses anos. O senhor falou no início que essa é uma reivindicação histórica da categoria, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho desses agentes, tanto de saúde também como de combate a endemias, que eles são a linha de frente do SUS, de certa forma. Exato. Aquelas pessoas que ainda não conhecem o trabalho dos nossos agentes, são aquelas pessoas que estão no contato direto com o cidadão, né? Com a mãe de família, o pai de família, com a dona de casa, né? Com o trabalhador, porque alguns cuidam das endemias, é uma grande parte desse número. No meu estado, por exemplo, são 4 mil agentes de endemias e tem 3 mil dos 7 mil que cuidam da saúde da família. Então, são pessoas que têm um convívio diário, né? Um profissional valoroso que tem esse contato direto com a sociedade e que cuida, em especial, da saúde das pessoas. Então, é algo extremamente difícil, né? Requer uma responsabilidade imensa e nos momentos mais difíceis, como, por exemplo, a gente pode citar aqui o período da pandemia, eles foram bravos soldados que trabalharam na defesa da vida, né? Os cuidados que naquele momento eram exigidos em relação à distância das pessoas, né? Ao trato com o coronavírus e que, portanto, fizeram um trabalho extraordinário ao nosso país e aos brasileiros. Então, por essas e outras razões, não seria só em função da pandemia do coronavírus, é claro, eu citei aqui um exemplo, mas pelo convívio diário, né? O cuidado diário que esses profissionais têm, eles merecem sim o nosso respeito, o nosso reconhecimento e que tenham na sua categoria uma condição de aposentadoria que seja compatível e à altura dessa responsabilidade que eles exercem no país. Senador, a gente sabe que o senhor está construindo um texto que seja, né, tem uma questão técnica, mas também tem uma questão política, né, que tem que ser resolvida aí dentro dessa negociação, mas é possível se falar em data de votação na Comissão de Constituição e Justiça? Olha, a gente pode prever que nós iremos avançar e aprovar com essa matéria nesse semestre, eu não tenho dúvida disso. No que depender de mim como relator, logo. Mas isso requer uma aprovação na CCJ, isso depende evidentemente de uma votação no colegiado, e também depois depende da aprovação no plenário. Então existe um rito, né? Existe uma pauta a seguir, né? O presidente da CCJ está alinhado com essa pauta, o presidente Davi Alcolumbre também está. Portanto, há toda a boa vontade, né, do relator, do presidente da CCJ, do presidente da Casa, para que esse processo possa fluir de uma maneira natural. Todos nós estamos empenhados nisso, agora a gente precisa realmente dialogar, né? Nós precisamos ouvir todas as partes, precisamos ouvir o governo, ouvir os prefeitos, ouvir sempre, permanentemente, a categoria e aí sim construir um texto de convergência.
Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e sucesso aí na negociação desse texto. Mais uma vez. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal. A fase de teste para a implantação do novo sistema de cobrança de impostos sobre o consumo começou em janeiro. Quais as mudanças para empresários e consumidores? A entrada em vigor da reforma tributária é o tema deste Agenda Econômica que está começando agora. Para nos contar como vão as mudanças iniciais da reforma tributária, eu recebo aqui na Agenda Econômica a advogada especializada em tributos, Patrícia Madri, que é do escritório de Natália Advogados Associados. Muito obrigada, Patrícia, pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar na TV Senado falando desse tema de tanto impacto para as empresas e contribuintes. E é de impacto e também é quase surpreendente, né, que essa reforma começou lá em 2020, foi aprovada em 2023, teve alguns parâmetros definidos em 2025 e agora ela começa em fase de teste. É uma reforma de longa duração, né? Exato. Esse ano, agora em 2026, as empresas já estão num período teste, um período de adaptação, já com emissão de nota fiscal, constando 1% a título de IBS e ICBS, justamente para que as empresas e contribuintes possam se acostumar com essa nova sistemática de tributação. E como é que essas alíquotas devem entrar, né? Por enquanto é uma alíquota teste de 1%, que é dividida entre CBS e IBS, mas a gente deve ter uma alíquota definitiva em 2027, quando uma das contribuições começa a ser cobrada. Como é que está essa definição dessa alíquota, Patrícia? A reforma tributária ela trouxe uma alteração estrutural na tributação sobre consumo no Brasil. Então, nós vamos substituir um regime que é complexo e atualmente fragmentado pelo sistema do IVA dual, composto pelo Imposto de Valor Agregado. Essa alíquota está na expectativa de ficar em torno de 26,5% a 28%. Saberemos isso mais para o final do ano, depois do governo observar esse período teste, quanto que vai representar esse 1% de arrecadação. E aí o Congresso vai ter que aprovar uma legislação definindo a alíquota. Exato. Porque a ideia é buscar uma neutralidade da carga tributária. Então, a reforma tributária não veio com o objetivo de diminuir carga nem de aumentar, mas sim para manter a arrecadação nessa nova sistemática. Simplificando, manter a arrecadação, mas simplificando todo o processo, né? Esse é o objetivo, é substituir tantos impostos que atualmente a gente tem, que tem ali um efeito cascata na tributação, por uma tributação mais simples. Então, para simplificar, para ajudar também a gente a rememorar o que foi, né, o que representa a reforma tributária, eu preparei aqui com base no projeto, né, que foi aprovado, uma pequena informação, uma arte com informações de como fica o sistema da reforma tributária. É o sistema de IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, dual, porque é dividido em duas formas de arrecadação, uma para o governo federal, uma para os estados e municípios, mais um segundo imposto, que é o imposto seletivo, né, que é um imposto a ser cobrado sobre produtos insalubres, digamos assim, tanto para os seres humanos quanto para o meio ambiente, né? Então, se a gente vê isso aqui, o Imposto sobre o Valor Agregado, ele é dividido na CBS, que é a contribuição, né, e sobre bens e serviços, e também o IBS, que aí é o imposto, e ele substitui IPI, ISS, PIS, COFINS e ICMS.
Essa é a simplificação que a gente deve esperar? Exato, porque atualmente nós temos 5 tributos. Esses 5 tributos, eles serão basicamente alterados para 2. Então, aí a gente já vê uma simplificação na apuração. Então, o PIS e COFINS vai ser extinto, vai dar lugar à contribuição sobre bens e serviços. No âmbito estadual, o ICMS e no âmbito municipal, o ISS, deixarão de existir, dando lugar para o IBS, que vai ser um imposto de competência compartilhada entre estados e municípios, mas ele passará agora a ter uma regra geral, uniforme em todo o país. E uma alíquota também uniforme? Uma alíquota que vai ter um teto uniforme e os estados e municípios podem ter suas próprias alíquotas respeitando esse limite. Tá, então você vai acabar um pouco, pelo menos reduzir o que ficou conhecido como guerra fiscal, onde um estado, no caso do ICMS, que é dos estados, né, atualmente, um estado zerava a alíquota de ICMS para concorrer com outro e atrair empresas. A gente vai deixar de ter essa guerra ou ela ainda vai existir um pouquinho? Vamos deixar de ter essa guerra, esse é um dos objetivos. Tanto por essa questão da legislação uniforme, quanto pelo fim dos benefícios fiscais estaduais. Porque hoje, realmente, os estados eles concedem benefício fiscal até para a indústria e para esses locais. E por conta de uma outra característica da reforma, esse tipo de conduta também vai diminuir, porque agora a tributação vai ser no destino. Então, vai ser no local onde efetivamente ocorre o consumo. Então, não importa se a empresa está instalada, produzindo, digamos, uma empresa de ferramentas, né, uma coisa bem específica. Se ela está instalada no Rio Grande do Sul, se ela está instalada no Ceará, esses estados não vão ter nenhum ganho extra pelo fato dessa instalação. Quem vai ganhar é o estado que comprar, onde estiver o comprador? Exatamente isso, exatamente isso. O princípio agora está deslocando a tributação que atualmente era na origem, agora está sendo deslocada para o destino, para o local em que efetivamente ocorre o consumo. Agora, isso pode trazer ainda, no começo essa reforma teve muitas críticas e muitas resistências de alguns governadores, né? E principalmente dos estados mais industrializados que perderiam, ou maior produtores, por exemplo, no caso de produtos agrícolas, que perderiam muito a arrecadação. Agora, os estados pequenos, que têm população menor e poder aquisitivo menor, não vão perder nesse momento porque eles não consomem tanto quanto os estados mais ricos? Sim, num primeiro momento, acho que a gente pode pensar dessa maneira, porque o incentivo fiscal, esse era a postura desses estados, né? Tentar trazer para eles geração de emprego, polos industriais, e isso realmente não vai mais ser por meio da tributação. Como é que fica essa questão ainda que o IBS é formado pelo atual ISS, que é o Imposto sobre Serviços, cobrado pelos municípios atualmente, e ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, cobrado pelos estados. Eles agora vão ser cobrados em conjunto e distribuído para estados e municípios. Os estados e os municípios perdem um pouco o poder que eles tinham sobre essa arrecadação, né? A arrecadação vai ser concentrada agora no comitê gestor. Então, as empresas vão fazer esse recolhimento agora do IBS em uma guia única. Esse valor vai para o comitê gestor e que vai direcionar a receita compartilhada entre os estados e todos os municípios. Vamos então agora falar um pouquinho, sair dessa teoria aqui de como ficou a reforma, não é a teoria, é a lei, né? De como ficou para a mudança que na verdade começou em janeiro deste ano de 2026, essa fase de teste, né? Então, a contribuição sobre bens e serviços começou com um teste agora em janeiro, com uma alíquota de 0,9%, mas essa contribuição, a contribuição no seu valor definitivo terá que vigorar, vai começar a vigorar em janeiro de 2027. Por enquanto, as empresas estão testando, ver se acertam na forma de pagar, o governo testando, ver se acerta a forma de cobrar, essa fase mais experimental, né? O IBS vai ter um teste mais longo, de 26 até 28, com uma alíquota de 0,1%, e ele vai vigorar já em 2020, começa a vigorar em 2029, e ele entrará em vigor completamente em 2033. E a ICS, que é aquele imposto seletivo, ele vai vigorar o ano que vem. Me explica um pouquinho como é que fica esse teste? Vai ter na nota fiscal uma destinação para esses,
um itemzinho lá com esse imposto, o empresário vai declarar, mas ele vai arrecadar ou não vai arrecadar? Como é que fica essa questão? Esse ano, então, de 2026, começou esse período teste, que é um período realmente para adaptação das empresas, dos contribuintes, dos entes federativos mesmo. A gente está falando, então, de um período teste para obrigação acessória, para declarar na nota fiscal essa alíquota de 1% e também para que prestadores de serviço que atualmente não faziam uso da nota fiscal eletrônica, que agora comecem a emitir essa nota. Então, 2026 é o período teste de declaração, mas não vai haver arrecadação, não há ainda o pagamento desse 1%. Agora, essa nota, no momento, você falou em prestador de serviço, por exemplo, um médico, um advogado, um psicólogo que presta, um engenheiro, que presta um serviço para alguém, ele não vai mais poder entregar aquele recibo que ele entregava antes, é uma nota fiscal. Isso. Uma nota fiscal eletrônica. Exato, é uma nota fiscal eletrônica. Quando ele emite essa nota fiscal eletrônica, ela chega imediatamente para o governo, no caso, para a Receita do Estado, atualmente, né? Então, é a partir desses dados que o governo vai poder definir quanto é que ele vai arrecadar no fim? Exato. Esse ano de 2026 vai servir para o governo enxergar o quanto vai representar de receita esse 1%. E aí, com base nisso, ele vai calibrar a alíquota até o final do ano, essa é a expectativa, para que o ano que vem, que vai começar a vigorar a CBS, né, o ano que vem não vai existir mais o PIS e COFINS, a gente tem que saber qual vai ser a alíquota efetiva dessa nova contribuição. Com essa nota fiscal eletrônica, o governo reduz a possibilidade de sonegação também de empresas, que é muito alta hoje ainda, né? Exato. Esse é um dos pilares também da reforma tributária, é acabar com a informalidade e diminuir a falta de pagamento. Isso vai ainda ficar mais evidente em meados de 2027, quando passará a funcionar o sistema do split payment, que vai fazer com que a instituição financeira consiga dividir o pagamento, entregar para a empresa o pagamento referente àquele serviço prestado ou bem vendido, e o valor do tributo vai direto para o governo. Ou seja, o split payment, que é essa expressão em inglês, é o pagamento já dividido, né? Quando você paga um serviço, hoje está embutido no preço do serviço todos os impostos. Termina que a gente nunca sabe exatamente quanto que é imposto. A partir de agora, não. Vai estar discriminado o que é o valor do serviço que você está prestando e quanto é o imposto que o contribuinte consumidor, na ponta, está pagando para o governo, é isso? Exato, vai ter uma maior transparência em relação a isso. A gente enxergar na nota fiscal quanto que nós estamos pagando de tributo efetivamente daquela mercadoria ou daquele serviço. E um dos impactos é que o valor do tributo não vai mais chegar até o caixa da empresa. Isso também vai exigir um planejamento fiscal e estratégico na empresa, que ela não vai mais poder contar, como algumas contam, com esse fluxo de caixa. Sim, porque isso é uma coisa interessante. Hoje você paga o imposto. Quando você compra uma peça de roupa, vamos falar aqui de um bem, né, físico. Quando a gente compra uma peça de roupa, está embutido o imposto e o empresário, o dono, o lojista, ele só vai repassar esse valor do imposto para o governo quando ele fizer o acerto. Exato. Enquanto isso, ele fica com esse dinheiro no caixa dele. E isso não vai mais chegar até o caixa da empresa. E tem mais um ponto. A gente tem algumas questões de não recolhimento de tributo. Então, a empresa recebe esse valor e não repassa para o governo. Ela pode, dentro de um planejamento, ou às vezes até uma falta de caixa, atrasar um imposto ou depois fazer um parcelamento. Essa opção vai deixar de existir porque o valor do tributo não vai mais chegar até o caixa da empresa. Então, por um lado, vai simplificar a vida do comerciante, do empresário, mas vai exigir que ele se planeje efetivamente melhor e conte com o dinheiro da venda do produto dele. Exatamente, exatamente. Entendi. Vamos dar uma olhadinha aqui. Por que a alíquota do IBS ficou tão menor que a do CBS e por que o IBS só começa a vigorar mesmo em 2029? A alíquota do CBS já fica em 0,9, justamente porque o ano que vem ela já vai entrar de forma integral. Quando a gente está falando do ICMS, atualmente é uma legislação muito mais complexa, né? A gente tem uma legislação para cada um dos estados e municípios. Então, é um tributo, um imposto que vai exigir uma transição um pouquinho maior. Por isso que a gente começa com uma alíquota menor e um período de transição aí bem mais longo, né? A gente vai começar em 2030,
2029 e vai até 2032. Durante esse período, a alíquota do ICMS e do ISS vão sendo diminuídas e a alíquota do IBS aumentada de forma proporcional. Isso é um detalhe super importante. Vamos pegar a CBS, que começa a vigorar em 2027. Ela começa a vigorar, mas os outros impostos ainda não vão ser completamente extintos. Exato, a gente vai ficar durante muitos anos, esse é um dos desafios dos empresários, ter que ter sistema na empresa para apurar duas formas de tributação que são estruturalmente diferentes. Isso para um empresário de médio porte, a gente vai, ele certamente tem uma contabilidade mais robusta, né, uma equipe de contabilidade mais robusta, mas para os pequenos empresários, como é que fica essa questão? Porque um outro detalhe é que essa reforma toda, ela vale para médios e grandes empresários e ela começou a vigorar nesses médios e grandes empresários, né? Os pequenos, os optantes pelo Simples ainda não estão nesse sistema, é isso? O Simples Nacional ele vai continuar a existir. Então, se esse pequeno empresário tiver condições de continuar no Simples Nacional, isso vai ser uma opção dele. Ele pode continuar sem mudar nada, como já é atualmente. Porém, vai ter um desafio aí, que a gente enxerga até um desafio de mercado. Se ele vende para um consumidor final, ele vai continuar, muito provavelmente, na sistemática atual, porque é um regime mais simplificado e é um regime muitas vezes menos oneroso. Agora, quando ele vende para outras empresas, provavelmente ele vai ter que fazer um movimento de recolher o IBS e a CBS por fora do Simples Nacional. É o que estamos chamando de regime híbrido. Isso vai poder aumentar um pouco a carga tributária dessa empresa do Simples, mas ele vai poder se aproveitar de créditos tributários e passar créditos tributários para os seus clientes. Que isso pode ser uma exigência, um movimento de mercado. Vamos falar um pouquinho dessa questão do crédito tributário, né? Hoje se tem como um dos grandes pontos, né, de aumento do custo, do que se chama de custo Brasil, a questão do imposto acumulado, né? Imposto sobre imposto. Porque a pessoa que produz a soja paga o imposto, a pessoa que compra a soja que usa para fazer ração animal paga também o imposto, o comerciante paga também o imposto. Esse imposto em cadeia, ele vai ser reduzido a partir da reforma? Vai. É um dos pilares da reforma tributária, é a não cumulatividade plena. Então, é justamente não ter tributo incidente sobre tributo e não gerar essa distorção na cadeia econômica, que é a tributação nessas várias etapas. Por isso que a gente fala da não cumulatividade com o direito a crédito amplo. Então, tudo que eu compro para minha produção ou para minha prestação de serviço, eu vou tomar crédito. E depois eu pago o imposto sobre o valor agregado, o valor adicionado. O objetivo é afastar essas distorções. Tá, esse tomar o crédito significa, assim, digamos que eu seja uma microempresária fabricante de roupas. Eu compro tecido, compro linha, eu pago os funcionários, compro máquinas e tudo esse custo, obviamente, vai estar embutido no preço final da roupa que eu fabrico e que vendo, né? O que eu vou pagar de imposto? Tudo que a gente adquire dentro dessa nossa atividade, ele me dá direito a crédito. Então, eu vou fazer no final do mês, a gente faz uma apuração. Quanto que eu tenho de crédito, que nada mais é da alíquota do imposto sobre as minhas aquisições, e quanto eu tenho de débito, que é a minha saída, a minha receita, as minhas vendas. Isso é apuração e eu recolho o tributo final sobre o meu faturamento. Isso não é muito complicado para um pequeno empresário, para um médio empresário? Esse sistema já funciona assim. O médio empresário, ou o pequeno empresário que ficar no Simples Nacional, ele não vai ter essa prerrogativa, porque ele não vai ter uso do crédito. Então, acaba sendo uma opção, né? Ou eu fico num sistema mais simplificado, fujo dessas burocracias, ou eu acabo indo por um sistema regular, mas tenho que enfrentar esses desafios. E ele ir para esse sistema mais regular significa que ele deixa de ser simples, ou só se ele realmente migrar de categoria empresarial? Ele não vai deixar de ser simples, ele vai ter um sistema híbrido. Então, ele vai deixar
o IBS e a CBS vai recolher por fora do Simples, na alíquota padrão, e ele vai continuar com os outros impostos recolhendo dentro do Simples Nacional. O ISS, o Imposto de Renda, continuaria com esse benefício do Simples Nacional e os outros não. Agora, essa reforma, ela pega só o que a gente chama de imposto sobre o consumo, né? Ela é uma reforma do nosso sistema tributário de produção e consumo. Eu vou pedir o Wagner para mudar essa arte, colocar uma outra que a gente preparou, que ela mostra a questão das alíquotas e do sistema, né? Essas alíquotas, elas deverão ser definidas em lei, uma lei a ser votada aqui no Congresso. Quando é que essa lei precisa estar votada? A expectativa é que seja até o final do ano, até porque 1º de janeiro passa a valer a CBS de forma integral. Em janeiro de 2027. Em janeiro de 2027, e nós precisaremos ter a alíquota definida para essa contribuição. Então, a gente está no ano eleitoral, onde as votações não são muito simples no segundo semestre. A gente não tem esse projeto ainda dessa definição de alíquota, né? Existe o risco de essa alíquota não ser votada, não ser aprovada neste ano de 2026? Acreditamos que não, porque realmente já está definido que em 2027 vai passar a incidir a contribuição sobre bens e serviços e nós vamos precisar ter uma alíquota padrão para essa incidência. Agora, aqui o segundo ponto, MEI Simples Nacional só mudam em 2027, isso se o empresário achar que para ele é conveniente mudar. Exato, vai ser uma opção. Tá, mas então se ele não mudar na vida prática dele, não muda nada também? Não muda nada. O Simples Nacional, ele continua sendo um sistema favorecido mesmo com a reforma tributária. Tá. As empresas de a partir do médio porte, tanto as que estão no sistema de lucro real quanto o lucro presumido, elas sim começam já entraram, na verdade, nesse processo de mudança. Exato. Para fins de CBS, não vai mais existir o lucro presumido, né? Então, as empresas vão apurar pelo lucro real com o crédito ao longo da cadeia, o crédito tributário ao longo da cadeia. Tem uma série de coisas que não estão aqui, que são, por exemplo, os produtos da cesta básica têm alíquota zerada, e tem lá uma lista dos produtos da cesta básica. Uma determinada categoria de medicamentos terá uma isenção de 60% no valor dessa alíquota, outros de 40%. Os produtos que entram no sistema, no imposto seletivo, que são os produtos maléficos à saúde, não entraram todos, mas a gente sabe de cigarros, bebidas alcoólicas, carros que estão fora de normas de redução de poluentes, eles terão uma alíquota diferenciada e essas tributações poderão mudar. Como é que o consumidor, que o cidadão que paga um produto na ponta e é quem vai sentir mais de frente esses tributos, como é que ele vai perceber essa mudança na vida dele? Para o consumidor final, a gente acredita que vai depender muito do setor que a gente está falando e de como que cada cadeia econômica vai repassar o impacto no preço. E aí que o consumidor final vai sentir esse impacto final. Quando a gente fala de uma tributação maior, por exemplo, no caso do que vai haver também a incidência do imposto seletivo, isso vai tornar esse produto, esse serviço mais caro, que é justamente a ideia de desestimular esse consumo. Tá, agora, esse mais caro, que você falou que depende de como o empresário vai embutir esse imposto no preço, ele não vai mais poder embutir o imposto. O imposto está lá, declarado. Então, se eu for comprar um blazer, seu blazer, ele está lá vendido por R$500. Então, o preço do blazer, vamos dizer que a gente vai ter uma alíquota de 26,5%, que é a alíquota mais ou menos que se estima que vai ficar. Então, 26,5% é imposto, o restante é o preço do blazer, né? E esse 26,5% é sobre o preço do blazer. Então, dá para a gente saber se o comerciante está cobrando um preço excessivo ou não. Sim, pelo tributo, que agora vai ser transparente, vai ser separado, a gente consegue enxergar. O que a gente não consegue enxergar, que vai depender, é o quanto ele está embutido no custo daquela mercadoria e do serviço.
Agora, que orientação você daria para comerciantes, para empresários, né, seja de comércio, seja de outros níveis de produção, da indústria propriamente dita, e para o consumidor final, neste momento que começa a fase de testes da reforma tributária? Para o empresário, está no momento de realmente olhar para a sua operação e entender o impacto da reforma tributária ali. Então, está no momento de investir em sistema, investir em treinamento de pessoas, porque tem uma mudança estrutural dessa tributação. Em realizar simulações para enxergar de fato quanto que vai ser a carga tributária dentro da sua empresa, mapear quem são os seus fornecedores, porque é dessas aquisições que você vai ter direito a crédito, e é o crédito que vai diminuir sua alíquota efetiva no final das contas. Então, é um momento de planejamento. Então, não dá mais para improvisar. As médias, uma empresa que chegou ao porte médio, ela já não improvisa muito, né? Então, agora vai ter que profissionalizar mais ainda. Vai ter que profissionalizar. E contar com equipe de advogados especializados em tributos, contadores, ter um suporte técnico melhor, é isso? Sim, porque como a mudança é muito grande e vai impactar realmente o custo, as decisões operacionais, o planejamento estratégico cada vez mais precisa fazer parte do dia a dia da empresa. Para a gente que paga o imposto na ponta, qual é a vantagem? Vai dar para a gente fiscalizar melhor, por exemplo, quanto que a prefeitura está recebendo, quanto que o Estado está recebendo e, quem sabe, até cobrar uma melhor aplicação desses recursos? Eu acredito que sim, porque como um dos pilares é justamente essa transparência, né, a falta de distorção no meio da cadeia, da gente não saber de fato quanto representa tributo dentro daquele bem, eu acho que isso é um dos objetivos da reforma, é tornar isso mais claro. Tá, e você acha que ele vai ser alcançado já de imediato? Já dá para a gente saber? Acho que de imediato não. Eu acho que para a gente alcançar isso lá no final da reforma, lá em 2033, dali para frente, a gente ainda vai passar por alguns anos de adaptações e de desafios. Qual é o próximo passo, então? O próximo passo é olhar para a operação da empresa com esse olhar mais estratégico e entender que a tributação impacta a sua margem, impacta o seu custo e que hoje em dia a gente precisa olhar, entender esse impacto da tributação na nossa operação para conseguir ficar no mercado de maneira eficiente. Patrícia, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Como quitar as dívidas e organizar as finanças? Por que tantas famílias brasileiras estão endividadas? Quais as consequências para o comércio e para a economia do país? Como começar a renegociação das dívidas? O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, e a professora e economista Carla Bene respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes.
A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual. Então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro, daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queiramos ou não, todos os nossos dados são capturados e guardados em algum lugar. A cada instante, somos atraídos por algum tipo de informação. O que vemos, o que vestimos, o que comemos. Nossas escolhas são sutilmente sugeridas pelo algoritmo. Quem controla tudo isso? Afinal, do que estamos falando? Sobre esse tema, a Cidadania recebe Hilton Norberto Robel Filho, professor da Universidade Federal do Paraná e do IDP. Seja bem-vindo, Hilton. Ótimo, muito obrigado pelo convite. Talvez uma pergunta mais complicada. O que é algoritmo? Ótimo. Algoritmo, na verdade, é algo que vem da matemática, que basicamente quer dizer que estabelece um conjunto de determinações, um conjunto de respostas quando há uma certa situação. Então, quando acontece um determinado fenômeno, há um conjunto de respostas pré-ordenadas. Isso vem originariamente da matemática, mas com o advento da tecnologia digital foi bastante empregado para as diversas funcionalidades que nós temos hoje em dia. Em que momento você acha que o algoritmo passou a tomar conta de todas as nossas vidas? Olha, especialmente com essa atual, digamos assim, versão da internet, atual versão de como nós utilizamos os nossos celulares e computadores, né? Então, nós estamos falando algo que é bem recente, né? Dos últimos anos, que passou a utilizar esses algoritmos para obter, tratar e utilizar uma série de informações importantes, especialmente de nós, pessoas humanas, não é isso? E, a partir disso, fazer uma série de sugestões, nos classificar. Então, esse momento contemporâneo tem passado a utilizar muitos algoritmos para interagir com as pessoas, especialmente nós, essas pessoas naturais. E de que forma nós somos mapeados, somos capturados pelo algoritmo? Claro, porque nós interagimos tecnologicamente pelo nosso celular, pelo nosso computador, para comprar alguma coisa, para fazer uma pesquisa. Interagimos com estados, interagimos com o governo, né, para buscar serviços públicos. E, obviamente, em cada uma dessas interações há dados que são armazenados, que são tratados. Isso faz e isso possibilita que a tecnologia classifique-nos à luz dos nossos interesses, à luz das nossas características, fazendo sugestões ou indicando determinadas decisões, seja para empresas privadas ou para o próprio Estado. Bom, antigamente a gente falava o índice de analfabetismo, depois o analfabeto digital e agora o excluído digital, né? São três figuras que ilustram muito bem de que forma a sociedade vai se segmentando. Quais são os riscos desse algoritmo avançar além do ponto em que nós não possamos mais controlar aquilo que queremos? Ótimo, essa é uma pergunta muito interessante. O excluído digital, como o próprio nome nos coloca, é aquela pessoa que não tem o acesso. Às vezes não tem acesso porque não tem o acesso à internet, às vezes não tem o acesso ao instrumento tecnológico, o telefone, ao computador, não é isso? Então, nós temos, sim, muitas pessoas ainda que são excluídas digitalmente, trazendo problemas, seja para o trabalho, para a vida pessoal ou para acesso aos serviços públicos. O analfabeto digital é aquela pessoa que, apesar de ter um certo acesso, ela não compreende bem como se utilizar, não compreende bem o impacto em relação a isso. Isso é um problema muito grande, se discute bastante nos diversos setores a importância de uma alfabetização digital, a pessoa saber como utilizar, saber dos impactos e, obviamente, que a partir do momento que todos nós, em maior ou menor medida, temos nossos dados coletados, essa classificação, a utilização. Eu gosto muito, Paulo, de uma manifestação, tem um professor alemão chamado Hoffmann Rien, né, que diz que os dados não são o petróleo. O petróleo é algo muito importante, nós vemos aí o mundo, né, todas essas guerras que tem muitas vezes relacionadas com o petróleo, ele diz que não é o petróleo, o algoritmo é mais importante que o petróleo. Por quê? O algoritmo não, os dados. Porque eu permito tratar esses dados, eu permito reunir esses dados e fazer uma série de análises. Então, os dados que
muitas vezes são utilizados pelos algoritmos para fazer sugestões e classificações, acabam, de fato, regulamentando boa parte da nossa vida em sociedade. Tem até um termo que se criou, que é algocracia, né? O poder dos algoritmos, como eles, né, moldam a nossa vida. Como é que a informação virou mercadoria e quais as consequências disso? Ótimo. Já se falava há muito tempo de sociedade da informação, né? Um conceito que já tem alguns anos. Hoje em dia se fala de alguma maneira em sociedade algorítmica. A informação se transformou numa mercadoria em certa medida, claro que é um direito fundamental importantíssimo, estamos aqui no Senado, né? É importante que as pessoas tenham informação, informação de qualidade, mas a informação, além de ser algo relevante para o cidadão, se transforma numa mercadoria por quê? Com informações das pessoas, eu consigo compreender uma série de fenômenos e influenciar essas pessoas, fazer sugestões para essas pessoas, negar ou permitir que eu tenha acesso a determinados serviços e bens. Então, sem sombra de dúvida, a informação também tem esse aspecto de mercadoria hoje em dia. 10 anos atrás ocorreu um fenômeno que eu acho que foi notável, que já foi descrito até em documentários, que foi a eleição do Brexit, onde ficou depois evidente de que um grupo político escaneou com detalhes todas as preferências, religião, preferência por comida, hábitos, determinadas escolhas, enfim, tipo de comportamento e, grosso modo, colocou na cabeça de uma parte do eleitorado do Reino Unido, na Inglaterra, né, que houve uma grande Inglaterra que poderia estar de volta, então, quer dizer, manipulou pela emoção. Né? Isso é possível, não é uma coisa visível para o eleitor, para o cidadão, que ele está sendo manipulado? Muitas vezes o eleitor ele é manipulado, o cidadão é manipulado e não tem a compreensão que está sendo objeto dessa manipulação, dessa fraude. Como você bem falou, se utilizam de questões sentimentais, emocionais, muitas vezes maquiadas, né, em uma série de interações e de informações ou de questões que são trazidas. Então, isso sim, muitas vezes nós não sabemos que estamos sendo manipulados, né? Então, isso é um problema muito grande, pois somos levados a tomar determinadas atitudes, muitas vezes a partir de algo que é organizado, né, isso é estruturado para que nós façamos a decisão de determinada maneira, mas muitas vezes sem uma reflexão mais adequada e pautada ali por instrumentos que buscam nos influenciar de maneira, como você falou, muitas vezes mais no aspecto emocional e sentimental. Isso já acontece aqui no Brasil? Olha, sim, nós sabemos que há toda uma atuação, inclusive, Paulo, o Tribunal Superior Eleitoral, né, já há muito tempo estabelece resoluções e julgamentos importantes exatamente no caso das eleições, né, buscar uma forma adequada de realização de propaganda eleitoral, uma forma adequada de interação, não é isso, dos segmentos sociais e políticos. Então, nós temos isso, na verdade, é um fenômeno que impacta em maior ou menor medida todo mundo, né? Até que ponto o Estado deve regular de forma que ele não seja controlador, restringindo a informação? É um grande problema isso, claro, político em todo o mundo, né? Como você vai impedir a pornografia, a exploração, a exploração de crianças, inclusive, as propagandas negativas e ilusórias, e sem ferir, sem que o Estado rompa essa fronteira da liberdade de expressão? Ótimo, Quem vai julgar isso? Essa é uma grande questão. Eu participo de uma discussão acadêmica com a Dublin City University, com professores e professoras que estudam muito essa questão do direito digital. E exatamente em janeiro, agora, no evento que tivemos, esse foi um dos temas. Exatamente quem vai fazer esse controle, não é isso? Como vai fazer esse controle? E por quais razões eu vou fazer esse controle, né? O controle, a regulação, ela é importante, mas uma regulação que respeite os direitos. Dentre eles, como você bem colocou aí, a liberdade de expressão. Agora, o outro lado da moeda, a liberdade de expressão, como os direitos em geral, a gente fala bastante isso, né? Não são absolutos, ou seja, né? Eles são garantidos numa certa medida. Então, o que acontece? É óbvio que eu preciso organizar bem
as leis, eu preciso interpretar adequadamente a Constituição e a legislação pelo Poder Judiciário, eu preciso estabelecer órgãos administrativos para atuar. Vamos trabalhar com um exemplo agora. Nós temos o ECA Digital. O ECA Digital estabeleceu, então, agora a Agência Nacional de Proteção de Dados. Até mudou. Era a autoridade, agora é a Miriam Wimmer que está à frente. Ótimo, exatamente. Então, até mudou o status para ser uma autarquia, ou seja, para ter uma musculatura mais adequada para atuar. Então, trazendo esse exemplo, o ECA Digital estabelece que a Presidência da República, o Executivo Federal, vai regulamentar a lei. E lá já estabelece uma série de restrições. A lei fala, olha, não pode regulamentar, por exemplo, de uma maneira que promova o quê? O acesso, o tratamento inadequado de dados. Então, respondendo à sua questão, é necessário que tenha uma regulamentação legal. É necessário que essa regulamentação legal seja bem seguida pelos destinatários, pelos órgãos, com, por exemplo, decretos bem feitos. E é relevante, obviamente, também que o judiciário faça uma interpretação adequada dessas leis, desses decretos. Não lhe parece que essa questão legal e questão de administrar, julgar, é uma coisa muito complicada que vai sempre estar sendo posta em questão? Por quê? Quem vai dizer o que é fake news e o que não é fake news? Essa autoridade, ela está, no seu entendimento, está bem constituída, ela tem meios de agir, porque parece que é uma corrida inglória. Você sempre está correndo atrás de alguém que inventou uma forma de burlar. Ótimo, né? A preservação do direito à informação, que a gente chama de direito à informação adequada, né? Por quê? Porque desinformação, como o próprio nome diz, não é informação. Eu estou querendo tirar a informação das pessoas, estou querendo fraudar o debate público. Então, um direito à informação adequado é bastante relevante, mas você está corretíssimo, né? Quem pode fazer essa análise? Claro que nós temos parâmetros que foram fixados internacionalmente, tem parâmetros que nós buscamos fixar internamente. Sim, numa democracia as questões são passíveis de debate, né? Agora, obviamente que tem limites, né? Por exemplo, né? Tem uma série de questões que não são verdades fatuais, elas não são verdades, né? Eu não posso dizer que aquilo aconteceu. Então, respondendo a sua questão, é um tema complexo, mas há alguns parâmetros. E claro que isso tem que ser feito com parcimônia, não é isso? Para não se suprimir opiniões legítimas, né? As pessoas podem ter opiniões legítimas. Uma coisa são as fake news, uma coisa é a desinformação, outras coisas são opiniões legítimas, mas esse cuidado precisa ter sim. Sempre caímos aqui naquele, quem vai julgar? Né? Isso aí é algo que perturba vários países, vários dirigentes. No mundo, né? Quem vai dar a última palavra ou quem vai julgar? Sim, isso perturba quase todos. Em 2016, acho que foi o Klaus Schwab, à frente lá do encontro de Davos, na Suíça, ele lançou um manifesto em favor da quarta revolução industrial, né? E pintando um cenário assim, bom, as tarefas que são menos cerebrais, as tarefas mais repetitivas serão exercidas por máquinas que vão aprender essas funções. Então, parece que de lá para cá houve um salto muito grande. E recentemente o Bill Gates disse o seguinte, em 2030 o ser humano, não haverá qualquer atividade do trabalho que o ser humano não seja dispensável. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui do algoritmo? Ótimo. Primeiro, isso me traz muita preocupação. É claro que a tecnologia traz importantes questões para os cidadãos. É importante que no Brasil nós temos acesso a diversos serviços públicos eletronicamente, então isso é ótimo, né? Agora, o emprego da tecnologia tem que ser pensado também no impacto que tem em relação ao ser humano. Então, os algoritmos que você nos trouxe aqui, inteligência artificial generativa, a inteligência artificial que pode aprender, pode criar e tem sido utilizado bastante em todos os cantos e aqui no Brasil com grande ênfase no judiciário, na iniciativa privada, no Estado brasileiro como um todo. A grande questão obviamente que há uma série de questões que a inteligência artificial pode nos auxiliar, mas tem um outro conjunto de questões que impõem uma forma de raciocinar, de pensar, que, penso eu, a forma pela qual os algoritmos que se encontram dentro da inteligência artificial não têm a prudência, não têm a construção, não têm os parâmetros adequados para bem decidir. Então, sim, a inteligência artificial também trabalha com esses algoritmos para permitir que ela realize uma série de atividades
boas atividades são feitas, mas no meu entendimento, essa afirmativa do Bill Gates não é completamente verdadeira. Ou seja, não penso que seja algo bom. Você não acredita nisso? Eu acho que é possível que muitas decisões sejam feitas pela inteligência artificial, mas eu acredito que muitas delas não serão boas decisões. Bom, a teoria da comunicação lá atrás, aí na época lá daquela escola alemã, né? Escola de Frankfurt, tinha o emissor e o receptor da informação. Aí, de repente, nós nos vimos com celulares na mão. Opa! Até os idiotas, foi aberta a porta, como dizia Humberto Eco, né? Liberou a internet, liberou a voz até para os idiotas. Mas, enfim, não estamos tratando disso. Mas, de repente, com a inteligência artificial, com as novas ferramentas e com o algoritmo, nós voltamos a ter o mesmo dilema. Eu, apesar de poder emitir, da internet ser uma disputa por atenção de bilhões de pessoas ao mesmo tempo, mas parece que o algoritmo faz com que a informação, de uma certa forma, volte a ser de mão única. Concorda com isso? Que bom que você trouxe até a menção à escola de Frankfurt. Recentemente, infelizmente, faleceu um grande pensador, que é o Jürgen Habermas, que refletiu muito até sobre a questão dos jornais. A importância que os jornais escritos, ou mesmo a televisão, tem na construção da opinião, da esfera pública. Acontece que nós podemos interagir, nós, no nosso celular, no nosso computador, ou seja, as pessoas podem emitir mais opiniões. Só que isso não trouxe uma democratização, digamos assim, ou um ganho de pluralidade, porque, como você sabe, nós temos, por exemplo, muitos fenômenos da bolha. Então, eu penso de uma maneira, eu me manifesto de uma maneira, eu vejo determinadas coisas na internet e no celular. Os algoritmos, a tecnologia vai me classificando. Eu vou sendo classificado. E eu acabo interagindo com pessoas, recebendo informações, muitas vezes que são relacionadas com como eu penso e como eu ajo. Isso faz com que eu crie essas bolhas, por quê? Porque pessoas que pensam de maneira diferente, que consomem informações diferentes, acabam interagindo apenas com elas mesmas. E, de outro lado, vão ter pessoas que pensam diferente, mas só vão interagir com aquelas pessoas. Isso faz com que nós tenhamos uma grande polarização, porque as pessoas diversas, né, interagem menos. Então, isso tem trazido até problemas para a política, para a construção política plural, para a construção de acordos e entendimentos. E a polarização também, que isso é um fruto dessa gestão pelo algoritmo, né, que favorece aquela coisa que chama mais atenção, um lado contra o outro, né? Você conhece algum país do mundo, se em algum país do mundo já existe um tipo de aprendizagem, de informação, na escola mesmo, para ensinar as pessoas a discernir, fazer diferença entre o que é falso, o que é verdadeiro, que procure desconfiar da mensagem que está recebendo? Então, existem alguns projetos educacionais, né, sejam com políticas públicas ou de escolas, apontando exatamente isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu participei de uma banca de doutorado que exatamente o tema era educação digital, né, lá do Andrei Fretz, da PUC do Rio Grande do Sul, apontando exatamente várias políticas públicas que precisariam ser feitas para lidar melhor com a educação, a formação dos cidadãos, né? Então, sim, isso são questões que são trazidas e têm sido objeto de implementação em alguns lugares. Esse tipo de proposta, fatalmente, ou em algum momento, teria que passar por aqui, pelo parlamento. Porque trata-se de educação, da educação básica, né, e fundamental. Você acha que a lei brasileira de proteção aos dados e, por extensão, a educação, a atenção, a justiça está sendo feita com a legislação que temos agora? Ótimo. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei importantíssima que tem sido implementada, óbvio que há melhorias a serem feitas, mas é uma legislação relevante. Nós temos no Brasil também uma regulamentação do processo educacional na Constituição, uma regulamentação importante, e temos também, como você bem sabe, leis aprovadas aqui no Parlamento, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por exemplo, que a nossa grande lei. Essas leis estabelecem várias regulamentações relevantes. Por exemplo, então, a questão do pluralismo de ideias, né? O pluralismo de formas de se atuar educacionalmente. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: há sim um marco
há uma orientação, mas uma regulamentação mais detalhada pode ajudar. A publicidade brasileira, ela, em alguma forma, ela está infringindo algum direito do cidadão? Com o advento da inteligência artificial, com coisas como, por exemplo, apostas de jogos de azar, e não necessariamente jogos de azar que envolvam apenas dinheiro, mas assim, utilizados para vender alguma coisa e que geram ansiedade na psique das pessoas. Sim, a forma pela qual as propagandas são feitas mudaram muito. Antigamente nós tínhamos propagandas mais focadas na TV e no rádio, agora bastante na interação da internet, até com influencer, com pessoas que têm muitos seguidores. A gente observa até um momento bastante contemporâneo, o ECA Digital se preocupando com a propaganda para crianças, né? Por exemplo, o ECA Digital não permite o que a gente chama de perfilamento, classificação das crianças a partir das informações que se obtém para se fazer propaganda para essas crianças. Explica um pouquinho melhor o que é esse perfilamento. Perfilamento é você fazer uma classificação das pessoas à luz das informações dos dados que nós temos, ou seja, o que nós consumimos, onde nós vamos, o que nós pensamos, não é isso? Características pessoais. Então, obviamente, cada um de nós tem uma individualidade e permite, então, com os dados, se classificar as pessoas. Aquela pessoa tem interesse mais por aquele assunto, ou aquela pessoa tem interesse mais por aquele esporte, ou tem interesse mais por aquele tipo de compra. E a partir dessa classificação, você pode ser mais efetiva na propaganda, não é isso? Informando aquela pessoa algo que, a princípio, ela teria interesse ou ela poderia ter interesse. Então, mudou, sim, a propaganda agora feita a partir dos dados que são obtidos de maneira lícita ou ilícita, causa, assim, muitas vezes isso que você nos trouxe aqui, uma ampliação da ansiedade, né? Muitos estudos apontam que nós estamos nos tornando uma sociedade de pessoas mais ansiosas, né? E tem muito a ver com esses constantes estímulos que nós recebemos. Esse sistema de sedução e recompensa que existe nos jogos via internet e tal, ele também trabalha dentro do mesmo esquema, né? E como nos outros países existe algum limite legal para que seja aberto o código do algoritmo que determina o que a gente vê que nos é oferecido? Essa discussão sobre o algoritmo é sempre complexa porque as empresas que criaram os algoritmos alegam segredo industrial, né? Ou seja, eu tenho um negócio que, dentre as ferramentas do meu negócio que me possuem, tem um algoritmo. Esse algoritmo, então, se for aberto, pode fazer com que uma empresa concorrente conheça o meu algoritmo e se beneficie disso de maneira indevida. Então, se discute muito no Brasil e no mundo, né, de que maneira esses algoritmos precisam ser vistos não apenas, como falando aqui de uma empresa, de videogame, por exemplo, como você nos trouxe aqui, não apenas como uma proteção de um segredo industrial ou de uma propriedade privada, mas como isso impacta, né? Nós vemos, especialmente nas discussões europeias, tentando, né, acomodar a proteção ao negócio, a proteção, né, isso a empresa, que é importante, mas, né, com a maneira pela qual as pessoas podem ter um pouco mais de transparência de como elas vão ser seduzidas, de alguma maneira, influenciadas. A Meta, na Austrália, por exemplo, a Meta, que é dona do conglomerado WhatsApp, Facebook e acho que Instagram também, né? Na Itália, não, desculpa, na Austrália, existe uma lei que agora apenas jovens, a partir dos 16 anos, poderão aderir a esse tipo a essa rede social. Meta perde dinheiro com isso? Está diminuindo a quantidade de pessoas que usam, pelo menos até atingirem aquela idade. Então, sim, ela está perdendo dinheiro com isso. Que tipo de cuidados o cidadão comum, evidentemente, não é tão hábil no manejo de seus dados, da proteção dos seus dados, que tipo de cuidados no cotidiano você acha que esse cidadão deveria seguir? Eu, por exemplo, recebo todo dia, com os primeiros 5 números do meu telefone, recebo uma ligação me avisando que você não compareceu ao INSS porque você está para fazer prova de vida, ou então compra com alerta do banco tal, enfim, todo dia isso.
Talvez por causa da minha idade eles acham que eu sou trouxa, né? Ah, mas eu também recebo quase todo dia uma ligação ou uma mensagem pedindo informações, pedindo dados, ou falando que você tem direito a alguma coisa, ou que uma compra foi bloqueada e você tem que entrar em contato com a central. Então é bastante importante, primeiro, ver se é um canal oficial. Né? Buscar e descobrir. Então, você está procurando um banco X, está procurando o órgão tal, não é isso? Procurar no site oficial desse órgão, não é isso? E buscar entrar em contato. Recentemente, por exemplo, fomos objeto de uma tentativa de golpe dizendo, olha, uma empresa de concessão de luz está querendo devolver dinheiro, né? Me passa o dado do teu banco, me passa, né? Então, a primeira questão é buscar os canais oficiais. Segundo, né, não fornecer, a não ser que você tenha certeza ou que está conversando com os canais oficiais, não fornecer uma série de dados importantes, como seu CPF, né, especialmente, obviamente, senhas de seja lá o que seja isso. Mas a mais importante é buscar os canais oficiais, penso eu. Isso também se aplica a notícias? Procurar saber se uma notícia é verdadeira ou não? Isso é bastante interessante e importante a sua questão. Todos nós recebemos muitas comunicações, especialmente por WhatsApp. Não apenas, mas especialmente. Não é isso? De, muitas vezes, pessoas que nós gostamos. E tendemos a acreditar que o que ela está falando é verdade. Né? Agora, às vezes, até a pessoa não tem má fé, mas te encaminha sem uma maior checagem de determinadas informações. Então, sim, né, é importante que nós façamos essa checagem. Como eu faço essa checagem? Eu busco pesquisar em repositórios, em locais, né, que têm maior confiança, profissionalismo, né, se aquela informação bate com a realidade. Então, sim. Hilton, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Cidadania. Eu aprendi bastante, espero que os espectadores tenham aprendido muito também. Ótimo, eu agradeço o convite, muito obrigado. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O que hoje a gente pode chamar de hinduísmo são segmentos tradicionais religiosos baseados nos Vedas. E antes mesmo desse conhecimento védico ser registrado na forma literária, ele era mantido numa tradição oral. É como um manual de funcionamento desse mundo. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Neste programa Concertos em Geral, vamos falar sobre um dos instrumentos musicais mais completos e consagrados. Estamos falando do piano, que com seus 300 anos de história e algumas transformações técnicas, ainda encanta as mais diversificadas plateias do mundo. E acompanhar músicos brasileiros e internacionais que exploram este instrumento na sua capacidade máxima. Um abraço à equipe da TV Senado, que ao longo desses 30 anos tem feito um grande trabalho em prol do povo brasileiro. No meu mandato, divulgando trabalhos que nós realizamos pelo Rio Grande e pelo Brasil, e também levando as mensagens dos demais senadores ao longo desses 30 anos para todo o nosso povo brasileiro. Valeu, tchê, tamo junto e parabéns à TV Senado.
Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Comecei fazendo trança nas meninas na época da escola mesmo, ali na sala de aula às vezes, quando acabava uma aula e outra, no intervalo, enfim, a partir daí foi começando a virar uma coisa maior. Comecei a ir a domicílio, na época eu ainda ia de Uber, não tinha veículo próprio, era de menor. Meus pais levavam às vezes, ou quem tivesse ali disponível. E daí foi continuando, foi crescendo, foi tomando uma visibilidade maior. Aí comecei a atender também na minha casa, montei o meu espaço próprio ali na minha casa mesmo, tinha uma sala que estava livre, então a gente começou a atender ali. E de lá para cá foi só criando um nome ali, tendo uma indicação de boca a boca, uma pessoa fazia, indicava para outra. E aí já se vão 6 anos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista não tem. Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. O empreendedor é um sonhador, um realizador, dono do próprio negócio. Em 2025, 24 milhões de empresas ativas estavam registradas no país. 94% eram microempresas ou empresas de pequeno porte. Teve um crescimento que já vinha acontecendo já nos últimos anos, foi potencializado ali na pandemia e hoje ali, quando a gente olha por base do IBGE, a gente tem cerca de 30 milhões de pessoas, que daria ali perto de 30% da população ocupada do Brasil. Tem uma questão geracional também, que a gente vê que cada vez mais as pessoas buscam ter um negócio próprio, aquele apego até que se tinha antigamente pela carteira assinada, por um trabalho CLT, vai se perdendo um pouco e as pessoas vão buscando no empreendedorismo uma nova forma de trabalho. Meu padrinho, que eu faço agronomia, Pensei em abrir uma agropecuária já, loja de controle biológico, essas coisas assim, nesse ramo da agronomia, entendeu? Em 2006, o país ganhou um marco regulatório, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. E com o Simples Nacional, tributação simplificada. E em 2008, a criação do microempreendedor individual, o MEI, era a formalização do trabalhador autônomo. No Senado, o projeto de lei quer incentivar o empreendedorismo juvenil. Editais voltados às escolas públicas de ensino médio, incentivando projetos inovadores, transformadores, no ambiente escolar e na comunidade local. A gente estabeleceu dentro de um dos comitês temáticos do Fórum Nacional da Microempresa, um que cuida especificamente da questão da educação empreendedora. Esse fórum ele tem comitês temáticos e esse comitê temático que cuida da educação empreendedora, inclusive tem um representante do Ministério da Educação, que é um representante público e um representante privado. E lá a gente vem discutindo não só a necessidade de cada vez mais
você ter no currículo escolar a questão da educação financeira, mas também a educação empreendedora. O senador Rogério Carvalho tem um projeto específico para dinamizar o empreendedorismo juvenil, mais especificamente na escola pública, no ensino médio. O projeto foi aprovado aqui no Senado, está indo para a Câmara. Senador, virando lei, o que acontece? O que muda? Bom, nós vamos oportunizar a nossa juventude a incorporar uma nova linguagem, que é a linguagem de empreender, né? A gente sabe que o que inclui é a incorporação de linguagens. Então, quando uma criança aprende a falar, ela se comunica melhor. Quando ela aprende a escrever, ela se comunica melhor. Se aprender uma outra língua, ela ganha uma capacidade de se relacionar e de inclusão muito grande. Então, essa é uma linguagem. O empreendedorismo precisa ser identificado como uma linguagem que as pessoas incorporam ao fazer e, ao sair da escola, ter uma capacitação, ter uma capacidade, ter essa possibilidade de caminhar com as próprias pernas, inclusive para botar o seu próprio negócio. Tive aulas assim de como empreender, de como construir, né, uma vida profissional. Eu abri minha carreira, por exemplo, eu quero engenharia química. Então, assim, eu penso em abrir um laboratório meu próprio, abrir uma própria empresa, junto com meu pai mesmo. Então, esse é o meu objetivo também. Há um senso comum na política pública que diz: o jovem quer seu primeiro emprego. Mas hoje a realidade, já tem jovens que querem a sua primeira empresa, né? Quer abrir um startup, quer começar a empreender, quer ter seu negócio, seja mexendo com redes sociais, seja com iniciativas inovadoras, seja com inteligência artificial. A IA está aí para facilitar esses caminhos, e tem jovem com muita competência, com muita criatividade, e poder trabalhar isso, por exemplo, nas escolas, trazendo para o currículo, né, do jovem o empreendedorismo, para ele se habituar ali com aquelas noções básicas, né, de economia, de disciplina, de gestão. Esse talento, essa vocação que a gente, inclusive pensando em Brasil, pensando em futuro, tem de estimular e tem de buscar na nossa juventude. Eu estou totalmente a favor e contem comigo nessa luta. Falar de educação empreendedora, a gente está falando do futuro, a gente está falando de oportunidades e do protagonismo juvenil. Por isso que o SEBRAE tem um Programa Nacional da Educação Empreendedora que faz 13 anos, onde a gente propõe às escolas metodologias, soluções que conversam com cada ano e etapa de ensino. Uma linguagem leve, lúdica e transformadora. Metodologias que dá a pincelada para eles do que é o mundo do trabalho, dos negócios, onde para nós do SEBRAE a gente demonstra que empreender é muito mais do que montar um negócio. Tem a ver com transformar realidades, com ter autonomia, por ser protagonistas e principalmente levar o jovem a uma conexão com as realidades existentes e propor soluções. Para trazer essa ideia ao menino a partir da 5ª série, né, para que ele, ao chegar à idade do trabalho, já tenha visão de empreendedorismo, de fabricação de alguma coisa e de comercialização de produtos. O mundo do empreendedorismo está sendo promovido, está sendo colocado em evidência, e a gente tem que preparar essa geração para trabalhar, para produzir, para empreender. Essa questão de negócios, eu acho que principalmente a independência. Eu sei que tem muito jovem que quer ter essa independência financeira desde cedo, só que não tem os recursos, não tem por onde começar, não sabe, né, por onde começar. Então, tendo essa iniciativa da matéria, de você saber como começar desde cedo, no ensino médio, você pode começar a sua carreira na juventude já tendo uma noção. Faz com que as pessoas, mesmo na escola, já tenham uma visão de futuro, né? Para quando sair da escola não saírem totalmente imaturas sobre como é o mercado de trabalho, ou para quem está meio perdido, se não sabe se faz faculdade, se trabalha. Acho que é bem interessante. Iniciativa importantíssima, ensinar desde cedo, desde o ensino médio, o empreendedorismo. Já com a educação financeira, com todas as outras disciplinas que venha a preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho. Agora a gente precisa observar que ser empreendedor nesse país não é fácil. Então o jovem também precisa entender isso aí, que não é qualquer empreendedorismo. Além de aprender o empreendedorismo desde o ensino médio,
tem que saber como pegar esses incentivos para empreender. Você garantindo num projeto, né, uma resposta aqui do Congresso Nacional com relação a oportunizar esses jovens a terem acesso a entender empreendedorismo, a fazer empreendedorismo e, é claro, a poder sonhar, é muito importante. Então, assim, quero parabenizar todos os envolvidos e é claro que o projeto agora indo para a Câmara, a gente espera que a Câmara se envolva com a temática e que em breve a gente tenha a sensação, uma resposta que é incrível, que a gente sabe que essa nova geração, ela quer entender empreendedorismo, ela quer fazer empreendedorismo e ela quer ter oportunidades. Muitas vezes a gente pensa no empreendedorismo, aquele cara que é dono de um restaurante, que fez sucesso, mas a gente precisa lembrar que na prática, de 80% de todos os CNPJs que a gente tem aberto no país, eles têm um faturamento bruto anual de até 360 mil. Nem significa que é 360, é até 360. Então a gente está falando aí de alguém que por mês acaba faturando bruto 30 mil reais e líquido ele está levando para casa 5, 6 mil reais. Por quê? Porque ele não teve ao longo da sua trajetória, antes de se tornar empreendedor, uma orientação que permitisse que ele gerisse o negócio dele de modo mais efetivo. Quando eu dei esses números sobre essa faixa de corte e de 80% de quem empreende no Brasil, foi um pouco para chamar a atenção, e é o que a gente tem feito aqui em larga escala, para a necessidade de um olhar de política pública para o que a gente chama de empreendedorismo de base. É aquele empreendedorismo que, muito mais do que ter um impacto financeiro na vida da pessoa, ele tem, no primeiro momento, um impacto na vida, na comunidade, na sociedade onde ele vive. Ele passa a produzir a partir da comunidade dele e daí então se torna uma grande empresa, uma empresa de pequeno porte. Os respondentes acabam afirmando que tem faro para o negócio, que estavam realmente querendo empreender, que entendem que ali é um lugar de mais flexibilidade, de mais independência, então foi um empreendedorismo por vontade, né, por entender que ali é um caminho, mas também tem uma parcela das pessoas ali, um pouquinho menor, mas falando que são empreendedoras por necessidade. Então são aquelas pessoas que falaram que começaram a empreender porque perderam seu trabalho ou porque precisavam complementar a sua renda, dado que sua ocupação principal não tinha uma renda tão alta. Tem esses dois grupos bem diversos, assim, as pessoas que empreenderam por vontade e que têm realmente alguma... buscaram aquilo por uma questão pessoal e as pessoas que foram ali por uma necessidade, que estavam precisando de alguma renda, seja para complementar ou seja para conseguir algum tipo de rendimento. Um problema que também está relacionado ao empreendedorismo, que é o empreendedorismo de necessidade. A pessoa se torna empreendedor porque se vê numa situação que, se ela não empreender, ela não sobrevive. Então é uma nova forma. Com o seu projeto, eu estou enxergando que o senhor quer mudar essa realidade. Ou seja, já se cria uma cultura do empreendedorismo. A gente começa a criar cultura no momento em que a autonomia intelectual, os primeiros passos para que as pessoas possam caminhar com as suas próprias pernas, na hora que ele está dando esses passos, você estimula para que ele possa, de forma orientada, para ganhar segurança, ganhar capacidades, qualificação, eles possam desenvolver algo que produza, ao final, uma compensação. Como é que a senhora vê e enxerga essa iniciativa, essa ideia de você fomentar a empresa privada com a empresa pública e juntar tudo isso dentro da escola e colocar os alunos a par disso para todos ajudarem uma comunidade? Eu acho que é a plena conexão dos jovens com a sua comunidade. Então, imaginem só, a escola tem a liberdade de desenvolver projetos locais, baseados em problemáticas locais. Com esse projeto, os estudantes têm estímulo a fazê-lo e tem o professor ali como um grande mediador desse projeto. O Brasil é quase um continente que precisa realmente estar estimulando os seus talentos, que já são natos, né? Para que eles consigam cada vez mais ter expertise, ter oportunidades, né, para que desde cedo possam vislumbrar a possibilidade de gerar emprego, de gerar renda. Por exemplo, eu sou favorável que a gente possa ensinar desde cedo nas escolas também a possibilidade das pessoas terem consciência da economia, né? Desde o momento lá de educação financeira, a noção, valorizar aquele dinheiro, a importância da ética. Do início até agora, vários desafios. O que mudou na tua vida quando você
se viu uma empreendedora, é esse caminho que eu vou seguir? A primeira questão foi a questão de ter uma estabilidade um pouco melhor, assim, de não depender tanto dos pais, né? Eu sempre morei com meus pais até hoje, então de lá para cá eu tinha algumas regalias, mas ter o meu próprio dinheiro foi diferente, ter a oportunidade de ir para o lugar que eu queria, no momento que eu queria, assim, financeiramente falando, né? Então, para mim, o maior ganho nisso tudo foi a questão da estabilidade, de ter ali uma certa autonomia. Porque o jovem, ele quer espaço para trabalhar, ele quer ter o seu próprio negócio, ele quer empreender, ele quer estudar mais, ele quer participar da evolução do nosso país. A gente tem que ver o jovem como a nossa mola propulsora, que vai ajudar ao Brasil avançar, e as políticas públicas em torno desses jovens é muito importante. Na verdade, nós temos que dar os braços e ajudar esses jovens a avançar cada vez mais, dando justamente condições para eles estudarem e trabalharem. Quanto mais um país é empreendedor, quanto mais gente avança nesse setor, melhor para a economia? Quanto mais empreendedor, com certeza melhor para a economia, mas principalmente quanto mais as empresas conseguem permanecer, porque ali, de fato, quando uma empresa permanece, quando o empreendedor, de fato, consegue pensar no negócio que é útil para o país, que tem demanda para isso, isso mostra que a gente tem uma economia cada vez mais forte, gerando um ritmo melhor. Quando você começa cedo e de forma orientada, suportada por professores e com recursos, de certa maneira, com um grau de proteção institucional, as pessoas ganham tempo para amadurecer e para viver experiências. Olha, tem uma coisa muito importante no empreendedorismo, que é conseguir compreender, às vezes, nessa questão de dar o primeiro passo, a realidade do mercado onde você está instalado. Essa percepção do seu ambiente de negócio local, daquilo que é mais característico, daquilo para qual o território está mais vocacionado, é fundamental nesse momento de start, né? De largada do empreendedorismo. Hoje há uma nova organização do trabalho, onde o empreendedorismo surge como uma alternativa muito forte, através do microempreendedor individual, através do empreendedor individual. Muitas coisas são trazidas para a realidade de vida desses jovens e, às vezes, não tem o devido suporte de formação, o devido suporte de uma leitura da realidade, das cadeias produtivas, o que é que deve vingar melhor, o que é que pode ter mais relação com a formação profissional desses jovens. Então, ser empreendedor não é uma aventura, não é simplesmente se lançar a uma atividade. Ser empreendedor tem um componente importante, que é a relação com as cadeias produtivas, a relação do seu lugar como empreendedor, entender muita coisa da métrica, entender muita coisa do que pode ser feito, o respeito ao meio ambiente, a formação profissional, tudo isso está no projeto do senador Rogério Carvalho. E na hora que você traz isso para o ambiente da escola, você tanto desafia a escola a trabalhar isso na sua organização curricular, na sua organização temática, como você também dá ao jovem uma melhor condição de se tornar um jovem empreendedor. O Sebrae tem curso, tem um programa nacional, sou de escola pública, enfim, quero fazer os programas que tem focado para o empreendedorismo. O que ele deve fazer? Interessante que todas as soluções do Sebrae em educação empreendedora são gratuitas e disponíveis para qualquer escola pública ou privada. Então, para procurar, é só ligar no 0800 570 0800, procurar o gestor da educação empreendedora, que a gente vai até a escola. A gente tem mais de 300 soluções que pode oferecer em diversas temáticas: sustentabilidade, inovação, inclusão, inteligência artificial, emocional, que, de acordo com a necessidade da escola, o Sebrae faz uma trilha pedagógica para que ela possa implementar gratuitamente. A gente prepara o educador para que ele, em posse dessa metodologia, ele tenha essa autonomia de implementar da forma que ele achar conveniente, e o Sebrae faz o acompanhamento. Nós temos uma parceria com o Sebrae, então nós temos educação empreendedora desde a educação infantil até o ensino médio. Então os nossos estudantes, eles fazem um trajeto empreendedor
e eles trabalham durante todo o ano em uma feira. Os nossos professores, eles são preparados antes, né? Eles fazem uma formação com o Sebrae em educação empreendedora e aplicam essa metodologia com os nossos estudantes. Então, durante todo o ano, eles têm alguns encontros de desenvolvimento de produtos. Eles precisam pensar em soluções e desenvolverem produtos para que esses produtos sejam vendidos em uma feira. Então, a culminância do nosso projeto empreendedor é uma feira de empreendedorismo. Nós fizemos um curso preparatório antes, né, para a gente poder chegar em sala de aula e conseguir passar aquilo para os alunos, né? O Sebrae disponibiliza para a gente também um material, né, no qual a gente trabalha durante o ano até chegar à culminância da feira, né? Então é muito importante a gente trabalhar esses encontros para eles poderem entender a importância do empreender. Já estamos com essa feira já há 5 anos na escola. Eu trabalhei tanto com a turma do 3º ano, tanto com a turma do 4º e 5º ano, e a gente consegue perceber a questão da habilidade, a questão da criatividade dos alunos, o trabalho em equipe, e é bem legal. O projeto ajuda a gente a se preparar para o nosso futuro, porque imagina, sem esse projeto a gente poderia chegar lá na frente e achando que vai bem e cair um monte de degrau, mas esse futuro ajuda a gente a prevenir e não cair, a gente só vai subir mais. E quando chegar no mercado de trabalho, a gente vai ter uma boa qualificação, porque a gente já vai ter experiência com empreender. Eu participo da Feira do Empreendedor há 5 anos, então desde que esse projeto foi implementado, a gente participa ativamente. Minha turma tem ótimos resultados, mas no ano passado a gente passou por uma situação assim que a gente não estava preparado. Não de forma prática, né? Na verdade, a gente só estava na ideologia. Pela primeira vez a gente teve um problema com o nosso produto. O nosso produto estava num estado que não dava para ser consumido, era um alimento. E aí, de última hora, a gente teve que mudar a nossa rota. Aí a escola ajudou a gente com restabelecer as nossas vendas. A gente teve um problema assim que estava fora de controle. Pela primeira vez a gente tentou mudar o nosso produto de origem. Desde a implementação da feira a gente tinha um produto fixo e a gente inovou por alguns motivos. O produto não estava bom e aí com esse apoio da escola a gente conseguiu traçar outra rota. Foi frustrante, mas é isso. A vida do empreendedor é isso. A gente ficou mais preparado para futuras ocasiões, então por mais que a gente... Foi lamentável a situação, mas a gente ergueu, assim, em 2 horas de feira a gente já tinha restabelecido e a gente teve ótimos resultados, como nos anos anteriores. Oi gente, bom dia, meu nome é Giovana, estou na barraca do 7º ano e a Feira do Empreendedor já começou. Não perca a oportunidade e venha conhecer com a gente. A experiência foi extremamente importante para minha formação, tanto como ser humano privado, como para minhas relações interpessoais, no campo profissional, pessoal, assim, agregou em várias formas. E tem várias maneiras de identificar isso também em turma, colegas que regressos do curso, né, que criaram empresas, que tiveram uma carreira profissional assim excelente, está todo mundo assim encaminhado. Os meninos, eles elaboram o produto, eles fazem o marketing do produto, são eles que vendem na feira, eles que dão troco, eles que embalam, eles fazem um convite para as pessoas para irem à feira, e depois da feira tem um outro processo que eu acho muito legal, que é fazer uma avaliação do que foi o custo, do que foi o ganho real. E quando eles têm esse valor, eles decidem o que eles vão fazer com esse dinheiro em grupo. Se você perguntar, 90% dos empresários falam isso. Qual é o segredo do sucesso? Resiliência, persistência, coragem. Porque os desafios são diários, eles não diminuem. Em qualquer carreira que eu vá empreender, social, de negócios, cultural, no esporte, existe esses comportamentos que nós chamamos de competências empreendedoras que eu preciso desenvolver. Autonomia, trabalho em equipe, buscar parcerias. Eu preciso despertar isso dentro de mim, não só o operacional de um empreendimento, mas também o relacional. A questão do empreendedorismo, ela te deixa extrovertido. Você tem 2 tipos de perfis, né, que a gente aprende assim, no mundo do empreendedorismo. Você tem a hard skills e a soft skills. A hard skills são habilidades técnicas, né? E a soft skills são habilidades interpessoais. A soft skills está cada vez mais raro. O empregador ele contrata uma pessoa pela hard skill dela.
e ela é demitida pelas soft skills, porque ela não consegue interagir com outras pessoas. E essa questão do curso ser voltado para o empreendedorismo é interessantíssimo por causa disso, porque ela desenvolve essa nossa capacidade de ter mais habilidades interpessoais. As pessoas precisam estar preparadas para todas as formas de se relacionar com o mundo. E quanto mais linguagens, mais bem-sucedidas serão as pessoas neste mundo de inteligência artificial, de automação, de constante mudança. Então, quanto mais linguagens, mais viabilidade tem as pessoas na viabilização dos seus propósitos individuais e até coletivos. A minha primeira dica seria: planeje, não vai na louca. Planeje, coloque no papel, tudo direitinho. Comece, dê o primeiro passo do jeito que está mesmo e depois insista, sabe? A constância, aquela coisa do sem pausa, sem pressa, é continuar e acreditar. A Cidade Maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa, não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente! Como quitar as dívidas e organizar as finanças? Por que tantas famílias brasileiras estão endividadas? Quais as consequências para o comércio e para a economia do país? Como começar a renegociação das dívidas? O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, e a professora e economista Carla Bene respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30.
Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Relatório final da CPI do crime organizado é rejeitado. Comissão aprova piso salarial para médicos e dentistas. E Senado aprova regras sobre percentual mínimo de cacau em chocolates. Acompanhe comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. O relatório final da CPI do crime organizado, apresentado pelo senador Alessandro Vieira, foi rejeitado por 6-4. A oposição protestou contra mudanças de última hora na composição da CPI. Os senadores Sérgio Moro, do PL, e Marcos Duval, do Avante, foram substituídos por Beto Faro e Tereza Leitão, ambos do PT. Entram nomes do PT que nunca participaram dessa CPI e vêm hoje para votar. Eu fico indignado com essa coisa. Fico indignado com esse tipo de manobra. Porque é uma jogada para enterrar, fazendo de bobo o povo brasileiro. Nada vai mudar se não for nas eleições agora desse ano. Eu estou aqui, eu estou presente, entrando no sistema, eu estou presente na sessão como titular. E agora apareceu no painel que eu não estou mais como titular. Então o sistema já dominou essa CPI, eu já disse desde o início. O senador Alessandro Vieira levou 2 horas para ler as partes principais do texto. Ele destacou as sugestões de propostas legislativas para melhorar o combate ao crime organizado, como um projeto para fortalecer o COAF. O Conselho do Controle de Atividades Financeiras, COAF, desempenha papel central no combate a ilícitos financeiros, especialmente lavagem de dinheiro, ao atuar como unidade de inteligência financeira do país. Por meio do recebimento e da análise de comunicações de operações suspeitas enviadas por instituições obrigadas, o COAF identifica padrões atípicos de movimentação de recursos, produz relatórios de inteligência que subsidiam a atuação de órgãos como a Polícia Civil Federal e o Ministério Público. O relator também detalhou os pedidos de indiciamentos dos 3 ministros do STF e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os indícios reunidos por essa comissão parlamentar de inquérito de variadas naturezas são plenamente suficientes para fundamentar o indiciamento. Alessandro Vieira fez uma síntese do relatório. O crime organizado no Brasil não é um problema limitado, circunscrito à segurança pública. É uma questão de soberania nacional. Enquanto organizações criminosas, violentas ou não, exercerem seu poder sobre territórios, populações, instituições, o Estado Democrático de Direito permanecerá fragilizado.
A resposta a esse estado de coisas exige vontade política, recursos compatíveis, integração institucional e, acima de tudo, o compromisso inegociável com a legalidade e com a transparência. Parlamentares governistas criticaram os pedidos de indiciamento. O nome é Comissão Parlamentar de Inquérito e não Comissão Parlamentar de Escândalo. E aqui as pessoas não estão buscando a verdade em hipótese nenhuma, senhores. Algumas pessoas aqui estão querendo fazer o libelo por conta que nós estamos no ano eleitoral. Não vejo aqui nenhum indiciamento ou nenhum aprofundamento que apontasse o indiciamento de pessoas vinculadas ao crime organizado e às organizações criminosas. O relatório final da CPI do crime organizado pedia o indiciamento por crime de responsabilidade dos ministros do STF Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. No relatório, com cerca de 200 páginas, o relator, senador Alessandro Vieira, faz um amplo panorama da atuação do crime organizado no país, desde a ocupação territorial por facções e milícias até a infiltração em setores econômicos formais e no próprio poder público. O texto destaca a convergência entre a criminalidade violenta e os crimes financeiros e aponta como essas estruturas atuam de forma articulada para ampliar lucros e dificultar a repressão estatal. O relator cita o caso do Banco Master como um dos maiores escândalos financeiros recentes do país e pede o indiciamento por crime de responsabilidade e conduta incompatível com o cargo de 3 ministros do STF. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Alessandro Vieira também pede o indiciamento do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que, segundo o relatório, teria sido omisso diante dos indícios contra autoridades. Em entrevista coletiva, o senador Alessandro Vieira justificou por que só pediu estes 4 indiciamentos. Essa é uma escolha técnica. O crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado. E ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição. O indiciamento por crime comum exige um conjunto probatório mais robusto. Vou dar um exemplo didático. Eu precisaria ter quebras de sigilo mais robustas para poder identificar o crime de corrupção. Nós temos notícias relevantes, as informações centrais do ponto de vista de pagamentos, a consultorias, a advocacia, são feitas no relatório, mas o ato de indiciamento exige uma prova a mais, para que a gente possa fazer isso de forma formal e responsável. E é o que a gente faz, a gente deixa isso claro, aponta a necessidade de novas investigações, aponta a necessidade de instalação da CPI própria do Banco Master. O relatório também traz sugestões de propostas legislativas para modernizar o combate ao crime organizado no país, incluindo a ampliação de medidas cautelares, fortalecimento de instrumentos de bloqueio de ativos, aumento de penas para lavagem de dinheiro e maior transparência sobre beneficiários finais de recursos financeiros. O relatório também recomenda medidas estruturais, como a criação do Ministério da Segurança Pública, o fortalecimento dos sistemas de inteligência, maior integração entre os órgãos de segurança, recomposição do orçamento de órgãos como a Polícia Federal, Receita Federal e a BIM, e ainda sugere a intervenção federal na área de segurança do Rio de Janeiro. A CPI do crime organizado foi instalada em novembro do ano passado. Durante cerca de 4 meses, os senadores requisitaram documentos, quebraram sigilos, aprovaram mais de 100 convites e convocações. A comissão ouviu representantes do governo, especialistas, governadores, mas esbarrou em decisões do STF que, segundo o relatório, atrapalharam as investigações, como a suspensão de quebras de sigilo e decisões que desobrigaram convocados de comparecerem aos depoimentos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disponibilizou o apoio da Advocacia do Senado para que senadores se defendam em possíveis processos por conta de manifestações em atividades legislativas.
O ministro do STF, Gilmar Mendes, pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue o relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira. No relatório, o parlamentar pediu o indiciamento de Mendes e de outros 2 ministros, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O que eu fiz foi apenas uma apreciação livre, corajosa, de fatos notórios. Ou alguém acha normal carona em jatinho para ministro supremo? Ou alguém acha normal o recebimento milionário por parentes de ministro supremo? A atuação em processos onde não existe legitimidade para tal. Não é normal. Mas, repito, respeitar a democracia é respeitar voto. No voto, o colegiado entendeu por não aprovar o indiciamento, por não aprovar o relatório. E eu respeito. Mas os fatos, esses não mudam por conta do voto, os fatos permanecem. E o fato do dia é que Vossa Excelência tem, sob seu comando no Senado da República, um senador ameaçado formalmente por 2 ministros da Suprema Corte de cassação, de processo criminal e inelegibilidade, por conta de um voto. Eu quero deixar absolutamente a advocacia do Senado Federal à disposição de Vossas Excelências, na condição de presidente do Senado e chefe do Poder Legislativo brasileiro, para auxiliar em tudo que Vossas Excelências acharem necessário, inclusive ingressar conjuntamente com as questões jurídicas que Vossas Excelências manifestaram no plenário do Senado Federal para defender a legitimidade do voto popular e a prerrogativa do senador da República. Muito obrigado, presidente. A sabatina de Jorge Messias, indicado para o STF, foi antecipada em um dia na Comissão de Constituição e Justiça e agora está marcada para o dia 28, terça-feira. O parecer sobre a indicação foi lido na comissão. Jorge Rodrigo Araújo Messias é evangélico, tem 46 anos e comanda a Advocacia Geral da União desde janeiro de 2023, início do 3º mandato do presidente Lula. Antes disso, atuou como procurador do Banco Central e da Fazenda Nacional. E no governo Dilma Rousseff, foi consultor jurídico de vários ministérios e subchefe jurídico da Presidência da República. No relatório de 7 páginas favorável à indicação, o relator senador Everton Rocha ressalta a formação acadêmica e experiência profissional de Jorge Messias. Aponta que o advogado-geral da União reúne os requisitos necessários para exercer o cargo e ressalta o perfil conciliador de Jorge Messias. Como advogado-geral da União, sua atuação se destaca pelo perfil conciliador e de diálogo com os diferentes setores. Sobre sua liderança, a AGU posicionou a conciliação como uma política de Estado, priorizando a segurança jurídica por meio de realização de acordos judiciais e extrajudiciais. Destaques incluem o novo acordo do Rio Doce, que encerrou disputas sobre reparações de rompimento da barragem de Fundão e o acordo de Alcântara, em 2024, resolvendo o conflito territorial de 40 anos entre quilombolas e os centros de lançamento, evitando condenação na Corte Interamericana. Jorge Messias foi indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso em outubro do ano passado. Apesar dele ter sido nomeado em novembro de 2025, a indicação formal dele só foi encaminhada ao Senado no início deste mês. A sabatina de Jorge Messias já está marcada para o dia 28 deste mês. Após a CCJ, o nome dele seguirá para o plenário, onde será analisado no mesmo dia. Para ser aprovado, Jorge Messias precisa contar com os votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 senadores. O governo federal apresentou o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027. A proposta de salário mínimo para o ano que vem é de R$ 1.717, com pagamento a partir de fevereiro.
O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2027 estima o salário mínimo em R$ 1.717 no ano que vem, um aumento de 5,9% em relação ao atual, de R$ 1.621. O texto também prevê um superávit primário de 0,5% do produto interno bruto, cerca de R$ 73 bilhões, além de medidas para conter gastos e reforçar a credibilidade fiscal. O objetivo é reequilibrar as contas públicas após sucessivos déficits no orçamento do governo. Especialmente aí para os anos de 27 em diante, estão colocados no gráfico à esquerda o centro da meta, então nós estamos trabalhando para o ano que vem com uma meta de 0,5, depois com o centro da meta de 1, depois 1,25 e depois 1,5 a partir de 2030. O reajuste do piso salarial de médicos, dentistas e outras categorias da área da saúde foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto segue agora para a votação final na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto, de autoria da senadora Daniela Ribeiro, prevê piso equivalente a 9 salários mínimos, o que atualmente equivale a R$ 13.662 para médicos e dentistas com jornada de 20 horas semanais. Para auxiliares de laboratório de radiologia, o valor previsto é de 2 salários mínimos, R$ 3.036 para a mesma carga horária. A proposta também prevê reajuste anual pela inflação e adicional de 50% para horas extras e trabalho noturno. Segundo o relator, senador Nelsinho Trade, o objetivo da proposta é corrigir a defasagem salarial e fortalecer a rede pública de saúde. O acréscimo na despesa de pessoal dos estados, Distrito Federal e municípios, advindo do PL, será custeado por transferências do Fundo Nacional de Saúde. Assim, os entes subnacionais não serão onerados pela presente atualização do piso salarial. Daqui para frente, esse vai ser um problema, entre aspas, a ser encarado e colocado como prioridade na fatia a ser dividida do bolo orçamentário do Sistema Único de Saúde. O impacto financeiro do projeto calculado pelo Ministério da Gestão será de 8 bilhões e 140 milhões de reais este ano e de 7 bilhões 690 milhões de reais no ano que vem. A discussão acontece em meio à mobilização de profissionais da saúde em Brasília, que participam da 4ª caravana pelo piso salarial dos cirurgiões, dentistas e médicos do SUS em defesa da aprovação da proposta e recebeu amplo apoio dos parlamentares. Nós estamos substituindo uma lei de 1961. Há alguns anos para cá, nós estamos tendo uma inversão dos profissionais na área de saúde, no modo geral. Por quê? Porque não vale mais a pena fazer um concurso público para o Estado ou para o município. Teve um recente concurso aqui no DF, o DF é desse tamanhinho, o DF é o melhor lugar do mundo para se viver e os médicos aprovados foram chamados. De 30 aprovados, 2 aceitaram apenas. Nós temos aqui vários projetos importantes, presidente. O projeto da proficiência, que também visa avaliar com seriedade o preparo dos profissionais médicos que são formados por essa proliferação desenfreada de escolas médicas do país, deixando a nossa população, às vezes, à mercê de médicos mal formados. Nós precisamos avançar na proficiência e na prova de proficiência da saúde e dos profissionais de saúde neste país. Aprovado o relatório. Policiais e bombeiros militares podem vir a ter um piso salarial igual em todo o país. É o que determina uma sugestão legislativa aprovada na Comissão de Direitos Humanos, que agora passa a tramitar como proposta de emenda à Constituição.
O relatório propõe uma alteração na Constituição para determinar a criação por lei federal de pisos salariais nacionais para policiais e bombeiros militares. A ideia foi enviada por Gabriel dos Santos Silva pelo portal E-Cidadania. Como recebeu as 20.000 adesões necessárias para ser aceita, foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos. O relator transformou a sugestão em uma proposta de emenda à Constituição, que agora passa a tramitar no Senado. A vida de um policial não tem maior ou menor valor em decorrência de um Estado a qual ele trabalha. Por isso, precisamos que seja implantado um piso salarial nacional. E é um mínimo de reconhecimento profissional necessário para um segmento que coloca a vida em risco para defender a população. O plenário do Senado aprovou regras sobre percentuais mínimos de cacau em chocolates. O texto segue para a sanção presidencial. Chocolates e derivados passam a ter percentuais mínimos de cacau. O projeto aprovado nesta quarta-feira pelo plenário do Senado também prevê novos parâmetros para a produção e regras para a rotulagem dos produtos. Os rótulos, embalagens e a publicidade deverão conter informação do percentual de cacau presente na fórmula, tanto em produtos nacionais como importados. Além de aumentar a transparência para os consumidores, outro objetivo da proposta é incentivar a melhoria da qualidade dos produtos de chocolate e ainda reduzir práticas enganosas, ao impedir que produtos com pouco cacau sejam vendidos como chocolate. Não são raros os casos de produtos com baixíssimo teor de cacau, que se apresentam como chocolates de verdade. Ou seja, de modo ainda mais grave, tentam confundir o consumidor, rotulando-se como sabor chocolate e que não é chocolate. Também foi aprovado o projeto que amplia a Justiça Federal. A proposta autoriza a criação de novas varas no Amazonas e em Mato Grosso do Sul. O texto segue para a sanção presidencial. O plenário do Senado autorizou a criação de 8 novas varas da Justiça Federal de primeiro grau no Amazonas e em Mato Grosso do Sul. O projeto aprovado nesta quarta-feira também cria cargos de juízes, servidores e funções comissionadas para essas unidades. O objetivo da proposta é ampliar o acesso à Justiça Federal no interior e em áreas estratégicas, como regiões de fronteira. A instalação das varas vai depender da disponibilidade orçamentária do Judiciário e deve respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. O comediante Chico Anísio foi homenageado em sessão especial do Senado. Convidados destacaram a importância do ator para a cultura e para a televisão brasileira. Conhecido por dar vida a vários personagens marcantes, Chico Anísio também foi escritor, roteirista, compositor e um dos maiores nomes da televisão brasileira. Marcou gerações com personagens que atravessaram o tempo. O ator morreu em 2012, aos 80 anos de idade. Para homenagear a trajetória do artista, o Senado realizou nesta quinta-feira uma sessão especial. Chico Anísio fez mais do que nos fazer rir. Nos ensinou que o riso também é uma forma de resistência e que um povo que ri de si mesmo é um povo que ainda não desistiu de se transformar. O artista nasceu em 12 de abril. A data foi escolhida como Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. Durante sua vida, Chico lutou contra o preconceito às pessoas com transtornos mentais. Chico Anísio, na visão futurística, ele pediu para criar esse termo. Ele cobrou a presença de medicamentos na farmácia popular. Eu prometi para ele que eu ia continuar cobrando e brigando. Continua até hoje. E a gente não consegue entender por que o próprio Estado não produz antidepressivos. Os medicamentos, 99% não têm patente. Por que os laboratórios do Estado não produzem? Porque é um preconceito, é uma discriminação. Foi por causa do Chico que o Brasil instituiu essa lei, né, no dia do aniversário do Chico, do enfrentamento ao preconceito, dessa questão da doença mental, né, uma data para combater
esse preconceito com pessoas com transtornos e deficiências mentais. Os convidados também destacaram a importância do ator para a cultura e a televisão brasileira, ajudando a contar a história do Brasil através de risadas. Para mim, o Chico era pura presença. Chegar ali no escritório era aquecer o meu coração. Era amor, era afago e paz. Estar junto dele era parceria, mas principalmente aprendizado. Ele nos ensinou que o riso não serve apenas para esquecer os problemas, mas para criar coragem de encará-los. Ele não foi apenas o homem das mil faces, mas foi o homem que nos ajudou a encontrar a nossa própria face. Quem somos nós, brasileiros, com todas as nossas imperfeições? A programação especial do Congresso Nacional em comemoração ao aniversário de Brasília e ao Mês dos Povos Indígenas já começou. Estudantes do ensino fundamental assistiram ao filme Encontro com Darcy no Memorial dos Povos Indígenas, na capital federal. O filme resgata o legado do ex-senador Darcy Ribeiro em uma das suas grandes causas, a questão indígena. Na experiência em realidade virtual, o visitante encontra Darcy em conversa com o Yandara, jovem indígena contemporânea. A narrativa aborda identidade, pertencimento, resistência e engajamento político. Darcy Ribeiro foi um militante indigenista muito importante, né? E o que a gente tem a oferecer aqui de informações de Darcy Ribeiro são panfletos, são livros, mas fica uma coisa muito impessoal e não atrativa para os nossos estudantes. Infelizmente, os aparelhos culturais, eles não têm recursos tecnológicos que fazem com que as exposições se tornem mais atrativas para os estudantes. E essa oportunidade foi incrível, porque trouxe de uma forma muito sensível, muito bonita e muito interessante, atrativa para os estudantes. O filme continuará sendo exibido de 18 a 21 de abril durante a programação especial Visite o Congresso no Aniversário de Brasília. As sessões serão às 9h30, 10 horas, 10h30 e 11 horas. Nesta programação especial, os visitantes terão acesso também às cúpulas do Congresso, entre 9 da manhã e 13h30 da tarde. E dentro do Congresso, os visitantes serão surpreendidos pelas vozes que constroem o Brasil. No projeto Visite em Cena, das 2 às 3h30. A visitação ao Congresso tem a intenção de mostrar o trabalho dos senadores e a história do parlamento para os estudantes e para a população em geral. O Visita 360, que é um projeto de filmes em realidade virtual, é exibido no programa Visite o Congresso, então o visitante faz o passeio, mas a gente também tem a intenção de fazer algumas parcerias com outros órgãos para poder levar a experiência para alunos da rede pública. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e fique aqui com a gente na TV Senado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. A Cidade Maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Sempre soube que
que as circunstâncias da morte de Yara, em agosto de 1971 em Salvador, permaneceram obscuras e que a versão de suicídio dada pelos militares era altamente questionável. Eu nunca consegui me esquecer de uma foto muito triste, com meus avós reconhecendo o corpo de Yara no IML de Salvador, só um mês depois de sua morte. Isso porque, durante esse período, o corpo dela ficou escondido em uma gaveta do IML, sendo usado como uma espécie de isca para atrair Lamarca. Só depois da morte dele é que a morte de Yara pôde ser divulgada. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convidada em atendimento ao requerimento número 54 de 2026, de autoria dessa presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão será destinada a homenagear o Lions Clube. E convido para compor a mesa dessa sessão especial os seguintes convidados, já que ao meu lado o senador Isalci Lucas, senador de Brasília, meu companheiro do bloco Vanguarda, PL Novo, que eu tenho a honra de ser o líder, e ele é comigo sempre uma das pessoas mais competentes aqui do Congresso Nacional, portanto uma referência para todos nós. Somos parlamentares já há muito tempo aqui em Brasília, e eu agradeço muito o senador Isalci. Convido agora o senhor Francisco Fabrício de Oliveira Neto, presidente da Fundação Lions Internacional. Francisco Fabrício. Bom dia, tudo bem? Convido agora o senhor Manuel Messias Melo, diretor do Lions Clube Internacional no período de 2022 a 2024. Convido a senhora Kátia Helena Seneglini Caputo, presidente da Associação dos Familiares e Amigos dos Pais de Autistas de Bauru, a cidade do nosso senador Marcos Pontes, o nosso astronauta, o único brasileiro e o único homem da América do Sul a orbitar na Terra. E nosso companheiro também do bloco, meu vice-líder do bloco Vanguarda. E falo aqui com muita honra, que também é um senador muito referência para todos nós. Convido agora o senhor Roberto Paulo Vale Tiné,
presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o senhor Luiz Geraldo Matheus Figueira Passado, diretor do Lions Clube Internacional no período 2016 a 2018. Eu quero registrar também aqui a presença conosco e pedir para que se levante o Dr. Ananias Martins de Souza Filho. Ele é natural da mesma cidade minha, Rondonópolis. Ele que foi prefeito, vereador vários anos e é presidente do nosso partido, PL. Eu quero cumprimentar também, pedir aqui que levantasse o meu cunhado Sérgio Delcistia, que também foi uma das pessoas que mais se empenhou para que acontecesse aqui a sessão solene, que já era para ter acontecido o ano passado, mas em função de todas as situações que vocês sabem, felizmente estamos realizando aqui hoje. É isso. Senhoras e senhores, que dia especial e memorável. É uma honra presidir essa sessão especial em homenagem aos 109 anos do Lions Clube Internacional e ao Dia do Leonismo Nacional, celebrado em 16 de abril. Falar do Lions é falar das maiores e mais respeitadas redes humanitárias do mundo. Uma instituição que nasceu em 1917, lá em Chicago, a partir da visão de Melvin Jones, que entendeu já naquele tempo que a verdadeira liderança é aquela que convoca sua capacidade, sua energia e sua vocação a serviço das pessoas. E é isso que faz o Lions tão grandioso. Hoje, mais de um século depois, o Lions está presente em mais de 200 países, com mais de 1,3 milhão de associados, reunidos em aproximadamente 50 mil clubes por todo o mundo. Mas o que faz o Lions ser verdadeiramente grandioso? Não são apenas os números, é o impacto, é o trabalho silencioso, é a presença constante ao lado de quem mais precisa. É a capacidade de transformar solidariedade em ação concreta. O Lions é um movimento construído sobre valores muito claros: serviço ao próximo, respeito à diversidade, união de esforços, integridade, compromisso com a dignidade humana. Isso faz com que o Lions seja uma organização que acolhe, que inclui, que soma e que faz do bem uma missão permanente. Ao longo de sua história, o Lions se consolidou como um grande parceiro da sociedade, em áreas essenciais como saúde, educação, assistência social e proteção ao meio ambiente, com uma atuação muito especial na saúde ocular. E aqui já deixo um pedido nesta linha ao Lions Clube Internacional. O Mato Grosso é o estado dos 3 biomas. Temos o Pantanal, a maior área alagada do mundo, o Cerrado, no coração do Brasil, com essa capacidade de produzir alimentos para ajudar com que a cesta básica brasileira seja mais farta, mais acessível e de qualidade. E ainda exportar para ajudar o Brasil, que tem uma balança comercial positiva. E agora nós aprovamos aqui o Estatuto do Pantanal. O Pantanal, portanto, agora tem lei. E dentro do Estatuto do Pantanal, nós criamos também o Selo Pantanal Sustentável. E eu gostaria que o Lions assumisse essa causa, já que o Pantanal mato-grossense, quando eu falo mato-grossense é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ele é um patrimônio brasileiro e um patrimônio da humanidade. Portanto, esse desafio é o Lions Internacional. E quem conhece o Brasil real sabe muito bem disso. Onde existe um clube do Lions, existe gente trabalhando,
servindo e fazendo a diferença na vida de alguém. No meu estado, Mato Grosso, esse exemplo ganha uma expressão muito concreta. O Lions está presente em dezenas de municípios, com clubes organizados e atuantes, que desenvolvem um trabalho direto nas comunidades. E eu faço questão de destacar, de forma muito especial, o Instituto Lions de Visão, na nossa capital, Cuiabá. Uma iniciativa extraordinária que reúne cerca de 60 clubes, presentes em mais de 50 municípios, formando uma verdadeira rede de solidariedade e cuidado em todo o nosso estado. Hoje, o Instituto é uma referência em atendimento oftalmológico gratuito, realizando centenas de atendimentos e podendo chegar a 1.000 cirurgias por mês pelo SUS. E aqui nós temos uma assessorista do Senado que não encontrou condições de ser atendida aqui e foi para Cuiabá, onde ela conseguiu colocar uma prótese. E ela deve estar chegando aqui e hoje é uma pessoa que transformou a vida dela. Ela que vivia triste, hoje é uma pessoa feliz que todo dia atende a todos nós, a todas as pessoas que aqui chegam. E isso significa devolver, acima de tudo, a visão, a dignidade, mas significa também devolver a autonomia, esperança a milhares de pessoas, não só no Mato Grosso, na Amazônia como um todo e do Brasil, como foi o exemplo que acabei de dizer. E mais do que isso, significa acolher quem vem do interior, garantir apoio, distribuir óculos, medicamentos e levar cuidado a quem mais precisa. Isso é o Lions na prática. Isso é o serviço transformando em resultado humano. E nesta solenidade, eu não poderia deixar de fazer uma referência muito especial a um dos maiores nomes do leonismo de Mato Grosso e do Brasil, o senhor Valdir Lacerda, que eu e o senador Jaime já tivemos oportunidade de homenagear também esta semana aqui. Falar do Lions em nosso estado é necessariamente falar do legado de Valdir Lacerda, do doutor Valdir Lacerda. Em Cuiabá, Dr. Valdir Lacerda foi fundador do Lions Clube Visão Solidária e um dos grandes protagonistas na consolidação do Instituto Lions de Visão. Sua trajetória se confunde com a própria história do Lions em Mato Grosso. Com mais de 5 décadas de dedicação ao serviço, exerceu funções de liderança no Brasil e também no mundo, inclusive como diretor internacional. Recebeu a mais alta honraria do Lions, como embaixador da boa vontade. Mas, acima de tudo, Valdir Lacerda foi um construtor de causas. O seu legado não apenas na memória, e ele não está apenas na memória. Está presente em cada atendimento realizado, em cada cirurgia, em cada vida transformada. Sua partida, no início desse mês, nos entristece. Mas sua obra permanece viva, especialmente em Mato Grosso. E eu quero dizer aqui da minha felicidade de ter sido também homenageado nessa instituição, nesse hospital, onde uma ala leva o meu nome. Claro que procurei fazer a minha parte, colocando recursos e emendas no orçamento para que a gente pudesse edificar essa obra tão importante. Senhoras e senhores, como senador da República, tenho a convicção de que o exemplo do Lions reafirma uma verdade simples e profunda. O desenvolvimento de uma nação passa necessariamente pelo cuidado com as pessoas. Por isso, essa homenagem é justa, merecida e necessária. Ela reconhece uma instituição que há mais de um século faz do bem uma prática diária. Registro aqui também o meu respeito, a minha admiração a todos os leões e leoas presentes aqui no Brasil e no mundo. Homens e mulheres que dedicam suas vidas a servir. Que esses 109 anos de Lions Clube Internacional continuem inspirando gerações e fortalecendo cada vez mais os laços de solidariedade
em nossa sociedade. Porque quem escolhe servir ao próximo não apenas ajuda pessoas, ajuda a construir uma sociedade melhor, muito melhor. Por isso eu deixo aqui os meus parabéns a todos os leões e leonas presentes aqui e tenho certeza que essa sessão será uma oportunidade para o Senado reconhecer o trabalho de todos vocês. E eu faço aqui, em nome de toda a mesa diretora, nosso presidente Davi Alcolumbre, que, claro, essa sessão foi aprovada pelo plenário, mas a marcação da data é uma decisão do presidente Davi. Por isso eu agradeço aqui, inclusive a todos os assessores que aqui estão, na pessoa do seu Antônio aqui, esse cabelo branco, que é um dos homens mais humildes e educados que eu conheço. E eu quero aqui então passar a palavra agora ao nosso senador Isalci, que pode usar a tribuna. Quero aqui cumprimentar o nosso grande líder, o senador Wellington Fagundes, ao mesmo tempo parabenizá-lo pela iniciativa dessa importante sessão, dessa justa homenagem. Cumprimentar aqui o presidente da Fundação Internacional, Francisco Fabrício de Oliveira Neto, o diretor do Lions Clube Internacional do período 22-24, Manuel Messias Melo, o seu diretor também do Lions Internacional do período 2016-2018, Luiz Geraldo Matheus Figueira, o presidente do Conselho Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, Roberto Paulo Vale Tinê, e também a senhora presidente da Associação dos Familiares e Amigos dos Pais de Autistas de Bauru, a Kátia Helena Sebeghini Caputo. Cumprimentar aqui todos os convidados, os nossos leões que trabalham e que vieram aqui nessa sessão, cumprimentar aqui todos os servidores. No dia da inauguração de Brasília, 21 de abril de 1960, nasceu o primeiro representante local do Lions Clube do Brasil. E o sócio fundador número 1 foi o próprio presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Daquele dia em diante, o Lions e a capital se tornaram irmãos, que passaram a crescer juntos. Esse dado tem enorme força simbólica. Eles nos dizem que a relação entre Brasília e o Lions não é lateral, nem tardia, nem circunstancial, é de nascença. Ela remete ao momento em que o país decidiu interiorizar sua capital, abrir uma nova frente de desenvolvimento e afirmar no coração do território nacional um ideal de modernidade com sentido público. Em 1996, nessa mesma tribuna, o então senador Valmir Campelo lembrou que desde 1960, ainda em meio às dificuldades da cidade em construção, dezenas de leões, acampados em barracas improvisadas, lançaram as bases que permitiram a fundação do primeiro Lions de Brasília, o Brasília Centro. Não se trata de uma imagem banal, trata-se de uma imagem fundadora, enquanto Brasília ainda era canteiro, poeira, esperança, improviso. Já havia aqui cidadãos dispostos a organizar o serviço comunitário. E esse é talvez um dos traços mais belos do leonismo brasiliense. Ele não esperou a abundância para servir. Ele começou a servir quando quase tudo ainda estava por fazer. Havia afinidade de espírito entre a construção material da cidade e a construção moral do serviço voluntário. Havia na capital a mesma crença na iniciativa da modernização, na mobilização cívica, na capacidade de transformar o futuro pela ação humanitária. Esse movimento traduziu com perfeição a missão do Lions Clube. O próprio fundador, Melvin Jones, sintetizou esse ideal em uma frase que o tempo não envelheceu. Diz ele: você não vai muito longe se não começar a fazer alguma coisa por alguém. Essa afirmação continua atual,
porque traduz em poucas palavras a missão do Lions. Servir não é um gesto ocasional. Servir é um compromisso permanente. Servir é transformar a solidariedade em presença, em cuidado, em resposta concreta às necessidades humanas. A expansão da cidade fez acompanhar da disseminação de unidades do Lions Clubes. Em dezembro de 2025, aparece então no Distrito Federal 14 clubes ativos, distribuídos por diferentes regiões aqui da capital, como Sobradinho, Brasília, Taguatinga, Gama, Taguatinga, Independência, Brasília, Buriti, Ceilândia, Brasília, Metropolitano, Guará, Governador Almir, Taguatinga, Liberdade, Gama, Sul-Oeste, Taguatinga, Ellen Keller, Brasília, Sara Kubitschek, Brasília, Caúbe 1, Riacho Fundo 2 e Brasília, JK. Somados, esses clubes reúnem 255 associados no território do Distrito Federal. Não são apenas siglas ou cadastros administrativos, são grupos de presença comunitária espalhados por uma capital complexa, desigual e desafiadora, em que servir continua sendo o verbo ainda necessário. A história de Brasília, porém, não é apenas a história que vemos na moldura monumental do plano piloto. A história real da capital inclui também a sua expansão urbana e suas regiões administrativas. São as inúmeras histórias de quem transita em uma cidade e outra, de sua integração cotidiana com municípios vizinhos de outros estados e de uma dinâmica metropolitana que ultrapassa as fronteiras político-administrativas do Distrito Federal. É por isso que Brasília hoje não pode ser compreendida sem as suas cidades e a região do entorno. Essa leitura territorial importa muito para esta homenagem. Se o Lions Club nasceu com Brasília, ele também acompanhou o alargamento humano de Brasília. À medida que a cidade se descentralizou e novas centralidades urbanas foram formando, o leonismo se difundiu por esse território vivo. Agora, vemos sedes do Lions Club até em Unai, Formosa, Valparaíso. É nesse ponto que homenageamos ao Lions em Brasília, ganha uma densidade especial. O Lions ajudou a dar o espírito comunitário a uma cidade planejada, ajudou a levar solidariedade organizada para as regiões administrativas e cidades vizinhas e ajudou, inclusive, a construir marcos importantes para a própria cultura cívica do movimento. Por tudo isso, essa sessão especial não homenageia apenas uma organização que já merece reconhecimento por seus méritos. Essa sessão homenageia uma experiência de serviço que se confundiu, em muitos momentos, com a própria formação social de Brasília. Homenageia pessoas que serviram quando a cidade ainda era promessa. Homenageia dirigentes e associados que levaram o ideal leonístico para Taguatinga, Gama, Ceilândia, Guará, Sobradinho, Riacho Fundo 2 e tantas outras cidades. Homenageia também aqueles que fizeram o movimento avançar para o entorno, compreendendo na prática aquilo que a lei e a experiência urbana hoje confirmam. Brasília não se explica sozinha. Brasília se realiza em rede com suas cidades e o seu entorno. E talvez seja exatamente essa lição mais atual do Lions para a capital da República. Em tempos de fragmentação, o Lions nos lembra que pertencimento é construção diária. Em tempos de tanta distância entre as instituições e a vida concreta das pessoas, o Lions reafirma o valor da presença local. Em tempos em que a vida metropolitana exige coordenação, cooperação e senso de comunidade, o leonismo mostra que servir continua sendo uma das formas mais altas da cidadania. Senhor presidente, senhoras e senhores, ao homenagear o Lions Clube do Brasil, com um olhar atento para Brasília e para o entorno da capital,
essa casa reconhece uma história de continuidade, de presença social e de fidelidade ao bem comum. Que os dirigentes, os associados e associadas do Lions Clube do Brasil e de todo modo muito especial, os clubes de Brasília e do entorno, recebam essa homenagem respeitosa desta casa, o reconhecimento do Parlamento e o agradecimento sincero de todos os que sabem que nenhuma cidade se torna verdadeiramente grande sem solidariedade organizada. Parabéns ao Lions Clube do Brasil. Tudo pronto, agora eu convido a todos para que, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Essa presidência gostaria de convidar a senhora Ana Maria Teófilo, presidente
do Conselho de Governadores, Distrito Múltiplo LB, dos estados de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Oeste Paulista, Tocantins e do Triângulo Mineiro, para que esteja aqui conosco. E a presidência informa que a presente sessão contará também com a participação dos seguintes convidados: senhor Roque Santana Souto Cardoso, presidente do Conselho de Governadores, Distrito Múltiplo LA das regiões Norte e Nordeste. O senhor Luiz Antônio Avelar, presidente do Conselho de Governadores, Distrito Múltiplo LC dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. E a senhora Fátima Simeonato dos Santos, presidente do Conselho de Governadores, Distrito Múltiplo LD dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Neste momento, concedo a palavra ao senhor Francisco Fabrício de Oliveira Neto, presidente da Fundação Internacional de Lions Club. Meu cordial bom dia a todos. Uma saudação toda especial ao senhor presidente desta sessão, senador Wellington Fagundes. E quero deixar registrado também a minha saudação ao senador Exalci Lucas, que esteve aqui conosco, mas precisou sair para relatar um projeto. Senhoras e senhores senadores, ex-diretores internacionais, Manuel Messias Melo, coordenador do Lions Advocacy Day, e Luiz Geraldo Mateus Figueira, que está conosco na mesa principal. Eu também saúdo o senhor Roberto Paulo Tiné, presidente do CONAD, a minha saudação à doutora Cátia Helena Semiguini, presidente da FAPAB, bem como a minha saudação à companheira Leão Ana Teófilo, presidente do Distrito Múltiplo LB, na pessoa de quem saudamos todos os presidentes de conselho que nos acompanham. Governadores de Distrito do Lions, estimadas companheiras e companheiros leões, companheiros léus, senhoras e senhores. Começo agradecendo a esta casa pela honra de promover esta sessão especial em homenagem à Lions Clubs Internacional, pelos 109 anos de existência. E aproveitamos o momento para apresentar um tema de grande importância, o autismo. E registro o agradecimento ao proponente desta sessão, senador Wellington Fagundes, pela iniciativa, bem como aos seus pares que subscreveram. Caros senhores, leões, léus e convidados, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu gostaria de deixar registrado a nossa solidariedade, agradecimento ao senador pelas palavras que ele proferiu sobre o nosso saudoso ex-diretor internacional, Valdir Lacerda. Eu também quero deixar registrado que no mesmo dia, coincidentemente, senhor senador Wellington Fagundes, nós perdemos um outro grande líder desta mesma área, que foi o ex-diretor internacional Zander Campos da Silva. Para nós, foi uma tristeza enorme e continua sendo, mas, claro, todo o legado que eles deixaram, nós, leões, estamos dando continuidade e vamos preservar
as iniciativas, trabalho e toda a dedicação que eles empreenderam ao longo da vida em prol do leonismo, em prol do serviço voluntário. Fica registrado a nossa solidariedade aos familiares, aos companheiros leões, aos amigos que os conheciam. No início do século XIX, um bem-sucedido corretor de seguros, integrante do Círculo de Negócios de Chicago, idealizou uma forma distinta de prestar serviços à comunidade. Partiu do seguinte princípio: você não pode ir muito longe se não fizer alguma coisa por seu semelhante, afirmou Melvin Jones, que mais tarde seria homenageado como fundador do Lions. Em seguida, Melvin Jones procurou diversos líderes do comércio, profissionais e de associações de ajuda mútua com a intenção de criar uma organização nacional que ampliasse sua atuação e, em vez de dedicar apenas a fins sociais e comerciais, concentrasse esforços na melhoria das comunidades. Após o êxito da primeira reunião organizacional, realizada em 7 de junho de 1917 em Chicago, nos Estados Unidos, nasceu a Associação de Lions Clubs. Ainda naquele ano, de 8 a 10 de outubro, realizou-se a primeira convenção na cidade de Dallas, no Texas, Estados Unidos. E em 1920, tornou-se internacional com a criação do primeiro Lions Club no Canadá. Atualmente, essa associação, conhecida como Lions Clubs Internacional, da qual nos orgulhamos de fazer parte, está presente em mais de 200 países e regiões, com mais de 50 mil clubes afiliados e aproximadamente 1,4 milhão de associados, servindo pessoas, configurando-se a maior organização mundial de clubes de serviço, impactando comunidades e transformando vidas. Esse desempenho resulta do esforço dos nossos antecessores e dos leões atuais, que sempre se dedicaram ao crescimento contínuo de Lions Internacional, sobretudo para reunir mais voluntários capazes de atender às necessidades das pessoas que dia a dia passam por rápidas transformações no cenário global, inclusive em países desenvolvidos, razão pela qual a presença dos leões nessas localidades é tão importante. No Brasil, o Lions chegou em 1952, especificamente em 16 de abril, foi fundado o Lions Club do Rio de Janeiro. E, em seguida, todos os estados passaram a contar com a representação leonística. Amanhã estaremos celebrando 74 anos. Atualmente existem 1.426 clubes, somando 39 mil associados, distribuídos por mais de 1.200 municípios brasileiros. Senhoras e senhores senadores, caros companheiros leões, léus, convidados e telespectadores. A ação dos leões é ampla e produz resultados positivos em todas as frentes de serviço. Erguemos e mantemos escolas, hospitais, creches e centros de apoio para crianças, jovens e idosos. Implementamos programa de enfrentamento às drogas, de preservação ambiental e apoiamos iniciativas voltadas aos jovens, como os clubes de Léo e de Castores, que colaboram com sua formação, com a prestação de serviços humanitários
e com o desenvolvimento de competências de liderança. Senhor senador Wellington Fagundes, o senhor nos fez um desafio em função da lei de proteção ao Pantanal e pediu-nos para se juntar a essa causa. Eu quero invocar a presidente do Conselho, companheira Ana Teófilo, de todos os leões do Distrito Múltiplo LB, para analisar essa proposta e tomar uma decisão positiva em apoio, porque o meio ambiente é uma das causas globais que os leões apoiam. Nossos dados indicam que, em média, os clubes de Lions dedicam 720 horas anuais a serviços comunitários e, multiplicados por 50 mil clubes existentes, corresponde a um total de 36 milhões de horas, cifra notável, realizada por nossos companheiros leões, resultando em mais de 400 milhões de pessoas atendidas todos os anos. Obrigado. Além dessas ações, os leões coordenam um dos maiores programas voltados ao combate da cegueira evitável e reversível. Desde 1990, com a adoção do programa Sight First, que significa visão em primeiro lugar, evitou-se a perda severa de visão em 30 milhões de pessoas em 118 países. Foram realizadas 10 milhões de cirurgias de catarata, bem como 1.719 centros de oftalmologia e instituições de treinamento construídos, expandidos ou equipados, além de 2,66 milhões de profissionais de atendimento oftalmológico e agentes da saúde comunitária treinados. Os leões, em parceria com o Carter Center, com sede nos Estados Unidos e fundado pelo ex-presidente americano e associado leão Jimmy Carter, realizaram cerca de 148 milhões de tratamentos contra a oncocercose, que é a doença nos rios que provoca a cegueira. Inclusive, a nossa região amazônica foi beneficiada com esse tratamento. Envolvemos 15 milhões de alunos e 550 mil professores em mais de 100 países no Programa de Desenvolvimento Juvenil Lions Quest, Programa de Habilidades para a Vida. Mais de 475 mil atletas foram avaliados por meio do programa Abrindo os Olhos de Lions Internacional, em parceria com as Olimpíadas Especiais, durante competições esportivas ao redor do mundo. 120 milhões de dólares foram destinados nos últimos anos ao atendimento imediato e de longo prazo das comunidades afetadas por desastres naturais. Ou seja, diante de eventos de pequena ou grande escala, os leões são os primeiros a chegar com assistência humanitária e recursos financeiros para apoiar as vítimas dos prejuízos causados pela natureza globalmente. Tudo isso só foi alcançado graças ao comprometimento, à dedicação e ao trabalho dos leões, bem como os aportes financeiros da Fundação de Lions Clubs Internacional, LCIF, a qual tenho orgulho de ser o presidente mundial atualmente. Essa fundação, que é o braço caritativo de Lions Internacional, criada em 1968, já concedeu 24 mil subsídios, contribuindo decisivamente para que os leões realizem projetos leonísticos de grande catástrofe, destinados a avaliar a dor, o sofrimento e levar cura e esperança a pessoas que precisam de ajuda imediata.
E esses 24 mil subsídios comprometeram mais de 1,3 bilhão de dólares que foram aportados pela Fundação de Lions Clubs Internacional. A Fundação de Lions Internacional, que é a fundação dos leões, para apoiar os projetos dos leões, que administra com zelo e transparência os recursos provenientes majoritariamente de doações feitas pelos leões. Foi reconhecida em 2008 pelo conceituado jornal inglês Financial Times, em parceria com a Dalberg, consultoria internacional para o desenvolvimento e o Pacto Global da ONU, entre dezenas de organizações mundiais, como a melhor organização não governamental do mundo, em função da execução de seus programas, da responsabilidade demonstrada, da comunicação interna e externa, da transparência, da capilaridade e da capacidade de adaptação das iniciativas das comunidades, além da compreensão dos objetivos de seus apoiadores. Por essa razão, os leões são motivados a preservar e trabalhar incessantemente em favor daqueles que mais necessitam de apoio e cuidados. A atuação dos leões é extremamente dinâmica e orienta seus esforços conforme as demandas específicas de cada comunidade. Portanto, onde houver uma necessidade, haverá um leão. Mas nossa entidade também tem atuado em outras frentes. Em 24 de outubro de 1945, em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, Lions International figurou entre as organizações não governamentais que colaboraram na redação da Carta de Criação das Nações Unidas. E desde 1947 presta consultoria ao Conselho Econômico e Social da ONU, com o propósito de fomentar a cooperação internacional para soluções de questões econômicas, sociais, culturais ou humanitárias de alcance global. Como se nota, há mais de 80 anos, o Lions mantém vínculo com a ONU e suas principais agências, entre as quais se destacam Unicef, Unesco, OMS, FAO, Acnu e UNEP. Há 48 anos comemora-se o Dia do Lions junto às Nações Unidas em uma sessão distinta na sede da ONU em Nova York, contando com a presença do presidente internacional do Lions, do secretário-geral da ONU, dos embaixadores dos países membros, bem como de leões e convidados. Desse evento é divulgado por Lions International o nome do vencedor do concurso de cartaz sobre a paz, o que reafirma o compromisso de ambas as organizações com a promoção da paz. Senhoras e senhores, orgulhamo-nos de integrar o Lions porque, desde cedo, foi instituído um código de ética para seus associados, cujo objetivo é esclarecer uma questão: mostrar que a amizade é um fim e não um meio, que nenhum associado deve aceitar coisa alguma que traga vantagem duvidosa. Sentimos-nos honrados por pertencer ao Lions em razão de seus propósitos claramente definidos. Nos orgulha também pertencer ao Lions porque, conforme afirmou o saudoso companheiro leão Luiz Dutra Pizão, o leonismo é um movimento formado por homens e mulheres de elevada reputação, que, sem fins políticos ou religiosos, se propõem a promover princípios éticos, o bem-estar coletivo e o congraçamento universal. Ser leão possibilita ainda incentivar a comunidade a se engajar na defesa da ética, da moralidade, da impessoalidade, da justiça e do cumprimento das leis,
no momento adequado. Senhoras e senhores, esta sessão extraordinária reveste de significado singular, porque além da homenagem à Lions Internacional, reunimos-nos para apresentar a Vossas Excelências Lions Advocacy Day, defesa de causa dos leões. Os parceiros que nos acompanham na luta em prol do autismo. Ontem realizamos um workshop aqui em Brasília com especialistas no tema, vindos de diversas regiões do Brasil, ocasião em que pudemos aprender parte da realidade sobre o tratamento desse tema em nosso país. Registrei alguns dados apresentados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, há mais de uma década, estimava-se que 1 em cada 100 crianças no mundo estava dentro do espectro autista. Contudo, levantamentos recentes apontam que essa prevalência aumentou, chegando a 1 em cada 31 crianças. Índice alarmante. No Brasil, estima-se que mais de 4 milhões de pessoas convivam com o transtorno do espectro autista, o TEA. Por essas e tantas outras razões, estamos aqui para sensibilizar e solicitar a Vossas Excelências, senadoras e senadores, mais atenção e apoio para a adoção de políticas públicas, alocação de recursos no orçamento da União destinados à causa do autismo, bem como a criação de leis específicas de proteção em favor de crianças, jovens, adultos e adultos, obviamente, notadamente para diagnóstico precoce universal, inclusão escolar e social plena, rede de suporte ao longo da vida, inserção profissional com acompanhamento e garantia de permanência no emprego, assegurando inclusão produtiva sustentável, atenção estruturada aos cuidadores, combate ao capacitismo e estímulo à conscientização social, capacitação obrigatória do poder público e do sistema de justiça, proporcionando decisões técnicas e a efetivação de direitos. Pesquisa científica nacional organizada com investimento contínuo e geração de dados próprios. Censo específico e consolidação de dados oficiais, possibilitando planejamento eficaz de políticas públicas. Apoio à criação de uma federação nacional unificada das entidades, fortalecendo a representatividade institucional. Senhor presidente, esses são os principais pontos de preocupação e as reivindicações que submetemos formalmente, para os quais solicitamos apoio. Assim, agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome dos Leões e Léos, bem como das entidades parceiras e signatárias desta carta proposta. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço muito ao nosso Francisco Fabrício de Oliveira Neto, presidente da Fundação Internacional Lions Club. E aqui esclareço também que tive a oportunidade de colocar um recurso expressivo para a nossa capital Cuiabá para fazer a Casa do Autista. 6 milhões de reais, e o prefeito Abílio, com a sua esposa Samanta, tem isso como uma causa também da sua gestão. Muito obrigado, senador. Isso é louvável e nós o aplaudimos por essa sua iniciativa. Que seus pares e tantas outras autoridades do nosso país sigam o seu exemplo em apoio à causa do autismo. Eu só gostaria de meio minuto apenas para dizer que eu vou entregar em nome dos leões do Brasil e do mundo
uma placa de agradecimento, em meu nome, dos Leões, obviamente, por tudo que o senhor tem feito em nome de Laios Internacional. Vou aí para a mesa para fazer a entrega desta placa neste momento. Em agradecimento à sua iniciativa, às suas ações e o apoio às causas que os Leões desenvolvem no país, especialmente no seu estado do Mato Grosso. Com prazer. Muito obrigado. Thank you. Messias, cadê a placa? E aqui, senhor presidente, também entregamos formalmente a nossa carta proposta sobre as reivindicações que acabei de apresentar, para que o senhor, junto com os pares, possam avaliar e ver a possibilidade de apoiar tudo o que relatamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui o senhor pode pôr aqui dentro, só a placa põe aqui. Está aqui. Concedo a palavra ao nosso companheiro, amigo, senador Jaime Campos, e logo em seguida Ananias Martins Moura. Obrigado. Deixa eu só organizar aqui o link. Tudo bem? Senhor presidente, querido estimado amigo e eminente senador da República do querido Mato Grosso, senador Hélio Fagundes, autor deste requerimento em que nós, com certeza, fomos signatários para homenagear os nossos ilustres membros laios desse imenso Brasil. Mas, se me permite, senhor presidente, quero saudar também aqui o senhor presidente da Fundação Internacional dos Laios Clubes, o senhor Francisco Fabrício de Oliveira Neto, saudar da mesma maneira o ilustre diretor dos Laios Clube Internacional de 2022 a 2024, o senhor Manuel Messias de Mello, cumprimentar também o diretor do Laios Clube Internacional, período 2016-2018, Luiz Geraldo Mateus Figueira, o senhor presidente do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Roberto Vale Tiné, a senhora presidente do Conselho de Governadores de Distrito Múltiplo LB do Estado de Goiás, Distrito Federal, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Oeste Paulista e Tocantins, a senhora Ana Maria Oliveira Teófilo, a senhora presidente da Associação de Familiares e Amigos do Pais Autistas de Bauru, a senhora Kátia Caputo, eu imagino que seja parente da família Caputo também aqui do Distrito Federal, que tem aqui uma família muito grande, por sinal de bom jurista, ministro do TSE e assim por diante. E bom dia a todos e a todas. Serei rápido, senhor presidente, mas eu não poderia deixar desta oportunidade também estar presente aqui para cumprimentar todos os senhores e as senhoras que representam os Laios Clube desse imenso Brasil. Ocupo esta tribuna nesta sessão especial para prestar minha homenagem ao Laios Clube, em reconhecimento à grandeza de sua missão humanitária e a dimensão do serviço que essa instituição presta ao Brasil e ao mundo. A sessão foi convocada em razão de requerimento aprovado no Senado a esta associação, ou seja, a esta associada à celebração do Dia de Ulunismo, que é um dia nacional. Falar do Laios, ou seja, é falar de solidariedade, muito bem organizada. É falar de pessoas que compreenderam há muito tempo que servir ao próximo é uma das formas mais elevadas, ou seja, de dignificar a vida pública comunitária. Eu tive a primazia
de meu pai também ser do Lions Clube, um dos fundadores, lá na minha querida Cuiabá, lá na década de 1950. Então, também fui criado numa família de pessoas que certamente também ajudaram muito a construir a grandeza do Mato Grosso, sobretudo a questão humanitária. Ao longo de décadas, o movimento leonístico construiu uma trajetória admirável, marcada pelas ações concretas na área da saúde, da educação, da assistência social e da proteção aos mais vulneráveis. No Brasil, essa história ganhou raízes profundas desde a fundação do primeiro clube, no Rio de Janeiro, em 16 de abril de 1952, tornando-se exemplo de cidadania ativa e compromisso social. Mas, senhor presidente, esta homenagem ao Lions Clube, permita-me fazer um registro muito especial. Faço referência à memória de um homem que, para Mato Grosso, para o leonismo, é para todos o que conviveram com ele e deixou um legado extraordinário. Valdir Viciara Lacerda, falecido no último dia 2 de abril, aos seus 86 anos. Que eu tive a primazia de ter uma convivência muito grande com ele, e na minha gestão como governador do meu estado de Mato Grosso, ele foi o procurador-geral do nosso estado. Um homem de uma retidão de caráter invejável, homem sério, exemplo de pai de família, de avô e, sobretudo, de servidor público, que ajudou muito o Mato Grosso a ser hoje o que ele é. Recentemente eu tive a oportunidade de registrar meu pesar à sua partida. Volto a fazê-lo hoje, porque homens como Valdir Lacerda não podem ser lembrados apenas pela dor da ausência, mas, sobretudo, pela força do exemplo que deixam. Foi um homem público respeitado, como bem disse, jurista reconhecido, valor, um ex-procurador do estado de Mato Grosso, servidor exemplar, pai, avô admirável, e alguém que soube unir competência profissional, sensibilidade humana e compromisso com as causas coletivas. No Lions, Valdir Lacerda foi mais do que participante, foi protagonista, ocupou funções de liderança, foi diretor internacional da associação e presidiu o Instituto do Lions Divisão por muitos anos e era associado, fundador e presidente do Lions Clube Cuiabá, Visão Solidariedade. Sua trajetória foi tamanha que o Distrito LB 4 decretou luto oficial por 3 dias da sua morte. É talvez uma das marcas mais belas que tenha sido justamente essa ligação profunda com o Lions Visão. Valdir cumprimentou, ou seja, compreendeu que o dever ou a preservar a visão de uma pessoa é mais do que um gesto médico ou assistencial, é devolver autonomia, dignidade e esperança ao futuro. Sob essa inspiração, o Instituto Lions da Visão consolidou-se como referência ao atendimento ufomatológico em Mato Grosso. A instituição alcançou estrutura de grande porte, voltada ao procedimento ufomatológicos, atendimento à população, especialmente por meio do SUS. Por isso, as homenagens aos Lions Clube nesta casa, é justo dizer que a memória de Valdir Lacerda se confunde com a sua própria história de leonismo matogrossense. Em sua caminhada, o voluntariado não foi ornamento, foi missão. A solidariedade não foi discurso, foi prática. E o serviço ao próximo não foi ocasião, foi a vocação permanente. Já concluindo, senhor presidente, quero, portanto, associar a esta homenagem institucional do Senado, uma homenagem humana e fraterna à família de Valdir Lacerda, reitero meus sentimentos, minha solidariedade e meu respeito. Que Deus conforte os corações de todos os seus familiares e amigos, que permaneça viva a certeza de que ele deixou marcas indeléveis no serviço público, na advocacia e no Lions, e principalmente na vida de pessoas que alcançou com seu trabalho a sua generosidade.
ao Lions, minha referência, aos seus membros, meu reconhecimento e à memória de Valdir Lacerda, minha homenagem mais sincera e respeitosa. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço muito ao senador Jaime Campos pelo reconhecimento, inclusive que fizemos aqui essa semana a história de Valdir Lacerda. O senador Jaime Campos foi prefeito de Várzea Grande, governador do estado e hoje aqui no Senado, onde procuramos trabalhar sempre junto pela melhoria do Mato Grosso. E reconhecer o trabalho do Lages também é um reconhecimento ao desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Quero aqui registrar também a presença conosco do senhor conselheiro da Embaixada do Guiné, Alfa Mohamed Baker Barri. Também representando o presidente do Conselho Federal de Educação Física, o senhor conselheiro federal Patrick Novaes Aguiar. Também o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iraceminha, do estado de Santa Catarina, vereador Valdecir Piton. E os vereadores do município de Ribeirão Cascareira, do estado de Mato Grosso, Alberto Bartolomeu de Araújo Sobrinho, Héctor da Silva Freitas, Jefferson Costa Gomes e Vircilei Soares da Silva. Ainda o senhor vereador do município de Santa Cruz, do estado do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos, meu parente Fagundes Ruas, e o senhor presidente da Fundação Banco de Olhos de Goiás, Paulo Renato Manso. Concedo a palavra à senhora deputada federal Daniela Reiner, deputada pelo estado de Santa Catarina e também membro da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística, que eu tenho também a honra de estar presidindo. Ela que foi vice-governadora também de Santa Catarina. Ele está ligado automaticamente, né? Senhoras, senhores, muito bom dia a todos. Amigos leões de todo o nosso país que nos orgulham com o seu trabalho. É uma alegria muito grande estar aqui com os senhores e as senhoras essa manhã. Quero cumprimentar o meu querido amigo, senador Wellington Fagundes, requerente dessa sessão solene, que nos preside lá na Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, que às vezes parece distante, mas a gente conecta com absolutamente todos os temas do nosso Brasil, porque a acessibilidade, a boa logística, a boa infraestrutura faz parte da vida de todos nós. Parabéns, deputado senador, pela iniciativa nessa sessão solene. Quero cumprimentar também o senhor presidente da Fundação Internacional do Lions Club, Francisco Fabrício de Oliveira Neto, o senhor diretor do Lions Club Internacional no período de 2022 a 2024, o senhor Manuel Messias Melo, o senhor presidente do Lions Club Internacional no período de 2016 a 2018, Luiz Geraldo Matheus Figueira, o senhor presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Roberto Paulo Valetiné, né? Acho que é Vale. Senhora presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB dos estados de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Oeste Paulista e Tocantins, Ana Maria Oliveira Teófilo, a senhora presidente da Associação dos Familiares e Amigos dos Pais de Autistas de Bauru, Kátia Helena Semeghini Caputo. Quero cumprimentar também de uma maneira muito especial o meu vereador lá de Iraceminha, vereador Valdecir Piton, presidente da Câmara de Municípios, que é a Câmara Municipal de Vereadores do município, que é um leão também, e também a nossa querida amiga Fátima Santos, presidente do Distrito Múltiplo Lions, que me convidaram para fazer parte dessa sessão solene. Que bom tê-los aqui e poder testemunhar o trabalho maravilhoso que fazem junto ao Lions do Brasil. Tem uma frase dos senhores que eu gosto muito, que nós gostamos muito, que é o lema: nós servimos. E muitos de nós que aqui estamos, deputados, senadores, também estamos aqui para servir.
servir a sociedade brasileira, o Senado representando os seus estados e nós, deputados, representando o povo que nos trouxe até aqui. E isso é muito inspirador para todos nós, porque a região da onde eu vim, em Santa Catarina, oeste catarinense, o servir, o participar, o dar a sua contribuição para o desenvolvimento regional do Estado e do país é muito vivo, é muito presente no dia a dia das nossas cidades. E eu trago isso comigo, né? A minha região é uma região associativista, voluntária, cooperativista, e foi isso que desenvolveu a nossa região, que por muitas vezes o Estado não alcança tudo o que precisa ser feito. E aí é justamente onde a mão do Estado fica curta, o cobertor fica curto, como às vezes a gente fala, que são tantos atendimentos, são tantas coisas que se necessita do Estado e às vezes ele não dá conta de tudo. E é justamente aí que o trabalho dos senhores, das senhoras, entra com tanta eficiência por ver na ponta as necessidades das pessoas e o que cada um de nós, enquanto ser humano, enquanto cidadãos, pode fazer pelo bem do lugar onde vivem. Então, eu quero parabenizá-los por mais de 100 anos de história, né? No Brasil foi a partir de 1955 que efetivamente 52, que efetivamente foi consolidado, mas é uma história muito bonita e por todos, quase todos, eu acredito que todos os municípios que a gente passa, a gente vê a marca do trabalho de vocês. Então, eu quero parabenizá-los por toda a história e parabenizá-los pelo tema com mais ênfase, que é a defesa global da causa autista. Acho que todos sabem que eu sou mãe de um mocinho de 25 anos, o Didio. Ele tem síndrome de Down e autismo. E essa também é uma das razões pelas quais eu faço parte aqui das comissões, tanto da comissão da pessoa com deficiência, mas também agora da comissão especial do autismo. E não somente como mãe, mas como parlamentar também, todos os dias nós temos novos desafios. Porque quando a gente tem um filho típico, ele já não vem com manual. Já é bastante desafiador nós criarmos os nossos filhos como cidadãos, como formá-los e garantir que eles sejam independentes, felizes e cidadãos de bem. E quando chega um filho atípico, os desafios são gigantescos, porque o manual está mais distante ainda, né? A chance de nós acharmos padrões com crianças, jovens e adultos autistas é ainda mais complexa, né? Porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua tipicidade e o nosso desafio, não só como parlamentares, como pais, mas também como cidadãos, é construirmos pontes, criarmos pontes, sejam afetivas, sejam de tecnologias assistidas, sejam de meios para que eles possam se desenvolver da melhor forma possível. Eu sempre digo que o nosso desejo é que eles sejam independentes e felizes. Nem todos serão independentes, mas, com certeza, cada um deles poderá desenvolver de alguma forma e ter mais qualidade de vida, ter uma vida mais feliz. Então, eu quero convidá-los, né, para que participem, para que frequentem também a nossa comissão especial que trata do autismo, nos ajudem a encontrar soluções, tragam as sugestões, exemplos também de sucesso, né, porque a gente passa quase que procurando, né, cases de sucesso para a gente seguir. E realmente é um dos temas, talvez, um dos mais desafiadores da atualidade. E o objetivo de todos nós converge, que é realmente encontrarmos maneiras não só de políticas públicas, não só de meios para que eles possam crescer e desenvolver da forma mais saudável possível, mas também para que eles se sintam bem na sociedade, para que eles possam conviver em sociedade da melhor forma possível, porque não é também transformar o mundo apenas, criar ambientes apenas que eles se sintam bem. É também trazê-los para o mundo para que eles possam se sentir bem
junto com todos nós. E isso realmente é uma causa desafiadora e que precisa de toda a sociedade brasileira. Precisa desse Congresso Nacional, precisa do Parlamento, precisa do Executivo, precisa de todos os poderes da República, mas precisa do gesto, do carinho e da empatia de todo cidadão brasileiro. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui prestigiando o belíssimo trabalho dos senhores, nos colocar mais uma vez à disposição e dizer que o único caminho que a gente tem certeza é que nós precisamos trabalhar juntos. Um grande abraço, muito obrigada, senador Wellington, e contem conosco. Um abraço a todos. Agradeço à deputada federal Daniela Rene e convido o senhor Ananias Martins Filho, ex-prefeito de Rondonópolis e também leonino. E agora para frente, todos com um tempo de 5 minutos. Pode estar aqui. Quero cumprimentar primeiramente o senador Wellington Fagundes, que é o requerente e presidente dessa sessão, o senhor presidente da Fundação Internacional do Lions Clube, Francisco Fabrício de Oliveira Neto, o senhor diretor do Lions Clube Internacional, de 22 a 24, Manuel Messias Melo, o senhor diretor do Lions Clube Internacional no período 2016-2018, Luiz Geraldo Matheus Figueira, senhora presidente do Conselho Nacional dos Direitos de Pessoas com Deficiência, senhor Roberto Paulo Vale, senhora presidente do Conselho de Governadores Distrito Múltiplo LB dos estados de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso Oeste, Paulista e Tocantins, Maria de Oliveira Teófilo, e a senhora presidente da Associação dos Familiares e Amigos dos Pais de Autistas de Bauru, Kátia Ellen Caputo. Sérgio Delcístia, vou cumprimentar também, que está presente aqui, grande leonino da cidade de Rondonópolis, da minha cidade natal. E quero cumprimentar também o Luiz Carlos e a Elizabeth Martins, que estão, minha irmã e meu cunhado, que estão lá assistindo, leonistas também, muito atuantes no estado de Mato Grosso, em Rondonópolis. Senhores e senhoras, falar que sou companheiro também leão. Fui por um período, hoje estou um pouco afastado, mas não deixamos de sentir a força do leonismo. É com grande honra que nós reunimos nessa sessão especial do Lions, um espaço onde celebramos não apenas os serviços, mas compromisso genuíno com o bem comum. Hoje, rendemos uma justa homenagem a Valdir Lacerda, não poderíamos deixar de fazê-la, cuja trajetória se confunde com a própria essência do leonismo. Servir desinteressadamente. Sua obra no Mato Grosso e em todo o Brasil é exemplo vivo de dedicação, liderança, impacto social, transformador das causas sociais. Valdir Lacerda não apenas participou de projetos, ele construiu pontes entre necessidades e soluções, entre dificuldades e esperanças. Seu trabalho marcou comunidades, fortaleceu ações sociais e inspirou gerações de voluntários e acreditarem que pequenas atitudes, quando feitas com grandes propósitos, podem mudar realidades. No Mato Grosso, sua atuação deixou raízes profundas. No Brasil, sua visão ajudou a ampliar os horizontes, mostrando que o verdadeiro líder é aquele que serve, que escuta, que age, que transforma e que faz luz aos olhos de muito. Nesse momento, também não poderia deixar de registrar um agradecimento especial ao senador Wellington Fagundes, meu amigo, político, que tem uma grande sensibilidade, cuja essa sensibilidade e grandeza pública se expressam ao reconhecer e valorizar e prestigiar o trabalho do Lions.
Sua presença e seu apoio reforçam algo especial e essencial quando o poder público caminha ao lado de instituições comprometidas com o servir, toda a sociedade avança. Reconhecer o Lions é reconhecer milhares de mãos voluntárias que atuam silenciosamente em favor dos que precisam. É compreender que servir não é apenas um gesto, é uma missão contínua, é um destacar da sua importância. E o senhor, senador Wellington Fagundes, demonstra não apenas respeito institucional, mas também compromisso com a sociedade mais justa, humana e solidária. Tanto é que o senhor faz por onde que seus recursos possam chegar lá no Lions e fazer a diferença. E hoje também fazendo lá na Prefeitura de Cuiabá, no município de Cuiabá, quando o senhor empreende uma emenda significativa para a causa autista. Que esse gesto inspire outros líderes, fortaleça as parcerias e amplie ainda mais o alcance das ações que transformam a vida. Que esta sessão especial não seja apenas um momento de lembrança, mas também de renovação dos nossos compromissos, que possamos seguir pessoas como Valdir Lacerda, levando adiante um legado com coragem, ética e espírito solitário, porque ser Lions é isso, é transformar vida, é construir futuro, é servir com amor. Muito obrigado a todos vocês. Essa presidência agradece ao ex-prefeito de Rondonópolis, Ananias Martins Filho, e agora solicitamos à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional. Nos 1950, o movimento leonístico chegava à América do Sul. Em dezembro de 1951, Nivaldo Navarro, delegado de Lions Internacional, nomeado por Melvin Jones, o fundador do leonismo, estava em Montevidéu, Uruguai, difundindo o movimento. Quando conheceu o brasileiro Armando Fajardo, através de Pedro Berro, presidente do Lions Clube da capital uruguaia. Meses mais tarde, em 16 de abril de 1952, nos salões do Jockey Club da então capital da República, era fundado o Lions Clube Mater do Brasil, o Lions Clube do Rio de Janeiro. Daí em diante, foram fundados vários Lions Clubes em curto espaço de tempo, tanto nas capitais estaduais como em outras cidades importantes. 1960. Ano da inauguração de Brasília. O presidente Juscelino Kubitschek recebia o título de Leão número 1 da nova capital. A transferência da capital estimulava o crescimento econômico e um novo eixo de desenvolvimento surgia nas regiões Centro-Oeste e Norte. E o leonismo acompanhava. 1972. É criado o Fórum Leonístico da América e Caribe, FOLAC, com o Rio de Janeiro sediando a primeira edição. Anos 1980. A década de 80 ampliou de forma significativa as áreas de atuação do leonismo. O país passava por grandes transformações na cena econômica, política, social e cultural. Anos 1990. Em 1990, Lions Clubes Internacional lançou o ambicioso programa Sight First, direcionado para campanhas de recuperação da visão e prevenção da cegueira em escala mundial. E contou com a forte participação brasileira, com grandes projetos em vários estados e distritos. A partir do ano 1999 e 2000, os distritos múltiplos LA, B, C e D iniciam suas gestões sob o novo formato regionalizado. Com o advento da internet comercial, a Associação Internacional promove grandes avanços na seara administrativa e de serviços para os associados, a partir da integração de sistemas, tecnologias e as plataformas digitais. Anos 2010. A década marca o jubileu de ouro pelos 50 anos de fundação dos primeiros Lions Clubes, Léo Clubes e Clubes de Castores. Em 2011,
2013, foi organizado o Instituto Lions Brasil. Em 2014, Lions Internacional lança um ambicioso programa centenário, objetivando atender 100 milhões de pessoas até 2017. E foca em 5 áreas de necessidade às causas globais: diabetes, visão, fome, câncer infantil, meio ambiente. Em 2022, no ano do aniversário de 70 anos, os distritos múltiplos se reuniram para promover uma inédita campanha unificada, multiplataforma e nacional em todos os meios de mídia, visando mostrar exemplos de realizações e ações leonísticas e sensibilizar a adesão de novos associados. Nestas 7 décadas, temos muitas obras para mostrar. Temos muitas parcerias a concretizar. Temos muitas histórias para contar. E temos muito trabalho a fazer em cada canto deste país. Afinal, onde há necessidade, existe um leão para ajudar a transformar a vida de pessoas e comunidades. Concedo a palavra ao senhor Manuel Messias Melo, diretor do Lions Clube Internacional, no período de 2022 a 2024. Bom dia a todos. Quero saudar inicialmente o nosso senador Wellington Fagundes, que preside essa sessão, e quero, em nome dele, agradecer também todos aqueles senadores que secundaram o requerimento dessa sessão especial em homenagem ao Lions Club. Quero saudar o nosso presidente de nossa fundação, LCAF, Lions Club International Foundation, Francisco Fabrício de Oliveira Neto, nosso eterno presidente internacional. Saudar o nosso diretor de Lions Club Internacional 2016-2018, Luiz Geraldo Matheus Figueira, de meu colegiado. Saudar o senhor presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, agora meu amigo Roberto Paulo Vale Tiné, lá de Pernambuco. Quero saudar a senhora presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB, dos estados de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Oeste Paulista e Tocantins, a companheira Ana Maria Oliveira Teófilo, e me permite estender os cumprimentos a todos os presidentes de conselhos do Brasil. Quero saudar a senhora conterrânea de minha cidade, a senhora presidente da Associação dos Familiares Amigos dos Pais de Autista de Bauru, a senhora doutora Kátia Helena Semeghini Caputo, e quero saudar de forma muito especial todos os leões aqui presentes. Senador Wellington Fagundes, provavelmente, o senhor convocou essa reunião pelo carinho, a amizade, a dedicação que tem para com o Lions, lá em nossa grande Cuiabá, no nosso grande Mato Grosso. Com certeza o senhor convocou essa sessão pela sua sensibilidade de conhecer o trabalho do Lions. Mas creio eu que eu tenho que dizer ao senhor do impacto que o senhor está causando com essa sessão e que o Senado Federal está causando com essa sessão. Nós estamos aqui comemorando, sim, esse 109 anos de Lions Internacional. Mas o Lions não para. O Lions atua a todo tempo, porque as necessidades são muitas. O Lions Internacional sempre visa aonde há um mundo em necessidade. E nós estamos aqui em Brasília, além da sessão especial do Senado, numa ação e num trabalho importante.
que nós denominamos Advocacy Day. O Advocacy Day era realizado única e exclusivamente no Capitólio americano, há anos. Porém, graças ao nosso presidente Fabrício Oliveira, que colocou isso em plenária do Byrd e decidiu-se fazer no país do presidente, aonde ele quer que esteja. E Fabrício, com a sua sensibilidade, trouxe o Advocacy Day para o Brasil. Fizemos o ano passado com um tema importante, mas eu quero focar no tema deste ano. Este ano, nós estamos trabalhando um tema fundamental, que é o TEA, o transtorno do espectro autista, que muitos ouvem falar, mas que muitos não sabem o que significa. Então, esse Advocacy Day, ele tem um caráter muito especial e que o senhor senador, com essa sessão e o Senado Federal transmitindo essa sessão, está levando isso para todo o Brasil e, quiçá, para parte do mundo. Por meio de Fabrício Oliveira e nossa fundação, tudo que nós estamos trabalhando aqui irá para o mundo. Então, nós teremos uma capilaridade no Brasil de quase 40 mil leões e teremos uma capilaridade de 1.500 clubes tratando do tema. Temos uma capilaridade no mundo de 46 mil clubes e quase 1,4 milhões de leões tratando isso ao redor do mundo. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo aqui no Advocacy Day. Aprendemos com os especialistas e ficamos entristecidos, senador, porque a questão do TEA está no universo de um mundo que a gente pensa que é visível, mas é um mundo invisível. A parte visível do TEA ao redor do mundo está nas pessoas que mais podem, que têm posses e que podem dar um suporte e um tratamento adequado para as pessoas com esse distúrbio comportamental, neuropsicológico, psiquiátrico também. Mas por que falar do TEA? Nosso presidente já deu a carta com todo o conteúdo, mas é importante dizer para todos por que o Lions está preocupado com o TEA. Na verdade, senador, nós temos aqui, provavelmente, 2 milhões de brasileiros que estão dentro do espectro autista. Nós temos uma questão relevante para o TEA, o autismo, porque a taxa de suicídio dos autistas é de 3 a 4 vezes mais do que as pessoas que não estão no espectro. Esse é um problema sério. Mas tem uma questão de direitos humanos que nós tanto falamos, que é fundamental, porque o nível de vulnerabilidade das mulheres e adolescentes com TEA, a violência sexual, ela é marcante, ela é contundente, e nós não podemos deixar, enquanto leões, que isso venha à margem, venha ao conhecimento da sociedade civil e dos nossos homens públicos. É fundamental pensar, porque hoje 80% das pessoas com o nível de TEA ou de autismo não têm empregos, porque não estamos preparados para criar ambientes com suporte dentro das empresas. Então, veja que a defesa que hoje o Lions faz, dentro do seu conceito de um mundo em necessidade, é exatamente para chamar a atenção, para dar voz ao mundo que nós chamamos de invisível, cuja invisibilidade do TEA ainda não é conhecida. É impossível falar do autismo se nós não falarmos de uma necessidade urgente, premente, de termos um censo nacional estruturado. Nós não sabemos quantos somos,
não sabemos a estratificação do que somos enquanto autistas. Como editar políticas públicas se nós não sabemos ainda qual é o tamanho do problema? Então, é necessário insistir num censo nacional estruturado para que se volte sobre esses números estratificados, quais seriam as melhores ações para isso. Nós não temos pesquisa científica, os investimentos em pesquisas científicas ao redor da questão do TEA é quase inexistente. Como vamos saber se estamos fazendo os diagnósticos adequados? Se estamos atuando nas possíveis causas? Um professor doutor ontem nos deu alguns caminhos sobre as causas do TEA. Então, eu quero, nessa homenagem que se faz ao Lions, agradecer imensamente essa homenagem, porque são histórias, 100 anos de serviços prestados à comunidade, à sociedade, e sempre a sociedade que mais precisa, a sociedade, a comunidade que está no mundo invisível, porque é papel do Lions dar visibilidade àqueles que estão no mundo invisível. É papel do Lions chamar a sociedade para entender aqueles que estão na invisibilidade do mundo invisível, que é muito maior daquilo que enxergamos. Então, eu gostaria de fazer um clamor dentro do Advocacy Day, também para cuidar de quem cuida, porque as mães de adultos ficam à mercê do tempo e não conseguem, porque vão se cansar para cuidar dos seus filhos autistas, porque hoje nós não temos nenhuma ação que atenda o adulto e o idoso. E quem nasce com TEA vai morrer com TEA. O que nós podemos fazer, como disse a eminente deputada aqui nessa tribuna, o que vamos fazer é dar o máximo de autonomia ao TEA, o máximo de felicidade ao TEA. É isso que nós precisamos fazer. E cuidar das pessoas que cuidam deles, para que elas possam ter alguns momentos de repouso, alguns momentos de descarregar todo o encargo de cuidar de uma pessoa com TEA. Então, dessa forma, fazendo esse clamor, para unir forças no sentido de trazer uma política pública consistente, estruturada para as pessoas com espectro autista. E por isso, senador, eu agradeço imensamente a sua sensibilidade de homenagear o Lions Club, a sua sensibilidade de sempre estar conosco, mas principalmente agradeço, senhor, Vossa Excelência, por possibilitar, amplificar essa fala, amplificar esse pedido, amplificar esse clamor a favor da causa dos autistas. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Manuel Messias Melo, diretor do Lions Clube Internacional, e concedo a palavra à senhora Eva Silva de Paiva, colaboradora terceirizada desta casa, que dará seu depoimento sobre sua experiência como paciente beneficiada pelo Lions como recebimento de uma prótese ocular em Cuiabá. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Então, no ano da pandemia, teve uma sessão aqui em homenagem ao Lions, e eu sou assessorista, eu estava no elevador. Então, eu me encontrei com o senhor Vade, o presidente já falecido, né? Morreu no começo de abril, acabei de saber, e ele me ofereceu a prótese. E junto com ele, o Hélito Fagundes, o senador Hélito Fagundes, me deu todo o suporte para ir lá em Cuiabá e fazer a prótese. Eu fui 2 vezes, conheci, é o Instituto Acolhedor. Quando eu fui, era oftalmológico na época, né? Agora, pelo que a Adriana me falou, já está acolhendo outras causas. E, assim, eu quero ressaltar como é importante a gente fazer as coisas em vida, né? Porque, olha o exemplo do senhor Vadio, o legado dele.
que fica aqui, né? Ele me ofereceu a prótese, ele me levou lá com os recursos do seu senador Hélio Fagundes. Eu fui e hoje, mesmo aqui não presente, a causa dele continua aqui, porque ele me acolheu. Então, mesmo ele não estando aqui, eu estou aqui para contar a história dele, entendeu? Então, assim, é de interesse falar a importância do Instituto para transtorno autista, para transtorno de mama, para visão monocular, para causas deficientes, entendeu? E essa foi a minha experiência. Obrigada. E eu quero agradecer o acolhimento do senhor Hélio Fagundes. Obrigada, viu, senador, pelo acolhimento. Esse é um bom exemplo do trabalho promovido pelo Lions e a história do senhor Vadir Lacerda. Quero registrar aqui a presença do senhor Francisco Djalma de Oliveira, presidente da Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência, de funcionários do Banco do Brasil da comunidade. E concedo agora a palavra ao senhor Luiz Geraldo Matheus Figueiredo Passado, diretor do Lions Clube Internacional do período de 2016 a 2018, por 5 minutos. Estão aqui pedindo para corrigir que esse passado não existe, só existe presente e futuro. Então, senhor Luiz Geraldo Matheus Figueira. Senador Wellington Fagundes, que preside esta sessão solene, certamente o seu sucesso é o nosso sucesso, é o sucesso do Lions, que é maior do que qualquer um de nós. Nosso presidente internacional, hoje presidente da nossa fundação, Francisco Fabrício de Oliveira Neto, é um prazer muito grande poder nomeá-lo presidente internacional brasileiro da Paraíba, lá de cima. Tá? Nossa satisfação em tê-lo aqui conosco. Tá? Nosso Manuel Messias de Mello, que é o coordenador, tá, desse Advocacy Day aqui em Brasília, tratando, e ele foi muito feliz quando tratou do autismo aqui nessa tribuna. Membros nominados da mesa, parceiros que trouxeram para nós presença e conhecimento, minha família leonística, família que Deus permitiu que eu escolhesse como minha, família que é como uma árvore. Os galhos são diferentes, mas a raiz é uma só, Lions Internacional. Eu me sinto muito bem aqui nessa tribuna. Nós fazemos exatamente o que aqueles que aqui trabalham fazem. Nós trabalhamos pelo bem comum. Nós trabalhamos para melhorar a qualidade de vida da comunidade onde nós atuamos, aproximando as soluções daqueles que têm maiores dificuldades em alcançá-las. Esse nosso serviço, nós servimos, é importantíssimo. Mas eu vou, como aquele que se apresenta, eu nem sabia que eu iria falar, mas eu fiquei prestando atenção aqui naquilo que foi dito. Eu vou contar uma história que vocês vão ver, passado também tem muito com essa casa, que passa com político, mas passa com o mundo, para vocês sentirem a força do servir. A gente, às vezes, pensa, estamos fazendo pouco, mas, na segunda metade do século XIX, na Inglaterra, numa fazenda, um caseiro, o garoto estava na piscina, lá no lago, e o garoto estava desajeitado, e ele foi lá e tirou. O garoto deu a mão, tirou o garoto, e o pai, o dono, o proprietário da fazenda, soube da história, né? E chamou, tá, o serviçal e
e disse a ele: olha, eu quero te premiar, muito obrigado, você tirou meu filho lá na piscina, tá? Ele falou: não, mas não precisa nada disso, para quê? Não há necessidade, tá? Mas ele disse: não, eu quero, tá, lhe prestigiar, eu quero lhe recompensar. Aí esse senhor, esse serviçal, disse para ele assim: então, por favor, eduque meu filho. Olha, passaram-se 50 anos. Aquele menino que estava, vamos dizer assim, que foi retirado, foi simplesmente o primeiro-ministro inglês, o grande líder da resistência aliada na Segunda Guerra Mundial, ser Winston Churchill. E quem foi o filho educado daquele serviçal? Nada menos que o inventor da penicilina, ser Alexander Fleming. Vocês imaginam, num simples retirada de um menino da piscina, o que isso representou para o mundo todo? Quantas vidas, quanta satisfação, quanta alegria. Isso daí é o Lions. Nós servimos. E deixar uma mensagem, eu vou deixar uma mensagem para o Lions de Martin Luther King, um ativista americano. O que é necessário fazer para que tenhamos sucesso no nosso serviço leonístico? Ele dizia o seguinte: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje, mas prossiga e faça aquilo que você tem que fazer. Muito obrigado. Agradeço, então, as palavras do senhor Luiz Geraldo Matheus Figueira, diretor do Lions Clube Internacional, e a experiência mostra tudo aqui também nas suas palavras. Eu quero registrar aqui a presença em nosso plenário do deputado Rodrigo Lug, mais conhecido como deputado Rodrigo da Zaeli, ele que também é do meu estado, Mato Grosso, da minha cidade, Rondonópolis, e também deputado do meu partido, o PL. E eu quero agora conceder a palavra ao senhor Roberto Paulo Vale Tiné, presidente do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Bom dia a todos. Excelentíssimo senador Wellington Fagundes, meu cumprimento especial extensivo a todos os membros dessa mesa, aos senadores e deputados presentes e às demais autoridades. Meus senhores e minhas senhoras, primeiramente eu vou falar um pouco fora do microfone para que as pessoas com deficiência visual identifiquem a minha posição nesse plenário. Eu estou aqui ocupando a tribuna do lado direito da mesa. Eu sou um homem de 67 anos, de pele clara, tenho cabelos escuros, 1,75 m, uso óculos de graus, tenho um rosto redondo, estou usando um terno de cor chumbo, com listras brancas, uma camisa branca com a gravata verde escura, com alguns detalhes em verde mais claros. Eu quero inicialmente parabenizar o Senado Federal por fazer essa sessão especial em homenagem ao Lions. E quero agradecer ao Lions o convite feito ao CONAD para participar do Advocacy Day. A importância desse evento do Advocacy Day para as pessoas com deficiência é muito grande. A capilaridade do Lions, ela chega em rincões do país onde o Estado não consegue chegar. E as ações do Lions, o serviço que o Lions presta às comunidades, vai ser muito eficiente e de muito valor para as pessoas com TEA. O CONAD, ele pode ajudar muito o Lions nesse sentido, por conta da sua especialidade com pessoas com deficiência. Nós temos cadeiras no Lions destinadas ao autismo
inclusive 2 pessoas estão aqui presentes representando a Fundação Palmares, e o CONAD tem a expertise de saber e de discutir quais são as políticas públicas necessárias para as pessoas com deficiência, especialmente para as pessoas com autismo. Nesse sentido, o CONAD se sente muito prestigiado por esse convite de estar participando desse evento promovido pelo Lions. E, senador, nós temos um pedido a fazer ao senhor, o mesmo pedido que eu fiz ao deputado Hollenberg, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência na Câmara. O pedido para que considere o apoio do CONAD na formulação das políticas públicas. Que todo projeto de lei que passe aqui por esta casa, ele seja encaminhado ao CONAD para que o CONAD avalie, analise e dê o seu parecer técnico sobre aquele projeto. Esse acordo eu fechei com o deputado Hollenberg e a comissão tem enviado sistematicamente todos os processos, todos os projetos de leis que chegam lá. E o CONAD pode se debruçar sobre esse projeto de lei, porque o CONAD ele tem a capacidade de saber, de opinar no que é bom e o que não é bom para a pessoa com deficiência, e especialmente para a pessoa com autismo. Então, se o Senado Federal também abraçar essa causa e enviar para o CONAD todos os projetos de leis que chegam aqui, a Casa terá a certeza de que a posição política do Senado, ao aprovar um projeto, vai estar de acordo com aquilo que pensa a sociedade, aquilo que pensa a pessoa com deficiência e das suas necessidades. Então, eu queria, para finalizar, agradecer mais uma vez ao Lions o convite feito ao CONAD para participar desse evento e agradecer ao Senado Federal por ter permitido ao Lions trazer essa sessão especial para comemorar o aniversário da instituição. E, senador, o que o senhor está fazendo aqui é muito importante. O que o Lions está fazendo aqui é muito importante, porque representa a fazer diferença na vida de pessoas com deficiência e de suas famílias no Brasil todo. A gente não sabe o quanto um gesto nosso representa na vida de uma pessoa com deficiência, na vida de uma mãe e de um pai atípico, que muitas vezes deixa sua vida para trás para cuidar da vida de seu filho, que muitas vezes abandona os seus sonhos para fazer com que seu filho sonhe e fazer com que seu filho realize aquilo que ele deseja. Então, parabéns por esse dia, parabéns ao Lions e parabéns ao Congresso. Muito obrigado. Agradecendo, então, ao senhor Roberto Paulo Valit, né? Eu concedo a palavra agora ao senhor deputado federal Rodrigo Dazaeli, deputado pelo Estado do Mato Grosso. Bom dia a todos. Cumprimentar nosso senador Hélio Fagundes, por estar promovendo aqui essa audiência no Senado. Cumprimentar o presidente Alicif, brasileiro, seu Fabrício, e todos os presentes. Wellington, amigos do Lions, é com muita satisfação que eu venho aqui hoje poder falar um pouco de Lions Clube. Que Lions mudou a minha vida. Não por ter sido atendido em alguma causa social com a qual eu defendia, não por ter usado os titulares da Visão em Cuiabá, mas por ter sido leão. Em 2002, eu fui convidado a participar do Lions Clube de Rondonópolis, né, um grupo de pessoas que eu admirava muito, mas não os conheciam. E imaginava que seriam pessoas difíceis de atingir, alcançar, pessoas difíceis de conversar, onde a gente não podíamos ter um relacionamento de amizade. Porque eu admirava essas pessoas demais, né? Pessoas importantes na sociedade, e fui convidado a participar do Lions Clube. Quando chego lá, no primeiro ano, tive a satisfação de estar aqui o Sérgio Delciche,
estava sendo empossado governador do distrito LB4. E fiquei 20 anos no Lions Clube. E o Lions me fez chegar até aqui como deputado federal. Certamente eu não teria chegado aqui se não fosse pelo Lions. Mas não porque os companheiros do clube votaram na gente, não porque fizeram campanha, mas porque me ensinaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Quando a gente fala de Lions, a gente imagina o que o Lions pode fazer para a comunidade, para a sociedade, prestar serviços, como as bandeiras mundiais, que todos os anos acontece quando os presidentes mundiais colocam a sua vontade de realizar pelo mundo. Mas muito mais é o que o Lions faz para cada leão, todo dia, colocando no sentimento, na cabeça, aquela vontade de servir, de estar ali pelo próximo. E isso vai nos corrigindo, isso vai nos melhorando. Então, se eu tenho alguma coisa a agradecer pelas inúmeras caravanas que nós fizemos, que levávamos pessoas de Rondonópolis para fazer as cirurgias em Cuiabá, no Instituto Lions da Visão, e inúmeras ações que nós fizemos em Rondonópolis para angariar fundos para diversas causas, né? Mais do que isso, era a amizade que eu construí com essas pessoas que eu admirava e quanto essas pessoas me ensinaram a ser a pessoa como eu sou hoje. Então, senador, parabéns por essa iniciativa, porque mais do que serviços que o Lions produz, o Lions produz pessoas dispostas a servir. E eu sou o exemplo de uma construção que o Lions fez. Então, parabéns. Não estou mais no Lions desde 2022, da pandemia, acirrou, né, a vida pública, mas eu tenho o maior carinho pelo Lions e toda vez que tem evento do Lions, eu participo lá como colaborador. Então, ficamos 20 anos no Lions Clube e tenho certeza que não quero deixar de ser deputado, não. Mas quando tiver mais tempo, voltarei ao Lions para prestar mais serviço e retribuir para novas pessoas que entrarem, para novas pessoas que querem servir a comunidade, servir como exemplo e facilitador, né, de toda uma sociedade brasileira. Obrigado, senador. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todos da mesa. E uma boa sessão a todos nós. Obrigado. Agradeço o deputado Rodrigo Zaelli, ele que é pré-candidato à reeleição como deputado federal, e desejo a Vossa Excelência uma excelente campanha pela sua competência, pela história de vida e de trabalho, com certeza merece estar aqui para os próximos 4 anos. Felicidades. Quero conceder a palavra à senhora Ana Maria Teófilo, presidente do Conselho de Governadores, Distrito Múltiplo LB dos estados de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Oeste Paulista, Tocantins e também do Triângulo Mineiro. Ai. Olá, boa tarde já a todos, né, presentes. Senador Wellington, agradecendo a você, quero estender nossa gratidão a todos os demais parlamentares que assinaram com você essa propositura, agradecer aos deputados que estão presentes e os que já passaram aqui nessa plenária, dizer algo depois da história leonística que foi apresentada, dizer algo depois de tantos depoimentos maravilhosos e depois daquela aula impecável que tivemos ontem, de como conhecer um pouco mais do universo do autismo. Eu que já também estive aqui o ano passado no Advocacy Day, quando trouxemos o tema de bem-estar e saúde mental, e entender um pouco mais do universo que convive com as pessoas portadoras do TEA, de um universo que não se restringe apenas a 2 milhões de pessoas, mas, como disse nosso líder ontem, a mais de 7 milhões de pessoas diretamente envolvidas, e conhecer uma realidade que, por mais que a gente tenha noção, a gente não sabe o que vive uma família, por mais que acompanhemos isso. Então, nosso presidente da Fundação Internacional de Lions, Fabrício Oliveira, como disse,
Pide Figueira, nosso eterno presidente internacional, parabéns por sua sensibilidade enquanto presidente, e aí estendo também ao nosso Pide Messias, de trazer o Advocacy Day, de trazer essa fala aqui numa tribuna com um alcance muito maior do que teríamos somente em nossa rotina, em nossos clubes. Nossa gratidão, a sensibilidade talvez seja um dos maiores sentimentos que um líder pode ter, porque ele consegue extrair da base as necessidades que nós temos para trazer para o nosso dia a dia. Senador, eu faço questão de trazer para você o nosso reconhecimento, nosso companheiro Sérgio, que veio, você tem pessoas do Brasil todo aqui, diante da importância desse tema. Mas você me confidenciou que você ainda não é companheiro Leão. Presidente, eu vou deixar o convite para você, que com certeza será irrecusável. E o nosso deputado, que também já foi companheiro, retornem. A parceria com todos os coordenadores da área do autismo que trabalham com suas comunidades é o caminho para toda a nossa vida. O cooperativismo, estender as mãos, seguirmos juntos, é toda a possibilidade que nós temos de ter sucesso juntos. Jamais conseguiremos sucesso cada um caminhando de um lado. E essa foi a minha fala ontem. Mas como mãe, como companheira Leão, como parceira de vida de muitas mães que trabalham com a comunidade de autistas, tem uma história, Pide Figueira, que sempre para mim é um exemplo de como nós podemos construir um legado aqui, por mais que sejamos cidadãos comuns, vamos dizer assim. Em 1857, eu acredito, uma senhora chamada Nancy Edson recebeu a carta da escola que o filho dela estudava, dizendo que ele era uma criança confusa, com deficiência mental e que era incapaz de aprender. E quando essa mãe recebeu essa carta, e eu sempre vou me emocionar, o filho dela, então, Thomas Edison, perguntou: mãe, o que está escrito nessa carta? Então, nós estamos percebendo que nós estamos diante de um caso típico atual. E a mãe lhe respondeu: meu filho, a sua escola escreveu para nós que você é tão inteligente, que a sua capacidade de aprendizado é tão além do que a escola pode lhe ensinar, e que a escola não é capaz de ensinar a você, e a partir de hoje eu, como professora, passarei a cuidar da sua formação. E ela lhe ensinou ciência, ela lhe ensinou compreensão das línguas e muitos outros aprendizados. Mas o que ela mais ensinou a um dos maiores inventores existentes até hoje, com mais de 1000 patentes registradas, que é o conhecido Thomas Edison, é que é o amor, a confiança e a fé, a base de toda transformação. E é esse o exemplo que nós, leões, nós, companheiros e companheiras Leão, companheiros Léo, temos que deixar para cada um que está aqui. A nossa gratidão, o nosso desejo, a nossa confiança de que, por mais que sejamos cidadãos comuns e que a vida e ser não venha com um manual explicativo, eu, cidadã Ana, e meu companheiro Luiz Teófilo, encontramos nos propósitos de Lions, no Código de Ética de Lions, um manual de como criar melhor nossos filhos, criarmos cidadãos melhores para poderem servir ao próximo e também como sermos nós cidadãos de bem, tentando sermos melhores a cada dia e tentando construir o nosso legado com a escola que o Lions Clube e a convivência de ser leão pode trazer para nós. É esse, senador, o convite que eu deixo para você, esse é o convite para todos que estão nos assistindo através da TV Senado. Conheça como a sua vida pode ser transformada através de servir dentro de um Lions Clube. Muito obrigada. Agradeço a senhora Ana Maria Teófilo e concedo a palavra à senhora Kátia Helena
Seneglini Caputo, presidente da Associação dos Familiares e Amigos dos Pais de Autistas de Bauru. Com isso, encerraremos, então, a nossa sessão. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer essa casa e a todos que estão na mesa por nos ouvirem. Eu vou falar aqui hoje em nome de muitas mães, de histórias que eu vou contar um pouco da minha associação, mas, inicialmente, eu queria agradecer a vocês, leões. Vocês que muitos de vocês não vão ter alguém com dificuldade visual em casa, alguém com TEA em casa, e se propõem a fazer o bem ao próximo. Toda vez que alguém pergunta o que vocês precisam aí na FAPAB, Kátia, eu falo, eu preciso de pessoas. Porque as minhas mães, 80% delas, não conseguem me ajudar nos eventos. Porque elas têm um filho especial em casa que ninguém fica com eles. Então, sempre que me perguntam, eu falo, preciso de pessoas. E lá em Bauru, eu tenho vocês, os leões, que já nos ajudam. Parabéns por essa sessão especial, parabéns por vocês, parabéns por esse propósito. E muito obrigada a todos vocês. Aplausos a vocês, leões. Eu sou Kátia, eu sou uma médica pediatra de 38 anos de formação, especialista em autismo, e a minha principal formação é ser mãe da Laura, uma menina TEA, nível de suporte 3, ou chamado autismo severo. Hoje já foi citado aqui nessa mesa por muitos quantos somos, e somos muito mais do que se fala, muito mais de 2 milhões, porque o Brasil não tem um censo. No mundo, se fala para cada 31 indivíduos um TEA. A nossa última estatística é de 2013, 365 para 1. Então, nós somos muitos. E hoje, para se montar uma associação, seja para ajudar mães, para ajudar autistas, não é fácil. Eu queria que os senhores soubessem que essa caminhada, senador, ela é muito longa. Essa caminhada, mesa e senadores e deputados que nos ouvem, é muito longa. Porque hoje, quando você vai montar uma associação, você tem que virar entidade pública, depois você tem que virar entidade estadual, e para isso lá se vai 8 a 10 anos de trabalho para que se conseguir alguma coisa do Estado ou do governo. Muitos eventos, muito sacrifício, muitas horas de trabalho, além de você ser mãe e você ter o seu trabalho. Então, não é fácil hoje aqui no nosso país poder formar uma associação como nós formamos hoje, que nós prestamos atendimento a mais de 300 crianças. E é o que eu estava falando na reunião com o Lions. Quando eu montei a Associação do Autismo, junto com mais 5 mães, nós montamos porque nós não tínhamos onde colocar os nossos filhos que usavam fralda, que não comiam sozinho numa escola regular. Aí nós montamos a FAPAB. E hoje, minha filha vai fazer 23 anos. E daqui 3 anos, ela não vai poder mais ficar na associação que eu montei. Porque ela é adolescente, ela é adulto. E hoje eu estou trazendo aqui um projeto do Centro Dia, para poder acolher essas famílias, para cuidar de quem cuida, e principalmente, para ajudar esses adolescentes e adultos também. Nós estamos anos-luz, anos, de falar que as medidas públicas hoje para os pequenos, para o diagnóstico precoce, está dentro do esperado. Anos-luz. Hoje, muitas crianças chegam para mim com 5, 6 anos, que elas perderam o tempo ótimo delas, do desenvolvimento, para começar a terapia. E nós estamos anos-luz, mas muitas medidas estão sendo feitas para os pequenos, mas ainda longe de ser o ideal. Mas nós não temos nada para os adolescentes e adultos. E agora eu estou numa luta, junto com a minha associação, para montar um centro-dia. Mas espera aí, para ter um centro-dia, eu preciso ter tipificação social.
Para ter uma tipificação social hoje, eu preciso montar um serviço. Para montar um serviço, eu preciso montar por meios próprios, como a colega aqui que montou o Centro de Mães. Meios próprios. Para depois você pleitear ter alguma acessibilidade a algum fundo do governo. Então, essa é a luta que nós levamos. Hoje, nós não temos como, nós, a FAPAB, arcarmos com mais 40, 50 mil reais por mês para montar um serviço social, para montar o centro-dia. Então, assim, gente, é uma luta solitária. Tá? Os autistas graves ainda existem. E hoje, a nossa escola, nós temos 62 vagas preenchidas e não conseguimos mais colocar crianças na escola especial. Porque na nossa escola não fica mais que 4 ou 5 crianças por sala. E nós não temos mais vagas. Então, assim, todas as frentes no TEA precisam de ajuda. Todas as frentes. Tá? A frente da criança, a frente do adolescente, a frente do adulto e a frente do apoio às mães. Eu venho pedir a essa casa que nos olhe, que criem medidas públicas, que criem censo e que criem meios para nós podermos ajudar e sermos ajudados. Eu quero deixar, por último, novamente, o meu agradecimento aqui a essa mesa e a vocês, leoninos. Agradecer imensamente por essa oportunidade, por estar falando de nós. O caminho é muito longo, mas com pessoas nós podemos chegar lá. Muito obrigado. Encerrando essa sessão especial em homenagem ao Lions Clube Internacional, eu quero ir além dessa justa referência a esta grande instituição. Eu quero aqui apresentar de forma respeitosa e solene uma proposição que nasce do coração de Mato Grosso e que se volta a uma causa de interesse mundial. Proponho, então, aqui que o Lions Clube Internacional possa acolher o Pantanal mato-grossense como uma causa internacional permanente de conscientização, mobilização e defesa. O Pantanal não é apenas um bioma brasileiro. O Pantanal é um patrimônio natural da humanidade. É um dos maiores símbolos de biodiversidade, da riqueza hídrica, também de equilíbrio ecológico e de beleza natural do nosso planeta. E tudo aquilo que pertence à humanidade precisa também, com solidariedade, com a atenção e com o compromisso da humanidade. O Lions Clubes, por sua história, por sua presença global e por sua vocação humanitária, tem na autoridade moral e capacidade de mobilização para abraçar essa causa. Por isso, neste ato, formalizo aqui a sugestão de que o Lions Clube Internacional reconheça o Pantanal mato-grossense como uma causa simbólica e permanente de interesse internacional, estimulando assim ações de conscientização, engajamento social, valorização ambiental e defesa desse patrimônio natural da humanidade. Faço esta proposição com respeito, com esperança e com a convicção de que servir a vida é também proteger a criação e cuidar do Pantanal é cuidar do futuro. Por isso, quero aqui entregar nesta sessão essa manifestação formal como gesto de reconhecimento ao Lions e também como um chamado nobre para que esta causa possa ganhar dimensão global. Digo aqui também que já disse aqui ao Francisco Fabrício de Oliveira Neto, presidente da Fundação Internacional Lions Clube, que também já criamos, implantamos e já nomeado também o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, que é uma construção que a gente já vem nessa luta há muito tempo, de 5.000 metros quadrados, um edifício fantástico lá na Universidade Federal de Mato Grosso. E com recursos que coloquei também, já compramos todo o equipamento, veículos, laboratórios e, portanto, um concurso já feito com vários pesquisadores de nível nacional
e que estão lá já prestando um serviço a esse instituto que pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Como eu disse aqui antes, já criamos então o selo Pantanal Sustentável. Portanto, essa proposição que eu faço aqui agora também será um trabalho conjunto com o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. Fica aqui então ao Francisco Fabrício de Oliveira Neto essa missão de fazer com que o nosso patrimônio, que é reconhecido pela Unesco como um patrimônio da humanidade, ele possa, com ações efetivas, em conjunto, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, o Lions Clube Internacional, também, claro, como senador da República, vamos estar trabalhando aqui para que ações de reconhecimento aqui, tanto por parte do Congresso Nacional, isso aqui eu entregarei também ao presidente Davi, também ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Quando eu digo em Ministério da Ciência e Tecnologia, é a união do nosso Congresso Nacional com o Poder Executivo e com todos os outros poderes do nosso país, para que a gente possa, como disse aqui a nossa oradora, a Kátia, né? Não ficar só na fala, em ações concretas. E o nosso Pantanal, ele precisa muito de ações concretas. O Pantanal, ele é hoje uma das áreas mais desvalorizadas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, exatamente porque não tinha lei, estava entregue à própria sorte. Então, o Pantanal exige ciência, exige tecnologia, porque ele tem uma função extremamente grande. Além da sua biodiversidade, da fauna e da flora, do equilíbrio também, e principalmente de reserva de água doce, que é um dos problemas hoje do mundo a ser enfrentado. Então, fica aqui entregue oficialmente ao Francisco, em nome da Fundação Lions Internacional, esse documento, registrando, então, como um ato oficial dessa sessão solene. Muito obrigado. Obrigado. Fique certo, senador, que eu vou fazer o meu melhor para dar andamento e ter esse reconhecimento por parte de Lions Internacional. Mais uma vez. Obrigado. Cumprida, então, a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, eu quero agradecer aqui as personalidades que nos honraram com a sua participação. Mais uma vez, citando aqui o Sérgio Delcístia, que foi uma pessoa que sempre presente, cobrando, para que a gente conseguisse, então, realizar essa sessão, que eu julgo ser uma das sessões mais importantes que aqui realizamos. E eu agradeço aqui, mais uma vez, a toda a mesa diretora, em nome do presidente Davi Alcolumbre, a todos os assessores aqui, porque ninguém faz nada sozinho. Se essa sessão teve sucesso, é exatamente porque tivemos aqui pessoas competentíssimas trabalhando, e eu quero dizer que aqui no Senado nós temos, com certeza, um dos melhores quadros dessa nação. Pessoas concursadas, tem também os terceirizados, que é importante. Essa moça que aqui falou, ela é uma terceirizada, mas olha só, a simplicidade, mas a objetividade da fala dela. Então, encerro essa sessão, agradecendo a Deus. Encerrada a sessão. A Cidade Maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará,
que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é Inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Declaro aberta a 12ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 15 de abril de 26. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação das atas das 10ª e 11ª reuniões, realizadas em 7 e 8 de abril. Que concordam, permaneçam como se encontram, as atas estão aprovadas. A presente reunião está dividida em duas partes. A primeira é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. A segunda parte destina-se à apreciação do plano de trabalho da senadora Damares Alves para avaliação da política pública Programa de Escola em Tempo Integral. O item 1 foi retirado da pauta a pedido do autor e vamos então direto ao item número 2. Projeto de Lei 6132 de 2025, que cria a Universidade Federal Indígena. A autoria, Câmara dos Deputados, avaliando o projeto da Presidência da República. Relatoria, Senador Eduardo Braga. O relatório é pela aprovação do projeto. Dou boas-vindas aos membros do Movimento de Educação Escolar Indígena, do Fórum, aqui presentes. E já de imediato concedo a palavra ao senador Eduardo Braga para a leitura do seu relatório. Minha querida presidente, primeiro eu quero agradecer a Vossa Excelência a confiança e a gentileza de ter me designado relator dessa importante matéria. E por que digo importante, senhora presidente? Porque o meu estado, o estado do Amazonas, muitos brasileiros talvez não saibam, é o estado que tem a maior população indígena do Brasil e tem a maior diversidade étnica dos povos indígenas do Brasil. Portanto, uma universidade federal indígena para o meu estado e para o Brasil fará uma grande diferença, principalmente com uma característica de universidade federal com camping em regiões brasileiras. Portanto, eu quero cumprimentar o presidente da República, o presidente Lula, cumprimentar o Ministério da Educação e cumprimentar, obviamente, o movimento indígena que vem trabalhando há anos na construção desta matéria. Portanto, vamos à leitura do relatório. Venha ao exame da Comissão de Educação e Cultura o projeto de lei número 6.132, bom dia, minha querida senadora Damares, 6.132 de 2025, da Presidência da República, que cria a Universidade Federal Indígena, UNINDE, de natureza jurídica autárquica, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, admitida sua constituição de forma multicêntrica. E aqui quero destacar a característica multicêntrica desta universidade, com camping nas regiões brasileiras para atender às especificidades da presença dos povos indígenas no país. Um país de dimensão continental, senadora Damares, e com populações indígenas tão diversas, não poderia ter uma universidade centralizada e que não respeitasse essa diversidade e essa característica
de uma dimensão continental que tem o território nacional. O projeto de lei, que foi distribuído somente à Comissão de Educação, não recebeu emendas no prazo regimental. Da análise, o projeto de lei envolve matéria relacionada à educação, encontrando-se, desse modo, sujeito ao exame de mérito desta Comissão de Educação. A proposição atende aos requisitos regimentais, constitucionais, jurídicos de técnica legislativa e de adequação orçamentária e financeira. O Censo Demográfico de 2022 registrou 1.693.535 indígenas brasileiros, presentes em 4.833 municípios de todos os estados, além do Distrito Federal. Esse contingente, que representa um aumento de 88% em relação ao censo de 2010, mostra que o ritmo de crescimento da população indígena é nitidamente superior ao do conjunto da população brasileira. Os dados consolidados do censo de 2022 identificaram ainda 391 etnias ou grupos indígenas distintos no território brasileiro e 295 línguas indígenas faladas atualmente, compondo uma imensa diversidade cultural com um riquíssimo repositório de saberes. A Amazônia abriga mais da metade da população indígena brasileira, sendo um projeto crucial, com mais de 300 etnias distintas. Esse é o projeto de extrema importância para o meu estado e para o Brasil. Bom dia. A escolarização formal indígena avançou significativamente nos últimos anos. As mais de 381 mil matrículas na educação básica de estudantes registrados como indígena no censo escolar de 2025 representa aproximadamente 0,8% do total da respectiva população escolar brasileira. Já nas escolas indígenas, as matrículas na educação básica somaram cerca de 289 mil alunos, de acordo com o mesmo censo. Na educação superior, os avanços também são consideráveis, dados o Censo de Educação Superior sobre cursos de graduação e sequências de formação específica, que indicam em 2012 havia 10.288 matrículas de estudantes autodeclarados indígenas. Em 2024, esse número mais do que quadruplicou, alcançando 46.410. Presidente, eu tenho muito orgulho. Oi? Desculpa. Ah, não, fique à vontade, fique à vontade. Presidente, eu queria aqui destacar que, quando fui governador do estado do Amazonas, o Amazonas foi o primeiro estado da Federação Brasileira a aprovar legislação específica sobre cotas para a população indígena à Universidade Estadual do Amazonas. Portanto, o Amazonas, desde os idos de 2004, 2005, já abria a nossa universidade estadual para os povos indígenas poderem ter alunos matriculados em cursos como medicina, direito, engenharia,
pedagogia, licenciatura plena em matemática, português, línguas no estado do Amazonas. Nas instituições federais, o crescimento mais do que quintuplicou, refletindo os efeitos da Lei das Cotas de 2012. Veja, senhora presidente, a Lei das Cotas de 2012 veio 7 anos após a Lei das Cotas do Estado do Amazonas. O mesmo período, o número de concluintes autodeclarados indígenas aumentou cerca de 4 vezes, enquanto o total de concluintes no país cresceu aproximadamente 26%. Na docência, em cursos de educação superior, o crescimento de participação de autodeclarados indígenas foi igualmente expressivo. De 290 professores em 2012 para 1.413 em 2024, o que representou um aumento da participação de respectivamente de 0,1% para 0,4% do total de docentes, segundo os dados do Censo Educação Superior. Em que pese esses avanços, a persistência de preconceitos, as diferenças culturais, as distâncias geográficas para o acesso às instituições de ensino, bem como dificuldades de natureza econômica, são responsáveis por índices ainda consideráveis de abandono dos estudos no nível superior. A criação de uma universidade indígena no Brasil é fundamental para garantir o direito à educação superior intercultural, unindo saberes ancestrais à ciência formal. A Uninde constituirá, assim, mais um importante passo no papel do protagonismo que os povos indígenas têm exercido na formulação de políticas públicas voltadas para as suas realidades. Com seu desenho institucional alicerçado na sustentabilidade socioambiental dos territórios indígenas e de seus projetos de sociedade, a Uninde contribuirá para o fortalecimento do processo de democratização da educação superior entre os indígenas. Por fim, e no mérito educacional, a matéria também se revela procedente e de notável valor. Por consequente, sua aprovação deve contar com o apoio deste colegiado. Voto. Em vista do exposto, o voto é pela aprovação, senhora presidente, do projeto de lei número 6.132 de 2025. Esse é o parecer, esse é o relatório, senhora presidente. Muito obrigada, senhor relator, pelo brilhante relatório. Antes de colocar a matéria em discussão, eu vou pedir licença para fazer alguns registros de presenças. A nossa querida deputada federal, Célia Chacriabá, se encontra aqui na bancada. Depois chegou a nossa senadora Damares. Geisa Pitaguari, secretária nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígenas. E Territórios Indígenas, Gestão Ambiental e Territórios Indígenas. Giovana Madulão, secretária nacional de Articulação e Progresso de Povos Indígenas. Fernanda Caiangue, do Fórum Nacional de Educação e do Fórum de Educação Escolar Indígena. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. A matéria está em discussão. Senadora Damares. Presidente, é claro que eu sou a favor da criação da universidade. Eu espero que não se tenha dúvida do meu amor aos povos. Às vezes questionado, mas provado na prática em 40 anos
cuidando das crianças, cuidando dos povos, de um jeito meu, de um jeito especial, mas com redobrada atenção e carinho. Eu vi a tramitação do projeto e foi muito rápido, senador. E é essa a minha preocupação, deputada, muito rápido. Eu tenho acompanhado alguns estudantes indígenas em todo o país e graças a Deus que a gente tem as cotas de como eles chegaram à universidade e vejo, presidente, em alguns lugares um completo abandono, especialmente as meninas, deputada. Aqui em Brasília eu tenho acompanhado algumas delas que moram longe da universidade, saem da universidade, pegam um ônibus, passam por tantos transtornos no percurso, na ida e volta. Não vejo projetos de apoio a essas estudantes que chegam para fazer a diferença. São estudantes dedicadíssimas, incríveis. Mas não vejo essa realidade só em Brasília, vejo em outros lugares também. Nós trouxemos os nossos indígenas para a universidade e, tipo assim, se vire agora. E a vida na cidade, ela é extremamente cruel para alguns desses estudantes. Eu gostaria muito que a gente estivesse ofertando hoje uma ampliação do projeto de acolhimento dos estudantes que estão chegando na universidade. Alguns desistindo no meio do curso. Não é fácil, presidente, não é fácil. E como me angustia a gente trazer uma menina, por exemplo, que fez direito, passou, está aqui, está lutando e vai ser uma grande advogada, no meio do caminho desiste por conta de todas as dificuldades e da nossa não sustentação e manutenção dessa menina na universidade, desse menino na universidade, muitos abandonando e muitos saindo frustrados. Aí a gente vai ofertar a eles uma universidade no centro do Brasil. Somos mais de 300 povos, falamos mais de 290 línguas, mais de 200 línguas. Eu ainda não consegui entender, estou aqui, deputado, vou votar a favor, estive nos corredores com eles aplaudindo, mas achei que a gente fosse, até o final do ano, discutir mais a formatação da universidade. Eu estou preocupada. A senhora me permite? Sim, senador. Eu aparteio a minha amiga, senadora Damares, pelo carinho e pelo respeito que tenho a Vossa Excelência. Primeiro, essa universidade ela não está sendo aprovada de forma acelerada. Sabe por quê, minha querida senadora? Ela está em debate entre as populações indígenas e entre professores indígenas neste país há pelo menos 4 anos. O meu próprio estado, que tem uma universidade estadual multicamping, que é completamente diferente de uma universidade centralizada. A UNB, por exemplo, é uma universidade centralizada. A UEA, ela está presente nos 61 municípios. Ao contrário do aluno ter que se deslocar para Manaus e ter que frequentar uma faculdade de Direito em Manaus, a faculdade foi até a região deles. E a ideia com relação a esta universidade, a Universidade dos Povos Indígenas, é exatamente fazer com que ela seja multicamping. Por quê? Porque num país de dimensão continental, Vossa Excelência tem toda a razão. O deslocamento de um estudante lá de São Gabriel da Cachoeira, ou mais precisamente de Cucuí, ou mais precisamente de Pari Cachoeira, ou de Belém dos Solimões, ou do Alto Javari, para vir estudar aqui em Brasília, seria um desastre. Mas a ideia é que nós tenhamos um campo universitário da Universidade Indígena lá no Alto Solimões, lá na região aonde ele vive, aonde ele habita, aonde ele mora. E nós temos no Amazonas, e a minha amiga Damares chegou, eu já estava do meio para o fim da minha fala, o Amazonas, que tem a maior população indígena brasileira, desse 1.600.000 e tantos índios, quase 400.000 estão no meu estado.
um estado de dimensão continental, como a minha amiga Damares conhece. Mas nós temos uma experiência com cotas indígenas dentro da UEA que data de 2005. O Brasil instituiu isso em 2012. O meu estado instituiu isso em 2005. Portanto, o Amazonas detém uma experiência, um know-how, um conhecimento na formação. Nós temos médicos formados em medicina de povos indígenas, de etnia do Ticuna, Baniwa, tucanos, mouras, das diversas etnias, dos saterês mauês, das diversas etnias já formados, advogados já formados, todos eles. E eu conto aqui uma coisa interessante para minha amiga Damares. O mais bonito disso é que eu acabei de visitar regiões dos altos rios de povos indígenas. E sabe qual eram os médicos que estavam lá? Médicos formados exatamente pela nossa universidade, pelas cotas indígenas, que se formaram e voltaram para as suas regiões para poder ajudar na saúde do povo indígena a qual ele pertence. Portanto, só para tentar ajudar o raciocínio de Vossa Excelência, pedindo perdão pelo delongar do meu à parte, é apenas para esclarecer que a ideia dessa universidade indígena, ela não foi assodada, ela foi longamente construída. Isso teve um percurso longo de debate, de discussão, e eu tive a preocupação, antes de fazer o relatório, de me reunir exatamente com professores de diversas regiões do Brasil que participaram da construção, da formatação desta universidade indígena, para que nós não incorrêssemos nesses erros. Só para esclarecer a Vossa Excelência, pedindo desculpas pelo delongar do à parte. Senadora Damares, senador Eduardo Braga, só uma licencinha para registrar a presença da nossa ex-ministra Sônia Guajajara aqui presente. E se me permite dar um pitaquinho só, senadora, eu vou mais longe ainda do que os 4 anos citados pelo senador Eduardo Braga, né? No início dos anos 2000, através do projeto de lei 1456/2003, do então deputado Carlos Abicalil, do Mato Grosso, que é outro território também, que tem muita experiência e muita vivência de povos indígenas, assim como o Nordeste, Pernambuco e Bahia congregam uma grande população, não é, de territórios e de etnias. Foi apresentado esse projeto, senadora. O projeto era para criar, era a proposta da Fundação Universidade Federal Autônoma dos Povos Indígenas. Ele tramitou na Câmara de Deputados, era um modelo também multicultural, intercultural, para fortalecer os saberes tradicionais e uma atuação muito forte na formação de professores, que nós já debatemos isto aqui nessa comissão por um projeto da minha autoria já aprovado, mas ele não veio para o Senado. Ele ficou lá, né, e foi pronto para a sanção, não foi sancionado e realmente a gente passou todo esse tempo carente, né, dessa proposta, e ela volta agora com essa possibilidade, sabe por quê? Ela agora tem uma possibilidade ainda maior, senador, e o relatório de Vossa Excelência aponta muito para isso, porque ontem foi sancionada a lei do Plano Nacional de Educação. Hoje está no Diário Oficial, a Lei 15.388, e dialoga fortemente, não é, com a ampliação da educação, com o acesso à educação de todos e de todas. E tem um corte muito especial no plano. A senadora Damares teve uma participação efetiva na aprovação desse plano para as populações indígenas e quilombolas. Então, acho que a gente pode, senadora, ir vendo, né, todos esses destaques que Vossa Excelência, não é, coloca, mas que a gente possa agregar
a experiência da lei das cotas, que foi citada no relatório do senador, e outras coisas que a experiência vai nos apontando. Desculpem pela intromissão no debate. E volta a palavra para a senadora Damares. Deixa só eu terminar. Na verdade, senador, não é que foi assodado. Eu tinha um sonho que mais senadores participassem dessa construção. Eu queria que todo mundo se sentisse pai e mãe dessa ideia. Aí eu fui conversar com alguns colegas, não estou sabendo. E isso me angustia, porque quando a gente trouxe para o Brasil a proposta da CESAI, e eu andava nos corredores como assessora, e querendo que todo mundo comprasse aquilo, porque a gente entendia que era a resposta. A gente entregou para o Brasil uma CESAI, e até hoje a gente está com a situação da CESAI fragilizada, porque eu acho que muita gente não se sentiu pai e mãe daquilo, e depois a gente não lutou para o fortalecimento da CESAI. CESAI está lá, ainda bem que está. A experiência com o município não deu certo, a Secretaria de Saúde Indígena atendendo às especificidades e do jeito que atende, os valorosos profissionais que estão no campo, mas eles precisavam ser melhor valorizados. A gente não deu a resposta que a gente queria para a CESAI. Eu queria concurso público, eu queria esses meninos ganhando bem, eu queria esses meninos integrados na carreira. Não conseguimos. Aí a gente vai entregar um sonho, que é uma universidade. E estou vendo pouca gente envolvida nesse debate, que eu gostaria muito que ele se sentisse responsável. Eu quero muito que essa universidade dê certo. Quando o senhor foi escolhido como relator, eu disse, é o homem certo, é o estado onde tem maior número de indígenas, e ele sabe que eu falei, é o homem certo. Não deixe o outro entrar nessa história. Mas eu queria tanto ver essa comissão lotada de senador hoje. Eu queria tanto que todo mundo estivesse participando dessa construção, porque, senador, essa universidade precisa dar certo. Essa experiência tem que dar certo. Temo, o senhor, eu fico torcendo para o senhor voltar a ser governador, porque eu sei que lá, senador, isso vai acontecer. Mas eu temo que em alguns estados, alguns governadores que não tenham respeito pelos povos, falem o seguinte, está lá, vocês já têm a universidade de vocês, se virem. Eu temo que alguns usem, inclusive, esse instrumento poderoso, até mesmo para segregação. Então, eu tenho aqui as minhas preocupações. Eu queria que todo mundo estivesse aqui hoje, porque é um sonho. Mas é um sonho que muita gente vai dizer depois, não participei, não vi essa construção, não sei como vai funcionar. Então, se a gente vai entregar, e aqui eu quero dizer para todos vocês que participaram do debate, nós vamos entregar agora para o Brasil. É terminativo, vai passar, daqui a pouco o presidente vai sancionar, mas isso aqui tem que dar certo. E isso aqui não vai dar certo só a gente aprovando aqui no Congresso, porque eu já passei por isso em outras situações. Quantas entregas nós fizemos para os povos que ficou na lei e a efetivação lá na ponta não foi o que nós sonhamos. Hoje vocês têm no Congresso 2 representantes, mas pode não ter daqui a pouco. Vai caber a vocês que fizeram a construção desse processo lutar para que isso aqui dê certo. A ministra sabe o que eu estou falando. Ela foi administrar uma pasta com tantos sonhos, mas cá entre nós eu sei as dificuldades, ministra, que eu tive lá. Eu cheguei lá com meus sonhos também. E como saí frustrada de lá. Então, o meu recado é, a gente vai fazer uma entrega, mas que não seja só uma ação afirmativa, senadora. Que não seja só um ato para a gente mostrar para o mundo que a gente está respeitando. Que essa universidade, ela funcione. E que a gente, quem sabe, na avaliação do PNE, no nosso grupo de trabalho, a gente tem ali um subtema no grupo da avaliação da universidade, do fortalecimento da universidade. Porque a gente atende um sonho construído a muitas mãos, mas que não seja só simbólico. Então, era isso que eu queria falar, senador. Eu sei como o senhor se dedicou ao voto e sei do seu compromisso. Mas, a exemplo da Universidade da Floresta do Acre, que eu sonhei com aquela universidade, o compartilhamento dos saberes naquela universidade. Então, a gente vai entregar hoje, ninguém vai votar contra, mas o meu recado é para vocês que participaram dessa construção. Não vai depender só dessa casa.
Eu quero ver isso acontecer de verdade. Então, essa minha colaboração, relator, essa minha colaboração, as duas deputadas que estão aqui, essa minha colaboração. E a gente, quem sabe, Tereza, de forma efetiva, lá no nosso grupo de trabalho, ter o subtema da avaliação daqui 2 anos, da efetividade, do que precisa melhorar e trazer mais gente para esse debate. Parabéns, sem sombra de dúvida, senadora. A senhora me permite, presidente? Permito, e depois eu vou só fazer um breve complemento. Eu queria, primeiro, abraçar e cumprimentar a minha amiga Damares. Me perdoe a quebra da formalidade. Porque o que eu sinto na fala de Vossa Excelência, que mais do que um discurso foi uma fala, é um inconformismo com o paisagismo que questões tão dramáticas como a violência contra a mulher, o analfabetismo, as desigualdades, acaba virando numa sociedade que se anestesia diante daquilo que deveria ser, na realidade, o seu foco e a sua necessidade. Agora, vai depender de cada um de nós. A democracia tem esse fenômeno, sabe? Se cada um de nós fizer a sua parte e se cada um de nós olharmos para o lado e chamarmos os companheiros para fazerem a sua parte, a senhora tocou num ponto importantíssimo: saúde indígena. Olhe, o volume de dinheiro que se coloca na saúde indígena era para nós termos uma saúde indígena muito melhor do que a que nós temos. O maior problema é gestão. E quando a gente fala em educação, também um dos maiores problemas não é mais falta de dinheiro, não, é gestão. Porque 1/4 dos orçamentos é muito dinheiro. O que eu vejo de uso inadequado de dinheiro da educação em finalidades que deveriam ser revistas, inclusive pelos tribunais de contas, pelas câmaras municipais, pelas assembleias legislativas, e que, lamentavelmente, o paisagismo da anestesia geral acaba incomodando muito. E o que eu acabei de assistir por parte da fala da amiga é exatamente um inconformismo com essa passividade, o inconformismo com este sentimento amorfo que permeia muitas vezes as pessoas que deveriam estar na vida pública se emocionando com aquilo que deveria ser a sua causa, a sua razão, a sua bandeira de luta, e muitas vezes deixa de ser. Sabe por que tem pouco senador hoje aqui? Porque nós estamos em período eleitoral. Os senadores estão nas bases. Se a senhora passou na CCJ, eu passei na CCJ mais cedo. Nós estamos em sabatina de membros do Conselho Nacional de Justiça, nós estamos em sabatina, em leitura de relatório de ministro do Supremo Tribunal Federal, e a CCJ está vazia. O plenário ontem estava vazio. Embaixadores sendo votados vamos dizer, a fórceps. A fórceps. Ou seja, a realidade é diferente daquilo que, lamentavelmente, deveria ser. Por quê? Porque este é o famoso paisagismo de uma coisa que anestesia de uma forma... Uma vez eu ouvi um filósofo dizer o seguinte: a dor, ao longo do tempo, ela tem uma grave consequência colateral, a passividade e o conformismo. Você sente dor durante tanto tempo e por tamanha intensidade que você acaba se acostumando com a dor. Nós não deveríamos nos acostumar nem com a dor, nem com o analfabetismo. Eu disse ao presidente da República no último sábado:
Presidente, nós somos a 10ª economia do Brasil. Nós acabamos de fazer o Plano Nacional de Educação e nós ainda temos 7% da nossa população como analfabeto absoluto e 25% da nossa população como analfabetismo funcional. É muito para um país que tem tanta riqueza e para um país que se propõe ser um país desenvolvido. Jamais seremos um país desenvolvido com tamanho nível de desconhecimento, de analfabetismo e de falta de acesso à educação. Que esta universidade seja, portanto, vamos dizer, uma pedra no calcanhar de alguns que, lamentavelmente, passaram a viver com a paisagem e com a anestesia diante das dores e dos problemas sociais. Eu me alinho à fala de Vossa Excelência e defendo fervorosamente que tenhamos uma universidade indígena multicamping para levar conhecimento e progresso, prosperidade aos povos indígenas. Lutamos tanto tempo para demarcar as terras indígenas. E o que mudou na vida dos povos indígenas? Pouco ou quase nada. Muito obrigada, senhores senadores, Damares Alves e o nosso relator Eduardo Braga. Eu tinha até um texto para ler, mas não vou ler, porque eu acho que a fala de Vossas Excelências complementou e pontuou muito bem tudo o que eu poderia dizer em relação à importância dessa universidade. Vou falar só um parágrafo, porque acho que diz muito da luta dos povos indígenas, porque nada disso seria possível sem esta luta. Nós tivemos uma indígena à frente, temos do Ministério dos Povos Indígenas, criado especificamente nesse governo do presidente Lula, temos uma deputada federal aqui presente, temos vários deputados e vereadores, Brasil afora, o que representa uma entrada desse pensamento na institucionalidade. Porém, isso só foi possível, ou só é possível, ou só será possível naquela perspectiva de que muito vale a luta, mas vale ainda mais o que virá da luta. Aí eu não quero deixar de fazer a seguinte menção, que é importante, especialmente nessa quadra histórica, inclusive com a realização da 22ª edição do Acampamento Terra Livre, que contemos com uma instituição que possa atuar como centro de estudos, valorização, preservação e difusão de saberes, culturas, histórias e línguas dos povos indígenas. Esse acampamento Terra Livre, senhoras e senhores, na sua 22ª edição, já enfrentou muitas dificuldades de permanência, de vivência, de afirmação, de resistência, mas está aí, na sua 22ª edição, propagando, defendendo, não é? Tudo aquilo que diz respeito à autonomia, à valorização e à vida plena dos povos indígenas. Então, faço essa menção, porque acho que o acampamento deste ano vai comemorar a Universidade Federal Indígena. Parabéns pelo relatório, parabéns pelo debate. Então, vamos colocar de forma simbólica o relatório em votação. Os senadores que concordam com o relatório apresentado pelo senador Eduardo Braga permaneçam como se encontram. Senhora Presidente, eu queria pedir urgência para o plenário, se o plenário estiver de acordo, para que Vossa Excelência possa encaminhar com pedido de urgência para o plenário do Senado. Também em votação simbólica, o pedido de urgência. Então, aprovado o relatório com o pedido de urgência anexado, o relatório passa a constituir o parecer desta comissão favorável ao projeto e a proposta vai ao plenário, onde nós nos comprometemos com aquilo que a senadora Damares colocou, ampliar o debate junto aos nossos pares, para que a votação lá também seja assim, simbólica,
unânime, com perspectivas de acompanhamento, porque foi isso que nós aprovamos a semana passada nesta comissão, a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a implementação do Plano Nacional de Educação, agora Lei 15.388, para que a gente faça valer aquilo que a nossa ancestralidade deve, a presença dos povos indígenas aqui no Brasil. Muito obrigada, o relatório está aprovado. Eu estou achando que eu vou pedir, não sei se todos vão poder ficar até o final da reunião, todas as representações indígenas, nós temos uma segunda parte da reunião. Podemos tocar e depois a gente tira as fotos? Então vamos tocar a segunda parte, que é a apresentação do plano de trabalho e do requerimento número 25, relativos à política pública, programa Escola em Tempo Integral, de relatoria da senadora Damares Alves. Se não, se o senador vai ficar até o final. Eu tenho que ir para CCJ. Pois é, então vamos fazer uma coisa, porque tem muitas representações aqui, senadora, tem uma faixa, não é? Vamos fazer uma foto bem simbólica para liberar o relator. Pronto. Então está suspensa por 5 minutos a reunião. A Cidade Maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. A reunião que vai para a sua segunda parte. É a reunião de trabalho. Eu acho que eu posso aprovar logo esse requerimento, né? Enquanto a senadora Damares se organiza, a senadora Jussara também está presente. Pronto, nós vamos concluir rapidamente, senadora Damares, senadora Jussara, a parte deliberativa sobre a inclusão extra-pauta do requerimento número 26, de realização de uma audiência pública. Caso não haja óbice, eu passo rapidamente a leitura, porque é um assunto já, por demais, conhecido desta comissão. Sempre fazemos esse tema em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente. Nós vamos vivenciar o Dia Nacional da Caatinga. E todo ano a gente faz uma audiência que tem mostrado êxito em relação à tomada de algumas posições. Estou requerendo, portanto, a realização, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, de uma audiência pública com o objetivo de discutir a situação atual de conservação e uso sustentável do bioma Caatinga. A votação será simbólica, o requerimento é de minha autoria e da autoria do senador Fabiano Contarato. As que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Então, vamos para a nossa reunião de trabalho, que se destina à apreciação do plano de trabalho
e do requerimento número 25 de 2026, relativos à política pública, programa Escola em Tempo Integral, de relatoria da senadora Damares Alves. Concedo a palavra à senadora Damares Alves, autora do plano de trabalho e do requerimento. Presidente, como o plano ele já foi devidamente publicado, não houve nenhuma consideração, nenhuma crítica, eu entendo que os colegas compreendem que eu segui exatamente o que o regimento interno estabelece. Eu estabeleci, e só vou falar então de forma bem resumida, presidente, me permita. No plano de avaliação, eu estou trazendo 6 eixos para a gente avaliar a política pública. O financiamento, a adesão federativa, a equidade territorial, a qualidade da implementação e organização pedagógica, o monitoramento, transparência e governança da política e os resultados e impactos. Então, eu vou trabalhar esses 6 eixos. E qual a metodologia que eu vou usar? Vou trabalhar, presidente, audiências públicas, tanto que eu já estou apresentando aqui um requerimento para a gente fazer audiências públicas, mas vou trabalhar também requerimentos de informações, pedindo dados, por meio de requerimentos de informações, se precisar, diligências, ir ao Ministério, ir a uma ou outra unidade acompanhar de ensino como está sendo implementada a política. Então, estabeleci 6 eixos, uma metodologia, que é a metodologia que a gente usa normalmente aqui na comissão, audiências públicas, debates e busca de documentos, e estabeleci um cronograma, e o cronograma está aqui na página 9. Um cronograma eu começo dia 10/4, que é a elaboração do plano, já estabelecido, já apresentado. Hoje, 17, a aprovação do plano. E depois eu estabeleci algumas datas de realização de audiências públicas, terminando em 11/12 com a entrega do relatório da avaliação e da coleta de dados ao longo deste período. Então, é dessa forma que eu pretendo trabalhar. Como a gente já fez no ano de 24, com uma outra política, que foi a meta 7, com muito cuidado, com muita cautela, só mesmo a audiência pública específica para avaliação, sem a polêmica, porque uma avaliação dessas não é para a gente levantar polêmica, é para a gente apontar melhorias na política pública. Então, esse é o plano, é dessa forma que eu pretendo trabalhar, e eu peço aos demais pares que aprovem o plano de trabalho, e os requerimentos eu deixo ele de forma guarda-chuva, senadora, aprovado, ciclo, e aí a gente vai trazendo as pessoas para essas audiências, a maioria serão online, realmente um debate online com especialistas na política que será avaliada. Então, é dessa forma que eu apresento e peço apoio aos pares. Eu quero só parabenizar, senadora. Realmente o plano de trabalho está muito focado, naquilo que a gente precisa para avaliar uma importante política. Nós temos a meta no Plano Nacional de Educação de alcançar 50% das escolas em tempo integral. Estamos na casa de 28%, 29%. Eu apresentei uma PEC que ainda não está distribuída, que trata também desse assunto, para que até 2030 nós tenhamos a universalização da escola em tempo integral. E repetindo o que o ministro disse ontem, não só a escola em tempo integral, mas a educação integral, compondo essa extensão da jornada escolar. Então, é uma política realmente de fundamental importância, não tenha dúvida nenhuma disto. Só queria fazer um pedido. Nós temos 2 audiências públicas propostas para sexta-feira, dia de sexta-feira, não é? Mesmo lançando mão da metodologia online, é um dia mais disperso que os demais. Nós estamos em um processo grande de dispersão. Observei que Vossa Excelência teve um cuidado grande de encerrarmos as audiências, tendo em vista o calendário, tanto o calendário eleitoral quanto o calendário
de Copa do Mundo, a gente deixava essas datas aprovadas com a possibilidade de, havendo dificuldade de quórum, a gente mover para um outro dia sem prejuízo. Aliás, temos que realizar todas as audiências propostas, que não são muitas. Se não houver Por que eu estabeleci sexta, senadora? A gente está com um número muito grande de requerimentos de audiências públicas aqui na comissão. Sim. E aí, o que eu imaginei? Os colegas de fora precisam fazer na quarta e na quinta, porque é quando eles estão aqui. Como eu estou aqui, eu não vou embora, ninguém me manda embora de Brasília, e como vai ser audiências muito focadas no debate de dados, eu não me importaria de estar numa sexta-feira conduzindo com os especialistas. Mas é claro, se houver a oportunidade de ser na quinta, na segunda, que aí eu tenho mais participação, para mim é bem melhor. Certo, eu só não queria impedir, com essa avaliação, a realização de outras audiências já aprovadas. Não, de forma nenhuma. A gente já deixa isso pautado para a nossa equipe, nossa diligente assessoria aqui da comissão. A gente tem usado, às vezes, o horário das 14 horas também, não é? De modo que a gente não deixe de fazer perfeitamente. Eu acho que estão bem pautadas todas as audiências pedidas. Então, não havendo mais quem queira discutir, a votação do requerimento e do plano de trabalho serão simbólicas. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. Senadora Jussara, tudo ok? Muito bem, senadora, sempre colaborativa com a nossa comissão, sempre presente, não é? Então, aprovados o plano de trabalho para avaliação da política pública, programa Escola em Tempo Integral e o requerimento número 25/2026 desta comissão. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Obrigada. Como quitar as dívidas e organizar as finanças? Por que tantas famílias brasileiras estão endividadas? Quais as consequências para o comércio e para a economia do país? Como começar a renegociação das dívidas? O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, e a professora e economista Carla Bene respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa, não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado Federal, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura.
a presidência comunica o recebimento para conhecimento do Senado Federal, nos termos do parágrafo 5º do artigo 222 da Constituição Federal, dos seguintes comunicados de alteração de controle societário, CAC, número 81 a 88 de 2025 e 1 a 3 de 2026, das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagem. Os referidos expedientes serão publicados na página da CCT pelo prazo de 15 dias para manifestação de interesse das senadoras e dos senadores membros, a fim de que as matérias sejam analisadas pela comissão, conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa, número 12 de 2019. Arquivamento de expediente. A presidência comunica o arquivamento dos comunicados de alteração de controle societário, CAC, número 21 a 50, de 2025, das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, lidos na 5ª reunião da comissão realizada no dia 25 de março do corrente, sem que tenha havido manifestação de senador membro da CCT para análise das matérias por este colegiado, conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa, número 12 de 2019. Pauta. A presente reunião se destina à realização de audiência pública para instruir o PL 3018 de 2024, que dispõe sobre a regulamentação dos data centers de inteligência artificial, em cumprimento ao requerimento número 6 de 2026 da CCT, de minha autoria. O público interessado em participar desta audiência pública poderá enviar perguntas ou comentários pelo endereço www.senado.leg.br e-cidadania ou ligar para 0800 061 2211. Se o senhor quiser, o senhor pode ler o seu comunicado. Depois o senhor volta para cá. Bom dia a todos, senhoras e senhores senadores. Hoje esta comissão traz uma discussão bastante relevante. Não bastante nossos conflitos diários, ainda estamos vivendo num cenário de guerra. A história recente do mundo nos mostra que a energia não é apenas um tema econômico, ela também é um tema de segurança, soberania e estabilidade internacional. Conflitos em regiões estratégicas demonstram como a dependência energética pode influenciar decisões políticas e geopolíticas. O crescimento da computação em nuvem, da inteligência artificial e da infraestrutura digital elevou enormemente a demanda por energia, especialmente com a expansão dos data centers, essas estruturas essenciais para o funcionamento da economia moderna. Hoje, convidamos a Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres, a ABRACE, a Associação Brasileira de Energia Solar, Fotovoltaica, Absolar, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BGD, a Data Center Everest Digital e o Escritório de Advocacia Renault Penteado Sampaio. O objetivo desta audiência é dar prosseguimento a esta matéria, que impulsionou a elaboração do REDATA, Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Centers no Brasil, e vem se consolidando como uma grande oportunidade estratégica para o Brasil, tanto do ponto de vista tecnológico quanto econômico. Sendo assim, inicio esta reunião de audiência pública com a expectativa de que nós possamos ter mais conhecimento técnico sobre o tema, a fim de elaborar um relatório mais preciso, mais robusto e de fácil acesso à população brasileira. Uma boa reunião a todos nós. Passamos agora a chamar aqui os nossos convidados. Nós temos aqui, que se encontram presentes aqui no plenário, aliás, nessa comissão. Eu convido para vir aqui
à mesa a senhora Gisele Santos, diretora de infraestrutura de Data Center da Everest Digital. Por favor, seja bem-vinda, Gisele. Senhor Paulo Pedrosa, presidente executivo da Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres, a Abrace. Bem-vinda, Gisele. Aqui, bem-vindo, Paulo. Encontram-se também presentes por meio do sistema de videoconferência. Já está aqui presente Camila Ramos, vice-presidente de investimentos em hidrogênio verde da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Ela já se encontra presente, a Camila. Não aparece aqui na tela. Bom dia. Comunica-se que ela... bom dia, Camila. Bom dia. Agora sim, Camila. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. O senhor Carlos Felipe Farias, vice-presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BGD. Bom dia, Varela. Bom dia a todos. Bom dia, bem-vindo, pô. Bem-vindo. Obrigado. Senhor Ronaldo Lemos, cientista-chefe do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS Rio, representante de Renault Penteado Sampaio, escritório de advocacia. Bom dia, prazer imenso estar aqui, obrigado pelo convite. Bom dia, senhor Ronaldo. Muito bem recomendado pelo nosso ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás, né? É uma honra. Grande parceiro. Um grande abraço. Bom, nós vamos dar... Esse aqui já foi. Cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos, com tolerância. Vai ficar aí muito a cargo do tempo que vai ser preciso aí para falar, como o tema é muito importante, essa discussão é muito importante. Quero aqui dizer aos nossos convidados e àqueles que estão participando dessa audiência pública, virtual e aqui nesta sala, que já é a terceira audiência pública que nós estamos fazendo aqui na comissão. Todas as outras duas audiências públicas muito proveitosas. Eu, como relator desse projeto, confesso a vocês que tenho aprendido mais do projeto nessas audiências públicas, e elas são muito importantes para senadores e senadoras terem noção e entender melhor desse projeto, dessa regulamentação de data centers. E um momento em que não só o Brasil, né, mas o mundo inteiro se discute data centers, né? E o Brasil tem recebido aí interesse de grandes grupos de investimentos. Tem vários aqui, tem uma lista enorme já de investimentos que estão sendo feitos, outros que estão aguardando aí um projeto como esse, a regulamentação para ter segurança jurídica. A medida provisória ela foi interessante, viu, Paulo? Mas os investidores, Gisele, eles querem ver o quê? Ver um projeto de lei para ter segurança jurídica. Os investimentos em data centers não são poucos, né? Tenho aqui informação do que está sendo construído, que vai ser construído, ou já está sendo construído no Ceará, é 9 bilhões de dólares de investimentos. E no Brasil, muitos e muitos data centers, mesmo de brasileiros, em parcerias, que têm interesse de ampliar, e isso para nós é motivo de honra, de orgulho. Nós temos aí, isso aí todos vocês sabem, a gente tem falado muito sobre isso, eu acompanho muito a questão energética no país. O Brasil oferece todas essas condições, energia limpa, né? Então nós temos que aproveitar o momento e deixar um pouco também as picuinhas políticas de lado e pensar num país, projeto de país. Sei que é um ano eleitoral, às vezes as discussões estão muito acaloradas, mas nós temos que separar muito a questão do que é bom para o país, o que vai trazer riqueza para o país, emprego de qualidade,
não é? Emprego de qualidade, e eu tenho acompanhado isso. Gosto de ressaltar e puxar sardinha para o meu estado de Goiás. Inteligência Artificial, o estado de Goiás, através da nossa Universidade Federal de Goiás, primeiro curso de graduação em Inteligência Artificial é no meu estado de Goiás, o primeiro. É. Nós temos aí os bons professores, mestres, doutores, né? Não sei se o nome é esse mesmo, em Inteligência Artificial. E o momento é esse, tudo agora só se fala em inteligência artificial. Eu trabalho muito, Paulo, os que estão nos acompanhando, o Carlos, a Camila, o Adriane, a todos aqueles que estão nos assistindo, eu direciono muito as nossas emendas impositivas e individuais, acho que a gente tem, para a área da saúde, principalmente para equipamentos. E é muito bom a gente ver que todos os equipamentos hoje na área da saúde, né, você pega uma ressonância magnética, você pega uma tomografia computadorizada, ou até mesmo um raio-x digital, todos eles vêm com inteligência artificial. A princípio, tem muita gente assustada, Paulo, porque o câncer, por exemplo, aumentou muito, né, o diagnóstico de câncer. Mas aumentou tanto o câncer, por quê? Tem uma explicação para isso, né? E eu fui procurar saber, porque como eu trabalho muito nos nossos hospitais de combate ao câncer, Araújo Jorge, Hospital Rio Verde, Jataí, Hospital das Clínicas e assim por diante, é que hoje esses aparelhos tão modernos, Gisele, ele detecta o início de um câncer que antes não detectava. Por quê? Hoje é com inteligência artificial. Então, qualquer coisinha já detecta. O tratamento, ele vem muito rápido, né? Então, começou, os hospitais, né, principalmente ali o Araújo Jorge, tem lá em Rio Verde, esses, né, Barretos e tudo mais. O nosso aumentou muito, mas o tratamento é mais barato e a cura, ela aumentou bastante também, né? Então, essas observações eu gosto de fazer. Como eu acompanho isso, combate ao câncer há muitos anos, antes mesmo de ser político, e eu tenho colocado alguns desses equipamentos modernos, ressonância magnética e tudo mais, tomografias, e é gratificante ver o quanto as pessoas hoje detectou, pouco tempo depois ela está curado, porque detectou logo no início, né? Então, eu quero aqui também agradecer a equipe que vai estar conduzindo esses trabalhos aqui. Eu fui presidente dessa comissão. Cadê os nomes? Eu fui presidente dessa comissão quando cheguei aqui ao Senado Federal, em 2019, 2020. É uma das comissões que mais produz no Senado Federal. Por esse trabalho de vocês, que nós limpamos a pauta aqui, é motivo de orgulho para mim dizer, eu passei e fui presidente dessa comissão pelo trabalho de vocês. E a equipe não mudou, né, Leomar? Está todos aqui. Então, o Leomar, secretário da comissão, o Itamar, com o seu óculos ainda meio vermelho, ainda, até hoje, né? Bonito, moderno. O Aguirre, está aqui a Aguirre, o Felipe e o Jefferson. Tá, obrigado. E faltou, que está ali na taquigrafia, Daniele não é do nosso tempo, mas está aqui. Seja bem-vinda, Daniele. Tá? Esse é o pessoal que faz a comissão funcionar, que nos auxilia, que nos ajuda. Bem, como nós temos 2 presencial, eu vou passar a palavra aqui. Bom, eu vou passar a palavra aqui para o Paulo Pedrosa, presidente executivo da Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres, Abrace Energia. Nós vamos fazer o seguinte, Paulo, vamos fazer um presencial e um remoto, né? Um remoto aqui,
Se tiver alguém com alguma agenda aí que tiver apertada, pode comunicar que a gente vai organizando aqui. Essa comissão tem isso. Aqui nós não temos a regra definida, não. A regra nós fazemos até mesmo na hora, tá bom? A vocês aí. Então, vocês dêem o toque aí para a nossa comissão. Ô Paulo, com a palavra, você tem 10 minutos, podendo se estender de acordo com a necessidade e a concordância de todos. Aos senadores que estão participando remotamente também, em seguida a gente vai estar falando o nome. Está com a palavra. Obrigado, senador. Bom dia a todos os presentes, meus colegas de mesa aqui, de painel, Gisele, os presentes senadores participantes da comissão. Eu começo, senador, também homenageando o time da Abrace que está aqui, nossa vice-presidente Daniela Coutinho, nosso diretor Fernando Teixeirense, Beatriz, a equipe do acompanhamento no Congresso e o Wagner. Estamos aqui para prestigiar e trazer o melhor da nossa contribuição ao evento. E, senador, o senhor falou no Itamar, no Aguirre, no Jefferson, no Felipe. Eu cheguei um pouco cedo e conversei com eles, dizendo assim, eu fui vocês em 1989. Em 1989 eu trabalhei aqui na função de assessor da Comissão de Infraestrutura e tive a honra de conviver com o senador Fernando Henrique e outros senadores, e isso foi muito importante na minha trajetória de vida. Portanto, muito respeito ao trabalho dos senadores e ao trabalho da equipe de apoio ao Senado. Eu presido a Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia. Nós representamos assim, 1/4 do consumo brasileiro, metade do consumo industrial de energia e de gás natural. Nossos associados participam dos mais diversos ramos da economia e estamos agora com, claro, data center também na nossa base, o que é muito importante para a Abrace. A nossa visão, senador, é dizer, primeiro, que aqui está acontecendo a democracia de verdade. A democracia não é só no debate político, dos direitos humanos, é também no debate das escolhas que nós fazemos para o futuro da sociedade. Eu repito sempre que o Brasil é um país marcado pela sua vocação, pelos seus recursos naturais. Ontem, no evento, eu dizia, nós nos chamamos Brasil porque começamos exportando uma madeira. Era um evento com estrangeiros e eles acharam assim, madeira com a cor da brasa, não é, usada para tingir tecidos na Europa. E exportamos café, exportamos soja, exportamos ouro, exportamos, muitas vezes agregando pouco valor na nossa economia, e isso explica muito da desigualdade do país. E hoje, assim, a Abrace tem repetido em todos os fóruns do governo e agora com a proximidade da campanha eleitoral, pautando a visão que a grande oportunidade do Brasil está na base mineral e agrícola do país e na energia que pode ser limpa e barata. Mais ainda, hoje, com as tensões do mundo, com a crise no Irã, com o aumento do custo das incertezas, das inseguranças, o Brasil, que é um país seguro, pode ter uma estratégia de desenvolvimento produzindo para o mundo produtos verdes e competitivos, porque aqui a energia renovável é também a mais barata. Então, e infelizmente, senador, nós temos estragado esse potencial, não só para os data centers, mas nós temos comprometido a nossa capacidade de entregar energia barata, não só para as pessoas, mas também para a produção. E aí, como Abrace, senador, eu lembro assim, que muitas vezes é um erro, e às vezes politicamente isso é provocado um erro, colocar a energia para a produção como se ela tivesse em oposição à energia das pessoas. Mas nós sempre lembramos que um brasileiro consome todos os meses 2 vezes mais energia nas coisas que ele compra do que na conta de luz. A energia está num saco de cimento que você compra para refazer uma calçada, num espelho para botar no banheiro. Energia está no leite, 30%, 35% do custo de 1 litro de leite é energia. E nós estamos, infelizmente, encarecendo a nossa energia e perdendo a capacidade de gestão do sistema. Hoje nós vivemos um cenário em que o país está fazendo o certo por um caminho errado.
Temos tido uma expansão desordenada da geração solar, que está trazendo, ao mesmo tempo, um risco de colapso do sistema por excesso de energia quando tem muito sol, e um risco de colapso do sistema quando o sol se põe, ou um risco de custos elevadíssimos, como os vistos agora, por exemplo, na contratação de quase 20 mil megawatts de termoelétricas que vão encarecer e carbonizar a energia brasileira pelos próximos 15 anos. Então, a primeira mensagem que nós trazemos é uma mensagem de confiança na qualidade do debate técnico como esse que o senhor promove, para que a gente entenda aonde o país ganha com a energia. Não é ao atender interesses específicos, por mais que eles possam ser legítimos, né? Mas ao atender esses interesses específicos, a gente compromete a capacidade do país de ter energia barata para todo mundo e para o desenvolvimento. Quer dizer, a transição energética, ela acontece no consumo da energia. E há um potencial, e os data centers estão incluídos nisso e merecem a atenção do Congresso, do Senado do país, mas também o aço verde, o plástico verde, né, também o desenvolvimento da indústria dos minerais críticos no país. Todas essas alternativas têm que compor uma cesta que é aquilo que é capaz de transformar a sociedade brasileira, pela industrialização do país, da base mineral e agrícola. O nosso entendimento é que nós precisamos organizar o setor, recuperar a lógica econômica. O setor se afastou da lógica econômica. Muitos custos estão sendo impostos aos consumidores. A gente reflete, tem dito muitas vezes aqui nessa casa, que mais da metade do custo da energia do Brasil hoje não precisaria estar na conta. São taxas, são encargos e são ineficiências, obrigações de contratação de uma energia mais cara do que aquela que seria necessária para o país. Então, esse debate é muito necessário. E a transição energética precisa olhar para o consumo. O data center é importante, o país precisa crescer. A solução de diluir o custo das ineficiências, da infraestrutura, é crescer. Ao crescer, nós vamos ganhar eficiência, ganhar escala e ganhar mercado para os geradores. Outro problema importante que nós temos é que, com o excesso atual de energia, muitos geradores que investiram para produzir estão sendo obrigados a parar a produção para evitar um colapso. E isso traz consequências financeiras para o país, traz consequências para os investidores e que muitas vezes tentam repassar para os consumidores os custos desse prejuízo, o que também não é um caminho adequado, porque se todos os custos, nós precisamos de um reordenamento do setor e aumentar o consumo e tornar o setor mais eficiente, com resposta da demanda, com os consumidores reduzindo o consumo e aumentando conforme a sobra ou não de energia, o uso de baterias, baterias térmicas nas indústrias, diversos processos industriais podem acumular calor quando a energia está barata e usar esse calor quando a energia está cara, aumentando a eficiência do sistema como um todo. Então, essa agenda é fundamental e ela não é contra ninguém, é uma agenda de todos, é uma agenda de crescimento. Nós precisamos crescer para diluir custos, ganhar eficiência e fazer, senador, o que lembrei há pouco do senador Fernando Henrique, aqui com quem eu tive a honra de conviver, um plano real da energia. Nós estamos vivendo uma crise, um setor complexo, nós precisamos olhar para o futuro, enxergar um futuro melhor e criar uma URV que nos leve da situação atual a um setor mais eficiente em que essa energia limpa e barata flua para o desenvolvimento do país. E os data centers são muito importantes nesse processo. O país ainda processa muitos dos seus dados no exterior. Metade da própria necessidade do país é feita no exterior. Então, só em trazer para o Brasil o nosso próprio processamento de dados, nós teríamos aí 3 mil, 4 mil megawatts a mais de carga. Isso equivale à expansão do setor em um ano ou mais de um ano de energia. E os data centers, senador, eu já parto para a conclusão, eles podem também, como todos os consumidores, trabalhar de forma eficiente. Nós precisamos olhar para esse setor primeiro e trazer os bons investidores.
como em tudo no setor de energia, o setor de energia é marcado por isso, aos especuladores, né? Aqueles que correm para comprar os terrenos que podem se conectar à rede, aqueles que pedem dinheiro de conexão, né? E depois, digamos assim, espertamente, no sentido bom e no sentido ruim da palavra, querem vender o direito de acesso aos outros que de fato vão trazer o capital e vão fazer o investimento. Isso gera até uma demanda artificial. A gente vê uma quantidade de pedidos muito maior do que aquela que é a já grande e necessária para o país, porque esse mercado, como muitos outros, né, o próprio mercado de energia eólica e solar, você sabe, nós tivemos projetos suficientes para 10 anos da expansão do Brasil, pedindo seus direitos na ANEEL quando ia acabar um determinado subsídio, né, sabendo que é claro que não tinha lugar para todo mundo, mas para especular, para vender o direito na fila. Então nós precisamos ter essa triagem de quem é o investidor correto e de quem é o especulador mau, porque há o especulador desenvolvedor que a gente não pode ter preconceito contra ele. E o data center, ele também pode contribuir com o sistema, né? A gente acredita que o data center tem alguma capacidade de variar sua carga ao longo do dia. Ele tem muitas vezes equipamentos, geradores de reserva, baterias, e essas baterias e esses geradores de reserva, mesmo estando prioritariamente disponíveis para o atendimento dos data centers, que isso é muito importante, mas em outros momentos eles podem prestar serviço ao sistema como um todo. E isso ajudar a própria competitividade da energia para os data centers. Então, senadora, a palavra da Abrace, que é uma associação que reúne o conjunto de consumidores, é de parabéns ao trabalho conduzido pela comissão, de apoio ao projeto, não é? E da busca de uma visão de que nós precisamos olhar o setor de consumo como um todo e desmontar as armadilhas que nós criamos no país que encarecem e carbonizam a energia. E usar essa nossa matriz energética com todas as suas soluções e um foco de competitividade para transformar a nossa sociedade. Quer dizer, usar a transição energética para fazer a transição da nossa sociedade para uma sociedade mais próspera e mais justa. E não para escolher vencedores em segmentos da energia em prejuízo dos demais. Obrigado demais pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Paulo, É interessante, Paulo. Eu até digo, esses dias, conversando com o pessoal da área, que é até uma atrapalhada que nós fizemos aqui no nosso país, né? Acho que o intuito de acertar foi tanto e gerar energia, e acabou autorizando muitas, por exemplo, em parques fotovoltaicos, eólicos, no nosso país, né? Então, do Nordeste brasileiro, que era importador de energia, então foi tanta autorização para construir parque eólico, fotovoltaico, que passou a sobrar energia. E às vezes a mídia não divulga, ou às vezes nem passam, né? Mas chegou a se desligar algumas centenas e centenas de torres eólicas, porque não tem para quem vender energia, né? Eu recebo aqui, principalmente quando a gente conduzia a CAI, Gisele, muitos e muitos investidores que acreditaram e tiveram autorização para montar os parques fotovoltaicos. E quando ficou pronto, e muitos deles, era um financiamento, é isso, se endivida todo, quando não tem autorização para colocar energia. Uma coisa que foi autorizada. As distribuidoras de energia, você sabe muito bem, então ela chegou e deu ultimato. Espera aí, nós vamos ser transportador de energia, essa conta não fecha, então nós vamos devolver. Isso está acontecendo no nosso país, né? Então, não se autoriza o pessoal que fez investimento mais a colocar energia. Qual que é o gargalo aí, principalmente aqui no nosso centro-oeste, né? Essa energia que está sobrando lá não chega até aqui porque não tem os linhões. Precisa se... E estamos trabalhando muito nisso. Tem que ser, né? O Ministério de Minas e Energia, principalmente o ministro, está trabalhando para liberar esses leilões. Conseguimos liberar já 2 leilões no estado de Goiás para as linhas, transportar essa energia, né? Aqui está sendo construído um de Silvânia, em Goiás, até o Maranhão, investimento de 22 bilhões.
de reais para pegar uma parte dessa energia que está sobrando no Nordeste. Por isso a importância, e muitas das vezes as pessoas não estão entendendo muito a importância, o que é os data centers, que consomem muita energia, e consumir essa energia onde tem, e levar emprego onde tem. Né? Do Ceará mesmo, são milhares de empregos sendo gerados ali, não é só na construção, né? E pelo Brasil afora. Né? Data center, onde tiver energia limpa que nós temos e tudo mais, sem contar as nossas PCHs, né? Que também vem para resolver um problema ambiental, né? As pequenas centrais hidrelétricas. Então, a sua fala aqui foi perfeita. Você é do setor, está sabendo a agonia que está o setor. Sim. Né? Eu tenho trabalhado muito em cima, na ANEEL e tudo, mas todos assim, incentivamos muito. O governo incentivou, só que perdeu um pouco o controle quando foi autorizar essa quantidade de energia ser produzida. E os painéis solares nas residências, que são bons, quem coloca o painel tem o direito de buscar, mas eles entram de forma desorganizada. E essa energia são 50 mil, são 3 Itaipus entrando de painel solar. E as linhas de transmissão, senador, mesmo que nós tivéssemos linhas infinitas, não resolveria o problema, porque nós não temos carga, não temos consumo. A energia que está sobrando no Nordeste, se tivesse linha de transmissão, ela ia sobrar no Sudeste, porque não tem consumo. Portanto, um projeto como esse, que aumenta a oportunidade de consumo, é muito importante para o país. Então, o que era para ser uma bênção, né? Nosso país está sendo um transtorno. Né? Não posso dizer maldição, porque tem energia sobrando, é melhor sobrar do que faltar. Mas tem muita gente que está com dificuldade financeira porque acreditou e está aí sem ter condições de pagar os seus financiamentos. Né? Mas vamos em frente. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado mesmo. Se quiser permanecer conosco, é uma honra. Tá? Bom, a Camila Ramos, ela pediu aqui, depois, em seguida, Gisele, vai ser você, tá? Presencial. Camila Ramos, ela é vice-presidente de investimentos de hidrogênio verde da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Camila, está com a palavra, Camila. Bom dia. Vamos dia. ver, vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim, Camila, estamos vendo sim. Camila, antes de você começar, deixa eu só fazer aqui uma observação que é muito importante, tá? Eu sou autor de alguns projetos, é interessante a gente estar falando a autoria dos projetos. Esse projeto é de autoria do senador Stevenson Valentim. Ele é do Podemos, do Rio Grande do Norte, e ele está indo à reeleição. É muito importante, o senador Stevenson, parabéns a sua permanência aqui conosco, que é o PL 3018 de 2024. Então, parabéns. Se Vossa Excelência, a assessoria estiver ouvindo aí, viu, Ana Paula? Será um prazer ter Vossa Excelência. Hoje aqui, para vocês que estão aqui presentes, vocês aqui que foram os convidados, é um dia muito concorrido aqui. É CCJ, vocês estão vendo aí esse tumulto danado aí, nós estamos em votação de autoridades, tanto agora na CCJ como no plenário à tarde. É uma concorrência hoje com a nossa audiência pública, ela é muito grande, mas é registrado e pode ter certeza que muitas pessoas vão ter acesso e poder debater até melhor, entender melhor o projeto. Tá? É só essa observação. Camila, com a palavra agora, Camila. Agora sim. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os parlamentares, as autoridades, todos os outros palestrantes aqui dessa audiência pública. O meu nome é Camila Ramos e hoje eu estou representando aqui a ABSolar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, que é a entidade que atua na promoção de energia solar, mas também armazenamento de energia e hidrogênio verde no Brasil. Eu não sou executiva na associação, eu sou conselheira, mas eu trabalho no setor de transição energética e descarbonização, também sou conselheira numa empresa australiana de mineração de terras raras e minerais críticos aqui no Brasil, então também sou conselheira na Fiesp, então bastante envolvida nesses temas de descarbonização e transição energética aqui no Brasil. Hoje o objetivo da minha fala é contribuir para o avanço do PL, né?
3018 de 2024, destacando o papel estratégico dos data centers e a conexão direta dos data centers para a expansão de energia no Brasil. Falando um pouquinho sobre a Absolar, é uma associação que atua em todo o Brasil. Ela promove o desenvolvimento da energia solar, do armazenamento de energia e de novas demandas energéticas no Brasil também. Falando um pouquinho sobre a oportunidade estratégica que a gente tem aqui sobre data centers, né? O mundo está vivendo uma transformação impulsionada por inteligência artificial. Isso está acelerando a demanda por data centers e por energia no mundo, não é só no Brasil. Globalmente, o consumo de eletricidade por data centers vai mais do que dobrar nos próximos anos. E um ponto fundamental aqui é que a energia, ela representa cerca de 60% do custo operacional de um data center. Então, isso quer dizer que a energia, ela é o principal fator de competitividade nesse setor. E como já foi mencionado aqui pelo Paulo Pedrosa, a agenda do aumento do consumo de energia ela é central para o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, e isso já está acontecendo, né? Eu posso dizer aqui, porque é uma pesquisa que eu faço todo ano, há 10 anos já na minha empresa, os data centers chegaram a ser o maior consumidor de energia renovável de longo prazo no ano de 2024, e já aparecem como o terceiro setor, né, maior consumidor de energia renovável no Brasil no longo prazo no ano de 2025. Então, quero dizer que isso não é uma tendência futura só, mas é uma realidade. O Brasil ele tem uma vantagem única, né? Nós temos uma matriz elétrica limpa, nós temos energia renovável competitiva, mas a gente enfrenta um novo desafio, né, que é o excesso de geração. E principalmente aqui, como foi mencionado, com energia solar, energia eólica, que levam a cortes e perdas de valor para esses investidores. E é aqui que está uma mudança estrutural, né, no setor elétrico. O desafio deixou de ser gerar energia e passou a ser como melhor utilizá-la. Os data centers, eles fazem parte, eles entram como parte da solução para isso, tá? Eles são grandes consumidores, eles têm demanda constante, eles trazem escala para o sistema, eles aumentam a demanda estrutural por energia renovável. E, em alguns casos mais flexíveis também, eles podem, inclusive, absorver esses excedentes de energia diretamente, quando estamos falando, por exemplo, de data center de criptomoeda. Mas, no geral, eles operam, né, os data centers como consumo contínuo, 24 horas por dia. Isso reforça que não existe uma solução única. A gente precisa combinar aumento de demanda com armazenamento de energia, com modelos de contratação adequados também, tá? Como a gente já foi mencionado anteriormente, o armazenamento é uma solução central e ele reduz cortes, ele traz flexibilidade e ele viabiliza a energia renovável no Brasil e no mundo. E por isso, avançar no marco legal, eu queria mencionar aqui, já que estamos nesse fórum, avançar no marco legal do armazenamento é essencial. Nós já temos o problema, mas também já temos a solução. De acordo com o PDE 2035, a carga para data centers pode chegar a 13,4 gigawatts de energia, né, até 2038, ou seja, é uma expansão relevante de demanda, tá? Mas essa oportunidade, ela não é garantida. Nós temos hoje incerteza regulatória, gargalos e falta de competitividade. Então, sem os instrumentos adequados, o Brasil ele pode perder essa janela de oportunidade, tá? Então, o PL 3018 é um passo muito importante, mas nós precisamos ir além da regulação. Os data centers, eles podem impulsionar o consumo de energia no Brasil, mas para atrair os investimentos, a gente precisa de competitividade, e o Redata é um exemplo que eu trouxe aqui para vocês também, que é um programa que já tem, né, que já foi discutido para incentivos de data centers aqui no Brasil, então trazendo, né, junto os temas de segurança jurídica, que nós estamos discutindo aqui hoje, mas também competitividade para realizarmos aí uma atração de investimento importante. Então, para concluir, eu queria deixar aqui
a informação que o Brasil tem uma oportunidade única, né? Precisamos agir agora. A gente já tem visto, né? E o senador mencionou alguns investimentos já anunciados, grandes, né? Os valores de investimentos anunciados no Nordeste, no Sudeste, e temos tudo para atrair esses investimentos aqui no Brasil. Então, muito obrigada. Fico à disposição para perguntas e para participar do debate também. Obrigado pela sua participação, Camila. Nós tínhamos anunciado aqui a próxima, a Gisele. Mas, Gisele, nós tivemos um pedido aqui, acho que é do seu Carlos Felipe, que está com uma viagem aí, tá? Então, eu queria consultar a Vossa Excelência, se está permitido, né? Como a gente tinha anunciado, para que ele possa fazer. Está permitido? Aí, com esse sorriso aqui, pronto. O Carlos. Carlos Felipe Farias, vice-presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, ABGD. Carlos, com a palavra, Carlos. Para não perder o voo, tá, Carlos? Muito bem. Obrigado, aqui, senador. Né? Obrigado a todos. Todos estão me ouvindo bem? Sim, Carlos, estamos ouvindo. A apresentação está na tela. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vanderlan, demais senadores, autoridades, meus colegas de painel. Um prazer aqui estar com vocês nesse momento tão relevante. Meu nome é Carlos Faria, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Geração e Recursos Energéticos Distribuídos, e venho colocar alguns temas em relação à contribuição para esse PL 3018. Né? E eu acho que a gente precisa contar uma história anterior, né? Que com a Lei 14.300, o Brasil consolidou a expansão aí de um enorme parque de geração distribuída, né, e todos têm ciência aí que atingimos aí 45 gigawatts de capacidades instaladas, sendo a grande maioria nos telhados dos consumidores e dos cidadãos brasileiros. Né? Então, a gente entende que houve uma transformação do cidadão como um consumidor passivo para um consumidor ativo, né? E hoje há inúmeras unidades consumidoras com infraestruturas que vão de potências de 1 kW a 7 megawatts ali, espalhados em todo o país, ali, conectados às redes de distribuição. Então, um primeiro destaque que gostaria de dar a todos é o poder da descentralização de energia, né? Mas o que isso teria a ver com a data em si, né? Ou seja, com o crescimento. E eu corrigiria a palavra que o Paulo usou, não foi desordenado, né? Ele foi exponencial. Né? É uma palavra que se adequa mais ao termo do crescimento da geração distribuída, que é uma decisão do consumidor, né, de investir, utilizando os incentivos criados, e muito bem criados pela Lei 14.300, que inclusive tem data de início, meio e fim, com todos os marcos, né, de incentivos muito bem estruturados também. E ao descentralizar, a gente precisa digitalizar o controle. Então, além do desafio estrutural que o Vanderlan citou e o Paulo e a Camila com relação aos cortes de energia, né, que são cruéis, né, a gente está desperdiçando renovável que a gente gera de forma centralizada, mas eu entendo que o devir do sucesso desse projeto de lei 3.018, né, seria para gerenciar a complexidade desses milhões de recursos energéticos distribuídos que estão à disposição do nosso operador nacional, que é o ONS, né, e queria chamar a atenção para o ponto exato da conexão, onde a gente vai precisar dessa inteligência artificial. Oi? Só uma dúvida aqui, Carlos. Nós só estamos numa tela aqui. Você tem... Não, tá certo. É porque eu não passei ainda para onde eu queria chegar. Na hora que eu for mudando, eu vou passando. Tá bom? Ok. Obrigado pelo alerta. Mudou aí, né? Mudou, agora mudou. Legal. Então, a gente está, na verdade, passando por um paradoxo, né? Que eu coloquei aqui um loop, né? Para a gente analisar. Hoje a gente tem a figura da ONS gerenciando todos os recursos ali na nossa rede básica, e a gente precisa ter um novo ator, ou novos atores, para valorizar os recursos energéticos distribuídos que já estão com seus investimentos realizados, nesses 46 gigawatts implantados, e que continuam sendo investidos, a modalidade da lei, né? Só que, para gerenciar toda essa rede, toda essa digitalização, toda a medição inteligente que a gente precisa,
são milhões e milhões de dados, milhares de controles, e aí a gente precisa de um processamento muito massivo de dados e de inteligência artificial. Ou seja, o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte: a nossa rede elétrica, para ela se comportar bem, atender bem às demandas que a gente tem para o futuro, ela precisa do data center. Então, eu queria deixar isso muito claro, que para a gente inserir os milhões de consumidores que já investiram seus recursos, as usinas centralizadas, solar, eólica, biomassa, metano, a gente precisa digitalizar a rede abaixo da básica. E por isso a gente precisa de inteligência artificial que seja nossa, né, data centers que estejam disponíveis para garantir a segurança dos dados, o processamento dos dados na latência que a gente precisa. Então, a gente não pode tratar o data center como uma coisa só, né? As demandas de potência e de latência, o tempo de resposta dos dados, variam muito. Então, como sugestão, e a gente tem 2 artigos aí no projeto de lei que demandam e solicitam a energia renovável e a infraestrutura, é que a gente tem energia sobrando e ela está sendo cortada. Então, se a gente implanta os data centers no Nordeste ou em locais de alto nível de curtailment, a gente teria uma atuação ali parcial, como esponja, aliviando a rede, né? É lógico que eu não posso abrir mão de todo o poder do data center. E eu tenho um segundo poder nos data centers, que seriam os edges, seriam os data centers de borda, que estão mais conectados ali nas linhas de média tensão, né? Que estão conectados aos centros urbanos, né? Então, é exatamente nessa infraestrutura, né, que os recursos energéticos distribuídos, entendo, estão espalhados estrategicamente e podem colocar e valorizar os recursos distribuídos, colocando isso junto com os data centers. E aí, chamando o papel do DSO, que eu gostaria de pedir aí ao senador e aos companheiros que a gente debatesse o tema mais profundamente, para que alguém gerencie isso digitalmente, para a gente acelerar, dar fundamentação e legalidade, ainda mais, né, a segurança jurídica, a Lei 14.300, e a gente ter baterias de bairro, data centers, atuando como usinas virtuais de energia, tanto de forma descentralizada como de forma centralizada, né? E no final, isso não é uma ficção. Eu peguei um caso estrutural que aconteceu em Nova York, no Queens, né? Um programa de gestão de demanda, que o Paulo chegou a citar ali também, que os consumidores, os grandes consumidores, como o data center, podem trabalhar, é que um programa onde foram valorizados recursos energéticos distribuídos no Queens, ali em Nova York, foi economizado R$1 bilhão para absorver numa subestação tradicional com expansão de fio tradicional. Então, eu acho que a oportunidade também do data center de estar vendendo flexibilidade, né? E aí a gente estaria evitando investimentos muito maciços em transmissão, né? Utilizando os grandes poderes que o data center teria. Então, eu diria que a gente precisaria ter uma sabedoria legislativa para que o PL 3018 esteja debatido, mas chamo também a atenção, assim como Camila, minha companheira da Solar, destacou. O PL 3018, ele tem um fundamento muito forte se a gente tiver o catalisador, que é o projeto do REDATA, que é o 278, porque o 3018 ele assegura segurança ambiental e operacional, ou seja, nos seus termos é um projeto excelente, né? E aloca racionalmente os data centers com valores locacionais, se a gente puder trabalhar junto com o senador e os autores do projeto, né? A questão do REDATA é a solução do CAPEX, né? E eu trago isso porque a importação de hardware, servidores, está onerada em mais de 60%. E a gente precisaria realmente tornar o Brasil um hub global de valorização dos recursos distribuídos, e a gente traria os data centers como esses recursos, todas as linhas de transmissão, solar, eólica, enfim, todo mundo com um objetivo único, né, de fazer isso funcionar. Tá? E como eu tenho que viajar, pessoal, eu tinha deixado 2 slides para a minha conclusão, eu vou fazer aqui, para deixar a conclusão para o raciocínio aí, para a gente poder trabalhar, que é o seguinte: entendendo essa conexão do projeto, da importância do data center, da relevância de ter um DSO com um controle de dados sistemático para a gente planejar e orquestrar melhor para onde a energia vai, para onde ela não vai, como que eu vou equilibrar a frequência, como eu vou remunerar. Os valores da energia variam de local para local no Brasil, mas eu queria deixar uma mensagem final. A nossa janela de oportunidade para a inteligência artificial, não só para o setor de energia, né? Eu diria
Agora, pensando no todo dos dados dos data centers, ela está muito curta na nossa visão, né? A nossa janela está ali em 2, 3 anos, né? Então, se a gente não conseguir avançar com o 3018, somado ao Redata, numa engrenagem muito, muito sólida, eu fico com muito receio da gente perder essa captura dessa infraestrutura para outros países vizinhos, que estão fazendo um trabalho numa velocidade maior que a nossa. E eu diria o seguinte, 60 segundos. Obrigado. A janela de oportunidade versus o gargalo físico está basicamente nisso, né? Da gente focar na velocidade, pensando na exponencialidade. Então, eu queria deixar como uma mensagem final, né, que a inteligência artificial exige uma rede tão dinâmica e inteligente quanto aos algoritmos que ela processa, né? E a geração distribuída com os recursos energéticos distribuídos, as micro-redes, as VPPs, que são as usinas virtuais, não são soluções alternativas, porque elas já estão construídas, uma parte desse ativo, não? Então eu queria que todos considerassem como uma espinha dorsal indispensável para a economia digital, né? E, no final, nós temos energia, né? O que a gente precisa efetivamente é de uma boa arquitetura para que isso funcione. Tá bem? Muito obrigado pela atenção, obrigado, Vanderlan, pela oportunidade, a todos um grande abraço. Obrigado, Carlos. Ou seja, pelo que eu entendi, Carlos, nós temos um ditado popular lá no meu Goiás, e acho que na maioria dos estados brasileiros, ou seja, pelo que eu entendi aí, 2, 3 anos, o cavalo está passando arriado, né? Nós já perdemos muitas oportunidades aqui nesse país. Então, nós temos todas as condições hoje de pegar todos esses investimentos. O senador Estives. Mas nós estamos numa morosidade. Eu quero dizer a vocês aqui, fazer o compromisso, está aqui o autor do projeto, senador Estiveson Valentim. É um dos senadores atuantes que nós temos aqui no Senado Federal. Respeitado por todos nós. É um projeto nessa dimensão toda, pensou muito bem quando apresentou esse projeto. E eu fui muito feliz também, estou muito feliz em ter escolhido sendo o relator desse projeto. Nós vamos fazer mais uma audiência pública. Em seguida, senador Estives, nós vamos chegar num consenso, né, com todos, com o governo, o nosso Senado, as lideranças, e procurar, de uma maneira, lógico, em conformidade com o autor do projeto, né, de aprovarmos esse projeto, dar condições e montar nesse cavalo que está passando arriado. Nós não podemos deixar perder essa oportunidade. Eu estou muito orgulhoso, senador, de estar relatando esse projeto de Vossa Excelência, porque o senhor é muito respeitado aqui. Precisamos do senhor aqui mais um tempo, tá? Então, com a palavra para o senhor, as suas considerações. O senhor está relatando um projeto importante também, em outra comissão. É o Piso Nacional dos PMs, lá na CDH. É algo importante para as polícias militares, mas não poderia deixar de passar aqui, primeiro, para agradecer a todos os participantes, a senhora Gisele Santos, Camila Ramos, Carlos Felipe Farias, o senhor Ronaldo Lemos, o senhor Paulo Pedrosa. Todos os senhores são muito bem-vindos, importantíssimos para que a gente melhore o nosso projeto. Quando a gente deu esse start e caiu em mãos seguras, que é do senhor, senador Vanderlan, para relatar, o senhor tem autonomia, liberdade, tem a responsabilidade e tem também todos os requisitos para fazer as alterações junto com todos vocês. Uma coisa é certa, a gente já perdeu tempo demais. E tempo numa corrida como essa que a gente busca aplicar bem as nossas energias. Eu venho de um estado que 99% é energia renovável, ou é eólica ou solar. Temos o projeto Hidrogênio Verde. Então, o projeto a qual eu protocolei, que está com a relatoria do senador Vanderlan, ele prestigia estados que são grandes produtores de energia, porque já tem essa estrutura. Então, por ser do Rio Grande do Norte, então a gente pensou dessa forma em um benefício para a nossa população. Hoje, a indústria eólica, 30% representamos no mercado hoje de energia renováveis, emprega aí centenas de pessoas, são bilhões de investimentos, e esse investimento deve ser ainda
para a produção dessa tecnologia, para que a gente não fique atrás. O nosso vizinho, o Ceará, já tem a empresa TikTok, já está instalando seus data centers lá. Então, seria injusto, senador Vanderlan, com a região Nordeste, com o estado do Rio Grande do Norte, que produz tanta energia, ficar de fora dessa corrida. Então, por isso que a gente tem pressa, que a gente saia logo com esse relatório, que se inclua os incentivos para que a gente não perca esses data centers para outros países. Nosso país vai ser, sim, já é um grande produtor de energia limpa e vai ser um grande atrativo para essas grandes empresas que queiram se instalar aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. Obrigado, senador Vanderlan. Fico seguro e tranquilo que está nas suas mãos o nosso projeto de lei com sua relatoria, que o senhor pode fazer a modificação que for necessária para atender a todos que querem um país maior, um país mais competitivo. Obrigado. Obrigado, senador. Obrigado pela presença, pela sua fala, pelas considerações. A Gisele Santos, ela é diretora de infraestrutura de data center da Everest Digital. Com a palavra. Olá. Funcionando, né? Bom, é uma honra poder participar e contribuir aqui com o debate, né, da PL. Eu venho aqui representar a Everest Digital, mas muito mais do que isso, eu venho representar o setor de data centers e trazer um pouco, né, dessa visão do que a gente tem relacionado tanto à regulação quanto efetivamente ao crescimento do setor. Isso. Bom, hoje a gente vive uma oportunidade econômica única no Brasil. A gente tem uma expectativa de até 2030 nós termos mais de 500 bilhões de investimento no setor de data centers. E aqui eu venho já trazer, né, um adendo e um ponto de atenção, né? A gente, no projeto de lei se fala data center para IA, né, para inteligência artificial. É muito importante a gente deixar claro isso, que hoje a gente tem o data center, que é o hyperscale ali para autoprocessamento, a gente tem o data center enterprise, nós temos o data center edge, que é aquele que está ali mais na ponta para atender o consumidor final, e a regulação ela precisa atender todo esse setor, né? Então, os 500 bilhões que a gente vê todo esse setor de data center, e inteligência artificial roda em qualquer um desses data centers. É claro que para o autoprocessamento a gente está falando realmente de data centers com alto consumo de energia. E nós temos uma capacidade aí de multiplicar 4 vezes o que nós temos hoje aqui no Brasil. Esse impacto, né, para o Brasil, obviamente, a gente traz aí a atração de grandes investimentos, grandes players vindo aqui para o Brasil processar essas informações. A geração de postos de trabalho, criação de postos de trabalho qualificados, né? Então, quando a gente fala de data centers, a gente está falando de toda uma cadeia mesmo de empregos. Então, essa roda, ela gira muito bem. Eu trouxe um dado aqui, né? Cada emprego direto em data centers, ele gera pelo menos 19 empregos indiretos recorrentes dessa cadeia. Então, a gente está falando desde o setor de energia, de geração, distribuição, transmissão, do setor de facilities, infraestrutura, manutenção. E aí a gente traz também todo o impulso à economia e o fortalecimento digital. O Brasil ele tem um diferencial competitivo muito grande, que nos posiciona de uma forma muito positiva em relação a outros países do mundo. Então, nós temos a matriz energética, a nossa matriz elétrica limpa, com mais de 80% aí de energia renovável. Temos essa oportunidade de atração de investimentos e nos posicionar efetivamente como um hub digital da América Latina, sendo um polo, de fato, de infraestrutura digital. O contexto, e aí a gente trazendo um pouco mais de inteligência artificial, a gente tem a IA avançando em um ritmo exponencial
E aí, com isso, a gente tem aumentado a densidade computacional e, obviamente, impacta muito na densidade energética. A gente fala, há pouco tempo atrás, a gente tinha data centers com os racks ali, com consumo de 3, 5 kW, 10 kW. Para a inteligência artificial, a gente começa a falar de racks de 100 kW, ou seja, um processamento e um consumo muito alto. E aí isso impacta também em uma complexidade operacional muito maior. Então, a gente precisa de equipes especializadas, de protocolos rigorosos e também de toda a regulação, para que esse setor realmente ele possa crescer e desenvolver de forma organizada. Alguns grandes desafios que nós temos no setor é o consumo energético crescente, e aí, frente a isso, nós temos todo esse planejamento de desenvolvimento da infraestrutura elétrica no nosso país. Então, é muito importante, né, que hoje a gente tem aqui as associações presentes, né, mas é muito importante que tudo se converse, né? As associações, as agências reguladoras, para que, de fato, a gente consiga passar por cima desses grandes desafios. Temos uma grande pressão por sustentabilidade, quando a gente está falando de um aumento de consumo, vem efetivamente uma cobrança, não apenas da população, mas até mesmo dos investidores, né, e parceiros internacionais, de como essa infraestrutura, esse consumo pode ser sustentável. E aí a própria regulação, ela vem para poder apoiar esse processo. E aí, quando a gente fala desses desafios, né, de sustentabilidade, eu trago aqui algo que é sempre muito falado, né? Data center vai consumir muita energia, vai acabar, né, com a parte ambiental. E aí eu trago aqui alguns dados que hoje a grande maioria dos data centers eles já tem solução de circuito fechado de resfriamento, e isso traz uma eficiência no consumo de água muito grande. Então, nós já endereçamos, digamos, esse problema que há muitos anos atrás era de fato um problema, hoje não é. Então, hoje o consumo ele equivale a 0,03% do consumo total no Brasil, e quando a gente está olhando lá para 29, 30, a gente está falando de 0,08%. Até mesmo porque toda essa tecnologia, né, todas as tecnologias de climatização, de energia, elas vêm evoluindo justamente para poder suprir esse grande desafio de alta densidade computacional. E a mesma coisa de energia, hoje a gente tem aí 1,7% da energia consumida no Brasil, que foi destinada, né, para data centers, e a grande vantagem aí realmente da nossa infraestrutura ser grande parte renovável. A importância da regulação aqui, ela é efetivamente para a gente instituir a segurança, trazer uma inovação tecnológica, trazer ali meios e mecanismos, né, de eficiência energética, trazer uma redução de riscos sistêmicos, mas eu trago também que a regulação em excesso, ela é um ponto de atenção também. Então, a gente tem histórico aí, né, de grandes países que regularam demais e trouxeram, na verdade, uma retração na economia. Então, isso precisa de encaminhar junto. Ao mesmo tempo que a gente também tem países como a Europa e Estados Unidos, que eles trouxeram uma regulação, principalmente voltada aos requisitos de sustentabilidade e segurança, mas também trouxeram grandes incentivos ao setor. E aí, aqui no Brasil, a gente fala muito do Redata, que é onde a gente vai conseguir também fazer que tudo encaminhe muito bem para ter essa atração de investimentos. Algumas recomendações aqui um pouco mais técnicas, né, quando a gente fala de sustentabilidade, que nós tenhamos, né, a adoção de métricas baseadas em padrões globais, como o PUE, que é uma eficiência energética, né, que é medida aí nos data centers, todo o incentivo à inovação, né, o desenvolvimento de tecnologia mais eficiente. Então, como os data centers também que forem mais eficientes, tiverem mais iniciativas sustentáveis, eles possam também ter a contrapartida desse investimento, a integração de toda a matriz energética e o incentivo, de fato, aí, ao uso de fontes renováveis. Para finalizar,
a gente fala muito de soberania, né? À frente hoje o cenário geopolítico, né? Então, o data center, ele é, de fato, a espinha dorsal da infraestrutura digital e ele, quando a gente traz todo esse ecossistema digital de data centers para estarem no Brasil, a gente está trazendo mais processamento, mais tecnologia, a gente está desenvolvendo profissionais qualificados. Então, a gente traz realmente todo um fortalecimento da cadeia produtiva local aqui no nosso país. E, para finalizar, reforçar realmente que a PL ela tem o potencial de ser um marco histórico em relação à regulação, desde que construído dessa forma que nós temos feito aqui, que o senhor senador tem conduzido, de ouvir realmente, ter essa escuta técnica de todos os setores envolvidos, de toda a cadeia envolvida, para que efetivamente a gente tenha o comprometimento do crescimento do futuro. E aí, só um ponto, a gente tem falado realmente muito de crescimento. Hoje, o Brasil ele tem cerca de 205 data centers em operação. Isso quer dizer apenas 1% dos data centers no mundo. E nós estamos realmente em um momento de corrida global. Então, senhor senador, né, como o senhor pontuou, isso... Tudo que nós temos discutido aqui, ele precisa de ser para agora, para que nós possamos colher os frutos a tempo. Gisele, muito obrigado. A sua apresentação foi ótima. E nós temos algumas perguntas aqui, né, do pessoal que participa pelo E-Cidadania. Então, foi escolhida aqui algumas. Então, pediria a vocês que ficassem para estar respondendo aqui essas perguntas, viu? É muito importante para nós, nessa comissão aqui, que tenha a participação da população. Aqui são vários estados que estão participando, que foram escolhidos aqui. Eu quero agora chamar aqui o Ronaldo Lemos, cientista, chefe do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Adriano da Rocha Lima, mais uma vez, te recomendou demais, viu, o Ronaldo? Com a palavra. Muito obrigado, senador. Prazer imenso estar falando com você, com todos e todas aqui que estão nos acompanhando. Adriano da Rocha Lima está aqui também nos acompanhando, então estamos com uma audiência muito qualificada. Senador, eu vou pedir licença para compartilhar aqui a minha tela, tá? Gostaria só da confirmação por áudio de que todos e todas estão vendo a minha apresentação. Agora sim. Perfeito. Senador, vou falar de regulação de data centers, que eu acho que tem a ver com política industrial para levar o Brasil a se desenvolver, né? Só lembrando, o Brasil em 94 exportava soja, minério de ferro, café e açúcar. 2026 continua exportando exatamente a mesma coisa, tá? A Índia exportava algodão, juta, óleo de coco. Hoje exporta serviços de engenharia, software, celulares, medicamentos, produtos de alta complexidade econômica. Então, o senhor está relatando um projeto hoje que é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do Brasil, para a gente sair dessa armadilha da falta de desenvolvimento que o país vem enfrentando há bastante tempo do ponto de vista da complexidade econômica, tá? Então, esse projeto trata de decisões históricas. O Brasil está muito bem posicionado se pensar política industrial e as suas capacidades com relação à localização de data center e uso do data center para desenvolvimento aqui, tá? A minha tese central da minha apresentação é essa. O grid elétrico do Brasil é 10 vezes mais limpo do que o dos Estados Unidos. Você liga um data center nos Estados Unidos, ele queima 80% fósseis e 20% de renovável. No Brasil é basicamente o contrário. Você liga um data center aqui, é 80% renovável, mais ou menos 20% de fósseis, tá? Então, a gente precisa aproveitar nosso potencial eólico e as nossas capacidades, como, por exemplo, o biometano, que eu já vou falar daqui a pouco, para a gente ter ideia do quanto isso é importante para o debate de data center, tá? Então, é muito importante essa relatoria do PL 3018. Eu mandei a apresentação até por escrito,
depois para termos como referência e fico à disposição depois também para contribuir no que for necessário, tá? Agora, o Brasil estava caminhando no sentido do REDATA, a medida provisória caducou, né? Eu acho que é importante coordenar todos esses marcos regulatórios. O REDATA ele é importante, ele tem ali uma chamada ao uso da energia renovável, só que ele não vai além do que eu acho que ele precisaria ir, tá? Por exemplo, a gente tem que lembrar que data centers geram muito poucos empregos localmente, né? Ele gera muito emprego quando está sendo construído, na construção civil, mas uma vez que ele é finalizado, o número de empregos que ele gera é pequeno. Técnicos de ar-condicionado, alguns eletricistas, mas não é muita gente. Se você conecta isso com a política energética, o data center pode multiplicar empregos no Brasil. E por isso, inclusive, a conexão dele com biometano, que pode ser produzido pela vinhaça da cana, resíduos de esgoto, resíduos animais, e que envolve uma geração muito intensa de empregos. Então, se a gente colocar data center com, por exemplo, política energética do biometano, a gente está falando de um modelo de país que dá certo, porque ele coloca o Brasil na fronteira tecnológica e gera empregos no Brasil todo com relação à produção desse tipo de energia, tá? Então, o REDATA sofreu com esse debate. Inclusive, a MP ela caducou justamente, dentre outros motivos, mas um fundamental, que foi a resistência de ampliar a bases energéticas para a produção de energia para data center. Então, o gás natural ele tem que ser bem-vindo, porque a molécula do gás natural é a mesma molécula do biometano. Quando o biometano ele é finalizado, ele é o gás natural, né? É o que a gente chama, inclusive, de GNV, pode ser usado para alimentar ônibus urbanos, como está sendo feito em Goiânia, e pode ser usado para gerar energia direta na geração para data centers. Então, eu acho que a gente precisa ser mais ambicioso. O REDATA estava tratando o data center de forma ainda pouco ambiciosa, e se a gente conectar o data center com essas cadeias todas, a gente está falando de um modelo que muda a cara do Brasil. É um modelo de desenvolvimento absolutamente próspero, com uma tecnologia que o Brasil domina, por exemplo, como a gente viu com o etanol, e que pode trazer ali mudanças muito importantes. E a outra coisa, já foi falado antes de mim, a gente está numa corrida internacional, né? Se a gente olhar hoje, Alemanha, Singapura, já falam de biometano nos data centers. Se olhar para Singapura, lá claramente tem biometano, a União Europeia está olhando isso, a Coreia do Sul também é a mesma coisa. Agora, nenhum desses países tem a capacidade que o Brasil tem de geração a partir do biometano, tá? E a gente vê casos de crise também, né? Por exemplo, na Irlanda, o mau planejamento de data centers fez com que hoje 22% da energia do país seja consumida por data center. A conta de luz do irlandês hoje subiu 100 euros por ano, o que é muito por causa do mau planejamento da concentração de data centers, que estão hoje basicamente localizados todos na cidade de Dublin, 90% deles do país. E outros países estão sofrendo também. A Malásia parou por causa de falta de água, né? E a Holanda também colocou uma moratória em data centers localmente, justamente por essa falta de planejamento mais cuidadoso, tá? Agora, os nossos concorrentes diretos são a Índia, o Vietnã, as Filipinas e, para pegar um país da Europa, a França, que estão com força total em investimentos em data center, tá? A Índia investindo 14 bilhões no projeto deles de India AI Mission, deixando o Brasil para trás rapidamente, e países com economias menores que a nossa, como Vietnã e Filipinas, fazendo a mesma coisa, tá? Estão começando a nos deixar para trás também por causa da inércia aqui nessas decisões aqui no Brasil. E o nosso diferencial, e aí eu já entro nele,
é o biometano, né? Olha que possibilidade incrível, uma energia renovável que não é intermitente, diferente do solar e eólico, que funciona durante o dia e à noite acaba o vento e acaba o sol, e aí o Brasil tem que ligar as termoelétricas. Então o Brasil é um lugar muito curioso, porque durante o dia a gente tem uma abundância enorme de energias renováveis e chega à noite, acaba tudo e você tem que ligar a termoelétrica para o sistema elétrico não colapsar. Então é quase uma esquizofrenia. E a diferença do biometano é que ele não para, ele é uma energia firme, 24 horas por dia, 7 dias por semana, despachável a qualquer hora. Então quebra o falso dilema entre energia renovável, intermitente e que a energia fóssil é firme. É uma energia renovável e firme. Então a gente precisa investir nela, até porque é uma tecnologia que o Brasil domina, que é a tecnologia do etanol. O biometano é feito, dentre outras coisas, e a principal delas, pela vinhaça da cana. E olha o potencial. Nós estamos falando aqui de 9 terawatts-hora. Estamos falando aqui de 540 bilhões de litros de vinhaça anuais em 2030, coisa que dá para alimentar 15 data centers de hyperscale de 100 megawatts. 60 segundos. Então, a gente tem aqui uma oportunidade histórica, tá, senador? E isso aqui não é ficção. A gente olha hoje os casos reais em operação, a usina de Cocal em Narandiba, em São Paulo, o caso principal, que é o de Goiás, líder hoje no Brasil, da BP, com 244 milhões via Fundo Clima e do BNDES, capacidade de 67 mil metros cúbicos por dia. E isso aqui é só o começo, tá? Isso aqui daria para fazer muito mais se a gente se planejar. Então, outra vantagem que o Brasil tem é que o nosso marco legal já está pronto. A gente já tem a Lei do Combustível do Futuro, tem programas como Renova Bio, temos certificados de garantia de origem do biometano, que funciona como certificado de renovável, inclusive, globalmente. Temos o Fundo do Clima do BNDES e temos exemplos globais de data centers movidos a biometano. A gente tem o caso da Oracle e da Bloom Energy, que é o primeiro hyperscale que usa biometano em escala. Temos o caso da Microsoft no Wyoming, estado dos Estados Unidos, em que você tem um data center modular de zero carbono via biogás de estação de tratamento de esgoto. É biometano feito a partir da fermentação do esgoto, tá? Então, isso aqui tudo, em outros lugares do mundo, são condições muito piores do que as condições do Brasil. A gente aqui poderia brilhar se a gente integrar tudo isso ao biometano, tá? E, por fim, é muito importante planejar o lugar onde o data center vai ser instalado. Um estudo da revista Nature falou muito sobre isso. Eu não vou entrar aqui nos dados específicos, mas só lembrar que hoje os data centers se concentram 85% em São Paulo. Só a cidade de São Paulo tem 110 data centers na sua grande região, tá? É uma concentração exagerada, que gera problemas, inclusive. O Nordeste tem só 8%, o Sul tem 7%, o Norte tem 7%, o Centro-Oeste também tem poucos data centers. Inclusive, tem que se pensar uma distribuição desses cenários, tá? E aí, decidir onde instalar o data center é otimizar elementos. Se a gente colocar só o cenário A, que é a localização em São Paulo, basicamente, não é ideal. Se a gente quiser otimizar carbono, a gente tem várias opções de descentralizar para o Nordeste, para o sul do país, para o Centro-Oeste. Se a gente quiser maximizar água, a gente também pode descentralizar para o sul, para o Centro-Oeste. E o ideal é o cenário D, que é o cenário combinado. A gente tem que olhar para água e disponibilidade energética e espalhar os data centers pelo país para maximizar eficiência. Não podemos repetir o erro dos Estados Unidos de concentrar todos os data centers no estado da Virgínia. Isso levou a uma ineficiência brutal
e penaliza, no fim, o consumidor e o cidadão que vai pagar a conta disso no futuro, tá? Então, pensar a localização de data centers é absolutamente fundamental. Como eu disse, eu não vou aqui entrar nos detalhes, mas eu estou aqui compartilhando a apresentação e, só para finalizar, fazer data centers com 0 pegada de carbono no Brasil é tecnicamente fácil, tá? A gente tem todas as condições para fazer isso, especialmente se a gente puder utilizar o biometano. O biometano é uma tecnologia, de novo, que é diferente da tecnologia solar, que quem domina é a China. O Brasil domina a cadeia do etanol e a gente precisa investir em tecnologias que o Brasil domina. Então, na minha opinião, temos uma oportunidade histórica de data centers gerando emprego com soberania total tecnológica para o Brasil, sem impacto em água e sem impacto de energia fóssil, onde a gente pode ter redução total de carbono e, inclusive, geração de energia com pegada 0 para alimentar data centers. Já temos o marco global e a janela de decisão é agora. Só para finalizar, a gente precisa decidir tudo isso nos próximos 18 a 36 meses, porque se depois esse período passar, provavelmente a gente já vai ter sido ultrapassado de forma irreversível pela Índia, pelo Vietnã e pela Indonésia, que são economias menores, inclusive eram no passado do Brasil, que estão chegando e ultrapassando o Brasil justamente porque estão fazendo as decisões corretas. Com isso, eu encerro aqui, senador, agradecendo e fico à disposição para contribuir no que for necessário. Obrigado, Ronaldo, e parabéns pela sua apresentação. Eu quero aqui agradecer ao presidente desta comissão, o senador Flávio Arnes, fez um pequeno procedimento cirúrgico, está em recuperação, e nós desejamos aí rápida recuperação, que ele faz muita falta aqui. Grande abraço, senador Flávio Arnes. Foi repassado aí já para os nossos palestrantes aqui as perguntas do E-Cidadania. Eu queria aqui, acho que vocês já têm elas, né? Vou escolher aqui uma, tem o Braulio do Rio Grande do Norte, que é do nosso autor do projeto Rio Grande do Norte, né? Ele é de lá. Ele faz a pergunta: como o projeto trata a proteção de dados sensíveis processados por data centers de inteligência artificial, especialmente em relação à LGPD, Lei Geral de Processamento de Dados. Muito bem. Então, o Paulo, a Gisele, vocês quiserem, os que estão aí remotamente também, Ronaldo, vocês? Sim, posso responder. Bom, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, o PL ele não vem para sobrescrever a lei, né? Então, a lei ela continua ali sendo respeitada e seguida. Na verdade, o PL direciona para que a LGPD seja tratada de forma prioritária também quando a gente fala de segurança da informação. Mais do que isso, né, quando a gente fala dos dados sensíveis processados, nós temos modalidades de data centers que eles são construídos para dados processados, né, o machine learning, digamos assim, né, para o aprendizado de máquina. A gente tem os dados que vão ser processados e atender ali um consumidor final. Então, depende muito ali a finalidade do data center para a aplicabilidade de cada uma das leis que nós temos. Um dos grandes pontos de atenção, na verdade, para que todas essas leis se conversem e a gente não comece a ter uma sobreposição e diferentes entendimentos em relação às várias e diferentes normativas que nós temos no Brasil. Obrigado. Eduardo de Rondônia, que é sobre energia, o Paulo, puder responder, como evitar que a alta demanda do setor energético resulte em aumento tarifário ao consumidor final?
Como é de energia, tem aqui também o Gustavo de Minas Gerais. Quais benefícios para a região e sua população adotar um data center? Paulo, por favor. Senador, obrigado. Eduardo, Gustavo, Renata do Distrito Federal também pelas perguntas em energia. Quer dizer, o Brasil é o país da energia limpa e barata. O que acontece é que ela é barata quando é produzida e chega cara ao consumidor por um bocado de penduricalhos que são acrescentados ao longo do caminho. Então, nós poderíamos ter no Brasil energia barata para os data centers sem afetar os demais consumidores, desde que a gente interrompa esse processo que encarece a energia no Brasil, que obriga o consumidor de energia, como eu disse, a pagar mais da metade da sua conta em custos que poderiam não estar pesando para os consumidores. Os benefícios de data centers, apesar de não ser exatamente a minha área, mas eu acho que, e conversando com os especialistas, há vários benefícios, né? Os benefícios da implantação dos projetos, mas o principal benefício, senador, me parece é trazer para o Brasil o ecossistema da inteligência artificial. Não só o data center, mas os pesquisadores que usam a inteligência artificial, por exemplo, para preparar aplicativos, aplicações para a agricultura, para a medicina, para a saúde, para a gestão pública. Quer dizer, se o data center vem, mas vem junto com esse ecossistema de inteligência, isso vai melhorar a gestão do Brasil, a gestão dos hospitais, das fazendas, das escolas, com aplicativos desenvolvidos no Brasil por brasileiros e possivelmente exportados para o planeta. Eu acho que aí está talvez o grande benefício dos empregos que podem vir com esse ecossistema em torno dos data centers. Consequentemente, então, se os data centers vierem não contra o setor de energia, mas a favor, né, trazendo eficiência, como o projeto prevê, investindo em pesquisa e desenvolvimento e também prestando serviços ao setor elétrico, a gente diz os equipamentos que atendem os data centers podem, em determinados momentos, quando eles não estão sendo necessários para os data centers, servir como um seguro para os demais consumidores. Isso pode ajudar, inclusive, a reduzir o custo da energia que vai para os data centers. Portanto, há muita oportunidade de fazer o certo pelo caminho certo, né, e conseguir trazer para o Brasil as oportunidades dos data centers e as oportunidades gerais da industrialização do país, da nossa base mineral e agrícola também, para produzir produtos verdes e competitivos para o mundo. Obrigado. Obrigado. Ronaldo está aí presente? Estou presente, senador. Sim. Ronaldo, nós temos aqui uma pergunta do Magno de São Paulo. Eu creio que você pode tirar essas dúvidas dele, nossa também, né? Além da energia, o PL 3018 de 2024 exigirá limites de uso de água no resfriamento e logística reversa estrita para GPUs descartadas. Essa pergunta é do Magno, lá de São Paulo. Magno, excelente a sua pergunta, tá? Esse ponto é muito importante, porque as duas variáveis centrais, né, para a questão dos data centers são energia e água. Modelos antigos de data center, né, ainda tem sistemas que provocam uma evaporação muito grande de água. Modelos mais novos são modelos de circuito fechado, que diminuem muito essa evaporação, não zeram, tá? Mas já tem uma eficiência com relação ao uso de água muito melhor. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é que novos data centers têm que ter esses modelos mais novos. Não faz sentido você construir data centers antigos, né? Onde você utiliza o modelo de alta evaporação para fazer resfriamento das GPUs. Então, esse ponto, para mim, é importante. A outra coisa é que a localização importa. Se você coloca um data center num lugar que já vive estresse hídrico, você só vai aumentar aquele estresse hídrico. Então, na hora de pensar um data center, você tem que olhar onde existe disponibilidade, por exemplo, de água. Nesse sentido, por exemplo, o Nordeste, e o caso de Fortaleza é interessante,
não só porque lá tem a chegada de cabos submarinos, mas também porque é possível usar a água do mar para fazer o resfriamento. Então, isso diminui também o estresse hídrico. Agora, tem várias regiões do país que têm esse balanço interessante entre disponibilidade energética e equilíbrio com relação ao impacto na água. E é isso que eu acho que a gente precisa fazer. Data center precisa de planejamento, e planejamento, inclusive, que envolva o governo federal em parceria com os governos estaduais e municipais, porque o impacto, no final das contas, acontece também ali no município. Então, não dá para concentrar todos os data centers no mesmo lugar. Você precisa pensar isso, né? O estudo da revista Nature que eu mencionei mostra exatamente que esse é o problema. Nos Estados Unidos, você concentrou os data centers num lugar só, e aí o impacto em água e o impacto em eletricidade foi brutal. Não podemos cometer o mesmo erro no Brasil. Precisamos olhar para o nosso país, que é gigantesco, ver como é a disponibilidade de água e energia em cada lugar e fazer um planejamento muito bem feito para aproveitar as capacidades que a gente tem, que são de sobra, tá? Então, esse ponto é importantíssimo e obrigado, Magno, pela pergunta. Obrigado, Ronaldo. A próxima pergunta aqui, eu direcionar ela para a Camila. Camila está aí ainda, né? Presente, né, Camila? Ela vem, essa pergunta, da Cláudia, de Minas Gerais. Como o PL garante a soberania dos dados brasileiros armazenados em servidores estrangeiros no país? Boa pergunta, viu? Camila, você pode responder essa pergunta, Camila? Oi, senador, tudo bem? Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta super técnica, representando a AB Solar, sabe? Eu não sei se algum outro... Bom, então, como nós temos outros convidados, dos nossos convidados aqui, quem quer responder essa pergunta? Está o Paulo, a Gisele, o Carlos. Gisele, é você, Gisele. Deixa eu responder aqui. Eu até falei um pouquinho sobre esse tema de soberania, né, na minha apresentação. Justamente porque quando a gente traz toda essa infraestrutura de data centers, esse crescimento, a gente está falando de fortalecimento da infraestrutura digital nacional. Então, a gente reduz a dependência ali de tecnologias e infraestruturas digitais estrangeiras, trazendo justamente essa infraestrutura que é a base da tecnologia digital. Então, se a gente está falando de transformação digital, de inteligência artificial, de um processamento tecnológico cada vez mais alto, a gente precisa dessa infraestrutura aqui. Então, a partir do momento que a gente traz tudo isso para poder rodar no Brasil, a gente tem fortalecido esse ecossistema nacional e fortalecer toda a cadeia produtiva local. Então, soberania não é apenas o dado, né? A soberania também é do conhecimento técnico especializado, de desenvolvimento de profissionais, desenvolvimento de toda a nossa infraestrutura e nossa cadeia elétrica, toda essa cadeia produtiva completa aí, fortalecendo efetivamente aí os provedores da infraestrutura de tecnologia local, nacional e internacional também. Obrigado, Gisele. Acho que ficou aqui dos nossos convidados o Carlos. Ainda se encontra aí ainda, presente, o Carlos? Não se encontra. Mas aqui tem um comentário que eu achei interessante. É o Felipe do Paraná. O avanço das IAs não é mais futuro. É algo que acontece no presente. Não podemos ficar para trás. Soluções devem ser encontradas. Parabéns. Obrigado pelo comentário. Carlos se encontra aí presente? Ô Carlos, tem a pergunta aqui do Alexandre de Sergipe, e a pergunta dele é: como conciliar a eficiência energética, segurança da rede nacional e contrapartidas sociais e ambientais desses centros de inteligência artificial no Brasil? Com você, Carlos. Carlos? Não está ouvindo?
alguém dos nossos convidados quer responder, eu faço a pergunta novamente. Como conciliar eficiência energética, segurança da rede nacional e contrapartidas sociais e ambientais desses centros de inteligência artificial no Brasil? Alexandre de Sergipe. Alexandre, quer dizer, o problema da segurança é um problema da rede nacional. Não pode ser atribuído a um grupo de consumidores, como, por exemplo, os data centers. Quer dizer, os data centers entrando, eles vão se adequar às regras da operação do sistema interligado nacional. O sistema tem problemas e esses problemas têm que ser resolvidos de forma estrutural, né, com equipamentos, como baterias, compensadores síncronos, a construção de mais linhas de transmissão. O importante é que os data centers não entrem gerando custos adicionais para os demais consumidores. Não só os data centers, mas qualquer nova carga, né? Eles têm que entrar de uma forma integrada e eficiente e inclusive com a sua operação ajudando o setor elétrico a ter um equilíbrio maior do que ele tem hoje. Isso é possível, não vejo nenhum problema relativo aos data centers em relação a isso. A contribuição dos data centers vai estar, claro, nos empregos gerados, na tecnologia que vai se desenvolver no Brasil, nas obras dos próprios data centers, nos investimentos que vão ser feitos em energia para atender os data centers, que também geram muitos empregos. Mas eu volto ao ponto que eu comentei anteriormente, principalmente em a gente trazer para o Brasil esse ecossistema do uso dos data centers para produzir aplicativos brasileiros para as necessidades brasileiras. Eu vi, senador, outro dia uma coisa extraordinária, né? Um equipamento em que destrói com laser, não é, as pragas na agricultura. Então, a inteligência artificial consegue identificar no veículo que faz que passa sobre a plantação aqueles focos, né? E às vezes assim a praga atacando um pedaço da lavoura através de um drone, o drone vai e bota o inseticida direto naquele espaço e com isso evitando um custo maior de inseticida, danos ambientais, tudo isso feito com a inteligência artificial. Então, o grande ganho do data center está em todo esse ecossistema de inteligência que o Brasil não pode depender de soluções estrangeiras para isso, senão nós seremos praticamente recolonizados no futuro. Então, o data center vindo nos ajuda a trazer isso, como o senhor comentou que Goiás tem a primeira escola, né, de formação em inteligência artificial do Brasil. Eu acho que aí está a grande riqueza e a grande contribuição, mas os data centers são a âncora para trazer isso para o país. Obrigado. Bem, Goiás não é só essa questão de ser o primeiro curso de graduação em inteligência artificial, não. Nosso Goiás está aí inovando, né? Por exemplo, o fundo criado para incentivo de data centers com inteligência artificial, né? Um fundo de 800 milhões que foi destinado pelo governo do estado, o ex-governador Ronaldo Caiado, com toda a equipe dele. E eu falava com o ex-secretário Adriano Rocha Lima, que é um entusiasta, inclusive nessa Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação aqui do Senado Federal, várias vezes ele vinha participar aqui dos projetos importantes nessa área. E ele me disse que ia estar participando aí remotamente. Eu não sei se ele está remotamente, Adriano, mas é a experiência de Goiás nessa área, até mesmo para incentivar outros estados. A Goiás saiu na frente, aprovou na Assembleia esse fundo e tudo, para que data centers, isenção de impostos e tudo mais, são bem na frente. E pessoas que gostam da ciência, da tecnologia, da inovação. Adriano, você pode contribuir com uma fala aí, como é que foi você que conduziu isso aí? Está me ouvindo? Está participando? Bom, não está participando, depois ele pode passar. Ele está online? Mas eu não sei,
Não tem como colocar ele só para a gente ouvir essa experiência. Ele está com a câmera fechada? Adriano, abra a câmera, senão não dá para nós te ver. Enquanto o Adriano abre a câmera, eu quero agradecer a todos os participantes, enriqueceu bastante. Aí, agora abriu. Adriano, conseguiu abrir. Consegue falar? Vocês viram aqui a fala do nosso autor do projeto. Por que ele disse que nós temos essa autonomia como relator de fazer as mudanças necessárias, mas até mesmo por uma questão de ética, o autor do projeto, todas as mudanças que for fazer, isso sai muito dessas audiências públicas, os setores... Está apto a falar, Adriano? Bom dia. Bom dia, Adriano. Eu não sei se você pegou a nossa fala, Adriano. Eu estava falando aqui sobre o projeto pioneiro do Estado de Goiás e ele foi conduzido aí por Vossa Excelência, né? Com os incentivos, projeto aprovado na Assembleia para data center, terras raras, inteligência artificial. Nós só queríamos ver, até que siga aí de exemplo para outros estados. A Goiás saiu na frente. Parabéns a você, a equipe, ao ex-governador, governador atual. Fala um pouquinho só dessa experiência e como foi, você que é um entusiasta da área de ciência, tecnologia e inovação, né, nos ajudou muito nessa comissão. Você pode falar um pouco dessa experiência aí? Claro. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal. Cumprimento todos aqui que me antecederam nas falas. Foram muito ricas e eu acho que esse é um debate fundamental para o nosso país, de posicionamento frente ao que está acontecendo no mundo. Todos podem observar que tanto a questão da inteligência artificial quanto de minerais críticos que foram comentados aqui também rapidamente e o posicionamento do Brasil em fornecimento de energia limpa é hoje fator determinante geopolítico de posicionamento perante outras nações e, como também foi dito muito aqui, nós temos uma janela de oportunidade curta e o Brasil, que já perdeu diversas oportunidades no passado, não pode novamente deixar, como você falou, esse cavalo arriado passar e nós novamente deixarmos ele ir vazio sem montarmos nele. Então, isso passa, né? Por nós termos o posicionamento correto como nação, pensando no país, tirando, como o senhor falou, senador Vanderlan, as picuinhas políticas, o momento eleitoral e pensarmos no país como um todo. Goiás teve, eu acho que o grande diferencial de poder ter antecipado algumas tendências que vieram a se tornar muito relevantes mais à frente. Eu cito aqui 3 exemplos, né? Primeiro, em 2019, quando nós identificamos, a inteligência artificial já estava sendo falada no mundo, mas ela não tinha ainda o protagonismo que ela tem hoje. E nós identificamos um grupo de estudo e de pesquisa muito relevante na Universidade Federal, fizemos uma parceria entre o governo do estado e a Universidade Federal de Goiás, criando o CEIA. Na época, nós colocamos 12 milhões de reais de aporte de investimentos no CEIA, exigindo como contrapartida que o CEIA criasse o primeiro curso de graduação em inteligência artificial do Brasil e que captasse em projetos com o setor privado 50 milhões de reais. O que aconteceu alguns anos depois? O curso de graduação foi criado e se tornou o mais concorrido de todos os cursos, inclusive passando medicina em Goiás, e mais do que isso, se tornou o segundo curso mais concorrido do Brasil, em todas as áreas, né? Hoje, o curso de graduação em inteligência artificial do UFG é a segunda maior nota de corte de todos os cursos existentes em todos os estados do Brasil. Eles tinham a meta de captar 50 milhões de reais, captaram 500 milhões de reais com o setor privado.
Hoje tem uma fila de projetos querendo investir e depende, obviamente, de capacidade computacional, que é onde a gente entra justamente na questão do data center. O CEIA, por ele formar pessoas, ele tem capital humano suficiente, ele tem dados suficientes que são abastecidos pelas diversas empresas do setor privado para serem tratados, mas ele, apesar de já ter hoje as GPUs da NVIDIA, a B200 e chegando a B300 agora, ele ainda carece de mais capacidade computacional, que é justamente onde a gente entra no tema de data center, para poder entregar ainda mais ao Brasil. Outra tendência que foi antecipada em 2019 foi quando nós demos a licença de operação para terras raras no município de Minasul, que estava vindo ali de uma suspensão da exploração do amianto, e isso reviveu toda a cidade de Minasul e trouxe um protagonismo para Goiás, que hoje tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras, especialmente terras raras pesadas, né, que é fundamental para o abastecimento de toda a indústria de tecnologia do mundo, em especial veículos elétricos, em especial turbinas eólicas, que a gente está falando muito aqui também. Isso trouxe um protagonismo para Goiás, porque lá atrás, em 2019, nós chamamos a Serra Verde, que investiu ali em Minasul, e desde 2021 ela já produz terras raras, em especial terras raras pesadas, sendo aí uma reserva fundamental para garantir a cadeia de suprimento global de terras raras. Isso nos permitiu assinar um acordo do memorando de entendimento com o Japão e com os Estados Unidos, em que, diferente do que tem sido falado aí, não contrapõe nada à soberania da União nisso. Nós não estamos falando de tratamento do subsolo. O nosso marco, o nosso acordo feito com o Japão e os Estados Unidos, ele trata justamente depois que o mineral é retirado da terra, ao invés de nós fazermos como fazemos desde o descobrimento do Brasil, mandar ouro, pau-brasil e mais diversos minerais em estado bruto para fora, nós, com esse acordo, vamos desenvolver a cadeia produtiva para gerar emprego e renda e industrialização aqui no Brasil, para que a gente possa fazer a separação das terras raras, a formação a liga que vai permitir, no final, produzir os ímãs de alta performance, que são elementos de suprimento absolutamente necessários para essas indústrias de alta tecnologia que eu citei aqui como exemplo, né? E, por último, nós vimos também ali, há 2 anos atrás, quando ninguém se falava ainda no Brasil em biometano, a oportunidade de usar, ao invés de simplesmente investirmos ainda mais, investimos também, não estamos negando essa tecnologia, né, a fotovoltaica nem a eólica, mas nós vimos a oportunidade de desenvolver no Brasil, ao invés de simplesmente importar tecnologia da China, uma cadeia de fornecimento de uma energia sustentável, que, por exemplo, um ônibus, hoje abastecido a biometano, se nós pegarmos a cadeia completa, ele é 80% menos poluente do que o próprio ônibus elétrico, porque não se considera só o momento que o ônibus está circulando, desde da produção até o descarte. Então, o biometano ele é mais sustentável ainda, ele usa os resíduos de produção da cana-de-açúcar, usa os resíduos de lixo e esgoto e produz o biometano, que ainda gera como resíduo da produção do biometano um fertilizante de altíssima qualidade, que permite também reduzir a nossa dependência de importação de fertilizantes de outros países, que é outra coisa que visa a soberania nacional. Então, nós temos, hoje no estado de Goiás, esses 3 avanços que nós antecipamos a tendência. Hoje o mundo inteiro começa a falar em biometano, e nós já estamos aqui, já abastecendo ônibus urbanos na região metropolitana de Goiânia com biometano, construindo o primeiro gasoduto de Goiás, ligando o município de Guapó ao município de Goiânia, transportando, o Ronaldo Lemos mostrou na apresentação dele, mais de 60 mil metros cúbicos de biometano por dia, e essa produção vai chegar a mais de 100 mil metros cúbicos só dessa usina ali de Guapó, que está produzindo biometano, e que ali é feito através do tratamento de resíduos sólidos e esgoto. Quer dizer, nós temos um potencial enorme, o estado é o segundo maior produtor de etanol do Brasil, de, através da vinhaça da cana, aumentar em muito essa produção
e sermos completamente autossustentáveis em fornecimento de energia, não só transformar isso em energia elétrica, mas também como biocombustível para abastecer veículos pesados, sejam eles ônibus ou caminhões. Então, tudo isso vem de encontro aí, para finalizar, eu queria destacar um ponto, que quando a gente fala de data center, que é necessário para a inteligência artificial, que por sua vez necessita de energia, e a energia, o mundo necessita que essa energia seja limpa e renovável, e isso posiciona o Brasil de uma maneira muito diferenciada e competitiva em relação ao mundo, porque nossa matriz energética ela é na sua quase total, quer dizer, mais de 80% dela de energia limpa, mas não só isso, quer dizer, porque também, né, nós precisamos, aí é outro diferencial do Estado de Goiás, a implementação de uma infovia, quer dizer, nós precisamos ter também conectividade, e tem um relatório do Banco Mundial que ele ressalta os 5 Cs necessários para que a inteligência artificial se desenvolva do mundo. Dentre esses Cs, você tem energia, você tem data center e você tem também conectividade. Então, o Estado de Goiás também lançou o programa Goiás de Fibra, que está implementando 10 mil quilômetros de fibra ótica, interligando 100% dos órgãos do Estado, dos municípios do Estado de Goiás, garantindo que a gente vai ter baixa latência e altíssima velocidade de conectividade para interconectar tudo isso e poder democratizar as novas aplicações de inteligência artificial que estão vindo, que elas vão demandar não só o treinamento, que esse pode ser feito de forma mais centralizada e isolada, mas também aplicações em tempo real, que elas demandam um processamento de dados online, e isso só é possível através de uma rede de fibra ótica com alta capacidade e baixa latência. Então, tudo isso coloca o Estado de Goiás, e que a gente, com todos o Marco Civil da Inteligência Artificial que foi comentado com você, mais a Autoridade de Minerais Críticos, a AMIC, que são duas leis sancionadas no ano passado, que a gente oferece como inspiração para que isso seja aproveitado aí por outros estados e também pela União, para que nós não façamos, não estou falando desse projeto de lei do data center, mas do outro projeto que já tramitou no Senado, está hoje relatado pelo Aguinaldo Ribeiro na Câmara dos Deputados, pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, lá da Paraíba, que é o projeto de lei da inteligência artificial, que ele 60 segundos. Ele começou na sua origem copiando o projeto da União Europeia, que foi sancionado alguns anos atrás. A União Europeia hoje percebe o grande equívoco que foi esse projeto, que ela está limitando o desenvolvimento da Europa, e ela está alterando, pensando inclusive em revogar esse projeto de lei. Quem liderou isso, que foi um italiano, o Gabriele, esqueci o sobrenome dele, ele esteve aqui conosco e falando, olha, não copiem esse projeto, que foi eu mesmo que liderei a elaboração, foi um equívoco nosso, e vocês no Brasil estão aí querendo novamente voltar a ser colônia da Europa, porque não é possível o Brasil, com todo o potencial que tem, ao invés de utilizar daquilo que nós precisamos para desenvolver o país, copiar um projeto retrógrado que a própria Europa que originou esse projeto está revogando. Então, em cima disso tudo, mais uma vez, agradeço a participação, parabenizo todos aqui envolvidos, não só nas falas que tivemos aqui, com muita informação e muita informação importante, e parabenizo você, o senador Vanderlan Cardoso, por ser o relator desse projeto que é de tamanha relevância aí para o desenvolvimento do nosso país. Obrigado. Obrigado, Adriano. Enriqueceu muito a nossa audiência pública de hoje, Adriano. Porque muitas das vezes, pessoal, o nosso estado de Goiás, muita gente pensa, lá tem só gado, agricultura, né? Somos referência hoje em segurança, tanto é que se fala em Goiás em segurança, em primeiro lugar do IDEB, né, na educação, na transparência, na saúde. Mas por tudo isso que o Adriano falou, nós somos referência. Tem muitos estados indo lá ver o que foi feito e saiu na frente. Aquele ditado que tem, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então Goiás saiu muito na frente. Se o momento agora, a discussão é data center, inteligência artificial e tudo mais, então vamos aprovar as leis logo para receber o quê? Esses investimentos.
Eu estava vendo aqui a apresentação, eu não lembro de qual dos que falaram, se foi o Ronaldo, se foi o Carlos ou o Paulo, dos nossos concorrentes com relação a data centers, por esse mundo afora, né? Então, eu vi a Austrália, mas teve um país que me chamou a atenção, que é o Vietnã. E eu venho acompanhando o desenvolvimento do Vietnã desde que cheguei aqui no Senado Federal, porque antigamente a gente ia fazer os comparativos do Brasil, era com a Europa e Estados Unidos. Nós estamos ficando para trás. Então, hoje, os comparativos, eu peguei comparativo, deixei a Europa e Estados Unidos de lado e comecei a comparar com alguns países, e principalmente alguns países da Indochina. Aí, entre eles está o Vietnã. Por que o Vietnã? O Vietnã, um dia desse, foi destruído, virou cinza com a guerra com os Estados Unidos. E o que eles produziam? Foi falado aqui. Eu creio que foi pelo Ronaldo. Era café e arroz. Há poucos anos atrás, acho que 2022, 2023, eu vim acompanhando o PIB, as exportações do Vietnã, e ali vinha ela aproximando do Brasil. É quando você vai olhar o que o Vietnã está exportando, que eles estão produzindo, são eletrônicos, confecção, computadores, não é mais o arroz eles produzem para comer. Não é mais o café, exporta, mas é muito pouco em relação ao que era. O ano passado eu peguei o comparativo, né, Bíblia? Nós pegamos o comparativo. Sabe quanto que o Vietnã exportou a mais do que o Brasil, o Brasil é um continente? 60 e poucos bilhões de dólares a mais do que o Brasil. Eu já comecei a ficar preocupado que eu vi o Vietnã ali. Se esses vietnamitas estão de olho já em data center, que a gente sabe o potencial que tem a Índia, tem a Austrália, né? Que saíram da cinza, em poucos anos está aí uma potência como eles, em exportação. Então nós temos que correr. Aí eu parabenizo, Adriano, você que participou, sua fala, seu conhecimento. Desde que assumi essa comissão aqui, ao chegar ao Senado Federal em 2019, ele sempre participando, sempre colaborando conosco em conhecimento e tudo mais. Nosso Estado não ficou para trás. Não é mais só o Estado aí da agricultura, da pecuária, é sim, mas também do desenvolvimento, da pesquisa. Nós temos terras raras, é o segundo em reserva do mundo. Terras raras. Mas também nós somos aí em pesquisa através das nossas universidades, principalmente a Universidade Federal de Goiás, que tem o curso de graduação primeiro do país em inteligência artificial, professor Celso Camilo, professor Anderson. Primeiro, foi reconhecido lá fora. Olha só que interessante. Depois desperta um pouco a imprensa nacional, depois que a local, às vezes, vai dar importância e nós vamos dar importância para os nossos pesquisadores. Então, é motivo de orgulho para nós hoje, eu não canso de falar isso. Inteligência artificial, estamos prestando aí um trabalho, bilhões já sendo investidos em estudo, em outras empresas, em multinacionais. Então, Goiás tem... é coisa boa, nós temos que falar de coisa boa. Terras raras, mas através da nossa Universidade Federal de Goiás, os pesquisadores nossos estão estudando, já bem adiantado, as doenças raras também, como a ELA. Não surpreendam não, se logo, logo vocês vão ver, olha, tem aí a descoberta para essa doença, que eu digo, Paulo, que é uma desgraça, né? Que ela neutraliza a pessoa está boa da cabeça, né? Mas, muitas das vezes, só mexe o olho. Está ali na nossa universidade. Pesquisadores dos nossos IFs, institutos federais espalhados pelo país, nosso estado, tanto do agro como da indústria, pesquisadores desenvolvendo. Muitas das vezes, a agonia nossa aqui, já estou encerrando, a agonia nossa aqui era quando chega no orçamento para votar, aí quando tem que contingenciar, que tem que tirar, que tem que cortar,
Sabe aonde vão cortar? É na pesquisa, é na ciência, é na Embrapa, é nas universidades, é nos institutos federais. Aí onde entra, gente, eu quero até aqui falar para vocês sobre as emendas parlamentares, que são tão criticadas, né? Se não é emenda parlamentar, não tinha equipamentos para pesquisa de doenças raras, não tinha computadores, não tinha mais salas de aula nos nossos institutos federais, nossos assentamentos, agricultura familiar, aos nossos municípios. Eu estou recebendo aqui, vocês têm uma ideia aqui, ó, o pessoal de Anhanguera, vocês que estão aí participando. Anhanguera está aqui o vice-prefeito, Flávio Pereira, o Anderson Novaes, que é assessor, Getúlio Lima está aqui presente. Anhanguera é o menor município do estado de Goiás. 1.000 e poucos habitantes, mas um município próspero. Próspero, turístico. Aliás, é a cidade da produção de limão Tahitino. E que está sobrevivendo esses municípios, principalmente os menores, através de emendas. Tem erro? Tem, como toda. Tem desvios? Tem. Para isso está aí. O ministro Flávio Dino foi lá e, opa, para aí essa farra que está aí. Não tinha como fiscalizar? Ok. Os nossos hospitais filantrópicos, como os hospitais do câncer, Araújo Jorge e tantos outros, Santas Casas e tudo, gente, se não é as emendas para acudir, quantos já tinham fechado as portas? E eles atendem pelo SUS. Né? Então, essa agonia que a gente passa aqui, eu sou vidrado em pesquisa, em inovação, na ciência, na tecnologia, porque o desenvolvimento está aí, gente. A agricultura nossa está avançada por causa da tecnologia. Nós temos que começar a pensar projeto de país, né? Vai cortar? Corta de outras coisas, mas pesquisa? Nossa Embrapa está passando por dificuldades. Nós estamos perdendo os nossos pesquisadores. Não é mais para a Europa e Estados Unidos, não. É para o Chile, para a Argentina, Peru. Que eles são tão bons que estão levando. Nós não estamos valorizando. Não estão valorizando. Né? Foi deixado de lado. É uma discussão de ideologias e... Né? O meu contraventor é melhor do que o seu. E essa discussão que está... Vocês desculpem eu estar falando isso aqui, né? Não era nem para isso. Mas tem hora que você tem que falar, gente, vamos pensar país. Qual que é o projeto de país? País rico igual o nosso. Eu fico preocupado quando eu vejo de 2 a 3 anos aí, se nós não corrermos aqui, aprovar, aí vem aqueles que ficam contra, porque não sei o quê, porque vai beneficiar esse, vai beneficiar aquilo. Aqui tem muito disso, né? O projeto de autonomia do Banco Central, um projeto de minha autoria. Tem 2 anos e meio que a gente está aqui. O Banco Central está, ontem eu falei na Globo News, está colapsando. Nós vamos esperar o Banco Central colapsar para aprovar um projeto que venha dar maior agilidade ao Banco Central. Mas é uma hora um puxa para lá, outro puxa para cá, porque é isso, porque é aquilo. Agora é ano eleitoral, não sei o quê. Espera aí, nós temos que separar. Viu, Gisele? Separar o que é projeto de país e o que é projeto eleitoral. Briga política vai ter... Não para. Então nós vamos parar o país? Não, vamos separar isso. É o que nós estamos tentando aqui no Senado Federal. Essa discussão aqui na comissão, de essas audiências públicas, um projeto importante como esse, tem que ser aprovado, tem que... Então daqui a pouco, aprovou. Sim, e daí? O Vietnã está na frente, a Austrália, tudo, levou tudo para lá. E a riqueza que nós temos aqui no nosso país é tão grande. Nesse país, eu ando esse país, eu ando o mundo. Eu fui lá visitar o Vietnã, que eu falei, eu vou lá ver o que esses caras estão fazendo. Eu fui lá, 6 anos atrás, fiquei maravilhado. Tanta construção, metrô, aquele negócio tudo.
Falei, mas, gente, esse país foi destruído, né? Exportando 60 bilhões a mais. Depois vocês entram em ChatGPT para vocês confirmar o que eu estou falando aí. Entendeu? Mas é isso daí. Desculpa a gente estar. Mas agradecer a todos os participantes aqui, que foram muito bons. Próxima quarta-feira, é isso, Emílio? A próxima audiência pública? Quarta-feira. Nós temos um feriado que é na terça. Aí o pessoal veio falar comigo, e aí? Vamos cancelar? Como é que vai ser? Eu falei, não, vamos. Como são muitos convidados, hoje foi 5, né? A próxima acho que tem 9, 10, e tem alguns querendo participar. De repente a gente transforma em 2, falar com o nosso presidente aqui, né? Mas você já vê. De repente a gente pode fazer numa terça ou numa quarta, faz 2 seguidas, ou faz uma em seguida faz outra, entendeu? No mesmo dia, como a gente fazia muito aqui nessa comissão. Discutir logo, aperfeiçoar, já que o autor hoje do projeto, Stevenson Valentim, nos autorizou aqui no debate a aperfeiçoar o projeto. Eu, como relator, em hipótese alguma, eu vou fazer nada atravessado, sem concordância do autor do projeto. Eu não aceitei do Banco Central que fosse colocar de qualquer jeito. Falei, não, para, vamos sentar para conversar, não é assim não. Senão daqui a pouco não adianta o projeto importante como esse e fica atendendo interesses de terceiros, né? Aí não dá, né? Então, Gisele, obrigado pela presença. Só uma informação, queria... Toda essa apresentação está disponível. Então, todos que quiserem essa apresentação, sugiro aqui, Leomar, o pessoal nosso aí do nosso gabinete, que pegue essas apresentações e repasse todas elas aos nossos senadores. Não somente aos membros dessa comissão, mas a todos os senadores, esse material, que ele é muito importante. Tudo que foi falado aqui é muito importante. É o conhecimento, o que é, porque é tão corrido aqui no Senado Federal, as comissões, é tanta coisa, as votações. Então, a gente passa para o pessoal, as assessorias aí dos gabinetes que estão me ouvindo aí nesse momento, passar aos senadores aí. Então, Gisele, a Camila Ramos, Carlos Felipe Farias, meus agradecimentos. Ronaldo Lemos, meus agradecimentos, Ronaldo. Paulo Pedrosa, meus agradecimentos, Paulo. Está aqui também nos honrando com a sua presença aqui, prefeito municipal de Varjão, Diogo Guilherme, né? Bem-vindo aqui, Diogo, com a sua comitiva, né? O Jovael Castro, que está assessorando. A Anhanguera eu já falei. Pessoal da Pai de Águas Lindas, olha, esse pessoal veio nos visitar aqui no nosso gabinete, eu os convidei para vir aqui. A Pai de Águas Lindas, a Adriana Leres, presidente, Marcelo Godoy, que é o esposo, Diego Barbosa, também sejam bem-vindos aqui. A falar em APAI, as APAIs do nosso Brasilzão, em especial do meu estado de Goiás, faz um trabalho belíssimo, belíssimo. O pessoal aí precisa de ajuda também. As emendas parlamentares chegando em Pestalozzi, em APAI, em toda essa... Né? Que Deus abençoe a todos vocês. Não havendo nada mais a acrescentar aqui, agradeço, né? Mas você, todos os trabalhadores, o pessoal que conduziu essa comissão. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente reunião. Um abraço a todos. A cidade maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare
dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa, não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para a Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o Império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande.
Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Como quitar as dívidas e organizar as finanças? Por que tantas famílias brasileiras estão endividadas? Quais as consequências para o comércio e para a economia do país? Como começar a renegociação das dívidas? O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, e a professora e economista Carla Bene respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O que hoje a gente pode chamar de hinduísmo são segmentos tradicionais religiosos baseados nos Vedas. E antes mesmo desse conhecimento védico ser registrado na forma literária, ele era mantido numa tradição oral. É como um manual de funcionamento desse mundo. Boto fé, neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados, ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Relatório final da CPI do crime organizado é rejeitado. Comissão aprova piso salarial para médicos e dentistas. E Senado aprova regras sobre percentual mínimo de cacau em chocolates. Acompanhe comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. O relatório final da CPI do crime organizado, apresentado pelo senador Alessandro Vieira, foi rejeitado por 6-4. A oposição protestou contra mudanças de última hora na composição da CPI. Os senadores Sérgio Moro, do PL, e Marcos Duval, do Avante, foram substituídos por Beto Faro e Tereza Leitão, ambos do PT. Entram nomes do PT que nunca participaram dessa CPI e vêm hoje para votar. Eu fico indignado com essa coisa. Fico indignado com esse tipo de manobra. Porque é uma jogada para enterrar, fazendo de bobo o povo brasileiro. Nada vai mudar se não for nas eleições agora desse ano. Eu estou aqui, eu estou presente, se entrando no sistema, eu estou presente na sessão como titular. E agora apareceu no painel que eu não estou mais como titular. Então o sistema já dominou essa CPI, eu já disse desde o início. O senador Alessandro Vieira levou 2 horas para ler as partes principais do texto. Ele destacou as sugestões de propostas legislativas para melhorar o combate ao crime organizado, como um projeto para fortalecer o COAF. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, desempenha papel central no combate a ilícitos financeiros, especialmente lavagem de dinheiro, ao atuar como unidade de inteligência financeira do país. Por meio do recebimento e da análise de comunicações de operações suspeitas enviadas por instituições obrigadas, o COAF identifica padrões atípicos de movimentação de recursos, produz relatórios de inteligência que subsidiam a atuação de órgãos como a Polícia Civil Federal e o Ministério Público. O relator também detalhou os pedidos de indiciamentos dos 3 ministros do STF e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os indícios reunidos por essa comissão parlamentar de inquérito de variadas naturezas são plenamente suficientes para fundamentar o indiciamento. Alessandro Vieira fez uma síntese do relatório. O crime organizado no Brasil não é um problema limitado, circunscrito à segurança pública. É uma questão de soberania nacional. Enquanto organizações criminosas, violentas ou não, exercerem seu poder sobre territórios, populações, instituições, o Estado Democrático de Direito permanecerá fragilizado. A resposta a esse estado de coisas exige vontade política, recursos compatíveis, integração institucional e, acima de tudo, o compromisso inegociável com a legalidade e com a transparência. Parlamentares governistas criticaram os pedidos de indiciamento. O nome é Comissão Parlamentar de Inquérito e não Comissão Parlamentar de Escândalo. E aqui as pessoas não estão buscando a verdade em hipótese nenhuma, senhores. Algumas pessoas aqui estão querendo fazer o libelo por conta que nós estamos no ano eleitoral. Não vejo aqui nenhum indiciamento ou nenhum aprofundamento que apontasse o indiciamento de pessoas vinculadas ao crime organizado e às organizações criminosas. O relatório final da CPI do crime organizado pedia o indiciamento por crime de responsabilidade dos ministros do STF Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. No relatório, com cerca de 200 páginas, o relator, senador Alessandro Vieira, faz um amplo panorama da atuação do crime organizado no país.
desde a ocupação territorial por facções e milícias até a infiltração em setores econômicos formais e no próprio poder público. O texto destaca a convergência entre a criminalidade violenta e os crimes financeiros e aponta como essas estruturas atuam de forma articulada para ampliar lucros e dificultar a repressão estatal. O relator cita o caso do Banco Master como um dos maiores escândalos financeiros recentes do país e pede o indiciamento por crime de responsabilidade e conduta incompatível com o cargo de 3 ministros do STF. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Alessandro Vieira também pede o indiciamento do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que, segundo o relatório, teria sido omisso diante dos indícios contra autoridades. Em entrevista coletiva, o senador Alessandro Vieira justificou por que só pediu estes 4 indiciamentos. Essa é uma escolha técnica. O crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado. E ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição. O indiciamento por crime comum exige um conjunto probatório mais robusto. Vou dar um exemplo didático. Eu precisaria ter quebras de sigilo mais robustas para poder identificar o crime de corrupção. Nós temos notícias relevantes, as informações centrais do ponto de vista de pagamentos, a consultorias, a advocacia, são feitas no relatório, mas o ato de indiciamento exige uma prova a mais, para que a gente possa fazer isso de forma formal e responsável. E é o que a gente faz, a gente deixa isso claro, aponta a necessidade de novas investigações, aponta a necessidade de instalação da CPI própria do Banco Master. O relatório também traz sugestões de propostas legislativas para modernizar o combate ao crime organizado no país, incluindo a ampliação de medidas cautelares, fortalecimento de instrumentos de bloqueio de ativos, aumento de penas para lavagem de dinheiro e maior transparência sobre beneficiários finais de recursos financeiros. O relatório também recomenda medidas estruturais, como a criação do Ministério da Segurança Pública, o fortalecimento dos sistemas de inteligência, maior integração entre os órgãos de segurança, recomposição do orçamento de órgãos como a Polícia Federal, Receita Federal e a BIM, e ainda sugere a intervenção federal na área de segurança do Rio de Janeiro. A CPI do crime organizado foi instalada em novembro do ano passado. Durante cerca de 4 meses, os senadores requisitaram documentos, quebraram sigilos, aprovaram mais de 100 convites e convocações. A comissão ouviu representantes do governo, especialistas, governadores, mas esbarrou em decisões do STF que, segundo o relatório, atrapalharam as investigações, como a suspensão de quebras de sigilo e decisões que desobrigaram convocados de comparecerem aos depoimentos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disponibilizou o apoio da Advocacia do Senado para que senadores se defendam em possíveis processos por conta de manifestações em atividades legislativas. O ministro do STF, Gilmar Mendes, pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue o relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira. No relatório, o parlamentar pediu o indiciamento de Mendes e de outros 2 ministros, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O que eu fiz foi apenas uma apreciação livre, corajosa, de fatos notórios. Ou alguém acha normal carona em jatinho para ministro supremo? Ou alguém acha normal o recebimento milionário por parentes de ministro supremo? A atuação em processos onde não existe legitimidade para tal. Não é normal. Mas, repito, respeitar a democracia é respeitar voto. No voto, o colegiado entendeu por não aprovar o indiciamento,
por não aprovar o relatório. E eu respeito. Mas os fatos, esses não mudam por conta do voto, os fatos permanecem. E o fato do dia é que Vossa Excelência tem, sob seu comando no Senado da República, um senador ameaçado formalmente por 2 ministros da Suprema Corte de cassação, de processo criminal e inelegibilidade, por conta de um voto. Eu quero deixar absolutamente a advocacia do Senado Federal à disposição de Vossas Excelências, na condição de presidente do Senado e chefe do Poder Legislativo brasileiro, para auxiliar em tudo que Vossas Excelências acharem necessário, inclusive ingressar conjuntamente com as questões jurídicas que Vossas Excelências manifestaram no plenário do Senado Federal para defender a legitimidade do voto popular e a prerrogativa do senador da República. Muito obrigado, presidente. A sabatina de Jorge Messias, indicado para o STF, foi antecipada em um dia na Comissão de Constituição e Justiça e agora está marcada para o dia 28, terça-feira. O parecer sobre a indicação foi lido na comissão. Jorge Rodrigo Araújo Messias é evangélico, tem 46 anos e comanda a Advocacia Geral da União desde janeiro de 2023, início do 3º mandato do presidente Lula. Antes disso, atuou como procurador do Banco Central e da Fazenda Nacional. E no governo Dilma Rousseff, foi consultor jurídico de vários ministérios e subchefe jurídico da Presidência da República. No relatório de 7 páginas favorável à indicação, o relator senador Everton Rocha ressalta a formação acadêmica e experiência profissional de Jorge Messias. Aponta que o advogado-geral da União reúne os requisitos necessários para exercer o cargo e ressalta o perfil conciliador de Jorge Messias. Como advogado-geral da União, sua atuação se destaca pelo perfil conciliador e de diálogo com os diferentes setores. Sobre sua liderança, a AGU posicionou a conciliação como uma política de Estado, priorizando a segurança jurídica por meio de realização de acordos judiciais e extrajudiciais. Destaques incluem o novo acordo do Rio Doce, que encerrou disputas sobre reparações de rompimento da barragem de Fundão e o acordo de Alcântara, em 2024, resolvendo o conflito territorial de 40 anos entre quilombolas e os centros de lançamento, evitando condenação na Corte Interamericana. Jorge Messias foi indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em outubro do ano passado. Apesar dele ter sido nomeado em novembro de 2025, a indicação formal dele só foi encaminhada ao Senado no início deste mês. A sabatina de Jorge Messias já está marcada para o dia 28 deste mês. Após a CCJ, o nome dele seguirá para o plenário, onde será analisado no mesmo dia. Para ser aprovado, Jorge Messias precisa contar com os votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 senadores. O governo federal apresentou o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027. A proposta de salário mínimo para o ano que vem é de R$ 1.717, com pagamento a partir de fevereiro. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2027 estima o salário mínimo em R$ 1.717 no ano que vem, um aumento de 5,9% em relação ao atual, de R$ 1.621. O texto também prevê um superávit primário de 0,5% do produto interno bruto, cerca de R$ 73 bilhões, além de medidas para conter gastos e reforçar a credibilidade fiscal. O objetivo é reequilibrar as contas públicas após sucessivos déficits no orçamento do governo. Especialmente aí para os anos de 27 em diante, estão colocados no gráfico à esquerda o centro da meta, então nós estamos trabalhando para o ano que vem com uma meta de 0,5, depois com um centro da meta de 1, depois 1,25 e depois 1,5 a partir de 2030.
O reajuste do piso salarial de médicos, dentistas e outras categorias da área da saúde foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto segue agora para a votação final na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto, de autoria da senadora Daniela Ribeiro, prevê piso equivalente a 9 salários mínimos, o que atualmente equivale a R$ 13.662 para médicos e dentistas com jornada de 20 horas semanais. Para auxiliares de laboratório de radiologia, o valor previsto é de 2 salários mínimos, R$ 3.036 para a mesma carga horária. A proposta também prevê reajuste anual pela inflação e adicional de 50% para horas extras e trabalho noturno. Segundo o relator, senador Nelsinho Trade, o objetivo da proposta é corrigir a defasagem salarial e fortalecer a rede pública de saúde. O acréscimo na despesa de pessoal dos estados, Distrito Federal e municípios, advindo do PL, será custeado por transferências do Fundo Nacional de Saúde. Assim, os entes subnacionais não serão onerados pela presente atualização do piso salarial. Daqui para frente, esse vai ser um problema, entre aspas, a ser encarado e colocado como prioridade na fatia a ser dividida do bolo orçamentário do Sistema Único de Saúde. O impacto financeiro do projeto, calculado pelo Ministério da Gestão, será de 8 bilhões e 140 milhões de reais este ano e de 7 bilhões e 690 milhões de reais no ano que vem. A discussão acontece em meio à mobilização de profissionais da saúde em Brasília, que participam da 4ª caravana pelo piso salarial dos cirurgiões, dentistas e médicos do SUS em defesa da aprovação da proposta e recebeu amplo apoio dos parlamentares. Nós estamos substituindo uma lei de 1961. Há alguns anos para cá, nós estamos tendo uma inversão dos profissionais na área de saúde, no modo geral. Por quê? Porque não vale mais a pena fazer um concurso público para o Estado ou para o município. Teve um recente concurso aqui no DF, o DF é desse tamanhinho, o DF é o melhor lugar do mundo para se viver e os médicos aprovados foram chamados. De 30 aprovados, 2 aceitaram apenas. Nós temos aqui vários projetos importantes, presidente. O projeto da proficiência, que também visa avaliar com seriedade o preparo dos profissionais médicos que são formados por essa proliferação desenfreada de escolas médicas do país, deixando a nossa população, às vezes, à mercê de médicos mal formados. Nós precisamos avançar na proficiência e na prova de proficiência da saúde e dos profissionais de saúde neste país. Aprovado o relatório. Policiais e bombeiros militares podem vir a ter um piso salarial igual em todo o país. É o que determina uma sugestão legislativa aprovada na Comissão de Direitos Humanos, que agora passa a tramitar como proposta de emenda à Constituição. O relatório propõe uma alteração na Constituição para determinar a criação, por lei federal, de pisos salariais nacionais para policiais e bombeiros militares. A ideia foi enviada por Gabriel dos Santos Silva pelo portal E-Cidadania. Como recebeu as 20 mil adesões necessárias para ser aceita, foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos. O relator transformou a sugestão em uma proposta de emenda à Constituição, que agora passa a tramitar no Senado. A vida de um policial não tem maior ou menor valor em decorrência de um Estado a qual ele trabalha. Por isso, precisamos que seja implantado um piso salarial nacional. E é um mínimo de reconhecimento profissional necessário para um segmento que coloca a vida em risco para defender a população. O plenário do Senado aprovou regras sobre percentuais mínimos de cacau em chocolates. O texto segue para a sanção presidencial.
Chocolates e derivados passam a ter percentuais mínimos de cacau. O projeto aprovado nesta quarta-feira pelo plenário do Senado também prevê novos parâmetros para a produção e regras para a rotulagem dos produtos. Os rótulos, embalagens e a publicidade deverão conter informação do percentual de cacau presente na fórmula, tanto em produtos nacionais como importados. Além de aumentar a transparência para os consumidores, outro objetivo da proposta é incentivar a melhoria da qualidade dos produtos de chocolate e ainda reduzir práticas enganosas, ao impedir que produtos com pouco cacau sejam vendidos como chocolate. Não são raros os casos de produtos com baixíssimo teor de cacau, que se apresentam como chocolates de verdade. Ou seja, de modo ainda mais grave, tentam confundir o consumidor, rotulando-se como sabor chocolate e que não é chocolate. Também foi aprovado o projeto que amplia a Justiça Federal. A proposta autoriza a criação de novas varas no Amazonas e em Mato Grosso do Sul. O texto segue para a sanção presidencial. O plenário do Senado autorizou a criação de 8 novas varas da Justiça Federal de primeiro grau no Amazonas e em Mato Grosso do Sul. O projeto aprovado nesta quarta-feira também cria cargos de juízes, servidores e funções comissionadas para essas unidades. O objetivo da proposta é ampliar o acesso à Justiça Federal no interior e em áreas estratégicas, como regiões de fronteira. A instalação das varas vai depender da disponibilidade orçamentária do Judiciário e deve respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. O comediante Chico Anísio foi homenageado em sessão especial do Senado. Convidados destacaram a importância do ator para a cultura e para a televisão brasileira. Conhecido por dar vida a vários personagens marcantes, Chico Anísio também foi escritor, roteirista, compositor e um dos maiores nomes da televisão brasileira. Marcou gerações com personagens que atravessaram o tempo. O ator morreu em 2012, aos 80 anos de idade. Para homenagear a trajetória do artista, o Senado realizou nesta quinta-feira uma sessão especial. Chico Anísio fez mais do que nos fazer rir. Nos ensinou que o riso também é uma forma de resistência e que um povo que ri de si mesmo é um povo que ainda não desistiu de se transformar. O artista nasceu em 12 de abril. A data foi escolhida como Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. Durante sua vida, Chico lutou contra o preconceito às pessoas com transtornos mentais. Chico Anísio, na visão futurística, ele pediu para criar esse termo. Ele cobrou a presença de medicamentos na farmácia popular. Eu prometi para ele que eu ia continuar cobrando e brigando. Continua até hoje. E a gente não consegue entender por que o próprio Estado não produz antidepressivos. Os medicamentos, 99% não têm patente. Por que os laboratórios do Estado não produzem? Porque é um preconceito, é uma discriminação. Foi por causa do Chico que o Brasil instituiu essa lei, né, no dia do aniversário do Chico, do enfrentamento ao preconceito, dessa questão da doença mental, né, uma data para combater esse preconceito com pessoas com transtornos e deficiências mentais. Os convidados também destacaram a importância do ator para a cultura e a televisão brasileira, ajudando a contar a história do Brasil através de risadas. Para mim, o Chico era pura presença. Chegar ali no escritório era aquecer o meu coração.